Olá, meus amigos. Não se esqueçam de deixar comentários e curtir a história. Todo mundo tem um talento. Uma tartaruga caminhou lentamente pelo chão. Alguém se aproximou. O cara olhou para a tartaruga rastejando sob seus pés. Seu talento era diferente dos outros. Ele o pegou em suas mãos. A tartaruga acenou com as patas, sem entender o que estava acontecendo. Ele não se sente doente por comer demais. O herói olhou para a tartaruga com olhos loucos. Ele não será envenenado. Então ele o comerá. E ele mordeu sua cabeça, mastigando pedaços de cabeça com os dentes. Ele tentou mais de uma maneira de usar de alguma forma sua estranheza. O sangue escorria para o chão. Seu rosto estava manchado de sangue. No final, graças ao talento, o cara baixou a cabeça e olhou para baixo. Um pouco mais tarde, ele já estava sentado em casa, pensando em se tornar um caçador furtivo na África. Em suas mãos havia um rifle de caça. Outro homem entrou na sala, dizendo que era hora de trabalhar. Edward se encostou na porta, dizendo que o General Relâmpago queria que eles pegassem um gorila. Esse cara é um colega, um caçador furtivo apelidado de Espanhol. Kim olhou para cima e olhou para seu colega. Seu General Relâmpago é um cara que atribui trabalho apresentando-se como um militar. Ele perguntou novamente se o corpo era necessário. Edward apontou para a cabeça, dizendo que apenas a cabeça e as mãos eram necessárias. O cara carregou cartuchos na arma, perguntando quantos eram necessários. 2 ou mais. Mas alguns cartuchos estavam por perto. Acontece que seu general quer usar a cabeça do gorila como decoração e fazer cinzeiros com as mãos. Pelo menos 2 peças, sem necessidade do corpo. Tendo terminado de apertar, ele pegou a arma. Tendo dito que eles estão saindo amanhã, o colega sorriu, e saindo, ele acenou com a mão, concordando. O sol estava nascendo sobre a selva. 2 caras estavam andando por um caminho na floresta. Kim dobrou um galho em seu caminho. Ele imaginou o animal. Existem vários perigos para os caçadores furtivos que caçam gorilas. Ele imaginou outros homens armados. Existem empresas concorrentes que buscam os mesmos objetivos. E ele imaginou outros soldados mais bem armados e equipados. Mas os mais perigosos eram os militares vasculhando a floresta em busca de dinheiro fácil. E as armas rebeldes se opondo a eles. Ele segurava uma arma nas mãos. Os militares eram diferentes dos caçadores furtivos, armados com um rifle simples. Ambos continuaram a se mover pela floresta em busca de um alvo. Se um caçador furtivo encontrasse um deles, só havia uma saída para escapar. Kim franziu a testa, pensando que havia muitos militares hoje. Eles estavam se escondendo deles o tempo todo. Foi difícil começar a trabalhar. Ele se virou para seu parceiro. Ele perguntou: o caminho está realmente correto? Ele respondeu que era porque eles só precisavam segui-lo. O herói não ficou satisfeito com a resposta e franziu a testa. Pensando se eles estavam indo no caminho certo, a floresta acabou. Ele ia perguntar novamente, mas Edward ficou com raiva e xingou, dizendo que esse era o caminho certo. Naquele momento, eles estavam cercados por pessoas em uniformes pretos com armas nas mãos. Edward se virou para ele e mostrou sua identidade. Ele é um representante da Polícia Internacional Especial. Chamando o herói pelo apelido de Pet Shop, Kim olhou para ele surpreso e ficou surpreso com o conhecimento do policial em coreano. Ele já estava tirando as algemas do bolso. Ele respondeu que era graças a 10 anos de perseguição. Um sorriso sinistro apareceu em seu rosto. Ele aprendeu não apenas coreano, mas também inglês, japonês, chinês, espanhol e tailandês. As mãos de Edward começaram a tremer. Essas eram todas as línguas dos países para os quais o cara havia viajado. Ele prendeu a pulseira na mão de Kim. Ele disse que seus crimes incluíam assassinato, caça furtiva, contrabando, fraude, criação de um grupo criminoso, tráfico de drogas e parou, surpreso com a longa lista. Ele apenas acrescentou que havia sido preso. Uma van da polícia estava dirigindo pela estrada. Kim e o policial que o acompanhava estavam sentados lá dentro. O herói perguntou sobre os caçadores furtivos, o General Relâmpago. Tudo isso foi planejado? Edward virou a cabeça, respondendo que era um plano astuto. Ele se lembrou, seguindo o criminoso, de 3 meses para se aproximar dele e outros 3 meses para ganhar sua confiança. Ele quase morreu fingindo por aqueles 6 meses. Ele deveria receber o prêmio principal na cerimônia de premiação deste ano. O telefone tocou ao lado da loira. O policial disse que Kim não fugiria desta vez. Edward pegou o telefone e colocou no ouvido. Não entendendo nada, ele perguntou novamente: o que são as 2 luas? Durante a conversa, o policial sentiu algo, como todos os outros sentados nele. O policial estava tentando descobrir o que havia de errado com o carro, a razão pela qual Kim se tornou uma caçadora furtiva. As veias em seu rosto estavam aparecendo. O que quer que ele comesse, ele não seria envenenado e digeriria, ganhando a capacidade de mudar seu corpo. Muitos dentes afiados apareceram em sua boca. Dents de tubarão. As roupas começaram a rasgar seu corpo,
como jogos escamosos. Criminoso internacional Sr. Kim. Edward olhou para frente com medo. Assassinato. Kakafurtiva. Um criminoso internacional de origem coreana, envolvido em todos os crimes envolvendo uma grande soma de dinheiro. Vapor estava saindo de sua boca. Gastei todo esse dinheiro na compra de animais raros de todo o mundo. A corrente de algemas se separou. Ele ficou famoso por comer todos esses animais. Loja de animais. O homem de uniforme escuro prestou atenção nele. Kim aumentou de tamanho. Eles perguntaram o que ele estava fazendo e avisaram que, se ele não parasse, eles atirariam. O comando para atirar soou e os lutadores começaram a atirar. Mas longas garras apareceram nos dedos do herói. Ninguém sabia por que ele começou a fazer isso. O sangue cobriu as paredes da van. No entanto, naquele momento Edward descobriu o motivo. Porque ele comeu todos os animais de diferentes espécies. Kim parou de parecer um homem. Ele ficou maior com a cabeça de um animal. E mesmo isso não foi suficiente para ele, já que ele os caçava pessoalmente. O animal olhou para o policial com os olhos vermelhos, perguntando se ele queria dizer algo no final. O policial simplesmente congelou olhando para o que estava à sua frente, respondendo que Kim era um monstro. O motorista ouviu um barulho dentro da van. Uma mão enorme derrubou a grade que o separava quando ele queria perguntar sobre o que estava acontecendo. O carro bateu em uma árvore. O pé de alguém pisou no chão. Kim estava saindo da van em forma humana. Ele ergueu a cabeça para o céu e ficou surpreso com o que viu. O que foi isso? Quando ele estava no Polo Norte para comer um urso polar, e quando ele estava no Polo Sul para comer um pinguim, ele nunca tinha visto nada parecido em nenhum lugar da Terra. Havia 2 luas no céu. Kim pensou se era bom que isso acontecesse. Ele se lembrou de como evitou a captura, porque, como observou seu ex-colega, ele havia cometido muitos crimes. Pode-se dizer que se tornou comum para ele que a ONU ou a polícia o perseguissem. O herói olhou em volta. Ninguém definitivamente o perseguiria aqui. Mas de repente ele notou algo. Uma matilha de lobos o cercou. Dizem que os animais selvagens geralmente sentem de quem ficar longe, mas parece que nem sempre. Kim olhou para o maior. Veias apareceram em seu rosto. Ele provavelmente era o líder. Os animais olharam para ele com olhos vermelhos. O líder tinha uma cruz vermelha no focinho. Eles correram para ele com a boca aberta. O herói tinha presas em vez de dentes. Suas roupas estavam rasgadas. Ele se tornou maior. Sua cabeça tornou-se de um tigre. Os lobos rapidamente fugiram dele, empurrando o chão com as patas. O líder da matilha notou como os lobos começaram a morrer nas mãos de Kim. Ele queria se esconder, mas o herói em forma de animal o alcançou. Com sua mão enorme, ele o agarrou pela espinha e o jogou no chão. O sangue escorria do partido do líder. A matilha olhou para o que estava acontecendo com medo. Os lobos fugiram com medo de Kim. A cabeça do homem morto estava morta no chão. O herói pensou que não comia nada há muito tempo. Portanto, esta será sua primeira iguaria aqui. Ele tentou afundar os dentes no corpo do lobo, mas não havia nem mesmo um traço deixado em sua pele. Dentes de tigre não podiam mordê-lo. O herói se transformou em um hipopótamo com muitos dentes afiados. Um pouco mais tarde, ele se tornou ele mesmo novamente e limpou a boca depois de comer, lembrando-se de como se tornou um animal grande com dentes afiados. Para uma simples pele de lobo, ele precisava da boca de um hipopótamo e dos dentes de um tubarão para mordê-lo. Ele se lembrou de como soltou um rugido para os lobos. Era estranho que não apenas a pele tivesse força normal, mas também não resistisse à força. O urso abriu a boca e rugiu. Claro, isso pode ser explicado cientificamente. Um rugido de animal pode parar os músculos e privar a força. Mas até o líder ficou pasmo. Ele imaginou os olhos vermelhos dos lobos atacando-o. Eles eram animais grandes o suficiente, então isso deveria tê-los parado por apenas alguns momentos, pelo menos de acordo com a lógica do herói. Seus olhos ficaram maiores. Lógica, ele se perguntou, e ergueu a cabeça para o céu onde ainda havia 2 luas. Talvez a lógica não funcione neste mundo. E ele comeu o resto da carne do osso e jogou fora. Atrás dele, na caverna, havia uma montanha de ossos. Uma semana se passou desde sua primeira refeição. Ele se lembrou do urso, da cobra, do veado. Para isso, ele pegou e comeu vários tipos diferentes de animais nesta floresta. Um urso com patas desproporcionalmente grandes, uma cobra, não se sabia se tinha veneno, um cervo com chifres afiados como presas. Kim saiu da caverna e saiu. Se você não prestar atenção a algumas características, elas se parecem com animais na Terra. Ele caminhou por arbustos grossos. A lógica deste pilão era diferente da Terra. E, portanto, havia definitivamente algum tipo de sistema aqui. Seu corpo começou a ficar coberto de pelo cinza. Para saber mais sobre este lugar, hoje ele também. Mas seus pensamentos foram interrompidos por algum barulho. Outro cara apareceu por trás dos arbustos. Kim estava atrás dele.
Um homem. Ele olhou atentamente com os olhos do animal. Havia pessoas aqui também. Surpreendentemente, talvez ele pudesse até descobrir algo dele. O herói colocou uma grande pata em seu ombro e o chamou. O loiro virou a cabeça com medo. A mão do herói e a pata da besta foram combinadas. Ele raciocinou que a capacidade de adicionar partes do corpo de animais comidos ao corpo de alguém estava longe de ser onipotente. Tinha algumas limitações. A condição para mudar o corpo era que ele tinha que ser a mesma parte. Simplificando, as mãos podiam ser transformadas em patas nuas, mas você não podia colocá-las na boca de um crocodilo. Um crustáceo e um inseto estavam rastejando abaixo. Além disso, você não poderia adicionar quase nada de uma lagosta ou centopeia a si mesmo porque sua estrutura era radicalmente diferente. E, por último, você não pode usar funções inadequadas. O herói com corpo de lobo e cabeça de pássaro segurava o estranho nos ombros. Por exemplo, você não poderia falar humanamente com a cabeça de um pássaro agora. A loira congelou de horror, mas conseguiu se libertar e começou a fugir de Kim. Mas então ele foi atingido no estômago pela besta. Era um cervo com chifres afiados. O cara se aproximou da loira sangrando. Ele ergueu os olhos vermelhos e disse alguma coisa. Kim olhou para ele em silêncio. Ele achava que a linguagem era diferente. A loira estava deitada em uma poça de seu próprio sangue. O herói sentiu pena dele, mas não podia e não queria ajudá-lo. Claro, Kim precisava de informações sobre este mundo, mas mesmo que ele o salvasse, eles não seriam capazes de conversar. Dentes grandes e afiados começaram a aparecer em seu rosto. Pelo contrário, seria mais fácil obter informações após a morte. O lobo tinha um grande cérebro na cabeça. Graças à sua habilidade, o herói pode ler memórias através do cérebro comido. Mais tarde, ele vestiu as roupas do falecido e, com a ajuda deste homem, ele foi capaz de aprender a língua deste mundo. O livro com capa roxa foi decorado com listras verdes. A aquisição mais importante é a Enciclopédia dos Monstros, o livro que esse homem tinha. Nas páginas havia fotografias e descrições de animais. Gnome. Lobo impenetrable. Tamanho, em média 200 centímetros. Peso, em média 120 quilos. Habilidades. Mortar. Graças a ela, ele foi capaz de descobrir que tipo de monstros existiam e que tipo de sistema esse mundo tinha. E através deste sistema, ao que parece, ele será capaz de realizar seu objetivo, que ele abandonou na Terra. 2 meses depois, o monstro de rosto verde abriu bem a boca com presas longas e afiadas. Mas suas mãos e o resto de seu corpo não eram visíveis. Os Trolls têm a capacidade de restaurar? A cabeça do Troll estava em um toco na frente de Kim. O cérebro foi destruído, mas depois de um mês foi restaurado. Isso não estava no livro. Parece estranho. O herói com o livro nas mãos se aproximou do corpo e examinou algo. Ouvindo um rugido nas costas, a cabeça do Troll fez um som. O herói ficou surpreso com isso. Ele se virou e sorriu, dizendo que o monstro acordou e isso foi ótimo. Kim pensou, de costas para o Troll, pensando quanto tempo ele precisa ser mantido sobre o fogo para que a pele descasque. A que temperatura ele vai se queimar? Existe resistência ao veneno? Quantas vezes ele pode renascer? Ainda havia tantas coisas que ele queria testar. O herói fechou o livro e olhou para a cabeça ameaçadoramente. Que experimentos ele deveria conduzir? Ele se tornaria a criatura mais forte deste mundo. Um monstro vermelho com capuz sentou-se na frente de um homem, perguntando se ele era corajoso. O homem com uma arma nas costas respondeu que havia uma profecia. Aqui na floresta sem fim, um monstro nascerá. Ele devorará tudo em seu caminho, ganhará habilidades e as melhorará. Kim se transformou em um monstro com uma boca enorme e ia comer a cabeça do Troll. Monstro terrível. Em inglês Forest, o habitat dos Trolls. Um deles caminhava com um sorriso largo e um enorme porrete nas costas. De repente, ele notou pegadas no chão. Depois de olhar de perto, ele decidiu que eram pegadas humanas. Outros mais alguns Trolls estavam atrás dele, os seguranças. O monstro lambeu sua língua comprida. Ele ficava se perguntando para onde eles iam. O Troll ficou com raiva e caiu no chão com seu porrete. Alguém monopolizou as pessoas saborosas e se virou para os outros, dizendo-lhes para encontrá-los rapidamente antes que restassem apenas ossos. Eles obedeceram. O líder seguiu em frente enquanto os outros escolhiam para onde ir. Kim estava prestes a roer a cabeça, mas de repente ouviu algo. Ele deixou a cabeça e se levantou de joelhos. Pensando que ele tinha acabado de ficar sem cobaias, ele não teria que olhar. Os Trolls encontraram a entrada da caverna. Um deles fungou, dizendo que um cheiro humano vinha dele. Um dos monstros atrás dele começou a se preocupar. Ele disse que teve uma estranha premonição, mas o líder não ouviu. Ele decidiu que os seguranças haviam decidido comer o homem sozinho e borrifaram alguma coisa. Farejando com mais força,
O Troll notou que era o cheiro de seu sangue. O suor apareceu na testa do monstro de surpresa. Um herói no corpo de um enorme lobo saiu da caverna. Alguém gritou para o Troll principal sobre o perigo à frente. O Troll tentou balançar seu taco com medo, mas a enorme pata de Kim o esmagou. Ele imaginou a combinação da força do Troll com um membro de um animal. Músculos de Troll e uma grande pata de urso. Respingos de sangue passaram por sua cabeça de lobo. Não é uma combinação ruim. Os outros Trolls olharam para o corpo esmagado de seu líder. Kim notou com aborrecimento que ele iria usá-lo em experimentos, mas acidentalmente deu um tapa nele. Um deles ficou muito zangado e xingou o herói. Pegando um porrete, ele correu para ele, mas um ataque rápido cortou sua mão. Ele olhou para o monstro confuso. Seu atraso. Kim abriu bem a boca, preparando-se para morder o monstro. Ele mudou a cabeça para a de uma cobra e agarrou a pele do Troll. Uma mordida fatal e dentes venenosos. O veneno rapidamente se espalhou por seu corpo. Eles renascem. Então a imobilização é a melhor maneira de neutralizá-los. Ele deixou vestígios da mordida no corpo do monstro. Ele disse que não conseguia se mover e, perdendo a consciência, caiu no chão. O Troll restante olhou para Kim em pânico. Ele já estava mudando sua forma de lobo para um Troll. O líder esmagado de alguma forma conseguiu dizer a ele para fugir, mas ele apenas congelou de medo. O focinho do lobo mudou para a cabeça de um Troll. Kim ironicamente perguntou se ele deveria encontrar seus amigos. O olho do Troll ficou grande e a terra abaixo dele estava manchada de sangue roxo. A cabeça do Troll na caverna observou o que estava acontecendo com os outros. Por vários meses, ele fez vários testes com veneno. A cobaia pediu para matá-lo. O livro com capa roxa estava aberto. A parte mais interessante da enciclopédia de monstros para ele é a parte sobre habilidades. Kim se imaginou no jogo lutando contra um oponente. Sempre havia algo assim neles. Então, a princípio, ele até suspeitou que estava lendo as instruções de um deles. O herói imaginou o rugido de um lobo e a força de um urso. Ele sempre usou as habilidades de todos os animais que comeu neste mundo. É isso. Habilidades existem. Kim ficou de costas para o chão com o peito nu. Ele também percebeu algo importante como resultado de seus experimentos. Ele se injetou com veneno enquanto segurava uma cobra pela cabeça. Por exemplo, criaturas venenosas, uma mordida fatal, podem imobilizar um inimigo com veneno. Havia uma marca de dentes em sua mão. No entanto, ele só tinha uma marca física da mordida e é isso. Em segundo lugar, se isso não for uma habilidade, mas um personagem, também se aplicará a alguém que tenha habilidade. 2 cobras morderam a pata de um urso. Quando ele tentou usar a habilidade de veneno, bem como os dentes da víbora na pata do urso, ambos o envenenaram e imobilizaram. O herói lembrou-se da luta com os lobos, e seu rugido deve ter afetado os lobos porque ele não pertencia a alguém deste mundo, mas a um tigre. Os lobos correram para ele com os olhos vermelhos. Kim tocou o líquido escuro com o dedo. Ele veio da terra, então ele era imune às habilidades locais. Mas seus ataques, ao contrário, eram mortais para os habitantes locais. O cara franziu a testa e sorriu. Isso significava que ele poderia se tornar a criatura mais forte aqui. Ele se lembrou dos soldados uniformizados e armados. Pessoas na Terra. O cientista no laboratório estava fazendo algo em um tubo de ensaio. Então, não importa qual animal ele absorvesse, era impossível derrotar as pessoas. Kim pensou em armas de fogo e tanques. A ciência e as armas são muito maiores do que as capacidades dos animais. Mas aqui tudo é diferente. Kim se lembrou de estar cercada por uma matilha de lobos e de como um estranho foi morto por um cervo. Há muitos monstros fortes aqui que ameaçam as pessoas, e ele imaginou um cogumelo de fogo de uma explosão. E não há tecnologia como uma bomba atômica que exceda as habilidades dos animais. Ele se lembrou de olhar para a foto de um dinossauro. Desde a infância, ele sonhava em se tornar a criatura mais forte. Ele imaginou o rosto de um Troll. Agora, para realizar esse sonho, ele só precisava comer. Uma imagem de um ogro apareceu diante dele. Ogros poderosos cuspindo fogo que podem até derreter aço. Dragos. Um grande dragão estava voando sobre a floresta, projetando uma grande sombra nas copas das árvores. Algo pequeno estava caído no chão. Foi surpreendido pelo dragão. Algo estava olhando para o monstro voador. Disse que este era um mundo de fantasia que ele tinha visto em contos de fadas. Gelatinoso, verde com olhos, era tão alto quanto uma folha de grama. Foi encarnado como uma lesma que poderia comer tudo em seu caminho. Um cara de óculos e um moletom vermelho cavalgava mentalmente acima da lesma. Isso significa que ele deve se tornar o mais forte aqui. Esta é uma revelação de Deus. Ele estreitou os olhos e pensou: ele terá sucesso? Depois de pensar, ele abriu uma janela transparente na frente dele. Status de habilidade aberta. 2 janelas de status apareceram. Nome da espécie: Lesma. Força 1.
Destreza 1. Intelligência 0. Caca. Usando a habilidade, você pode absorver e tornar qualquer coisa sua. É como no anime. A lesma notou uma cobra rastejando para fora da grama. Ele passou rastejando, mas de repente notou algo. A lesma ficou maior e pairou sobre a cobra. Ele caiu sobre ele, cobrindo-o. A cobra evaporou imediatamente. A lesma exhalu. Mensagem do sistema. Mordida fatal recebida. Mais um para destreza. A habilidad de inmovilizar veneno está pronto para uso. Como taxa de caça, o espírito diminuiu. A lesma ficou surpresa com isso. Ele franziu a testa, pensando se havia alguma diferença. Certamente ele descobrirá mais tarde como restaurá-lo. Então ele absorveu bastante outros animais, dizendo que neste lugar ele é o personagem principal. Quando ele saiu, ele deixou apenas ossos deles. Todo esse tempo ele sofreu em um corpo infeliz e seus pais o importunaram. Foram provações. Tudo para este momento. Ele rastejou mais ao longo do chão. Uma lesma que receberá as características de todos os monstros e será capaz de derrotar todos. Usando suas habilidades, ele melhora e assusta monstros. A deusa do continente Elvuodo inventou. A lesma Soryu Implement. É verdade, não o personagem principal, mas um item descartável. Um guerreiro de capa estava segurando uma espada na mão. Um continente recebendo a proteção da deusa. E também um homem corajoso escolhido por ela. De acordo com as leis dos heróis, ele protege a humanidade. E quanto mais perigo a humanidade corre, mais forte a deusa a torna. No entanto, mesmo este herói, ele não conseguiu detê-lo. Este monstruo aterrorizante. O monstro era enorme. Ele correu para o herói com a boca aberta. Ele trouxe grandes problemas para toda a Terra com seu terrível poder. E ele foi cruelmente morto por ele. O loiro manteve os olhos fechados, mas depois os abriu. Quando fez isso de novo, a loira se viu uma criança no meio de um grande salão. Ele voltou 10 anos no passado. Esta foi definitivamente a última chance que a deusa lhe deu. Ele definitivamente deve parar esse monstro. Mais tarde, ele foi equipado. Havia uma espada em suas costas. Havia uma profecia, disse ele, mas a dor perfurou seu peito. O cara fechou um olho e franziu a testa. Foi porque ele mentiu? Para um herói, isso é um castigo. Mas se ele simplesmente afirmasse diretamente que veio do futuro, não acreditariam nele. Alguém com uma capa de couro vermelho sentou-se na frente dele, perguntando se ele poderia contar mais detalhes. O cara concordou. Ele imaginou um enorme monstro com chifres nas costas. Ele disse que neste lugar nasceria um monstro que devoraria todos e absorveria todas as habilidades dessa força infinita. Ele veio para parar sua tirania. Os outros guerreiros de pele vermelha estavam atrás deles, ouvindo-os. O ancião respondeu que, se a previsão fosse verdadeira, então todos estavam em apuros. Ele franziu a testa. Na verdade, o número de trolls na área diminuiu repentinamente drasticamente, quase invisível. Ele colocou a mão na barba. Se ele quisesse dominar a habilidade de ressuscitar trolls, essas palavras surpreenderam o cavaleiro. Ele imaginou um troll de pele verde com um porrete, ressurreição básica de trolls e uma fraqueza ao fogo. Ele definitivamente tinha essas habilidades. De pé na frente do ancião, o herói disse que isso significa que se ele encontrar um ninho de trolls, o interlocutor olhou por baixo de sua capa, acrescentando que é assim que ele encontrará o monstro. A loira cerrou a mão em punho. Desta vez, tudo será como ele diz. Kim folheou as páginas do livro com um dedo ensanguentado. Ele fechou, pensando que isso seria suficiente. Ele se virou, dizendo que todos os outros morreram durante os experimentos. Ele estava entre sangue roxo, um fogo queimando na frente dele. Há apenas um à esquerda. À direita, uma cabeça quase morta estava em um toco, pedindo para ser morta. Um fogo queimou no final da tocha. O cara concordou. Outros corpos estavam queimando no fogo. Agora ele o enviaria para o outro mundo. Kim queimou os cadáveres de outros monstros. Ele se apegou a ele no passado, mas não havia nada a ser feito. Ele precisava encontrar novas amostras. Trazendo fogo para a cabeça, o troll ficou feliz. Kim disse que iria matá-lo, como desejava. Finalmente, o troll pensou. Ele fechou os olhos. A morte não veio e olhou para o que estava acontecendo. O herói abriu o livro novamente e leu o conteúdo. Se você espremer todo o sangue do troll, poderá obter uma poção restauradora. Essas palavras perturbaram o troll e ele começou a chorar. Parecia que não havia necessidade de se livrar dele agora. Kim sentou-se em frente ao fogo olhando para o livro. A cabeça amaldiçoou e mais uma vez pediu a morte. Mas o cara encontrou algo interessante. O livro continha uma nota sobre outra criatura. Nome: Lizarman da Floresta Sem Fim. Tamanho: em média 180 centímetros. Peso:
em média 85 quilos. Habilidades: imunidade a veneno, respiração debaixo d'água, natação rápida, ataques físicos enfraquecidos. Um homem lagarto que vive sozinho na floresta sem fim. Ele não pertence a monstros, mas a pessoas. Mas os homens lagartos são muito agressivos com estranhos, então costumam atacar aqueles que fizeram seu território. Por esse motivo, eles estão listados na enciclopédia. Quem pensou enquanto lia isso que este é um povo entre mamíferos e répteis? A morena sorriu maliciosamente, pensando que talvez isso fosse útil para ele. O pântano da floresta sem fim. Vários homens lagarto estavam passando pelo pântano. Um deles notou algo. Eles olharam para a silhueta à frente. É um troll? Eles não foram vistos ultimamente? Ou ele rastejou para fora? Um grande porrete voou para um deles. Seu camarada gritou como ele ousa se intrometer. Mas ele foi interrompido por algo que se aproximava por trás. Kim, com um corpo enorme e uma cabeça de cobra, o agarrou pelo pescoço. Ele o apertou com mais força e abriu bem a boca para engolir. Os homens lagarto olharam para o monstro pairando sobre ele, apenas dizendo que ele era um monstro. Kim o engoliu inteiro. Os homens lagarto ao lado dele olharam para isso confusos. Ele perguntou que tipo de monstro ele era. Ele olhou para o monstro com cabeça de cobra que engoliu seu camarada. Grande desgosto e horror, muito excessivos. Ele não sabia o que era isso, mas se eles o deixassem vivo, todos estariam em perigo. Os homens lagarto atacaram o monstro com uma lança, ferindo-o, mas a ferida em seu ombro cicatrizou instantaneamente. Ele apenas olhou para isso em choque. Resurico Basica. De maneira nenhuma. Apenas trolls têm essa habilidade. Kim abriu a boca e liberou veneno. Atingiu os homens lagarto nos olhos, porque eles ficaram vermelhos e queimaduras apareceram ao redor deles. O que é isto? Ele tentou examinar o monstro. Poderia ser veneno? Não pode ser. Kim estava se aproximando cada vez mais dele. Os homens lagarto devem ser imunes ao veneno. Mas o que é isso? E ele caiu na água. Tim começou a arrastá-lo para longe. Os pântanos ficaram quietos novamente. Dentro da lesma havia um crânio vazio. Ele cuspiu e rastejou. Inalando descontente, ele disse que também não havia nada de especial nos orcs. Era uma pena que ele tivesse aumentado apenas um nível, mas algo chamou sua atenção. Ele sentiu algum tipo de cheiro vindo da caverna. O que era aquele cheiro de sangue? Círculos amarelos apareceram ao redor de seus olhos. A capacidade do lobo impenetrável de procurar vida. A lesma viu luzes azuis nos galhos dos arbustos. Existe muita coisa? Ele rastejou até a entrada. Você não pode passar por tanta sorte. Mas ele ficou confuso quando viu o que havia dentro. Os cadáveres ensanguentados de homens lagarto jaziam por toda a caverna. Ah, bem. Ele abriu a boca e sorriu amplamente. Uau! Tantos pontos de experiência aqui. A lesma lambeu os lábios, dizendo que não sabia quem eram. Ele desejou a si mesmo um apetite agradável. Ele se moveu de cadáver em cadáver, gritando caça. Então ele soltou um arroto alto e abriu as janelas do sistema. Respiração subaquática, imunidade a venenos e até ressurreição básica. Que tipo de mina de ouro era essa? A sombra de alguém o cobriu. Um cavaleiro de armadura estava atrás dele. A lesma se virou e olhou para a loira. O que ele era? O cavaleiro franziu a testa, pensando que estava seguindo os passos de trolls e energia impura. Depois de examiná-lo, o cavaleiro parecia até chateado. Mas aqui está uma lesma. A lesma fez uma careta. Não, esta não é uma lesma comum. Isso é energia impura. Ele perguntou. O que a loira olhou e perguntou novamente o que ele era. O verde arregalou os olhos, acrescentando que os guerreiros não deveriam ignorá-lo. Sua essência é pura maldade. O cara decidiu. Ele se inclinou para a lesma, dizendo que era um guerreiro. O loiro lembrou-se da dor que o atingiu. A regra de um herói é não esconder sua essência. O verde franziu a testa e perguntou novamente. A lesma era do tamanho de uma pequena pedra. Ele perguntou se a loira era uma daquelas guerreiras que sempre perdem para o personagem principal deste mundo, ou uma vítima que deve ser usada para elevar o nível. Ele acrescentou que no anime, o dragão geralmente é derrotado primeiro. Foi estranho que eles lhe enviaram um guerreiro lixo. Warrior franziu a testa. Ele não entendia do que estava falando, mas dificilmente o elogiava. As próximas palavras da lesma irritaram o cavaleiro. Ele perguntou se ele havia sido escolhido pela própria deusa. Afinal, se assim for, então ele foi escolhido por uma lata de lixo, e então ele se torna lixo. A guarda da espada brilhava ao sol. O verde continuou, dizendo que neste mundo, a deusa era apenas um saco de grampos de cabelo. Ele teria que abrir espaço para ela e seu futuro harim. O guerreiro agarrou silenciosamente o punho da arma. Ele olhou para o verde com olhos malucos. Muitos o insultaram e muitos amaldiçoaram seus pais. Mas ele perdoou a todos, como convém a um guerreiro. Com a mão trêmula, ele puxou a espada de sua bainha. Ninguém insultou a deusa que criou o continente.
E não deveria ser assim. A lesma olhou de soslaio para seu interlocutor. Ofendido. Ofendido com a verdade, tendo tirado a arma, o guerreiro estendeu a mão segurando-a ao lado. Seu rosto estava furioso. A lesma olhou nervosamente quando o cavaleiro lhe disse para calar a boca. O verde olhou para o cara com uma espada na mão em confusão. Ele cerrou os dentes e franziu a testa, respondendo que ele era o personagem principal. O verde sorriu olhando para a lâmina, tendo perguntado novamente se ele lutaria com ele e acrescentando que estava curioso para saber o que ganharia por matar o guerreiro. Abrindo bem a boca, ele disse que, mesmo que a recompensa fosse pequena, ele absorveria de bom grado as habilidades. O guerreiro ficou surpreso com essas palavras. Isso é possível? A lesma de repente ficou maior que o cara e se lançou sobre ele gritando para ele morrer. Mas o guerreiro cortou com um golpe de sua espada. O verde estava manchado no chão. O cavaleiro colocou a mão livre para frente, em torno da qual apareceu um anel brilhante com inscrições. Uma carga de energia o atingiu. O cara desviou o olhar, pensando que, embora fosse uma lesma, nem mesmo o lodo poderia restaurar o que havia desaparecido. O verde perdeu parte da cabeça e amaldiçoou o inimigo, mas ainda assim, a parte perdida começou a se restaurar. A parte anteriormente perdida de sua cabeça foi restaurada. Uau! Restauracao de Trolls. Ele é um trapaceiro. A parte vermelha da espada refletia brilhantemente o sol. O cara pensou que ele era o futuro desastre deste mundo. O Warrior colocou a espada na frente dele, gritando para que o monstro da destruição desaparecesse aqui. A lesma olhou para ele estranhamente e perguntou novamente do que ele estava falando. O cavaleiro ergueu a espada, proferindo um grande julgamento. Uma coluna de luz brilhante desceu sobre a verde. A lesma sentiu dor, gritando que é isso. Kim, com a cabeça de uma águia, segurou o viajante pelos ombros. É impossível falar humanamente com a cabeça de um animal. Mais tarde, ele engoliu outra criatura. Em seu corpo estava a cabeça de uma cobra. No entanto, depois que ele comeu o homem-lagarto, ele poderia usar a fala humana para irritar sua cabeça de réptil. Esta é a conexão entre mamíferos e répteis. Para torná-la mais interessante, os outros répteis estavam andando entre os pântanos. O herói se aproximou deles. Um pouco mais de amostras de teste foram necessárias. O homem-lagarto notou algo e olhou de perto. O mesmo réptil apareceu na frente dele, mas muito mais alto, um homem-lagarto. Eles ficaram assustados quando alguém atrás deles gritou que não era um deles e que precisava ser atacado. A arma perfurou o herói. 2 homens-lagarto enfiaram suas lanças nele, mas o monstro cuspiu na palma da mão e agarrou um dos atacantes pelo rosto. Os homens-lagarto gritaram, fumaça saindo de seu rosto. Os outros agarraram suas armas com força e decidiram atacar imediatamente. Tal lodo voou para o lagarto restante. Ele olhou para ele confuso, pensando apenas na luz escarlate. Kim saiu da água segurando alguns deles pelo rabo e agarrou o lagarto restante pelo pescoço. Sua mão estava tremendo, mas depois pendeu. Ele pediu para salvá-los. No lugar do pilar de luz, havia uma marca redonda no chão. Este é o fim. O Warrior se virou e começou a sair. Uma gota de lodo caiu no chão. A lesma ficou gravemente ferida. Ele foi mais fundo na caverna, pensando que isso é perigoso e ele precisa se recuperar. Seus olhos e boca rastejaram. A recuperação é muito lenta. Ele precisa de comida. Atrás dele, Kim entrou na caverna. A lesma ficou pensando em como um dia ele enfrentará a deusa na frente do cavaleiro. Kim jogou a presa no chão, perguntando para onde todos foram e quem fez isso. Grim olhou para o cara com um sorriso pensando em comida e correu para o rosto dele. Havia uma pilha de lixo e roupas no chão. Um homem estava sentado em frente à TV. Ele costumava ser um homem. As pessoas ao seu redor o julgaram, apontaram para ele, chamando de lixo. Bem, ele estava apenas seguindo seu instinto. Este é o dever de sua vida. Ele mastigou e pensou que não havia necessidade de sair do seu caminho. Ele jogava o console, não assumia tarefas difíceis, como fazer qualquer coisa que não gostasse. Seus pais não apoiavam essa posição. Eles abandonaram seu preguiçoso gordo de 40 anos. Mamãe gritou com o homem. Na verdade, talvez ele não quisesse ter pais pobres. Ele largou o joystick. Para o inferno com isso, de alguma forma se curará. Ele abriu a boca. Algo começou a acontecer. Embora tudo de alguma forma tenha dado certo. O homem se transformou em uma ameba. Então, um belo dia, ele se encontrou neste lugar. Havia animais ao redor, e também no corpo do lodo mais forte, e ele percebeu. Ele imaginou um homem mascarado. Pensou que a eleição, o personagem principal deste mundo. Ele começou a se dissolver e pensou que por causa de um maldito à revista, agora não na melhor forma. Mas este é apenas um teste que coube ao personagem principal: absorver todas as habilidades deste mundo e cometer sua vingança. Um homem se aproximou dele. Basta olhar. É tudo porque ele é o personagem principal? A comida em si chegou às suas mãos. O jovem ficou surpreso. Pensou: que tipo de bastardo é esse?
De repente, o lodo se aproximou dele, desejou-se um bom apetite. O cara abriu a boca. A criatura voou para lá e pensou que começaria a bater corações imediatamente. Algo ficou preso na garganta do jovem. Tudo ao redor estava conectado. Precisamos descobrir o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Vou começar com as más notícias. Seu laboratório na caverna não é mais utilizável. Enquanto ele estava caçando caixas, ele tentou com o lodo dentro e sujou tudo. O cara cobriu o nariz e disse que cheirava muito mal. Agora, as boas notícias. Slime começou a cavar de suas mãos. Ele derrotou esse lodo, ou melhor, absorveu. Ele já se acostumou com isso. Eu imaginei o livro. A propósito, esse lodo tinha algumas habilidades bastante interessantes. Lembrei-me de como era a criatura. O livro de referência dizia que ele pode evoluir para qualquer coisa que absorva. Um rato e uma centopeia correram. Sua dieta é extensa, de ratos e insetos, e grama e solo venenosos, incluindo minério. Como começou a folhear o livro de referência, isso é o que acontece com o lodo M, que come principalmente minério. Imagine uma pequena pedra com olhos, nome, lodo de metal, altura, varia, peso, varia, habilidades, metalização, busca de metais. Eles podem ser encontrados principalmente em minas que comem metal. Imagine também cristais. Inicialmente não podia comer minério, ou melhor, podia, mas por causa de sua habilidade, foi completamente digerido. Os cristais foram destruídos, saíram do corpo apenas como excrementos. Mas o lodo não se limita à comida. O jovem olhou para suas mãos, pensou que, desde que o absorveu, agora pode comer metais e até se tornar metal. Havia um buraco na floresta, a terra do dragão da floresta sem fim. O dragão voou para a árvore. Ele não tinha nome. Ele ficou no limite. Um nobre dragão vivendo sozinho por dias não precisa de um nome. Ele baixou os olhos e pensou que seus súditos lhe deram um apelido para adorar. O bebê estava esperando por ele em todos os lugares. O dragão levantou a cabeça e olhou para o bebê. Seu apelido era uma faísca de fogo dançando no céu. Ela se inclinou e beijou seu bebê, o lagarto, e se aproximou. Eles a adoram. Tudo ao redor era em ouro. Às vezes ela traz joias como homenagem para garantir sua segurança e prosperidade. Mas com o nascimento de um filho, ela começou a prestar menos atenção a elas. Ela olhou para o bebê e pensou que este era seu filho precioso. Nada de sério deveria acontecer, mas ela não os visitava há muito tempo. Ela bateu as asas. Voou para ver como estava a situação lá. Ela voou sobre a floresta queimada, olhou para baixo e não entendeu o que estava acontecendo. Depois disso, ela caiu no chão. Ela franziu a testa, viu sangue, vestígios de batalha e pegadas de outra pessoa. Alguém invadiu a possessão. Seus olhos brilharam, suas presas estavam à mostra. Quem ousou violar a paz em suas terras, essa pessoa vai pagar por isso. Depois disso, ela começou a rugir alto por toda a floresta. O cara olhou para suas mãos. Gradualmente, a mão se transformou na pata de um lagarto. Seu corpo foi coberto por escamas não perfurantes, inferiores em proteção à pele dos lobos. Mas isso não é importante. Ele olhou para sua mão, uma camada de muco cobrindo-a com escamas. Pingou de sua mão, atua como antibiótico e desinfetante. Também pode ser usado como pomada. Mas mesmo isso não é o mais importante. É o muco que cobre as escamas, e o lodo se fundiu com ele. O corpo do jovem tinha uma concha estranha. Talvez se ele absorver metais duros, eles transformem o muco em um lodo de metal. Sem dúvida se tornará mais forte. Mas há um problema. Onde conseguir esses metais duros? Ele se lembrou da águia. Ele olhou para frente. O olho do falcão o ajudou. Ele sentou-se no topo da colina. Ele olhou para longe. Sentou-se alto. No sopé da montanha. Orcs estavam trabalhando. Seria difícil chegar lá. Ele começou a estudar o livro novamente. As terras dos orcs serviriam. Ele imaginou esse monstro. Nome, orc, altura de cerca de 210 centímetros. Peso, cerca de 150 quilos. Habilidades, aumento da força física, aumento da vitalidade, todas as habilidades de um lutador. Uma das tribos das lições mais fortes do continente, habitando a floresta sem fim. Ele continuou a ler e pensou que havia cerca de 40 cabeças. Seria difícil lidar com ele. Ele fechou o livro. Mesmo para ele, eram muitos. Ele continuou a observar. Se eles tivessem deixado suas mentes por pelo menos uma semana. Um dragão voou sobre sua cabeça. O cara levantou a cabeça e não entendeu o que era. Ele se lembrou do lagarto. De acordo com suas memórias, ele agora estava criando um filho. Ele imaginou que seu cérebro, graças às suas habilidades, pode converter o cérebro da presa e ler suas memórias. Mas se você convertê-lo completamente, você pode perder a cabeça, usando apenas parte. Ele abaixou o livro. O livro de referência disse que os valores do dragão serão 100. Serão 100 bits seu filho. Ele sorriu. Ele imaginou o bebê. Ele nem precisa brilhar. O dragão segurava a presa em seus dentes. Ele jogou na pilha geral. Alguém correu por trás e gritou com ele.
Era um filhote. Mamãe ordenou que ele ouvisse com atenção. Beijou-o e disse que ele tinha que ficar em casa até que ele voltasse. Ela foi até a borda. O bebê perguntou o que dizer de aulas de caça, caminhadas, quando ele poderia sair. Ela se virou e disse que não deveria nem pensar nisso enquanto estivesse fora. Ela olhou para frente. Ela verificou a barreira protetora. Estava tudo bem. Então ela decolou do chão e voou para frente. O bebê a observou. Ele foi até a borda e olhou para lá. Enquanto ele olhava, a mão de alguém agarrou a borda. Meia hora antes disso, um homem veio até a árvore deles. Ele olhou para frente e pensou que um dragão realmente vivia aqui. Ele imaginou o cérebro de um lagarto. Aprendeu sobre o habitat a partir de memórias. Ele imaginou dragões. Acabou sendo muito mais fácil de encontrar. Depois disso, ele jogou uma barreira protetora no servo morto. Seu rosto se iluminou. O cara olhou e pensou que era previsível. Pro continuou a olhar para ele. Estava também nas memórias uma barreira mágica. Ele levantou a mão e pensou que, no entanto, ele a empurrou através da barreira. Ele franziu a testa e pensou que a barreira não afeta as criaturas da terra. Enquanto o servo estava sangrando, o cara continuou. E agora ele já estava se aproximando da borda. Ele jogou a mão lá. O dragão ficou surpreso. Ele olhou para o homem. Não entendeu o que estava acontecendo. O cara subiu até o fim. Então ele esticou o pescoço. Foi muito alto. Externamente, ele parecia um troll. Ele fechou os olhos e pensou que os lábios e as escamas impenetráveis do troll inferior também acrescentavam algo de vários pequenos animais da terra. Ele franziu a testa. Isso é o suficiente para contornar a barreira. O garoto olhou para ele e perguntou quem era esse homem. Ele hesitou um pouco. Então ele viu muito ouro nas costas do filhote. Uma captura inesperada. Ele ordenou que saísse de casa. O cara foi para frente. Ele se aproximou dos tesouros e começou a examiná-los. Eu peguei um e não pude acreditar. O minério dessas minas não estava nem perto. Um filhote me atacou por trás e me disse para me perder. Mas o cara o agarrou pela garganta. Ele o segurou na frente dele e ordenou que ele calasse a boca. Então ele empurrou a parede. Ele estava deitado no chão e pensando em sua mãe. Uma semana se passou. Tudo ainda estava oco. Draga o adulto vu. Ele olhou para frente. No final, ela não descobriu nada. Além disso, 7 noites se passaram. Ela se levantou molhada. Ela se adiantou e não viu nada. Ela não entendia o que estava acontecendo. Geralmente eles sempre o encontravam. Ela ligou para a criança. Ela franziu a testa e ligou novamente. Ela viu como o bebê estava inconsciente. Ela começou a gritar. Como pode ser isso? Então ela ativou sua magia. O bebê começou a brilhar. O processo de cura e recuperação estava em andamento. Também curando, ele começou a desistir dos sons. Ele se levantou e pulou direto para sua mãe. Enquanto o bebê chorava, ela o pegou e disse que finalmente estava tudo bem. Então ela ficou muito zangada e perguntou o que aconteceu aqui. O bebê começou a chorar e ainda mais forte. A criança vermelha com grandes presas o machucou e pegou todos os seus brilhos. Então ele mostrou a falta de tesouro e também pegou toda a sua comida. A mãe dragão imaginou uma criatura com pele vermelha, grandes presas inferiores e a floresta sem fim. Apenas orcs se encaixam na descrição. Ela ficou muito zangada e disse que eles se atreveram a tocar seu filho, enviar e agarrar. Ela gritou para que fosse ouvido mesmo nas proximidades da floresta. Naquele momento, a morena estava sentada embaixo e pensou que finalmente havia esperado. Bandeiras vermelhas tremulavam ao vento. O orc entrou na tenda e disse que durante o reconhecimento eles encontraram um objeto estranho. Ele pegou a adaga e disse que uma coisa semelhante estava na floresta perto da aldeia. O ancião olhou para ele e perguntou como uma relíquia tão valiosa acabou na floresta. Ele cheirou o cheiro de sangue. Ele o levantou e percebeu que era sangue de dragão. E naquele momento, a mãe dragão destruiu esta tenda. Ela olhou para o ancião e disse que era hora de pagar as contas. A floresta, uma explosão trovejou à distância. Era um dragão queimando uma vila orc. Ela viu uma adaga. Percebeu que era o cheiro do sangue de seu filho. Ela franziu a testa. Ela sabia que eram eles. O ancião levantou-se e disse que tipo de elevação era. Pediu ajuda. Outro olhou para ele e começou a tocar a buzina. O dragão continuou a gritar. Eles chamaram todas as lições da floresta sem fim. A batalha durou 4 dias e noites. No final, os orcs venceram. Bem, um número incontável deles morreu. Apenas 15 deles sobreviveram. Então eles decidiram deixar a floresta sem fim, deixando um banquete luxuoso para ele. O cara estava sentado em cima do dragão. Ele já estava morto. A criança levantou a cabeça. Ela começou a cerrar os punhos. Não sentia mais sua mãe. Ela começou a chorar. Lágrimas cairán no chao. Suas patas estavam tremendo. O bebê cerrou os dentes. Ele imaginou sua mãe. Ele bateu as asas. Ele decolou do chão. Ele voou para frente, decidindo que precisava ir para lá. O jovem folheou seu livro.
se ele se lembrasse de quem já havia conseguido comer. Lobos selvagens, trolls, lagartos, E orcs. finalmente ele introduziu o dragão. No entanto, os monstros capturados, além desses, ele fechou o livro, derrotou todos os mencionados nele. Ele sentou-se na carroça. Ele não tinha mais nada para fazer nesta floresta. O cocheiro virou-se para o cara e disse que perder Pam em lugares tão perigosos é uma coisa comum. Uma erva curativa rejuvenescedora, monstros raros, segredos do antigo reino. Ele se virou e disse que, se conseguir isso, riquezas incalculáveis o aguardam. Muitos vão para a floresta sem fim para isso. A maioria deles morre, mas alguém tem sorte, como ele, por isso deve ser protegido. O cara baixou a cabeça e disse que sim, deveria ser. Eles continuaram dirigindo, fingindo ser um tolo que havia perdido a memória. Ele foi capaz de descobrir tudo, desde um comerciante indo para a aldeia. Ele conseguiu pescar quase todas as informações conhecidas. Mas algumas coisas ainda permanecem um mistério. Uma janela de status apareceu. Havia algum tipo de identificação. Neste mundo é uma forma de verificar a identidade e o status do interessado. Algo assim. Ele levantou a mão, abriu a janela de status. Então ele ficou em silêncio. Apenas por alguma razão desconhecida ele não pode usá-lo. Ele olhou para frente. Talvez porque não seja deste mundo. Eles dirigiram até a aldeia. O cara desceu do carrinho. O homem se virou e disse que eu tenho mais a caminho. Desejou-me saúde. O menino acenou com a cabeça em resposta e observou alguém ir embora. Então ele se virou e sorriu. Ele se aproximou do portão. Esta é a cidade de Santo Canargo. Enorme. Ele começou a olhar em volta. Ele estudou as ruas. É muito mais limpo aqui do que ele pensava. As pessoas andavam e limpavam, faziam seus negócios. O jovem se aproximou do anúncio. Para prevenir a infecção, você precisa lavar as mãos, infecção e higiene pessoal. Ele ficou surpreso. Aparentemente, a civilização não passou por eles. Ele se virou e ouviu alguém discutindo que esta cidade é surpreendentemente limpa. Você não acha? Dois caras estavam conversando nas proximidades. Você não encontrará tal limpeza em todo o reino. O segundo príncipe passou sua infância nesta cidade. Ele imaginou o jovem, o primeiro a descobrir uma doença associada a condições insalubres. Então ele não tinha nem 10 anos. Uma criança prodígio, nada menos. O jovem se inclinou e disse como esperado, do segundo príncipe. Eles caminharam para frente. No próximo mês, ele realizará uma cerimônia de maioridade aqui. Será necessário vir. A morena ouviu atentamente. Ele imaginou como eles lavavam as mãos. Na Terra, os padrões de higiene se enraizaram em algum lugar apenas no século XX. Para a Idade Média, este lugar é muito avançado. Ele também imaginou um homem com uma máscara. Até os adolescentes sabem disso. Ele colocou a mão no queixo. Não havia como saber com certeza. Ele ficou lá e pensou. As pessoas estavam andando por aí. Talvez alguém o decida. Ele imaginou uma cidade inteira. Talvez alguém tivesse lembranças da Terra. Depois de algum tempo, o personagem principal o conheceu. O príncipe estava parado em frente e perguntando como ele estava. O jovem sorriu e disse uau, feliz em vê-lo. Ele olhou para cima e perguntou de onde esse homem era. A loira gritou. Isso era realmente uma loja de animais? Vamos imaginar a loira. Seu nome verdadeiro. Não. Seu nome em sua vida passada era Ed Montoya, um mexicano-americano de segunda geração. O jovem olhou para cima. Um investigador da Interpol, parte da ONU e um agente secreto da CIA. Como eles entendem, ele foi listado entre a elite. Ele avançou. No entanto, ele conheceu um monstro. Um encontro com esse mesmo monstro levou à sua derrota. Uma morte tão miserável. Mas assim que ele morreu, ele acordou em um novo mundo. Ele fechou os olhos. Então abri os olhos e olhei. O jovem olhou para suas mãos. Abrindo os olhos, ele descobriu que havia se transformado em uma criança pequena. Seu nome era Edward. Ele estava em um castelo. O segundo príncipe do reino do grande continente. Edward. Esta vida foi muito mais fácil do que a anterior. O homem andava com uma máscara de gás. Hygiene, Os cientistas estavam conduzindo pesquisas. Ciência. Estrelas no espaço. astronomia, Como se alguém estivesse puxando as cordas, outros conhecimentos da Terra lhe deram uma enorme vantagem na Idade Média. O treinamento de elite em diplomacia e política o ajudou a colocar as mãos em poder ilimitado. O cara sentou-se no trono. Renascer como plebeu não seria um milagre. Mas para conhecê-la, além disso, o primeiro príncipe não herdará o trono, ou melhor, não poderá reivindicá-lo. Ele sorriu e pensou que era apenas uma questão de tempo até se tornar rei. Sua carruagem atravessou a cidade. As pessoas gritaram com entusiasmo. O cara acenou com a mão para eles e pensou que se tornaria o rei deste mundo. A noite caiu. A propriedade de Santo Canargo. A loira estava deitada na cama. Finalmente acabou. Sorrir a noite toda era pura tortura. Então ele olhou para o lado. Algo o surpreendeu. Era um lagarto. Ele subiu em seu quarto. O cara pegou a espada e perguntou quem era.
Ele cerrou os dentes e pensou: como o lagarto chegou aqui? Como ele conseguiu passar pelo guarda? Ele começou a mudar. Disse que eles não se viam há muito tempo. Ele sorriu e perguntou se não se lembrava dele. Os olhos do jovem se arregalaram. De onde veio esse maldito monstro? Mas ele começou a se transformar em um homem. Está em uma loja de animais. O cara cerrou os dentes. Isso foi definitivamente um pesadelo. Ele ergueu a cabeça, como um pesadelo. Então ele caiu no chão. A morena se aproximou e disse que não esperava uma reação tão violenta. Então ele se virou. Houve uma batida na porta. O servo olhou e se desculpou por perturbá-lo tão tarde. Ele foi até a cama. Perguntou se o homem estava dormindo. Ele olhou para ele e não entendeu o que estava acontecendo. Havia um enorme urso atrás dele. O servo pensou que era um bicho de pelúcia. Eu me pergunto se sempre esteve lá. Então ele se virou. Não importava. Ele tentou gritar para o príncipe novamente. Ele tirou algo de sua capa. Perguntou se ele estava dormindo. Nesse caso, ele ergueu uma faca sobre a cabeça e desejou-lhe a morte. Mas então o urso agarrou sua mão. Ele se levantou e olhou para ele. O servo começou a gritar de horror. E a criatura exalou e disse que era muito cedo para ele morrer. Então o cara morreria em seu lugar. Não havia ninguém fora dos aposentos. O grito ecoou por todo o corredor. Os guardas começaram a correr. O que estava acontecendo? Eles ouviram gritos do quarto do príncipe. Eles correram. O urso se virou. Ele olhou para eles e disse que nem tudo estava indo conforme o planejado. As pessoas olharam para o que estava acontecendo. Poderia realmente ser um monstro? Se tudo acabou assim, precisamos passar para o plano B. Eles correram para ele e ordenaram matar os dois. Então o cara olhou para o criado. Eles estavam realmente em conluio. Ele pegou o príncipe e pulou direto para fora da janela. Pousou no chão e então o príncipe pousou. Então o cara o agarrou pelas roupas e disse que desta vez ele iria salvá-lo. O homem estava escrevendo uma carta. Então ele ouviu alguém correr para a sala e dizer que o problema havia acontecido. O velho se virou e perguntou por que eles estavam fazendo barulho. Um servo entrou na sala e disse que um objeto não identificado, algum tipo de monstro, havia sequestrado o príncipe. O lorde bateu a mão na mesa e perguntou novamente. Ele se levantou, cerrou o punho e perguntou quem se atreveu a devolver algo assim aqui nesta cidade. Ele levantou a mão e disse que era necessário reunir todos os soldados, exceto o príncipe a qualquer custo. O cavaleiro sorriu sarcasticamente e concordou. Ao amanhecer, o cara sentou-se em uma colina perto da cidade. Observou e pensou há quanto tempo ele estava sentado em seu rabo. Ele já deveria ter se separado deles. O loiro começou a cair em si. O cara olhou para ele e perguntou se ele havia acordado. O jovem ficou surpreso. Ele franziu a testa. Não foi realmente um sonho? Ele desmaiou novamente, espumando pela boca. A morena simplesmente se virou. Depois de algum tempo, os caras estavam sentados um em frente ao outro. O príncipe perguntou como ele chegou aqui, mas a morena disse que queria perguntar o que aconteceu. Ele franziu a testa e perguntou por que estava aqui. Ele cerrou os dentes e pensou que esse bastardo... O que ele estava pensando? Ele iria matá-lo depois que descobrisse que ele ressuscitou ou... Ele franziu a testa. O cara disse que não havia necessidade de agitar. Eles não iriam matá-lo. Então a loira olhou para ele e perguntou se era verdade. Ele estava dando um dente. A resposta foi que ele não sabia que tipo de dente precisava. O cara levantou a cabeça e disse que já havia pago integralmente por sua traição. O príncipe ficou muito surpreso. Ele cerrou o punho e disse que este homem estava matando todos os traidores, cooperando. A morena o interrompeu e disse que era injusto. Ele levantou a cabeça e disse que só havia matado ele e sua equipe. O general Relâmpago e outros participantes da operação ainda devem estar vivos. O jovem abaixou a cabeça e ouviu-o morrer. O outro estava faltando. Eu me pergunto quem vai receber os louros. Você pode ter certeza de que todos, exceto ele, foram promovidos. O príncipe ficou com raiva. Ele se lembrou dessa situação. Médicos de Padleo. No final, o único que foi enviado para este buraco. Assistência mútua entre colegas. Para o inferno com isso. Não é mais essa pessoa. Agora o príncipe do continente Edward. Ele estendeu a mão e disse que era ótimo. Ofereceu-se para cooperar. As Marinus Soraram. Eles apertaram as mãos. Edward olhou para ele e pensou que o objetivo desse cara era voltar à Terra e matar todos que o traíssem. Ele deve encontrar uma maneira de enviá-lo. E será mais seguro aqui. E todos esses bastardos morrerão. Mas por enquanto, ele permitirá que ele desempenhe um papel secundário em seu plano. Kim olhou em seus olhos e pensou que esse cara é um príncipe. Um aliado ocupando uma posição elevada. Não será supérfluo. É muito mais fácil para ele obter informações importantes. Além disso, seria bom saber uma maneira de retornar à Terra. Os caras se olharam nos olhos. Eles definitivamente seriam úteis um para o outro. A loira pediu para contar o que aconteceu primeiro. O cara se virou e disse que era uma tentativa de assassinato.
aquele vidro quebrado. Ele desviou o olhar, mas o homem loiro estava calmo de surpresa. Ele se levantou e respondeu que já havia se acostumado com isso, e sugeriu seguir em frente. Ele se virou e acrescentou isso. Em primeiro lugar, para ajudá-lo, ele deve monitorar suas posições. E antes de tudo, ele deve resolver as cerimônias de amadurecimento. Ele imaginou uma casa. 300 anos atrás, o primeiro rei Eduardo, o Magnífico, indo caçar nas proximidades, parou em uma pousada. Ele ergueu a mão e mostrou um polegar para cima, e ficou tão encantado com o serviço que concedeu ao dono do estaleiro o título de barão. A cidade floresceu, que lançou as bases para o hotel e se tornou a fonte da influência do barão e, tendo garantido o apoio da família real, ele tomou um poder incrível em suas mãos. Ele construiu um castelo. A riqueza cresceu e floresceu sob o patrocínio da família real. Mas se ele perder a bênção deles, o caviar inevitável espera. Ele imaginou um homem. Então o barão usará todo o seu poderio militar por causa do trono. O cavaleiro sorriu e, então, durante a defesa aprimorada do príncipe, um mercenário de repente se infiltrou no exército. Um subordinado se aproximou dele e disse que eles haviam encontrado o príncipe. O homem se virou. Poderia realmente ser tão rápido? O velho se aproximou e disse que eles precisavam trazê-lo aqui rapidamente. O cara hesitou um pouco. Ele se aproximou e disse que o príncipe havia retornado por conta própria. De fato, o príncipe e seu camarada estavam parados no portão. O velho correu para a borda e perguntou se o jovem estava bem. Ele levantou a cabeça e perguntou se esse homem havia chegado. Então ele olhou para eles e disse que não havia sentido em salvá-lo. O barão precisava chamar os soldados. O cara ficou com raiva e disse que um atentado contra sua vida havia sido feito na noite passada. Ele levantou a mão e disse que só havia sobrevivido graças ao seu guarda-costas secreto. Então ele olhou para cima novamente e disse que havia muitos deles. Então ele teve que fugir. O barão perguntou novamente surpreso: "Um mercenário? Isso é realmente verdade?" E o homem ao lado dele começou a gritar para que não fosse enganado. Ele apontou a mão para o guardião e disse que estava claro que o sequestrador havia ameaçado o príncipe. Edward olhou para ele, perguntou novamente sobre o sequestro e as ameaças. Então ele sorriu e perguntou se esse homem estava falando sério agora. Ele queria dizer que não conseguia lidar com as ameaças. Ele começou a ficar tão zangado que eles ficaram surpresos. Depois disso, a loira gritou que seu nome era Eduardo. Depois para o primeiro rei Eduardo, o Grande, que herdou seu nome. Ele franziu a testa e continuou gritando que achava que não tinha coragem de revidar. O mercenário ficou chocado. O cara perguntou se isso era realmente um motim. Ele caiu no chão. O barão olhou para isso, o comportamento do príncipe e esse cara. Abaixo estava um guarda-costas de armadura. Seu escudo, embora pareça áspero e rude, mas desta cor, uma liga de místio. Ele olhou para suas mãos, e além disso, sob a armadura, você pode ver as escamas de um dragão vermelho. Ele não pode de forma alguma ser chamado de sequestrador comum. Ele ficou tenso e disse que não havia necessidade de pensar nisso. Era óbvio quem estava mentindo. Os caras estavam de pé lá embaixo e ouviram como eles ordenaram prender esse mercenário e seus capangas no andar de cima. O monstro disse que não era ruim, e o segundo concordou. E assim o homem sentou-se enfaixado. O jovem olhou para um deles e perguntou se ele sabia disso. Então ele endireitou o ombro e disse que sua família é uma das 5 famílias reais mais fortes. Ele lambeu os lábios. Eles possuem conhecimentos que os outros não têm ideia. Ele colocou a mão em seu ombro. Ele se inclinou e disse que lhe proporcionaria uma das torturas inesquecíveis. Ele sorriu e olhou com olhos selvagens. Não havia necessidade de esperar por uma morte fácil. Ele sentou-se com medo e pensou em como isso aconteceu. O plano era perfeito. Então ele levantou a cabeça. Um guarda-costas estava na frente dele. Ele se inclinou. O mercenário disse que tudo isso era por causa dele. Ele perguntou quem era. O cara tirou o capacete. Debaixo dele estava a cabeça de um urso. O homem estava muito assustado. Lembrou-se do que aconteceu. E o urso franziu a testa e desejou boa viagem. Então ele colocou o capacete de volta. Os outros cavaleiros o pegaram e o arrastaram para longe. A armadura estava no chão, espalhada pela caverna. O lodo olhou para ele. Depois de processá-lo com lodo, formou em Mistium, que ele comeu junto com os tesouros do dragão. Ele se lembrou da montanha de dinheiro como esperado. Há muito uso do lodo. Graças a isso, ele foi capaz de enganar o barão. O velho estava na frente dele. Então ele ganhou força e disse que essas pessoas não aguentavam a tortura e finalmente racharam. Na verdade, eles são mutermeses. Ele olhou para eles e disse que este é o mensageiro da morte. E esses bastardos fingiram ser a guarda real. Perguntou ao cavaleiro se ele sabia de alguma coisa. Ele olhou para ele e pensou que parecia que era hora de começar seu plano com o príncipe. Ele abaixou a cabeça e disse que tinha ouvido falar deles de um ex-cavaleiro. Dizem que a segunda rainha de Everose supostamente morreu de uma doença, mas a verdadeira causa da morte foi o despacho. O barão ficou tenso e disse que foi realmente despachado.
Um crime vil. O cavaleiro simplesmente acenou com a cabeça. Então o homem cerrou o punho e disse: como isso é possível? Ele se levantou, se aproximou e disse que isso não iria simplesmente sair. Uma mão foi colocada em seu ombro. O cavaleiro já estava atrás e disse para não interferir nisso. Ele pensou quando isso aconteceu. O guarda-costas levantou a cabeça e disse que essas pessoas matam pessoas influentes de altos círculos. Não são apenas mercenários. O velho se virou e perguntou se ele estava realmente sendo convidado a sentar. O cara cerrou a mão e disse que o carneiro deveria se acalmar. Então ele o sentou no sofá, olhou para baixo e disse que esse era o trabalho dele. O homem olhou para ele e pensou que esse cara tinha uma força colossal. O guarda-costas acrescentou que, além disso, o diretor quase descobriu tudo. Tudo seria decidido em breve. O barão se virou e perguntou se era verdade. Se Sua Alteza tinha certeza, ele só podia acreditar. Então o cara saiu e disse que a cerimônia estava quase concluída. Era hora de ele voltar. Ele pensou que era subordinado ao príncipe. O homem ergueu a cabeça e pediu-lhe para proteger o príncipe. Ele levantou a mão e disse que não havia necessidade de se preocupar. Ele o deixaria vivo enquanto precisasse dele. Todo o resto não lhe dizia mais respeito. Dia. A carruagem estava dirigindo pela floresta. Havia caras lá dentro. A morena perguntou sobre os agressores. Parecia que eles disseram que havia uma pista. A loira cruzou os braços e disse que mentiu sobre isso. Então ele encolheu os ombros. Ele já sabia de tudo sem nenhuma pista. O jovem pegou o capacete e perguntou quem eram. O príncipe sorriu e respondeu que eles chegariam à capital em breve de qualquer maneira, e que ele seria capaz de conhecer o líder pessoalmente. Não seria mais interessante se ele descobrisse mais tarde? O cara ouviu atentamente. Disse que estava queimando de impaciência. Edward sorriu e acrescentou que a conversa havia acabado. Lembrou-lhe que o cara queria lhe perguntar algo. Ele se inclinou e disse sobre a janela de status. O príncipe pensou sobre isso. Acontece que ele não pode chamar uma janela? O jovem perguntou se poderia ser porque não era deste mundo. A loira estava pensando. Estranho. Ele imaginou uma janela. Todas as criaturas vivas do continente têm uma janela de status, não apenas as pessoas. Com a ajuda da habilidade de reconhecimento, você pode ver informações sobre o status de outras pessoas. Ele levantou a mão e disse que tinha essa habilidade, mas quando a usou nele da última vez, ele definitivamente viu algumas das informações sobre ele. Então ele usou magia e disse que seria mais rápido verificar ele mesmo. Ele olhou para ele e ficou em silêncio. Ele ficou um pouco surpreso. A janela não apareceu. O jovem pensou sobre isso. De repente, ele percebeu. Ele olhou para seu companheiro e disse que precisava se transformar em outra criatura. A morena olhou para a mão dele e decidiu que seria uma pata parda. Ele comeu no Alasca. O sabor, é claro, era mais ou menos. Bem, o príncipe não estava satisfeito com isso. Ele precisava escolher não da terra. O cara olhou para ele. Ele sorriu e disse que precisava escolher alguém deste mundo. Kim pensou que talvez sim. Ele olhou para sua mão. A mão de um orc serviria. Ele começou a se transformar. A loira usou o reconhecimento, e a janela de status apareceu. Ele sorriu e disse ao cara para olhar. Ele olhou. Agora tudo estava claro para ele. O príncipe levantou a mão e disse que estava indo embora, já que o reconhecimento não funcionava, pois ele era da terra. Mas assim que se transformou em uma criatura deste mundo, tudo deu certo. Agora está tudo em ordem. Kim respondeu que não exatamente. Sorriu e pensou na mão do lagarto. A pele começou a mudar. Era a pele de um troll. O pescoço ficou vermelho. São escamas impenetráveis. Pressus aparecerum, wolfish. A janela começou a mudar e também convocou um dragão vermelho. A loira sentou-se em frente e pediu para desacelerar. A morena estudou o livro. Depois se transformou em diferentes monstros que conseguiu comer. Realizou experimentos. Tentou muitas vezes. Como resultado, a janela de status parou de mudar. Estava escrito na janela: nome, raça indefinida, indefinida, nível, indefinido, habilidades, força 3, recuperação 6, aprimoramento de visão 2, regeneração 7, resistência a debuffs 3, rugido 5, veneno mortal 10, escama de dragão 10, aprimoramento 10. Ele olhou para a mão e pensou: indefinido, será que tal coisa não existe? Aparentemente, o sistema de status o reconhece como um deus. Alguns dias depois, a carruagem parou. Chegou à cidade. Os diretores saíram de lá. Ele ficou na frente do castelo com seu camarada. O cavaleiro olhou para ele. Ele disse para estar preparado. Eles terão uma reunião com o principal mercenário. Ele sorriu e disse para não se surpreender. Os caras avançaram e chegaram à porta principal. A loira olhou para cima e disse que atrás dessas portas está o líder da organização de assassinos contratados. Começou a se abrir, e o guarda-costas pensou que isso não poderia ser. Como ele pode não ficar surpreso? No final do corredor, alguém estava sentado. Essa pessoa estava no trono, e era o próprio rei.
O homem olhou para ele e perguntou se seu filho havia retornado. O líder dos mercenários era o rei deste país? Eles se ajoelharam e relataram que o príncipe havia retornado são e salvo. O homem olhou para eles. A notícia havia chegado até ele. Feliz por estar bem, ele havia voltado vivo. Para sua grande surpresa, pensou o jovem. Ele sorriu e disse que era tudo graças às suas escoltas. Ele pensou que havia introduzido mercenários em vez de segurança. Naquele momento, eles estavam queimando um ao outro com os olhos. O cavaleiro olhou para ele, uma batalha mental. Até ele podia sentir isso. Então o rei olhou para o cavaleiro e perguntou quem era. Ele olhou para o cara, ouvindo esse nome pela primeira vez, assim como a posição de guarda-costas secreto, ele ficou um pouco envergonhado. Ele olhou para ele e pensou que o rei tinha uma aura muito opressiva. Ele trocou olhares com seu camarada, apenas balbuciar infantilmente. Então o rei levou a mão ao queixo e disse que se perguntava se a coragem era digna de um cavaleiro. Talvez ele a desse a ele. A loira ergueu a cabeça e pediu perdão. Ele tinha 2 motivos para recusar. O pai levantou a cabeça e perguntou por quais motivos. O jovem olhou para ele e disse que, em primeiro lugar, ele era seu amigo, não uma coisa, e não o possuía. Então ele não poderia dar a ele. Então ele colocou a mão em seu ombro e disse que, em segundo lugar, ele era a pessoa mais próxima dele, embora fosse o segundo príncipe, mas ele poderia ter um irmão mais velho? Ele piscou para o cara e disse que é por isso que ele e o cavaleiro há muito eram chamados de irmãos. Perguntou se era verdade. O cara sorriu para ele em resposta. Ele levantou o dedo de cima e disse que o apoiava. Os caras começaram a rir. O rei olhou para eles e perguntou novamente sobre irmãos. Então ele bateu nele com o punho e disse que o jovem poderia se perder, se isso fosse tudo. O príncipe sentou-se à mesa, rindo alto. Então ele pegou a garrafa e disse que agradeceu ao cara. Ele nunca encontraria um mais nobre. Ele apareceu do nada. Era impossível estabelecer sua identidade. E ele também estava coberto de misdium, que o velho considerava uma reserva estratégica secreta. Ele olhou para o cavaleiro. Ele deve tê-lo confundido e já estava tremendo de medo. Graças a ele, ele lutou contra o vidro, seu presente de retorno, armadura especial imbuída de magia. Ele nunca conseguiu vencer. Perguntou o guarda-costas. O jovem bebeu e respondeu que há cerca de 10 anos esse homem começou a coletar órfãos em todo o país, proporcionando-lhes uma educação completa. Ele introduziu uma empregada, além dos principais deveres de uma criada, ensina a obter informações e até matar. Depois disso, ele envia esse servo para membros da família real e aristocratas. A principal tarefa dos servos é eliminar a interferência. O sangue fluía em diferentes direções. Ele primeiro imaginou o jovem. Então o rei, usando esse método, assumiu o trono real apesar de ser apenas o 4º príncipe. A garrafa caiu no chão e quebrou. A loira começou a ficar com raiva. A primeira coisa em que pensou, o protagonista se levantou e pensou que, no final, isso era uma rixa. O príncipe sorriu e disse que estava tudo bem. Agora que ele havia se tornado irmão de um cara de origem desconhecida, ele poderia fingir estar calmo quanto quisesse. Mas ele sabia que por dentro o rei estava tremendo de medo. Seu rosto hoje era a melhor coisa que ele já tinha visto. Uma garota entrou na sala e se virou para o jovem. Era sua irmã. Ela correu e disse que tinha ouvido a notícia, o que irritou seu pai. De repente, ela foi interrompida. Um cavaleiro ficou na frente da garota e disse que ela não deveria se mover. A loira levantou a cabeça e começou a gritar. Como ele ousa, ele realmente não sabe quem ela é. O cara olhou para ela e disse que aquele era o espaço pessoal do príncipe e a garota invadiu sem nem bater. Ela continuou a gritar enquanto ele varria para longe. De repente, o jovem balançou a bola. Suas lâminas estavam bem ao lado de seu pescoço. O guarda-costas olhou para ela novamente e disse que não repetiria. Depois disso, a princesa caiu para trás, a loira parou. Ele correu para sua irmã e perguntou se ela estava bem. A garota deu a mão a ele, o cara se desculpou. O cavaleiro fez isso para proteção, não foi por maldade. Então ele colocou a mão no ombro dela, levando-a para longe, disse que antes de tudo, vale a pena voltar para o lugar dele, eles vão conversar da próxima vez. A porta se fechou. O jovem estava na porta. Ele cerrou os dentes e disse que esta é uma mulher estúpida. Kim veio por trás e perguntou se ela era sua irmã mais nova. O príncipe cerrou o punho e disse que falou sobre isso no caminho. A deusa deu poder à irmã mais nova e ela deve ser eliminada primeiro, assim que ele se tornar rei. O cavaleiro ouviu atentamente, apresentou a menina, Eleanor, a mais nova dos 3 filhos vivos do sábio governante Eduardo IV. Para referência, mais 3 não passaram na seleção e agora descansam na tumba real. Também introduziu 2 asas brancas, mal-nascidas. A princesa recebeu direitos da deusa, permitindo-lhe visitar qualquer terra que ela desejasse. A menina amava seu irmão, loucamente apaixonada por ele. Em uma vida passada ele era um espanhol gostoso,
embora não parentes de sangue, mas para amar seu próprio irmão. Então o cara veio até ele e disse que ela claramente não estava lá, ele perguntaria por precaução. Então você nunca sabe, não pensou em retribuí-la. A loira virou-se e disse que o seu pró-irmão é humorista, depois voltou a olhar para a porta, já a falar da segunda rainha, que foi envenenada, foi convidada para o chá e recebeu o chá pela primeira rainha, a mãe desta mulher. Ele ficou com raiva e disse, além disso, que a segunda rainha era sua mãe. A mulher ficou de pé sobre o cadáver de sua rival. Após sua morte, a primeira rainha recebeu todo o amor e deu à luz um filho. O guarda-costas ficou atrás. A irmã mais nova nasceu devido à morte de sua mãe, que teria pensado, acontece que o rei não matou a segunda rainha. Ele se aproximou e disse então porque havia inimizade entre eles. O jovem respondeu que estava relacionado com o primogênito. Ele se aproximou, pediu desculpas. Ele só poderia contar sobre isso em sua presença ou com sua permissão. Ele pegou sua capa. Quando perguntado se o jovem havia decidido guardar segredo, ele respondeu que nada poderia ser feito. Ele jurou à deusa. Ele bagunçou um pouco o cabelo. Ele sorriu e disse que terminaria de ficar de pé sobre isso. Era hora de se preparar para o primeiro passo. Os caras caminharam pelo corredor. Devemos tomar contramedidas contra os mercenários? O cavaleiro perguntou. O príncipe respondeu de qualquer maneira. Se ele matar seu filho em sua própria casa, ele vai irritar o deus. Então o velho costuma mandá-lo em movimento. Ele se lembrou de como veio para a cidade recentemente, mas a cerimônia de maioridade estava completa. Provou que ele tinha o direito de se tornar o próximo rei. Ele sorriu e disse que isso significava que ele não poderia mais empurrá-lo como quisesse. Ele levantou o dedo e acrescentou que o velho tinha muitos apoiadores no palácio. Primeiro ele precisava resolver isso, por exemplo, atrair o chanceler para o seu lado. Então o príncipe esbarrou em alguém, caiu e disse que não sabia quem era essa pessoa, mas era um insulto, como ele ousa bloquear o caminho do príncipe. Um homem loiro ficou na frente dele, levantou a mão e perguntou se ele estava bem ou não. Era seu irmão mais velho. O rei sentou-se no trono e pensou. Ele franziu a testa. Apenas pense, suas habilidades alimentares não são incríveis. Imagine um filho. Cada pequena coisa alimenta suas suspeitas cada vez mais. Prendeu todos os irmãos que reivindicaram o trono e os matou. Imaginou muito sangue, certo? Todos os seus irmãos eram apenas obstáculos em seu caminho. Também me lembrei de como o cara piscou para o cavaleiro. Mas esse pirralho mencionou seu suposto irmão? O homem estava muito zangado. Posso ver como dia. Ele queria humilhá-lo. Ele se sentou no trono e pensou que seu plano foi bem sucedido, mas ao mesmo tempo criou um precedente desagradável. Mas tinha outro plano para este caso. Ele se lembrou de seu filho mais velho, dos filhos que passaram na seleção. Ele criou seus inimigos, o primogênito na justiça, para que ele se tornasse um governante sábio. Ele também apresentou o filho mais novo, o segundo crescimento e Tian. Sua tarefa era eliminar os obstáculos no caminho do primeiro príncipe. E ele apresentou a filha mais velha era inteligente e bonita. Eles planejavam usá-la para um casamento político, mas o mais novo acabou sendo uma cobra. Os talentos do primeiro e do segundo filhos acabaram sendo muito mais fortes do que o planejado. Edward acabou sendo extraordinariamente astuto e insidioso, querendo se livrar das pessoas que odiava. O mais velho, como um anjo, era tão justo que a deusa está em seu rosto corajoso e corajoso. Então o primogênito desapareceu do reino. Apenas o segundo filho astuto e insidioso e a filha mais velha baixinha permaneceram. O homem cerrou o punho. É melhor para a dócil princesa se tornar rainha do que o trono ser ocupado por uma cobra astuta, que nunca permitirá que ele se torne rei. O irmão mais velho se levantou e estendeu a mão para o mais novo. Ele ficou surpreso. Então ele se levantou, curvou-se e cumprimentou o grande homem corajoso. O jovem se aproximou e disse que não se viam há muito tempo. Um assunto importante estava na agenda. Eles se ofereceram para ir ao salão de audiências. Atrás estava um cavaleiro e pensou que o homem corajoso, escolhido pela própria deusa, ele é chamado de o mais gentil e justo, não sobrecarregado com um título. Ele olhou para o jovem. Então é assim que o primeiro príncipe é. Ele estudou suas roupas, cabelos. Deve ser que o patrocínio da deusa concede uma força incalculável. Todos os três caminharam pelo corredor, para que esse homem não se tornasse um obstáculo em seu caminho. O filho mais velho apareceu diante de seu pai. O pai e o filho do meio se entreolharam. Por que ele voltou? O homem não queria vê-lo, mas o jovem também não queria voltar. Depois disso, o pai olhou para o mais velho, cumprimentou-o, sinceramente feliz em vê-lo em seu modesto reino. Pensando que este homem deveria ser o rei, o filho agradeceu-lhe pela recepção calorosa. Então o homem levantou a cabeça e disse que ouviu. O cara veio até ele sobre um assunto sério. O que aconteceu? O guerreiro se aproximou e disse que chegaria imediatamente ao ponto. Ontem a Deus o dotou com os poderes da vida santa.
Todos ao redor ficaram muito surpresos. O pai olhou para ele e perguntou novamente, e o jovem respondeu: a igreja já anunciou que enviará sua santidade. Então, dentro de uma semana, ele partirá para uma expedição. Espera que sua majestade apoie o exército. O rei fechou os olhos e disse que é claro que permitirá que seu filho participe da expedição. O príncipe deu um soco e gritou uma maldição. Ela se foi. Tudo se foi. O jovem cerrou os dentes. Amaldiçoou a todos. Ele olhou para frente. Quando estava prestes a agir, o rei demônio apareceu. Então o cavaleiro perguntou novamente quem era. Que tipo de rei demônio? A loira se virou e percebeu que a morena ainda não sabia tudo, mas sobre este lugar. Ele imaginou um demônio. Desde tempos imemoriais tem havido uma raça de demônios, hostis às pessoas, e à frente de todos os demônios está o rei demônio. As balanças eram pessoas e criaturas. Através dos esforços da deusa, duas raças, apesar da inimizade, devem existir em equilíbrio. Se o equilíbrio de poder se desloca para um lado, do outro a deusa escolhe um bravo guerreiro. Ele cerrou o punho. Mesmo que isso não restaure a igualdade, então dota o bravo homem de poder sagrado, concede-lhe uma espada. Isso significa que matar o rei da raça guerreira não será pecado. Inicialmente todos foram criados pela deusa, e ela não poderia deixar o rei demônio sem a devida atenção, mas o poder sagrado permitirá que os bravos lidem impiedosamente com o rei. Kim se aproximou e perguntou qual era o problema. Em resposta, ele ouviu a pergunta porque ele ainda não entende. A juventude do novo rei introduziu. No momento em que recebeu seu poder, a humanidade foi levada a um beco sem saída, já que ele realizou a cerimônia de maioridade. Então, defender o reino é seu dever. O velho maldito o enviará para a guerra. Mesmo que ele volte vivo, concorde antecipadamente com seu exílio. Ele gritou para que fosse ouvido até na rua. No dia seguinte, o gato veio até seu pai. Ele disse que ordena que ele se junte a nós, que é um grande homem corajoso e esmague o rei demônio. A loira baixou a cabeça e disse que ouve e obedece. Apenas sonha que seu poder insignificante ajudará o grande homem corajoso. Então ele saiu. Seu pai disse a ele na parte de trás. Quem teria pensado que honra e dever eram tão importantes para ele? O segundo príncipe estava mostrando as qualidades de um rei e ele sorriu sarcasticamente. A carruagem foi trazida. A princesa os observava da janela, chorava e dizia ao irmão para voltar rápido, são e salvo. O jovem levantou os ombros e parou. Então ele se virou para o cavaleiro e pediu-lhe para se mover mais rápido. Eles tinham que deixar este maldito palácio. A carruagem começou a se mover. O cara olhou para o príncipe e disse que não achava que seria tão subjugado. Em resposta, ouviu que não havia nada a ser feito. Tudo que restava era realizar um grande feito e voltar para a cabeça do velho louco. Ele também acrescentou que outra coisa era mais importante, como a situação do lado de fora. O cavaleiro olhou em volta e disse que tudo estava quieto por enquanto, mas algo definitivamente estava sendo preparado. Ele olhou para a escolta deles. Um estava se aproximando lentamente do coreano. Maldito dia, é claro. Ele não se esqueceu de marcar um encontro para ele no caminho. Então ele se virou e disse que à direita e atrás deles. Aproximando-se da roda traseira, a loira disse que, aparentemente, eles estavam mirando nas barreiras de proteção. O guarda-costas ergueu os olhos e perguntou se deveria detê-lo. O príncipe olhou para este homem e disse que não valia a pena. Era melhor deixá-lo. Se as barreiras fossem destruídas, então a parede do lado do cavaleiro também enfraqueceria. Então um dos acompanhantes ergueu a espada e atacou. Ele gritou para os outros que a barreira havia sido destruída com sucesso. Era hora de passar para a próxima etapa. Os outros começaram a criar bolas de fogo usando magia, e naquele momento o cocheiro se virou e disse que agora era a vez dele. Mas um momento depois ele foi agarrado pela cabeça por trás, e as carruagens foram jogadas no chão. Todos ao redor não entendiam o que estava acontecendo. A carruagem começou a desacelerar. Ficou sem roda. Eles continuaram seus rituais mágicos, mas parecia que não funcionava. Eles decidiram lançar bolas de fogo neles, gritando para que parassem, mas no final eles apenas incendiaram um ao outro, e a própria carruagem foi deixada para trás. Havia escuridão completa por dentro. Depois disso, um olho e uma mão estranha apareceram de lá. Uma criatura, meio dragão, saiu da carroça. O príncipe olhou para ele e disse que o surpreendia todas as vezes. Apenas a imagem cuspida de um monstro. Ele se virou e disse que tinha um monstro como aliado. Ele deveria se acostumar com isso. Eles começaram a avançar. Sua escolta já estava esperando. Um dos homens olhou e perguntou surpreso: que diabos? Isso é um monstro. E o dragão respirou fundo e gritou alto. As pessoas começaram a ser jogadas para trás por esse som. Um deles tentou pará-lo com magia. Conectou o domínio da mente. O cavalo começou a obedecer. Outro veio por trás e disse que era um feitiço. Mas o comandante respondeu que o principal agora era completar a tarefa. A mente pode ser restaurada.
Então ele puxou sua espada e gritou que estava indo para frente. Ele correu para frente e ordenou que o cavalo atacasse. O jovem começou a criar fogo na boca. Depois disso, ele lançou uma enorme coluna de fogo e nada restou do atacante, exceto cinzas. O cara franziu a testa e pensou: então está a chama do dragão. Poder incrível. Se você gastar mana, ela pode ser usada novamente. Ainda bem que ele usou o orc em vez de um ataque frontal. Os outros também estavam se aproximando, gritando que o jovem era um bastardo. Como ele ousa matar seu comandante? Eles balançaram e desejaram-lhe a morte. Então eles o golpearam no ombro. Mas o homem ficou surpreso quando apenas sua espada foi destruída, e Kim agarrou o cavalo pela cauda e depois o levantou, jogando outro cavalo com seu corpo. As pessoas decidiram recuar, gritando que tinham que correr, tinham que contar ao batalhão sobre isso. Eles se viraram com raiva e disseram que definitivamente voltariam para o comandante. Naquele segundo, outra coluna de fogo apareceu atrás dele. O homem se virou e perguntou o que estava acontecendo, e eles foram repentinamente perfurados por feixes quânticos. O dragão se virou, perguntou ao príncipe que tipo de magia era. Ele respondeu que era magia de disparar feixes de luz. Levantou o dedo. Desde o nascimento ele pode controlar a luz. Em resposta ele ouviu: quem age na escuridão total comanda a luz, não combina com ele. Concordou com isso. Dia, cidade. Os caras estavam sentados em uma taverna e comendo. A morena ergueu a cabeça e disse que se tivessem saído do palácio junto com o bravo, nada teria acontecido. A loira enxugou a boca e disse que se estivesse ao lado dele, não teria tido a chance de matá-lo. O velho escolheu o momento certo. O tempo passou. Eles concordaram em se encontrar depois do jantar. Ainda havia tempo. Perguntou se ele queria ir a algum lugar, ou talvez ele estivesse interessado em alguma coisa. Então o cara colocou a mão na mesa e disse que falar do poder do ostensório não é o acampamento do rei demônio em completa bunda com isso. Se o homem corajoso, escolhido pela deusa, for ferido, será considerado um crime especialmente contra os respeitados? O príncipe apresentou a balança. Uma boa pergunta. Está em ordem. Um homem corajoso dotado do poder do ostensório tem o direito de matar. A deusa é justa. E o poder do ostensório liberta ambas as partes da responsabilidade. Mesmo que o rei demônio mate o homem corajoso, ele não será punido por isso. Ele palitou os dentes e acrescentou que em toda a história isso nunca aconteceu. Então ele cruzou as mãos e disse que se o rei demônio conseguir matar o homem corajoso, a humanidade deixará de existir. Perderemos o direito de ser um rival do demônio. Kim sorriu e disse que essa batalha não é pela vida, mas por nós. Ele pensou que não é diferente de sua vida. A loira levantou a cabeça e disse que tipo de sorriso parece que o preocupa. O cavaleiro olhou e perguntou: isso é problema dele? O jovem ficou com raiva. Que bastardo! Se ele não se importa, ele não vai impedi-lo? Havia pratos vazios na mesa. O cara respondeu que não haveria. Eles tinham um acordo. Então ele disse que, felizmente, pelo menos era possível chegar a um acordo com esse monstro. A morena se aproximou e perguntou se ele conhecia muitos monstros. O príncipe levantou a mão e disse que sim. Havia um monstro, santo, apesar do nome dela. Não vejo que o estado não tenha igual. Uma mulher ficou atrás e disse que ele tinha pensamentos interessantes. Um monstro ignorante. Ele estava com medo. A mulher deve ter ouvido errado. A ruiva riu e perguntou se sua audição estava falhando. O jovem disse que não ouviu nada. Disse ele: um monstro, com tal audição. A garota continuou a sorrir e perguntou novamente: um monstro? As pessoas próximas à deusa podem considerar isso um insulto? Depois disso, ela começou a ficar tensa. O jovem olhou para cima e disse que insultar a fé das pessoas é uma doença crônica de toda a elite. Ele consegue manter sua sanidade ficando de olho nessas pessoas. Ele ouviu dela que geralmente esses psicopatas se consideram o auge da criação. Vale a pena visitar um templo algum dia. Eles tratam doenças mentais lá. A loira respondeu que há tantas pessoas doentes no templo que ela teve que aprender isso também. Isso deixou a mulher muito zangada. Um momento depois, o punho dela estava em seu rosto. Depois disso, ela começou a gritar que deveria sair. Ele pode se preparar para o funeral. O cara perguntou de quem era o funeral do discurso. Em vez de ambas, a morena simplesmente ouviu. Então ele observou enquanto eles saíam e continuavam a brigar. Ele bateu neles com o punho e silenciou a todos. Ele levantou a mão, disse aos outros que eles não tinham visto ou ouvido nada. Ele espalhou ouro por toda parte. As pessoas gritaram. Kim saiu e ficou com raiva. As pessoas lá dentro estavam lutando por dinheiro. Disseram que o contrato não especificava que ele deveria limpar depois dele. O maldito bastardo. Ele se lembrou da mulher pela manhã. Um santo, o mesmo homem corajoso, mas criado por um homem. Então ele os imaginou junto com seu filho mais velho, assim como a deusa criou o homem corajoso. Seus seguidores, usando bênçãos e magia, criaram um santo. A única diferença é que a deusa criou o homem corajoso em uma parte,
mas para fazer de um homem um santo, levará mais de 10 anos. A mulher lutou. Além disso, isso requer enormes recursos. Então há apenas um santo, mas tal santo, que passou por treinamento, provará sua moralidade. Músculos e ossos, um esqueleto coberto com metal mágico abençoado, músculos desenvolvidos até o limite e poder sobre-humano. O menino cerrou o punho, pensando que ele era o primeiro. 6 anos atrás, uma situação aconteceu. Olhei para ela e pensei que era o primeiro a notar seu talento. Ela teve que treinar na guarda, mas o sacerdote do gênio do templo a notou e a levou com ele. Franziu a testa e disse que afinal, eu olhei para a mulher, ele será capaz de derrotá-la? O cavaleiro estava andando pela rua. Ele ouviu alguns sons atrás dele. Ele veio até eles. Viu um cara e uma garota. Então ele se aproximou e perguntou se a luta havia acabado. Os caras se entreolharam e disseram que não. Ainda não acabou. A morena olhou para eles e disse que eles deveriam resolver isso rapidamente, já que um homem corajoso chegaria em breve. A ruiva se virou e disse que estava pedindo perdão. Ainda havia coisas a fazer. Ela saiu. O jovem disse depois dela que ela era um espinho. Da próxima vez. Então ele se virou. O guarda-costas o agarrou pelo pescoço. Ele o segurou na frente dele e disse que não tinha nada contra o status de guarda-costas, mas não se lembrava de se contratar como babá. Ele franziu a testa e disse que não havia sentido em dar-lhe mais trabalho. Então ele colocou o cara no chão e se virou. Ele olhou para ele e ficou com raiva. Disse que nem entendia o que estava dizendo. Eles chegaram à praça principal. O homem corajoso estava caminhando em direção a eles. Ele estava se aproximando cada vez mais. Ele não desceu de repente do céu. Ele não galopou em um unicórnio de juba branca. Ele se aproximou e disse que viu que as pessoas já haviam se reunido. Ele estava vestido modestamente. Sua aparência parecia uma noite comum. Então ele se virou para a garota. Eles não se viam há muito tempo. Ela se curvou e perguntou como estava o grande homem corajoso. Em resposta, ele fez o mesmo. Disse que estava tudo bem graças às orações dela. Ele olhou para seu irmão. Ele se aproximou e disse que eles se encontraram novamente. Ele estava feliz por terem chegado lá sãos e salvos. A loira curvou-se. A estrada acabou por não ser tão perigosa. Embora houvesse um pequeno obstáculo no caminho, o irmão respondeu que estava feliz em ouvi-lo. Depois disso, ele se aproximou do cavaleiro. Ele o vê pela primeira vez. Ou melhor, eles se encontraram no palácio, mas não se apresentaram um ao outro, bravos guerreiros, escolhidos pela deusa. Os homens apertaram as mãos e se apresentaram. Depois disso, o cavaleiro notou sua companheira. Ele se virou e pensou que ela não era mais uma criança. Ela ainda estava ofendida. O irmão mais velho se aproximou e disse que a situação era a mesma. A deusa ainda não pegou seu presente de volta. Sem dúvida, o atual rei demônio é o mais forte da história. Ele levantou a cabeça e disse que no futuro não pode garantir que todos permanecerão vivos. E eles estão realmente prontos para fazer isso de qualquer maneira? A garota e o cara sentiram. Então o homem corajoso se aproximou de Kim e perguntou o que dizer dele. Ele ergueu a cabeça e disse que o seguiria. O guarda-costas de Sua Alteza. O cara enfiou a espada no chão e disse isso nesse caso. Ele olhou para eles e gritou. A partir daquele momento, a construção do destacamento punitivo é proclamada. Alguém ficou perto da campainha e gritou que estava esperando por essas palavras. Era uma criatura estranha que sorria maliciosamente. O jovem se virou e disse que era um demônio. O demônio estava acima. O 7º general demoníaco, Orgulho, Francis, disse: bem, devo dizer, bem no território dos demônios, ele declarou guerra em você contra mim, humanidade. Ele abriu os braços. Tudo o que resta é lutar. Todos ao redor cobriram os ouvidos. O jovem olhou para ele e gritou o que ele estava fazendo. Por que pessoas inocentes deveriam sofrer? O demônio sorriu e repetiu: inocente. Aparentemente, ele não consegue ouvi-lo bem. Ele já disse que esta aldeia é território demoníaco. As pessoas ao redor começaram a se transformar e a cercaram. Não havia uma única pessoa nele, apenas aqueles que juraram lealdade ao rei demônio. Os monstros começaram a atacar. Eles receberam ordens de matar todos eles. O homem corajoso se virou e disse que isso era baixeza. Imaginou um lobo, um lobisomem, um demônio inferior, aumentando seu número, infectando pessoas. Uma pessoa transformada em lobo perde para sempre sua humanidade, e até a morte, como um fantoche obediente, cumprirá as ordens de demônios superiores. O homem sorriu sarcasticamente. Pensei que os lobisomens não são seus rivais. Você pode considerar isso uma saudação real. Então vale a pena começar a trabalhar. Ele enfiou a mão no bolso, decidiu que valia a pena começar uma corrida, mas um lobisomem o atacou por trás. O jovem empurrou o chão e já estava em cima. Voou de cima sobre o lobisomem e o perfurou com raios laser. Tudo ao redor brilhava, uma espada e um escudo leve. Ele era capaz de atacar com ele. O demônio escreveu tudo, esquivando-se habilmente usando truques. Ele olhou para a mulher, depois para o santo. A pelve se agrupou.
Todo o corpo foi alimentado por magia. Um oponente atacou por trás, um estilo de luta. A garota o colocou no chão com um punho e o enfiou no asfalto. Balançou a força bruta, escreveu o demônio, olhou para o ancião, agora um homem corajoso. O cara cortou os lobisomens com um golpe, balançou, lutando como um cavaleiro comum. Franziu a testa e desviou o olhar. Uma garota lobisomem estava atacando-o, bem pequena. Isso o surpreendeu. Ele olhou para ela, suas mãos tremiam, ela era apenas uma criança. Se desculpou mentalmente e foi destruída. O sangue estava por toda parte. O demônio escreveu o que pensava. É aqui que seu trabalho é feito. Você já pode voltar. Franzido a testa. Vale a pena parar. Olhei para lá e não entendi. Não eram 4? Naquele momento, um guarda-costas estava atrás dele. Francisco percebeu isso e pensou no que aconteceu. Quem estava atrás dele? É impossível que ele não tenha notado. Como pode ser? Não pode ser. Franziu a testa e pensou que ele era o 7º general demoníaco do grande reino demoníaco. Naquele exato segundo, o cara estava coberto de sangue. Onde o meu foi destruído, seu sangue estava em toda parte. O rei assistiu a isso e disse que Francis foi derrotado. Um dos 7 generais demônios morreu. Outro se aproximou e disse que estava tão confiante que valia a pena enviar desânimo. O terceiro olhou para eles. Porém, se eles pudessem matar um dos generais, isso fala de sua força. Você pode perder sua vida. O demônio deu um passo à frente e perguntou se ele estava brincando. Outro demônio riu. Claro que era uma piada. Esse perdedor entre eles era um fraco. O rei olhou para eles e disse que, de qualquer forma, esses 7 generais eram apenas um disfarce para esconder a existência dos 4 grandes reis, mesmo que ele fosse corajoso. Mas no final, ele era apenas um fantoche da deusa. O fim da humanidade já estava predeterminado. Eles não podem vencer. Todos eles se aproximaram, porque foram além dos limites estabelecidos pela deusa com sucesso. Havia cadáveres de lobisomens por toda parte. O jovem caiu de joelhos. Ele jogou o cadáver demoníaco e disse que descobriu. O bravo homem guardou sua espada e disse que o povo lobo também foi destruído. O príncipe cobriu o rosto com a mão e disse que era cruel. Aplicou restauração. O rosto do esquisito começou a se recuperar. Era muito familiar. O ancião se aproximou e disse que este era um dos 7 generais demoníacos. Francis, responsável por coletar informações, orgulho entre as pessoas, mas eles ainda não haviam se encontrado pessoalmente. A loira ficou tensa, um general demoníaco, e também um informante, uma pessoa importante, e ao mesmo tempo se cobriu de lobos, de forma imprudente. Ele franziu a testa. Seu irmão notou que eles tiveram sorte de capturar uma figura influente, mas ele continuou a pensar que talvez o demônio tivesse se tornado inútil, caso em que seu verdadeiro inimigo era um pássaro de uma pena diferente. O cavaleiro avançou. Ele se aproximou do cadáver do lobisomem. Ele olhou para ele. Era apenas um demônio inferior. Embora quando ele comece um lagarto, sua compatibilidade com répteis aumentasse. Então se ele comece um lobisomem, sua compatibilidade com mamíferos aumentaria. Ele lambeu os lábios e pensou que estava tudo em antecipação. O diretor se aproximou do demônio. Olhou para ele. Uma morena veio por trás e perguntou se ele poderia comer este. O cara exalou e disse que eles não estavam sozinhos aqui. Você tem que escolher suas palavras. O cadáver de Francis jazia no chão. Um dos confidentes do rei demônio, um general demônio, um informante do orgulho. Uma morte fácil demais para alguém como ele. A loira ergueu a cabeça. Ele foi repentinamente expulso como desnecessário. Perguntado o que seu camarada pensava, ele respondeu que qualquer informação era importante. Ele olhou para o cadáver. Se o informante foi realmente deixado para trás, então a sociedade demoníaca não era mais o que a humanidade sabia que era. O príncipe pensou sobre isso. Ele sabia que concordaria com ele. Era difícil imaginar que a alta liderança fosse inútil, a menos que a ordem social tivesse mudado. O que diabos estava acontecendo no reino demoníaco? O guarda-costas se aproximou e disse que não excluía a possibilidade de que houvesse um terceiro. O cara perguntou novamente. Então ele apontou para a loira e disse que ele era o primeiro. Ele apontou para si mesmo. O segundo. Edward Ficu Saprizo. Alguém da Terra. Não pode ser. Já houve precedentes. A probabilidade é alta nesse caso. Ele olhou para seu irmão e para o santo. O bravo homem e o santo estavam ocupados com cadáveres. Eles não tinham tempo para ele agora. Ele se aproximou da torre, disse-lhes para ouvi-lo com atenção. Se o rei demônio fosse o terceiro. Ele sorriu e disse que eles teriam uma boa chance de lidar com o santo e o homem corajoso. Eles cavaram uma vala comum. Eles começaram a enterrar os cadáveres. Juntos, eles decidiram cobrir seus rastros. Depois disso, o santo realizou uma cerimônia fúnebre. Ela orou e disse ao grande que estava enviando para ela aqueles que, pela vontade do destino maligno, perderam suas vidas hoje. Mesmo que suas aparências tivessem mudado sob a influência de intenções vis,
mas em suas almas eles eram sinceramente devotados a seus filhos. A carruagem se aproximou dela. O ancião olhou para ela e disse que era bom que eles ainda tivessem a carruagem enviada pela igreja para o palácio. A garota levantou a cabeça e perguntou quem a levaria. O príncipe tornou-se o cocheiro. Foi muito simples. Se você imaginar todos lá dentro, quem só pode controlar o que começa? O mandamento dos corajosos. Você não pode controlar a estrada no caminho para o seu objetivo. Santa, ela não precisa de uma carruagem, então ela não sabe dirigir. A loira olhou para cima e disse que o príncipe foi feito cocheiro, assim como o Dragon Quest. Você não acha? A morena olhou para ele e perguntou o que era. Ele perguntou se o cara realmente não conhece esse jogo. Ele não morou há alguns anos no Japão? Se você perdeu, considere a vida como não vista. O cavaleiro respondeu que, como sua vida é insignificante, seria mais fácil se enforcar imediatamente. O príncipe revirou os olhos e pensou que o cara é uma úlcera, sem vergonha ou consciência. Quem olhou para ele e pensou, falou em russo, quer dizer alguma coisa, perguntou qual é o problema, devemos ir direto ao ponto. A morena se virou e concordou, uma maneira de matar um homem corajoso. O guarda-costas olhou para ele e perguntou se realmente existe. O filho mais velho sentou-se na carruagem, tendo encontrado muitas criaturas em seu caminho. Ele imediatamente sentiu isso. Não é tão fácil matar um homem corajoso. Não, ou melhor, ele nem sabe se é possível fazê-lo. Ele imaginou o jovem, sentiu quando se encontraram na aldeia, e quando não usou suas habilidades, lidou com a multidão de lobos mais rápido do que ninguém, com uma espada nua pronta. Ele imaginou a batalha. Em média, todas as suas habilidades estão em alto nível. Ele franziu a testa e pensou no homem corajoso. Para ele, cuja força consiste em pequenos detalhes reunidos, esse tipo de inimigo é o mais difícil. De repente, ele foi chamado. Tudo é possível, disse o príncipe. Ele escreveu e imaginou a deusa, o direito de se tornar um homem corajoso. Apenas os mais honestos, os mais justos e os mais gentis são dignos de serem corajosos. Mas se ele perder o direito, então o castigo celestial ultrapassa e tira toda a força. Neste caso, você pode lidar com ele. Kim abaixou a cabeça e perguntou se havia um plano. O cocheiro respondeu que não era necessário. Deixe tudo seguir seu curso. Então ela acrescentou que, desde que pisaram na terra dos demônios, a garota saiu da carruagem e gritou uma pergunta ao príncipe. E com que eles conversam com o cavaleiro? O cara bateu na cabeça e perguntou se era verdade que o santo não conseguia entender o que estava criptografado na mensagem, e não tentou pensar. A mulher sorriu e perguntou se o príncipe foi ensinado a falar pelos servos da deusa. Kim revirou os olhos e pensou que isso acontece toda vez. Assim que seu olhar se cruza, jardim de infância, pediu para amarrá-lo, hora de mudar. O homem corajoso desviou o olhar. A morena sentou-se lá dentro e ele disse que era muito bom. Ele só queria perguntar uma coisa a ele. Ele cruzou as mãos e disse se não fosse muito incômodo. Ela olhou diretamente em seus olhos e pediu para contar como Edward se tornou um guarda-costas. O jovem franziu a testa e perguntou para que servia a pergunta. O filho mais velho sentou-se mais perto e disse que queria saber sobre o amigo de seu irmão mais novo. Então ele agarrou seu peito. O mandamento corajoso é permanecer imparcial em tudo. O jovem olhou para ele e pensou que devia ser. O príncipe falou sobre esses mandamentos. Ele olhou para a loira exausta e disse que não teria perguntado, não teria doído. Ele olhou para cima e disse que achava que valia a pena suportar por isso. A morena sentou-se em frente e pensou, o mais velho está preocupado com o mais novo, e o mais novo vai matá-lo. Ele sorriu e pensou em como era interessante. Então ele revirou os olhos e disse que eles têm um contrato. Ele protege o príncipe. Em troca ele procura uma maneira de realizar seu desejo. Isso é tudo. O homem corajoso ouviu atentamente. Então ele levantou a mão e disse que ele está procurando uma recompensa pelo extermínio do rei demônio. Deve ser um desejo muito difícil de cumprir. O monstro se aproximou e perguntou sobre a recompensa pelo extermínio. Pediu para contar sobre isso com mais detalhes. Eles estavam se aproximando da cidade do Coliseu, a cidade mais remota do reino e também uma fortaleza de guarda. Ele apresentou um mapa. O reino demoníaco estava a apenas algumas dezenas de quilômetros de distância. Eles vieram para algum bar, uma pousada para beber. Os caras se sentaram à mesa e disseram que passariam a noite aqui. O homem corajoso se aproximou, disse que passaria, ver se alguém precisava de sua ajuda. Ela se levantou e disse que tinha que relatar a ordem que havia chegado sem incidentes. Pediu ao cavaleiro e ao príncipe que brincassem. Seria melhor fazer vigilância. A loira enviou em resposta. Então os dois foram embora. O guarda-costas se aproximou e disse que havia informações. O bravo homem contou a ele sobre a recompensa pela cabeça do rei demônio. O príncipe levantou a cabeça e perguntou novamente, a primeira vez que ouviram sobre isso. Kim sentou-se à mesa e disse que o poder do ostensório pode ser considerado uma revelação divina, ordenando a eliminação do rei demônio. Se a revelação se tornar realidade,
A deusa cumprirá um desejo de todos que participaram disso. O príncipe colocou o copo sobre a mesa, olhou para ele e perguntou se era verdade. O jovem respondeu que era absolutamente verdade. Ele mesmo ouviu. A loira enlouqueceu se fosse verdade. Ótimo! Excelente! Depois disso ele bebeu sua bebida, colocou na mesa e disse que ia bem. Eles pagariam um jantar. Ele poderia beber o quanto quisesse. Pediu para trazer outra caneca de cerveja aqui, e ele esvaziou novamente. Eles estavam sentados à mesa. O príncipe agarrou seu peito e disse que parecia ser uma codorna. Algo estava deixando doente. Então ele agarrou sua boca. Após o que vomitou, o cavaleiro disse que era nojento. Ela olhou para ele, não entendeu o que estava acontecendo. Então ele franziu a testa. Algo estava errado. O loiro soltou a cabeça, de repente abriu os olhos. As veias incharam. O homem corajoso desceu a rua e colocou o barril no chão. O homem curvou-se e agradeceu-lhe. Nem sabia como retribuir. Simplesmente levantou a mão e disse que estava tudo bem. Ele sorriu e disse o que fez e o que deveria. O homem sorriu e disse que este era um verdadeiro corajoso, exatamente como eles disseram. Ele levantou a cabeça, seus olhos eram loucos, simples como uma rolha. O cara ficou surpreso, pegou a espada e perguntou quem ele era. O homem de cabelos castanhos olhou para ele e disse que não deveria se surpreender. Eles já sabiam tudo sobre eles. O jovem olhou em seus olhos e não entendeu a quem ele se referia. Havia outros caras atrás dele. Pediram-lhe para se apresentar. Os bravos voltaram. As pessoas o cercavam de todos os lados. Havia veias estranhas em seus rostos. Eles se aproximaram e disseram que um dos 7 generais do reino demoníaco. Você precisa se lembrar desse nome. E riram. O cara se virou e disse que isso é uma obsessão. Sem controle. Ele olhou para o homem que começou a se transformar. Esperto, como um homem corajoso, colocou ovos de parasita na água que os habitantes desta cidade bebem. O jovem imaginou vermes, crescendo no corpo do portador. Seus parasitas assumem o controle de sua mente. Então o homem que estava atrás acrescentou que o infectado não resistiu à sua ordem. As pessoas estavam se aproximando. Esse monstro havia assumido o controle das pessoas comuns. Então somente matando essas pessoas eles poderiam chegar até ele. O monstro tentáculo estava observando-o. Ele iria contra o mandamento de um bravo homem de guerra? Para isso, ela mal podia esperar por sua escolha. O homem cerrou os dentes e pensou: o mandamento de um homem corajoso é não colocar em risco a vida de inocentes. Ele até conhece os mandamentos. Existe uma saída. Ele se virou e pensou que se ele explorasse a situação do telhado. Ele olhou para cima. Não pode ser. Naquele momento, seu irmão, um santo e um cavaleiro, já estava de pé acima. O príncipe olhou para ele com olhos selvagens. Para onde ele estava indo? Todos os seus camaradas estavam aqui, como esperado. Ele pensou que havia deixado uma brecha, porque lhe deu uma escolha. Não era bom ignorá-lo. Então ele estendeu a mão e disse que mostraria o que custaria. E um segundo depois, o cavaleiro quebrou o braço de seu irmão. O cara correu para a frente. Que crueldade um cavaleiro deve proteger, não aleijar. A loira olhou para ele. Primeiro seu braço e depois muitos. O guarda-costas se aproximou e quebrou os braços e as pernas. O monstro ficou surpreso. Não mostrou a ele. Depois disso, o cara agarrou a santa, colocou-a de joelhos. Na verdade, ele a ergueu em seus ombros e a carregou embora. Depois disso, o guarda-costas pulou do telhado e colocou seu companheiro no chão. Ele se aproximou e disse que assim o monstro não seria capaz de ordenar que o matassem. Então ele se virou e pediu para cuidar deles. Ele cuidaria do resto sozinho. Um dos caras da garagem veio e disse que parecia que ele tinha sorte de escapar de seus parasitas. Mas não importava, eles não se tornariam. Mas ele nem teve tempo de terminar de falar. Ele ficou sem cabeça. Ambos ficaram surpresos, o homem corajoso e o monstro. A loira veio por trás e gritou o que esse homem estava fazendo. Eram moradores inocentes. As pessoas também começaram a gritar que tudo estava certo. Eles estavam apenas sob seu controle. O bastardo. Ele tirou a vida de um inocente. O cara sorriu e disse que isso é ótimo. Ninguém vai se lembrar da carnificina que ele vai organizar. Ele pensou que precisava dos músculos dos trolls. Ele se transformou e correu para eles. Ele matou um após o outro. O monstro gritou, pediu que ele parasse. Ele é um cavaleiro. Como ele pode matar civis tão cruelmente? A morena continuou e respondeu porque essa hipocrisia agora. Se ele sente pena deles, ele não precisava assumir o controle deles. Ele começou tudo sozinho. O homem estendeu as mãos. O monstro disse que removeria o controle e voltaria para o reino dos demônios. Ele só precisava parar. O cara bateu a cabeça e concordou. Ele estendeu a mão, arrancou o coração, o sangue estava por toda parte. Bastardo louco, não entendeu o que ele disse. O cavaleiro sorriu e disse que entendia perfeitamente. Cada vez mais pessoas estavam bloqueando seu caminho e não o deixando ir nessa direção.
porque ele já sabia onde estava esse monstro. Ele ficou no topo da torre e olhou para ele. O monstro ficou assustado e gritou que esse homem era um bastardo doente. Então ele pulou do muro, para o inferno com o homem corajoso. Ele precisava fugir o mais longe possível, mas ele não teve tempo de fugir. O personagem principal o agarrou. Então ele bateu na parede. O demônio gritou que esse homem era um monstro. Pediu-lhe para não subir, para não se aproximar. O jovem se aproximou, sorriu e disse: de jeito nenhum, ele precisa desse demônio, um espécime tão raro, ou melhor, tudo que ele precisa de suas habilidades. Ele lambeu os lábios e disse-lhe para ficar quieto enquanto eles o comiam. O demônio estava com medo. Em toda a sua vida ele nunca havia conhecido tal oponente. Ninguém neste mundo pode viver sem água. Seus parasitas são capazes de assumir o controle de qualquer um. Imagine esses caras. Em caso de resistência, parasitas afetam as mentes dos companheiros. O resultado da batalha é conhecido antes de começar. Assim pensou Paris o prêmio glutão. Mas esse bastardo lembrou-se de como o cara quebrou as pernas de um camarada, cortou a cabeça de um homem, sendo um cavaleiro, matou o camarada sem sombra de simpatia. Sem hesitação, brutalmente tratado com compatriotas, ele está mesmo familiarizado com o conceito de simpatia. Ele não tinha nenhuma nova saída. Ele arregalou os olhos e gritou que não importa o quão forte esse homem fosse, ele não seria capaz de resistir ao seu poder. Mas o jovem já o estava comendo naquele momento. O monstro da folha voou direto para o cavaleiro, agarrou-o no rosto. O cara levantou as mãos e começou a fazer alguma coisa. Um momento depois, ele começou a chupá-lo em sua boca, até os últimos tentáculos. Então ele ficou tenso e foi capaz de engolir. O monstro arregalou os olhos, decidiu que ele próprio se tornaria um parasita e assumiria o controle dele. Seu corpo começou a se desintegrar. Todos pensariam que era suicídio, mas o jovem exalou e perguntou novamente sobre suicídio. Ele imaginou o demônio, rapidamente se acostumou com ele, provavelmente por causa de sua estrutura delicada. Então ele abaixou a cabeça, um parasita. Ele os havia comido na terra. Ele se lembrou de um enorme louva-a-Deus, que tinha um parasita, mas era impossível obter habilidades de pequenos parasitas e peixes ou insetos. Então ele se lembrou desse demônio. Ele pode controlar pelo menos uma pessoa. Ele pode definitivamente usar sua habilidade. Ele cutucou os dentes e achou que era hora de testá-lo. Bem, ele começou a tossir sangue. Ele cuspiu algo para o lado. Ele levantou a mão e disse que era fácil experimentar a habilidade do troll. Seu dedo começou a se contorcer estranhamente, e seu cuspe no chão começou a se transformar em um peixe, e um peixe vivo. O cara baixou a cabeça. Ele pode controlar uma parte separada do corpo, mas há limitações quanto ao tamanho do objeto e à duração do efeito. No entanto, a habilidade pode ser desenvolvida se você comer outros organismos sintetizados. Primeiro, você precisa eliminar as consequências. As pessoas começaram a cair em si. Noite, a fortaleza do Rei Demônio. Ele cruzou os braços e disse que não esperava que a gula fosse derrotada. Os outros sentaram-se e disseram: como esse velho verme poderia morrer? Ele definitivamente não sobreviveu. O rei respondeu que tinha certeza. Todas as amostras de seus parasitas morreram no laboratório. E o quarto acrescentou que, apesar das visões desatualizadas da gula, ele era um ótimo par para os 4 reis celestiais. O homem gordo levantou a cabeça e perguntou como esse demônio encontrou seu fim. O principal cruzou os braços e apresentou o cavaleiro. Algum psicopata matou todos os infectados, encontrou gula e o matou. Estamos falando do cavaleiro pessoal do príncipe. E a mulher levantou a cabeça e disse que a mente estava congelada. Então, com exceção dos 4 reis, apenas a raiva permaneceu. O demônio franziu a testa. Era uma pena mandá-lo para a batalha com um homem corajoso. Ele se especializou em batalhas em grande escala, e seria mais eficaz enviá-lo contra o exército humano. Ouviu-se uma pergunta sobre o que fazer agora. O rei desviou o olhar. O gordo tossiu e disse que assim que os bastardos ouviram falar do velho, ele desapareceu imediatamente. Todos ao redor ficaram em silêncio. A carroça atravessou a floresta. Abaixo estavam sentados os bravos e os morenos. O cara olhou para ele e pensou que ele entendeu que a decisão do cavaleiro era mais eficaz. Ele se lembrou de tudo o que aconteceu. No entanto, ele franziu a testa e disse que as pessoas estavam sob controle. Ele continuou a olhá-lo nos olhos e acrescentou que, com suas habilidades, era possível reduzir ao mínimo o número de vítimas. A morena ergueu a cabeça e perguntou o que o jovem queria dizer com isso. Tanto o controle quanto as vítimas. Tudo isso é culpa do inimigo. O loiro continuou a pensar que não sentia uma gota de remorso em suas palavras. Tal cavaleiro acompanha o príncipe. Este homem é como um demônio. O jovem olhou para a morena. Ele palitou os dentes. O príncipe gritou: que tipo de merda. Seu irmão ficou tenso. Pensou que o cara tinha um caráter nojento, mas depois se distraiu. Ele saiu pela janela e perguntou qual era o problema.
A loira olhou para cima e perguntou o que diabos estava acontecendo. Na frente deles estava um monstro enorme. Ele parecia um dinossauro e gritou que seu nome era Dracus. Dracus, o Senhor da Ira. O monstro olhou para eles com os olhos e disse que viera para vingar seu camarada Paris. Então ele percebeu sua enorme pata e bateu. O príncipe olhou para ele e repetiu o nome com medo. O cavaleiro saltou da carroça. Ele foi à frente e disse se o jovem o conhecia. Ele franziu a testa e disse que o viu pela primeira vez, mas tinha lido sobre ele. Ele se lembrou da escritura. 50 anos atrás, um enorme monstro liderou um exército de demônios para atacar. Eles disseram, era 2 vezes maior que um dragão. Chato olhou para frente e disse que sua altura deveria estar em torno de 30 metros. Mas este parece ainda maior. De repente, tudo ao redor tremeu. O príncipe franziu a testa e disse que ele deve ter crescido em 50 anos. Os répteis crescem por toda a vida. O jovem se virou e disse que este parece uma montanha. Que tamanho pode atingir? Uma cauda enorme balançava acima deles. O santo se virou e gritou que agora não era hora de discutir isso. Eles precisavam descobrir como lidar com esse monstro. Houve uma enorme explosão. Um golpe próximo a eles. Ele quebrou várias árvores com a cauda. Ele começou a correr e acenar. O cavaleiro ficou tenso. O homem corajoso também desviou o olhar e ficou com medo. E o príncipe e o santo ficaram horrorizados. O monstro derrubou sua carruagem. Ele se quebrou em pedaços. Floresta. O demônio estava derrubando árvores com seu corpo. Ele estava girando em torno de seu eixo, criando um funil, e fragmentos de árvores estavam por toda parte. De repente, algo voou para lá. Eles eram os caras que haviam caído no pântano. Dracus olhou para eles e o chamou de insetos patéticos. Ele se aproximou e perguntou se eles haviam matado seu camarada. O homem corajoso tentou responder alguma coisa, mas o monstro se aproximou e disse que não se importava se eram eles ou outras pessoas. Algum dia ele se vingaria de todos, esmagando todos como eles. Ele se aproximou e olhou para eles. E depois disso ele os feriu com o rabo novamente. Os caras pularam sobre ele e sugeriram correr. O santo pousou ao lado dele e olhou para frente. Ela se virou e gritou para o príncipe que ele se especializou em defesa. Era hora de ir para a frente. A loira ergueu a cabeça e gritou que ela havia enlouquecido. Como ela poderia parar tal colosso? Mesmo para a defesa absoluta havia um limite. Então ele se levantou e gritou para seu irmão. E quanto à sua habilidade com a arma? Ele começou a balançar a cabeça e disse que essa habilidade era absolutamente inútil. Ele se virou e perguntou se a santa poderia levar um golpe em si mesma e depois usar a cura. A menina, sem se virar, respondeu que uma pessoa morta não seria capaz de se curar. Essa coisa iria manchá-la no chão com aquele golpe. A loira acrescentou que deve haver alguma demanda contra tal colosso. Um cavaleiro se aproximou deles por trás. Ele simplesmente permaneceu em silêncio. Todos se viraram. Depois disso, ele se aproximou ainda mais e perguntou se ele parecia alguém que poderia competir com o demônio. Os caras apenas ficaram quietos. Então a morena riu e disse que havia uma opção. O monstro ficou de lado e pensou que poderia parecer desajeitado e estúpido. Mas ele não era nada estúpido. Apesar da morte de seu camarada, a vida lhe ensinou que é perigoso ceder à raiva cega. Havia uma cicatriz em sua pata, uma vez que devido ao descuido ele já permitia que as pessoas o machucassem. Com o tempo, ele desenvolveu a estratégia perfeita. Ele ficou na frente deles. A primeira é detectar o inimigo com a ajuda da habilidade de conscientização. A segunda é destruir tudo ao redor para que eles não tenham onde se esconder. Ele levantou o rabo. O terceiro, após a aproximação do inimigo, atacou-os. Sua conca era forte como armadura. Sua pele forte e defesa serão suficientes para resistir a ataques de longo alcance. Tenho certeza de que ele não perderá para ninguém, mesmo que seu oponente seja um homem corajoso. A garota rangeu os dentes de Nula. Ela se aproximou e disse que isso era muito imprudente. O cavaleiro veio por trás e perguntou se ela tinha uma sugestão melhor. Tesveta não conseguia pensar em nada. Então o bravo puxou sua espada e disse que eles poderiam escapar. Mas isso colocaria outras cidades em perigo. Ele tomou uma posição, teve que lutar, mesmo que não houvesse chance de sucesso. E ele correu para frente. Seus camaradas o observaram partir. O cara começou a se transformar e pensou que era hora de se preparar um pouco. Enquanto o cara estava voando, ele pensou que a espada sagrada da deusa causa dano aumentado à criatura das trevas, cheia de malícia. Ele estudou o cabo. Caso contrário, era uma lâmina comum. Ele olhou para o jovem. Sua raiva foi causada pelo desejo de vingança. Juntos, este é um ato errado, mas é difícil chamá-lo de mal. O homem corajoso continuou a correr para frente. A espada da deusa não será capaz de suportar todo o seu poder. Ao lado do cara, o monstro bateu com a cauda e foi jogado de lado. Havia amassados no chão. O jovem se esquivou habilmente. Ele correu direto para ele. Ele olhou nos olhos dela e pensou que a tal distância seria difícil para ele atacar com a cauda. Depois disso,
O monstro se levantou. Em um instante, ele se levantou para as patas dianteiras e bateu novamente com a cauda. O demônio franziu a testa e pediu para não subestimá-lo. Sua cauda flexível. Ela jogou seu filho mais velho. Ele foi capaz de parar com a bola. Ele ergueu a cabeça e pensou que havia se esquivado de um golpe direto. Ele olhou para o chão novamente. Ele foi jogado para trás por apenas uma onda de choque. Então o demônio se aproximou. Isso é tudo que um homem corajoso pode fazer. Ele não pode acreditar que seu camarada caiu nas mãos de um fraco assim. A loira ergueu os olhos e disse que estava certo. Ele mesmo não acreditou. E o monstro respondeu que também estava contando piadas antes da morte. Ou decidiu implorar por misericórdia, não importa o que ele tivesse em mente. Naquele momento, o cara gritou que não acreditava que tudo correria conforme o planejado. Se voltarmos 5 minutos antes, o cavaleiro ficou na frente de seus companheiros, e o santo perguntou se isso era muito imprudente. Ele levantou a cabeça e disse que agora eles não têm outra escolha. O homem corajoso deve distrair a atenção do demônio para si mesmo. Ele precisará se aproximar do demônio subterrâneo. Ele se lembrou de sua cicatriz no estômago. Ele precisa mirar lá. A loira franziu a testa e perguntou se eles tinham certeza de que isso era possível. O cavaleiro se aproximou e disse que sim. Se ele pudesse prender sua atenção, suas habilidades não o detectariam, mas ele podia sentir sons ou vibrações enquanto cavava. Então ele precisava de isca. O homem corajoso olhou nos olhos e perguntou quanto tempo seria necessário. O jovem pensou por um momento e disse 3 minutos. 5 no máximo. Então o filho mais velho se virou e disse que agiria de acordo com o plano. Quem perguntou por que esse cara acreditava nele, não permitiu o pensamento de que um soldado poderia. E o jovem se virou e respondeu com um sorriso que isso não aconteceria. Entre as habilidades pessoais do homem corajoso estava o reconhecimento de mentiras. A morena sorriu e pensou que, embora ele não tivesse mentido para ele, as habilidades deste mundo não funcionavam com ele. Talvez o único que pudesse mentir fosse um homem corajoso. Quem sabe, talvez ainda seja útil para ele. E então o jovem correu para frente e gritou que estava confiando nele. E esse foi o exato momento em que ele gritou que não acreditava que tudo correria conforme o planejado. O cavaleiro se transformou e pulou do chão. Ele voou direto para a cicatriz. Se você olhar para ele, ele tinha os músculos de um troll, o corpo de uma toupeira e as garras de um dragão. Ele cavou um túnel bem embaixo do monstro com um conjunto tão fácil de cavar no chão. O demônio prestou atenção nele, todo esse tempo usando a habilidade de detectar sinais de vida. O que aconteceu? O cara se lançou sobre ele e perguntou se ele tinha que responder. Transformou a mão do homem na mão de um dragão. Ele se aproximou da cicatriz. Com tais garras ele poderia rasgar qualquer pele, não importa o quão densa fosse. O monstro sacudiu e gritou que não se deixaria mais ser tocado. E ele começou a cair de lado. Ele iria esmagá-lo assim. O cavaleiro já estava se aproximando de sua barriga. Ele ficou lá, sangue derramado. O demônio foi derrotado. Ele caiu de lado e gritou. O jovem se viu dentro dele. Funcionou. Ele tocou as paredes dos músculos. Seu corpo é grande demais para vagar por aqui. Bum! Ele precisa usar a habilidade do parasita, e ele começou a se transformar em muitos vermes. Esses parasitas estavam distribuídos por todo o corpo. O cara arregalou os olhos, viu o monstro de lado. As informações dos parasitas vão direto para sua cabeça, coração, pulmões, vasos sanguíneos, cérebro. Acontece que essas são habilidades convenientes. Ele olhou para a mão e pensou, a propósito, esses dois eram amigos, não eram? Ele sorriu e pensou que eles morreriam por causa das habilidades um do outro. ¡Qué pena! Ele recebeu um sinal, virou-se e olhou para os parasitas. Havia algo deste lado. Ele começou a arrancar a carne. Ele olhou para baixo. Ele precisava esperar um pouco. Ele quase chegou lá. Os monstros tinham paredes grossas por dentro. O cara o separou. E ele ficou muito surpreso. Havia algo estranho por baixo. Ele lambeu os lábios e pensou que era um milagre. Foi simplesmente maravilhoso. O corpo do demônio começou a tremer. Os caras olharam para ele e não entenderam o que estava acontecendo. O loiro ergueu a cabeça e disse que agora era uma grande chance de atacar. Mas o monstro começou a chorar e gritar que tudo em seu estômago estava queimando. Ele cometeu um erro. Ele olhou para eles e pediu que fizessem algo com esse cara dentro. Pediu para salvá-lo. A garota balançou a cabeça e disse que era tão terrível. Era uma loucura. O príncipe ficou horrorizado. O monstro olhou para eles e com lágrimas nos olhos disse que perdeu para alguma pessoa. Depois disso, ele caiu no chão. Seu corpo estava imobilizado e de repente algo explodiu de seu olho. Uma mão apareceu. Uma morena rastejou para fora de lá e olhou para eles. Os caras olharam para ele surpresos e não entenderam como isso era possível. Depois disso, eles continuaram a se mover. Eles caminharam pela floresta e trocaram olhares. Kim se virou para seu camarada e disse que a atmosfera parecia ter mudado. Algo estava errado. O cara se virou e disse que eles estavam um pouco chocados com sua aparência,
embora ele não se importasse. O cara continuou andando e disse que não entendia qual era o problema. Ok, de qualquer maneira, o mais importante é o que ele comeu. Ele imaginou o interior. Um dinossauro antigo não valoriza o quão grande é. Os músculos são grandes e isso é tudo. Ele esticou o braço para o lado. Esses músculos seriam inferiores em força aos músculos de um troll do mesmo tamanho. Ele já tem pele de dragão. É muito mais forte, mas nem tudo nele é medíocre. Pelo contrário, ele recebeu muitas coisas úteis. Ele imaginou o pulmão, esse órgão de um antigo dinossauro, muito poderoso e coberto por um denso coágulo de músculos. Ele imaginou o próprio monstro, já que uma grande quantidade de oxigênio é necessária para suportar um corpo tão grande. Além disso, quanto mais forte de repente, mais forte é a expiração. Ele começou a vomitar chamas. Isso tornará o sopro de seu dragão ainda mais poderoso. Ele imaginou as veias, o sistema circulatório. Naturalmente, com um corpo tão grande, é difícil para um coração bombear. O músculo estava pulsando. Talvez seja por isso que pequenos órgãos estavam localizados nas artérias e veias em certos intervalos, semelhantes a corações adicionais. Agora, mesmo com o coração danificado, seu fluxo sanguíneo não seria interrompido. Ele se lembrou de como rasgou o órgão, o troféu mais importante. Aqui está. Ele sorriu e pensou que, se engolisse isso, seria capaz de subir aos céus. Os reis estavam sentados à mesa. Um deles olhou para frente e disse que até a raiva foi derrotada. Agora restavam apenas 4 reis. O gordo levantou a cabeça e disse que no final, o que eles presumiram que aconteceu, eles concordaram com ele. O rei principal levantou a mão e disse que tudo estava como o grande rei planejou. O quarto interveio. Muito em breve, o homem corajoso atacaria a fortaleza do rei demônio. Ele abaixou a cabeça. Imagine as pessoas, já que massacraram toda a aldeia. O cara tentará destruir a fonte dos problemas antes que o número de vítimas aumente. Ele sorriu e disse que sem muito esforço, eles foram capazes de se livrar dos resquícios do passado. Fizeram o homem corajoso acreditar que ele havia eliminado os confidentes do rei demônio. Esquema maravilhoso. O resto não é encontrado. Ele também apresentou o jovem, já que essa parte do plano havia chegado ao fim. Ele bateu a mão na mesa. Então ele se levantou e disse que era hora de destruir todos os humanos. Então ele apresentou o cara novamente. A humanidade venceria a guerra se cortasse a garganta do rei demônio. Por outro lado, os demônios devem destruir os humanos ou fazê-los ejetar. Ele pensou no cara e disse que, no entanto, enquanto o homem corajoso estivesse vivo, a humanidade nunca recuaria. Além disso, ele era a criatura mais forte, patrocinada pela deusa. Em última análise, para vencer, os demônios só poderiam destruir a humanidade. O rei flexionou os punhos e acrescentou que isso significava que eles só precisavam matar todos os humanos antes que o bravo homem chegasse à fortaleza. Assim disse seu novo grande rei: glória ao incomparável rei demônio. E o resto se levantou e se curvou. Alguém estava sentado no trono. Você tem que inclinar a cabeça diante do rei que veio de outro mundo. A equipe parou na rota. Kim se virou, imaginando se o monstro que ele acabará de matar fez isso. Demônios começaram a aparecer por trás das rochas. O cara congelou quando os guerreiros gritaram que era um exército de demônios. Os monstros pularam sobre ele. A massa estava voando em direção ao seu rosto. A morena cortou os monstros com sua espada. Enquanto os outros continuavam a lutar, ele ouviu o monstro dizer que esperava que a parede não caísse. Os olhos do protagonista se arregalaram. Ele viu um pergaminho no chão. Kim o desenrolou. Depois de um tempo, todo o esquadrão olhou para ele. Olhando para baixo, o menino explicou que era um mapa do reino demoníaco e que ele o havia tirado de um dos guerreiros. O Warrior esfregou o queixo e disse que eles eram bastante habilidosos em fazer mapas. Edward apontou seu bastão para o mapa e pediu-lhe para olhar para ele, dizendo que havia algo mais interessante. Apontando para o centro, ele disse que todos os caminhos convergiam para o centro, de onde se estendia a estrada principal para a capital, e já que todos os caminhos que levavam aos campos de batalha eram transmitidos neste ponto. Olhando para ele, Saintes notou que este mapa refletia a rota de abastecimento. O Warrior começou a se levantar e disse que com o mapa em suas mãos, eles chegariam ao rei demônio mais rápido. Edward cerrou os dentes e pediu-lhe para esperar. Ele franziu a testa, dizendo que este lugar... Apontando para o mapa, ele disse que este lugar parecia suspeito. A loira olhou para a aldeia, dizendo que a aldeia na zona montanhosa, mesmo que não fosse estrategicamente vantajosa, estava diretamente ligada à estrada principal e era o seu destino final. Saintes perguntou com um olhar indignado se ele queria dizer que esta aldeia era de especial importância para o exército do rei demônio. Os olhos do guerreiro se arregalaram quando seu irmão disse que não podia dizer com certeza, mas achou que eles deveriam visitar lá. Olhando para a aldeia no mapa, ele pensou que sua intuição lhe dizia que este lugar era de fato um objeto valioso. Ele disse que se a aldeia era tão importante, então o exército do rei demônio poderia esperar. Uma semana depois,
A fumaça era visível atrás da montanha. O pé de um homem pisou na montanha. Edward, segurando o mapa nas mãos, disse que eles estavam lá. O esquadrão olhou para a aldeia. Demônios estavam trabalhando lá dentro. As crianças estavam removendo carvão. Olhando para as muitas carruagens, o príncipe disse que, como esperado, armas foram produzidas aqui. O Warrior congelou com o rosto chocado, perguntando o que fazer agora. O menino segurava uma espada e um escudo, dizendo que não havia necessidade de perder tempo duvidando, mas apenas fazer o que eles vieram fazer aqui. Seu irmão o agarrou pelo ombro e perguntou se ele realmente iria matar aldeões inocentes. A loira se virou e perguntou quem ele estava chamando de inocente. Virando a cabeça, ele disse que toda a aldeia estava envolvida na criação de armas. O Warrior franziu a testa, perguntando o que ele estava pensando. Choques elétricos dispararam através dele. Ao se levantar do chão, o menino disse-lhe para se acalmar, porque estava quebrando os mandamentos, e depois notou que só lhe faria 2 perguntas. Olhando para seu irmão, ele perguntou se matar os aldeões era um crime. A loira cerrou os dentes e exclamou em concordância, observando que o abate nunca poderia ser uma virtude. Edward ficou na frente dele e perguntou se era certo se infiltrar na retaguarda do inimigo, destruir seu arsenal e matar os ferreiros. O Warrior confirmou e disse que eles precisavam cortar os suprimentos do inimigo, porque essa era a única maneira de reduzir o número de vítimas. Seus olhos se arregalaram quando ele se lembrou de que o guerreiro deve sempre agir com sabedoria e justiça. Kim se virou e disse que enquanto eles estavam perdendo seu tempo em conversas ociosas, ele iria em frente. A loira ficou atrás, imaginando se eles deveriam ser deixados ou mortos, e o que era um crime e o que era uma virtude. Gotas de sangue voaram para o cara. O capacete da morena começou a desaparecer, e ele perguntou se este era o último. Ele começou a massagear o pescoço, murmurando que fazia todo o trabalho sozinho novamente. O Geron principal se virou. Olhando para seus companheiros, ele notou que o Warrior disse que só lutaria contra aqueles que atacassem primeiro, e Saintes ficou histérica por matar demônios. Ele também notou que Edward estava ocupado confortando-a. Ele pegou sua arma. A loira, olhando para a arma, disse que agora estava claro para ele que tipo de arma eles estavam coletando. Ele sorriu e perguntou se o cliente era fã da Alemanha. Kim se virou quando perguntou se ele sabia o que isso significava. O cara enxugou o rosto com a mão e traduziu, dizendo que o terceiro deles estava do lado do rei demônio. Edward Soryu Ampliment. O Warrior perguntou com um olhar frustrado se eles haviam conseguido descobrir alguma coisa. A loira se virou e disse a ele que o reino demoníaco estava planejando arrastar os habitantes para uma guerra. Puxando o gatilho, ele começou a dizer-lhe que com tal arma, mesmo das pessoas comuns, pode-se fazer um exército, apenas explicando como usá-la. Ele observou que foi criado para esse propósito. O cara cerrou os punhos, perguntando como isso era possível. Ele se afastou. Edward virou-se para o cavaleiro e disse que ele tinha feito um ótimo trabalho. Ele entregou a ele um pergaminho, dizendo que ele merecia um fim de semana. A morena começou a desdobrar o mapa, ouvindo as palavras que ele deveria voltar depois de ter comido até se fartar, e que ele havia respondido lugares prioritários. O protagonista sorriu sombriamente e perguntou se isso era um fim de semana ou uma tarefa. Ok disse que teve uma grande oportunidade de experimentá-lo. A loira desviou o olhar, ouvindo um grito alto. Ele disse com um sorriso malicioso que tudo estava indo de acordo com o planejado. Havia uma floresta densa perto da aldeia. Os sons de golpes e gritos podiam ser ouvidos lá dentro. O Warrior estava quebrando uma árvore. Rangendo os dentes, ele perguntou o que deveria fazer. O reino demoníaco, a cidade portuária de Spookbit. Um menino chamado Madden, nascido da união de um demônio e um humano, carregava sacolas no ombro. Os homens atrás dele começaram a apressá-lo. Alguém colocou um pequeno saco sobre a mesa, dizendo que o menino carregava 20 sacos de pólvora e 10 caixas de carvão, e essa era parte dele. Ele se curvou e agradeceu. Ao sair com a bolsa nas mãos, Madden pensou que isso seria suficiente para ele e sua irmã comerem e pagarem pelo quarto, e com o dinheiro restante. Ele derramou as poucas moedas restantes sobre a mesa. A morena fechou os olhos e pensou que esse trabalho não era permanente, portanto, não sabia se teria dinheiro suficiente para comer. Ele olhou para a irmã e pensou que deveria tentar por ela. A garota ofereceu-lhe um pirulito muito saboroso. O irmão acariciou sua cabeça e disse que já havia comido depois do trabalho. Milan estava levantando a bolsa, chacoalhou levemente em seu ombro. Ele pensou que hoje eles pareciam um pouco mais leves do que ontem, o que significava que ele pararia um pouco mais forte. Ele desceu a rua e pensou que, embora agora fosse um trabalhador no porto, quando morresse, ele definitivamente se tornaria um dos 7 generais. Não percebendo o dragão acima de sua cabeça, a criança pensou que então seu nome seria famoso em todo o mundo. O cérebro trino é um órgão que supostamente foi encontrado em répteis gigantes extintos. Observou-se que a transmissão de um impulso nervoso em um corpo enorme leva muito tempo. Assim,
Alguns cientistas apresentaram uma teoria sobre a presença de um cérebro auxiliar na região lombar dos dinossauros. Este era o mesmo cérebro trino. Lembrando-se de como ele rasgou a carne interna, o Parquet notou mentalmente que encontrou algo semelhante no corpo do dinossauro morto. Pensando nas asas e na cauda longa, ele raciocinou que poderia recriar o sistema nervoso central de qualquer uma das criaturas que absorvesse, incluindo seus cérebros, o que lhe permitiria usar com segurança as partículas únicas dessas criaturas. Imaginando o cérebro em sua cabeça, a morena pensou que, de todos os órgãos listados, ele nunca teve que substituir seu próprio musgo, e havia o perigo de perder o controle de seu próprio corpo e perder a si mesmo. Os protagonistas pensaram que agora, tendo adquirido o sistema cerebral trino, ele poderia usar com segurança o cérebro de outra criatura como seu segundo cérebro. Em outras palavras, agora, a asa bateu amplamente. Kim notou mentalmente que ele podia voar. O dragão vermelho esvoaçou acima da cidade. Olhando para baixo, a Senha pensou que, tendo se transformado completamente em um dragão, ele foi capaz de manter sua consciência. Suas escamas de homem-lagarto foram combinadas com escamas de dragão e cobertas de lodo de místil. Ele tinha os enormes pulmões e sistema circulatório de um dinossauro gigante, a medula óssea e o sangue de um troll para uma regeneração rápida, e também os músculos poderosos de um orc. O dragão abriu a boca. Estava voando bem acima de Meden. O menino se animou. Ele levantou a cabeça quando bolas de fogo começaram a cair do céu. Um segundo depois, houve uma explosão atrás dele. A criança se virou. Ele viu um enorme dragão e ouviu pessoas gritando. O homem ficou com uma cara chocada, perguntando como isso era possível. Um momento depois, o dragão o cobriu com a boca. Meden tentou escapar da cena, imaginando de onde veio o dragão. O problema rapidamente correu pela rua. Ele pensou em como precisava pegar rapidamente sua irmã e fugir daqui. Ele correu para o dormitório. O dragão bateu as patas contra o prédio enquanto o menino pensava que era sorte ter escolhido um lugar para morar perto de seu trabalho. Ele e outro Mon se protegeram do vento. A criança abriu os olhos. Tudo à frente estava coberto de poeira. Então ele viu ruínas. Seus olhos se arregalaram. Entre as pedras, ele viu a mão de uma criança. Um grito saiu de sua boca. Meden pegou sua espada e correu. Com os olhos lacrimejantes e zangados, ele gritou maldições. Ele apontou a espada para o dragão, desejando sua morte. A lâmina quebrou com o golpe. O menino caiu. Um segundo depois, ele desapareceu. Kim cuspiu o resto da espada. Lembrando-se do mapa, ele pensou que os locais de produção e depósitos de munição estavam marcados lá. Olhando para a destruição dentro dele, ele pensou que sua destruição minaria a força do exército do Rei Demônio. Mas ele se importava muito menos com isso do que com quantas criaturas ele comia no caminho para cá. O dragão fechou a boca. Lembrando-se do homem que ele tinha comido antes, ele pensou que estava especialmente curioso sobre o que aquela coisa parecida com um peixe era capaz agora. Ele começou a cuspir fogo. 10 horas após o colapso da cidade portuária, o homem de pele roxa perguntou se eles tinham ouvido o que havia acontecido em Stukbit. Ele cerrou o punho e disse que havia atingido duramente a cadeia de suprimentos. A garota ruiva sentou-se ao lado dele enquanto ele dizia que havia rumores de ser um dragão, e então perguntou o que ela achava. Preguiça cerrou os dentes enquanto apontava que ela era da mesma espécie. Enquanto se sentavam à mesa redonda, a garota disse que não poderia ser, e que foi dito que do anoitecer ao amanhecer, por quase 9 horas, o dragão cuspiu fogo pelo menos 5 vezes. Algo que apenas o lendário Lorde Dragão poderia fazer. O homem de 3 olhos olhou de lado e notou que o único Lorde Dragão estava nesta sala. A garota ruiva franziu a testa e perguntou o que ele queria dizer. Ela se levantou e começou a perguntar indignada se ele se referia a ela. O homem sacudiu a taça de vinho em sua mão e disse que o lendário Lorde Dragão estava aqui agora, e então perguntou sobre a possível existência de outro. A pessoa de capa abaixou a cabeça e disse que isso não era importante agora, mas suas ações futuras. O homem de pele roxa respondeu que falava a verdade e perguntou que pensamento lhe ocorreu. Ciúme acenou com a mão e disse que os rumores sobre Stukbit se espalharam por todo o reino, e em apenas uma noite, este dragão se tornou um pesadelo para os outros, e se os 7 generais se livrassem pessoalmente dele, isso aumentaria o moral dos súditos. A garota com olhos brilhantes respondeu que fazia sentido. Batendo as asas, ela disse que tinha que ir. Preguiça com olhar maligno disse que mesmo que ele fosse o mesmo dragão, ela mostraria a ele que eles estavam em níveis diferentes. As escamas do dragão começaram a cobrir parcialmente com uma crosta turquesa. Ele pensou que desde que se juntou ao Warrior, o ataque à cidade portuária era a missão mais frutífera. Suas veias ficaram verdes e manchas verdes começaram a cobrir seu corpo. Kim notou mentalmente que ele havia internalizado vários tipos de demônios, como o demônio peixe e o demônio inseto, e adaptou suas habilidades a si mesmo e pensou que seu corpo era bem compatível com corpos de mamíferos.
Mas isso era apenas o mínimo. O dragão voou para baixo, pensando que a última missão o ajudou a aprender sua habilidade, e nesse ritmo, ele definitivamente alcançaria seu objetivo pretendido algum dia de se elevar acima de todos os seres vivos. O que significa, olhando para o dragão voando no céu, os demônios perguntaram se este era um dos generais. O homem estreitou os olhos e disse que não. Ele e os outros começaram a fugir, percebendo que era o dragão da cidade portuária. Uma pata pairava sobre o homem. Kim esmagou, pensando que ele deveria se tornar um super predador. Ele sugou o ar. Então o fogo saiu de sua boca. A preguiça voou pelo céu. Ela cerrou os dentes, notando mentalmente que, de acordo com o relatório, um dragão foi avistado na sexta guarnição há 1 hora. E quem quer que fosse, teria que pagar. Ela viu os destroços. Franzindo a testa, ela notou que tal devastação havia acontecido em apenas 1 hora. Ela viu um corpo se levantando. Kim comeu o morto. A garota ruiva pousou nas proximidades. Levantando um olhar sombrio, ela pensou que comer os mortos era selvageria. Olhando para o dragão em suas patas traseiras, ela notou mentalmente que antes era definitivamente um dragão vermelho, mas este parecia diferente. Preguiça desenhou uma habilidade, prestes a ativar sua habilidade especial que poderia incutir terror no alvo e subjugá-lo à vontade do dragão. Ela gritou, ordenando que ele congelasse. Os olhos de Kim franziram. Ele virou um olhar perplexo para o desconhecido para ele. A garota mostrou os dentes, indignada perguntando por que sua habilidade não funcionava se funcionava até mesmo em seus companheiros de tribo. O dragão estreitou os olhos e disse que, embora ela fosse muito forte, ele não sabia quem ela era. E era melhor ela pensar 2 vezes porque sua autoridade não era ilimitada. Virando-se, ele disse que se ela tentasse subjugá-lo novamente, ele não deixaria passar tão facilmente. O rosto da garota ruiva escureceu com tamanha insolência. A pele de suas mãos se transformou em escamas afiadas. E ela disse que o faria responder por essas palavras. Kim se virou. Os olhos de Lenya brilharam. Ela se transformou em um grande dragão vermelho. Balançando a pata, ela exclamou que agora ele sabia o quão forte ela era. Então ela atacou. O dragão se cobriu com a pata de seus ataques. Lenya franziu a testa, dizendo em voz alta para ele morrer. 10 minutos depois, ela ainda estava batendo. Removendo a pata, a garota pensou que isso simplesmente não poderia estar acontecendo. Ela olhou para seu oponente e pensou em como ele havia resistido a todos os seus golpes. E ela nunca havia conhecido um dragão tão resistente. O protagonista estreitou os olhos. Olhando para seu membro, ele percebeu que mesmo um dragão não poderia romper o místio e os músculos da montanha e, embora monstros comuns dificilmente fossem capazes de feri-lo, esse dragão parecia incrivelmente poderoso. Ele fechou os olhos e o encheu, e então decidiu verificar outra coisa. Sua pele se iluminou, decidindo desativar o lodo de místico. Preguica Estremisu. O dragão estremeceu quando ela gritou que podia ver claramente que ele havia enfraquecido sua defesa. Ela agarrou sua cabeça e membros. Sua boca se abriu. A garota mordeu seu oponente na área do ombro. Ela comeu a carne roída. Então ela jogou o monstro fora com as pernas. Kim voou de volta. Preguiça perguntou-lhe com um olhar presunçoso como ele gostava disso. O protagonista, sem um pedaço de carne no ombro, ouviu as palavras que suas presas deixariam qualquer coisa passar. Sua ferida começou a cicatrizar. Os olhos da garota se arregalaram quando ela percebeu que ele estava se regenerando. O dragão se levantou e disse que finalmente o havia dominado e, portanto, poderia terminar de testar o novo corpo. Virando-se, ele disse que pouparia sua ingratidão por participar do experimento, e então disse a ela para ir, acrescentando que não a alcançaria. L'entremia de raiva. Ela se sacudiu e gritou, perguntando se ele realmente tinha coragem de ferir seu orgulho. Abrindo a boca, ela disse a ele para ver o verdadeiro poder do Lorde Dragão. Uma bola apareceu acima de sua boca, e a garota disse que colocaria toda a sua força nessa chama e a queimaria até as cinzas. Kim olhou para a esfera e disse que, neste caso, nada poderia ser feito. Ele deu a ordem para Krei. Sangue jorrou da boca do dragão. Junto com ela, larvas caíram no chão. Então ela vomitou sangue. A garota congelou e perguntou o que era isso. Seus olhos ficaram brancos. Ela caiu no chão. O protagonista apertou os olhos e disse que foi toda a carne dele que ela engoliu durante a batalha. Apresentando as pequenas criaturas, ele disse que a transformou em parasitas que devoraram o corpo por dentro. Olhando para o cadáver deitado, ele acrescentou que você não pode comer tudo. Um selo amarelo redondo apareceu. Kim olhou para ele, e uma voz dele pediu que ele voltasse, acrescentando que eles estavam em perigo. Ele percebeu que esta era uma memória telepática. Eles continuaram a chamá-lo desesperadamente. O Warrior estava com uma espada nas mãos. Ele era o apóstolo da deusa e dos viajantes, que se mudaram para o passado por 10 anos. Um enorme monstro estava se aproximando dele. Ele observou que no futuro, em 10 anos, este mundo enfrentará o monstro da destruição, e a humanidade unirá forças com a estrutura dos demônios. Ele viu a mão do demônio morto no chão,
pensando que até mesmo Silnilon deles, e o Rei Demônio, e os 7 generais e 4 imperadores, foram absorvidos pelo monstro. Uma espada quebrada estava no chão, e a loira notou que ele também morreu então. Lembrando-se da batalha com Lodo, ele notou que quando voltou ao passado, foi direto para a Floresta Sem Fim e destruiu Lodo, que no futuro evoluiria para um monstro. Graças a isso, Kim voltou da Floresta Sem Fim e conseguiu salvar o príncipe do envenenamento. O cara viu uma estrada brilhante à frente, mas ela desapareceu. Ele pensou que o futuro havia mudado e aqueles que deveriam morrer sobreviveram, mas, ao mesmo tempo, era impossível prever o que aconteceria a seguir. Ele cerrou o punho e pensou que não se arrependia de desistir do futuro que conhecia e matar o monstro da destruição, mas se ele tivesse explorado o Rei Demônio mais em seu futuro. Observando Edward dormir na mesa de jogo durante o jogo, Warrior pensou que ele não estaria tão desamparado agora. Vendo o rosto do demônio de 3 olhos, o menino pensou que poderia ter aprendido sobre suas habilidades naquela época. Meia hora atrás, os 3 estavam andando pela estrada. A loira olhou para trás e perguntou para onde Edward havia enviado Kim. O príncipe olhou para ele e notou que ele havia pedido que ele cuidasse de outra área importante, e ele tinha ido lá sozinho. Olhando para os espadachins à sua frente, ele notou que eles quase haviam chegado ao próximo destino. Os 3 congelaram. O demônio de 3 olhos sorriu e cumprimentou Warrior e seus companheiros. Acenando com a mão, ele se apresentou como um dos 7 generais demoníacos, Bassânio de Gredlord, apelidado de Ganância, e esta cidade, Gran Vegas, estava sob seu governo. Olhando para os convidados, o demônio perguntou que tal parar o incontável derramamento de sangue e resolver tudo pacificamente. Edward perguntou o que ele tinha em mente. Bassânio sorriu e disse que se propunha a determinar o vencedor por meio de um jogo. Os meninos olharam para ele surpresos, e o príncipe disse que parecia um truque, e o Warrior concordou imediatamente. Ele fechou os olhos e pensou que, indo tão longe, havia derramado uma quantidade inaceitável de sangue, e se fosse possível resolver tudo pacificamente. Greed sorriu maliciosamente, rindo de sua ingenuidade. Tendo se mudado para uma sala espaçosa, o demônio exclamou que hoje eles estavam em um grande evento. Trinity e Bassânio ouviram suas palavras sobre a competição entre eles. Os espectadores assistiram da varanda, observando que esperavam que Warrior e a humanidade morressem. Edward sentou-se em uma cadeira e disse que seria o primeiro. Greed também se sentou e disse que eles jogariam pôquer. Se o príncipe vencesse, ele os deixaria ir. A loira franziu a testa e notou mentalmente que havia dominado o pôquer com maestria enquanto estava sob a cobertura de uma gangue de caçadores furtivos. O demônio sorriu e disse que se perdesse, levaria a alma. O cara bateu na mesa, exclamando que isso simplesmente não poderia ser e que era trapaça. Enquanto sorria, Bassânio perguntou novamente. Tendo colocado a combinação na mesa, ele perguntou se ele não havia dito antes que aquele que não foi pego era um ladrão. Edward gritou que essa rodada não contava, porque se ele soubesse. Greed sorriu, dizendo que tudo seria como prometido. Colocando as mãos sobre a mesa, ele disse que levaria sua alma. Vapor branco começou a subir da faca sobre a mesa. O mesmo vapor apareceu ao redor do cara assustado. Ele se mudou para o chip. Um desenho de seu rosto apareceu nele. Congelando por um momento, o príncipe rapidamente transmitiu um sinal de ajuda. Ele desabou sobre a mesa. O demônio, com um sorriso malicioso, disse que essa é uma habilidade que cumpre promessas feitas com antecedência, não importa o que aconteça. Saintus ergueu o punho, perguntando como ele ousou tocá-lo. O punho caiu suavemente na cabeça do mago. A mão da garota caiu. Bassânio abaixou a cabeça e disse que neste lugar, a força bruta não é uma questão de confronto, desde que ele use sua segunda habilidade única, a zona de paz absoluta. Com um sorriso sombrio no rosto, ele pensou que, com essas 2 habilidades, ninguém poderia vencê-lo no jogo. As bochechas da garota de cabelos castanhos ficaram vermelhas quando ele acrescentou que, aparentemente, o príncipe é muito querido por ela. Ela exclamou que não é assim. A ganância estreitou os olhos, pensando que todos os seus sentimentos são como a palma da mão, e esse tipo de pessoa é chamada de simplório. Saintus cerrou os dentes quando disse que se ela quiser devolver sua alma, deixe-a brincar com ele. Ela desviou o olhar quando o demônio se ofereceu para apostar almas nesta rodada. Ela bateu na mesa e concordou. Warrior tentou parar a garota sombria. Lançando um olhar para ele, ela disse que não era chamada de jogadora de cartas do convento à toa. Olhando para as cartas, Bassânio perguntou no que ela queria competir. A morena os varreu da mesa. Franzindo a testa, ela disse a eles para guardarem as cartas porque iam jogar dados. A ganância criou 3 dados e concordou. Fumaça branca saiu do chip. Saintus desabou sobre a mesa. Seu rosto apareceu no chip. O demônio saboreou o suor e disse que não encontrava oponentes tão fortes há muito tempo. Warrior olhou para a mesa com medo. Enquanto seus companheiros estavam inconscientes,
Bassânio perguntou o que eles fariam, observando que ele tinha que apostar sua alma e vencer se quisesse recuperar seus companheiros. O cara cerrou os dentes, percebendo que nunca havia jogado. Ele desviou o olhar quando o som foi ouvido. Inalado, seu rosto se iluminou de alegria. Tendo quebrado a parede, Kim veio até eles. A loira franziu a testa tensa, pensando que o resultado era óbvio porque ele nunca havia jogado. Enquanto ele cerrava os dentes e os punhos, pensando que não poderia deixar seus companheiros, um grito alto foi ouvido atrás da porta, ordenando que ele parasse. O cara se virou, intrigado. O barulho vinha de trás da porta. Um segundo depois, foi quebrado por um corpo. O demônio caiu no chão. O Warrior olhou para o lado. Um sorriso largo apareceu em seu rosto. Ele cumprimentou alegremente Kim, que havia aparecido. Percebendo, Bassânio disse que seu novo convidado estava cheio de energia. O cara levantou a cabeça, ouvindo as palavras de outros demônios de que usar a violência era rude, e a coleção de Bassanio seria reabastecida hoje. Ele olhou para o lado. Vendo seus companheiros inconscientes, a morena notou mentalmente que eles não ajudavam. Ele tensionou a mão, pensando que resolveria isso rapidamente e voltaria aos seus negócios. Greed sorriu e perguntou se ele realmente iria resolver tudo à força. Ele observou que era inútil usar a violência em seu território, já que sua habilidade única era a zona de calma absoluta. O Warrior franziu os lábios quando seu camarada perguntou se era verdade. Ele franziu a testa e confirmou, começando a dizer que sua habilidade suprimia a força física dentro do prédio. O protagonista sorriu maliciosamente, notando que entendia tudo. O demônio, com um sorriso nos lábios, disse que o príncipe e a santa já haviam perdido e lhe deram suas almas. Ele foi questionado se havia uma maneira de recuperá-los. Ele colocou uma ficha na mesa e respondeu que apenas em caso de vitória, mas as apostas deveriam ser iguais. Imaginando o núcleo no peito de uma pessoa, Bassânio disse que, para devolver a alma de alguém, ele teria que apostar a sua própria em troca. Olhando para ele, Kim perguntou se ele só tinha que apostar sua alma e fazê-lo admitir a derrota. Ele respondeu que tudo estava correto. O cara chutou a garota de cabelos castanhos da cadeira. Ele sentou-se nele e disse que estava apostando sua alma e a alma do guerreiro. A loira se sacudiu perplexa e o demônio riu. Houve um barulho vindo das varandas. O espadachim estendeu a mão e perguntou ao cavaleiro o que ele estava fazendo. A morena notou que 2 almas foram levadas embora, e se elas quisessem devolver as 2, então não havia outra saída. Greed começou a rir, dizendo que tudo foi dito corretamente. O protagonista cruzou os braços, pedindo ao companheiro que não se preocupasse, pois com certeza conseguiria vencer. O Warrior respondeu que o príncipe lhe dissera a mesma coisa. O cavaleiro olhou para trás e disse que, de qualquer forma, ele tinha uma chance melhor de sucesso neste assunto. A loira fechou os olhos e murmurou nervosamente que confiava nele. Kim cruzou os braços e repetiu o ataque. Bassânio começou a perguntar a ele o que eles usariam para determinar o vencedor. O cara ergueu o punho e disse isso com isso. O demônio, com um olhar perplexo, perguntou se ele queria dizer pedra, papel, tesoura. O protagonista deu um soco na cara dele, dizendo a palavra pedra. O demônio foi jogado para trás pelo golpe. Lembrando-se da picada de cobra, a morena observou que, de acordo com os resultados experimentais atuais, os alienígenas não trabalhariam nele para sempre, ou melhor, ele não cairia sob a influência dessas habilidades que agiam diretamente sobre ele. Imaginando uma bola de fogo, ele notou que ela causaria dano a ele, já que seria feito com uma habilidade. Então, imaginando flechas aceleradas com uma habilidade, ele sabia que seria o mesmo. Então ele pensou que, no entanto, o tiro direcionado por habilidade, que designa um alvo, ou incinerar, que incendeia esse alvo, não funcionaria nele. Ele perguntou o que dizer da habilidade única desse. Olhando para como o demônio estava deitado no chão, Kim mentalmente notou que essa habilidade também não funcionaria com ele, porque era voltada para uma pessoa que usava violência dentro do alcance da habilidade. Bassânio tentou entender o que estava acontecendo. A Morena Balanku a Perna. Ele desferiu um golpe crítico com isso. A mão de Reed tremeu, e o protagonista pensou que Bassânio não conseguia entender que tipo de sentimento era aquele que ele estava experimentando pela primeira vez em sua vida. E as partes sentiram dor física, percebendo que essa habilidade havia se transformado em pó. 2 fichas na mesa começaram a se mover. Notou-se que no fundo da consciência do demônio, nasceu uma consciência da perda e, para sua outra habilidade, a realização incondicional, isso era suficiente. Almas voaram para seus donos. O cara e a garota acordaram de repente. Bassânio estava deitado no chão e murmurando que era um trapaceiro. Kim sorriu e perguntou se ele realmente gostava do jogo, após o que ele se ofereceu para começar a segunda rodada, onde apostaria sua vida, e apostaria tudo o que lhe restava. Com um sorriso sombrio no rosto, ele se ofereceu para adivinhar se ele iria acertá-lo com a mão direita ou esquerda agora, e a aposta terminaria assim que ele respondesse. Com um olhar de soslaio,
Greed respondeu que iria acertá-lo com a esquerda. Levantando a perna, transformada em um membro orc, a morena respondeu que havia adivinhado errado. Ele havia desferido o golpe fatal. Os demônios das varandas começaram a perguntar intrigados o que havia acontecido. E um dos 4 imperadores realmente perdeu? Eles começaram a fugir rapidamente. O protagonista levantou a mão e disse que nenhum deles deveria esperar sobreviver. As barras começaram a cair nas janelas. O Warrior franziu a testa e exclamou que não havia necessidade de tais sacrifícios sem sentido. Kim, lançando um olhar para ele, respondeu que eles eram apenas lixo que gostava de ver almas sendo levadas, e punir o lixo era uma boa ação. A loira, com o rosto perplexo, exclamou que isso estava errado. A morena pegou a espada e disse que a conversa não estava indo bem. Observando-o colocá-lo no pescoço, o cara perguntou o que ele estava fazendo. O cavaleiro, estendendo a mão, lembrou-lhe que o príncipe já havia perguntado se ele queria fazer a coisa certa ou por gentileza. O suor escorria pelo rosto tenso de Warrior enquanto ele era questionado se escolheria justiça ou retidão. O protagonista começou a puxar a lâmina para longe. Virando-se, ele disse que se ele não ia ajudar, então deixe-o pegar esses dois e se perder, porque que nem sabiam o que queriam só atrapalhariam. A loira levou Edward e Saintes embora, desmontando a porta fechada sobre eles. Demônios batiam nas portas e grades, pedindo em voz alta para sair. Kim começou a puxar muito ar para os pulmões. Ele prendeu a respiração e seu pescoço ficou vermelho, após o que ele mentalmente notou que era hora de começar a limpar. As chamas envolveram a sala. Grades apareceram nas janelas após a ordem de fechar e não deixar ninguém sair. O demônio os agarrou, indignado, perguntando o que estava acontecendo. Ele gritou com uma cara assustada que havia um assassino lá dentro. Enquanto Bassani estava morto no chão, Kim pensou em como ganhou a aposta com ele, e Induri, de acordo com o contrato, tomou posse de suas habilidades. Aproximando-se dele, ele notou mentalmente que só valia a pena pegá-los. Uma enxurrada de informações entrou em sua cabeça e, entre outras coisas, o direito de possuir o cassino foi transferido para ele. Olhando ao redor da sala, o cara pensou que este lugar era a fortaleza da ganância demoníaca, e ele poderia controlar tudo aqui como quisesse, e como agora ele era o dono pleno, ele poderia controlar tudo. Ele olhou para o lado, notando que gostaria de testar suas novas habilidades, mas não havia tempo suficiente para isso. As escadas estavam com um olhar zangado. A morena ordenou que a casa desativasse o sistema de incêndio. Os homens tentaram romper as grades enquanto ele ordenava encher tudo com oxigênio. Os protagonistas cuspiram o Skull, pensando que apenas um seria suficiente. O Warrior parou quando uma explosão foi ouvida atrás dele. Ele se virou. Ele começou a se lembrar da pergunta do príncipe e do cavaleiro sobre o que ele escolheria. O cara fechou os olhos. 2 imperadores demônios estavam sentados à mesa. O homem estreitou os olhos e disse que no final restavam 2. Eles foram abordados. A sombra atrás perguntou como isso aconteceu. O demônio viu a garota de cabelos brancos, que era seu rei. Os imperadores se levantaram e cruzaram as mãos. O homem, olhando para baixo, disse que a conexão com Slot havia sido cortada. De pé na mesa redonda, ele também relatou que uma cidade sob a jurisdição da ganância também havia sido atacada e que ele havia desaparecido sem deixar vestígios. A garota perguntou com uma cara de surpresa qual era a probabilidade de ele ainda estar vivo. O demônio, com um olhar nervoso nos olhos, respondeu que era difícil esperar por qualquer coisa. A garota de cabelos brancos fechou os olhos e disse que eles haviam perdido 2 de seus valiosos camaradas. Ciúme falou e disse que o plano de Sua Majestade seria realizado sem a participação dos 4 reis, então não havia necessidade de ficar triste. O rei demônio franziu a testa e perguntou se ele estava realmente proibindo-a de lamentar seus companheiros, que estavam com eles ontem. O ciúme espreitou por baixo de seu capuz e notou que eles haviam decidido parar o Warrior por conta própria. E embora a situação fosse lamentável, se eles falhassem, lamentar sua perda apenas desonraria suas mortes. A garota ficou perto da mesa e disse que ele provavelmente estava certo, porque graças às suas ações, eles conseguiram se aproximar da fase final. Ela se virou e disse que precisava descansar. A garota de cabelos brancos começou a desaparecer, enquanto o demônio dizia que os 2 eram suficientes para terminar o resto. Ciúme olhou para ele e perguntou se ele deveria ir consolá-la. Lust olhou para trás e perguntou se ele não sabia que não era por isso que ele era chamado assim. O demônio se apoiou em sua bengala, observando que esses apelidos não combinavam com nenhum deles, mas não pôde ser evitado, porque o plano do rei demônio era o principal. O demônio ficou de costas para ele, dizendo que mesmo suas mortes não levariam ao fracasso. Ciúme olhou para ele e disse que eles só precisavam ganhar mais tempo, e então perguntou qual dos 2 morreria primeiro. Lust abriu a boca e começou a murmurar. Ciúme abaixou a cabeça e disse que seria ele. Quando o homem se virou para ele, pediu-lhe que não fizesse tal careta. Virando-se,
Ele observou que os idosos entram neste mundo primeiro e são os primeiros a sair. Fumaça preta subiu dos restos da casa. Kim estava nas ruínas, pensando em como o incêndio no cassino havia colocado até ele em perigo, e que a regeneração dos Trolls era visivelmente mais fraca e mais lenta no fogo. Ele sentiu seu ombro, notando mentalmente que ele havia coberto seu corpo com escamas de dragão e lodo de lagarto, mas se as áreas de regeneração fossem atacadas, isso causaria grandes danos. O cara se lembrou do ferimento em seu ombro e pensou que ele devia ter sido muito confiante na luta com aquele dragão, e agora ele estaria em perigo se atingisse seu ombro regenerador com fogo. Ele se esquivou. Um lagarto laranja está sob os escombros. A morena perguntou com um olhar sombrio se os demônios realmente tinham um animal de estimação assim. Quando o enorme réptil pairou sobre ele, ele disse que, considerando que poderia sobreviver à chama do dragão, era um lagarto muito incomum. Olhando para ele, o protagonista disse que cresceria até cerca de 3 metros de comprimento. Ele puxou sua bochecha, mostrando dentes afiados. Ele disse que precisava descobrir qual era o gosto. O lagarto ficou tenso. Ela rapidamente se virou para o lado. Kim agarrou seu rabo, perguntando para onde ela estava indo. O réptil se animou. O cara aproximou os dentes da pele dela. Ele os afundou em carne viva. Depois de um tempo, toda a equipe se reuniu. Edward agarrou sua cabeça e disse que ainda não havia se recuperado. Olhando para Kim lambendo os lábios, ele perguntou se algo de bom havia acontecido, porque parecia satisfeito. A morena olhou para ele e notou que ele não havia lhe dito nada. Ele estendeu a mão, dizendo que havia aprendido a resistir ao fogo. Notou-se que a salamandra é um lagarto incomum com imunidade ao fogo, capaz de suportar até mesmo as chamas de um dragão. O protagonista achou uma pena para ele tropeçar nela ali, porque o corpo da salamandra não é apenas coberto de muco à prova de fogo, mas todas as células de seu corpo secretam. Imaginando uma mão verde em chamas, ele pensou que esse recurso poderia ser usado em combinação com a pele do troll, que é incapaz de secretar muco por sua natureza. Edward balançou a cabeça e praguejou. A morena perguntou que tipo de reação ele estava tendo, e eles começaram a conduzir um diálogo em inglês. A loira começou a imaginar suas miniaturas, pedindo-lhe que imaginasse que havia uma pessoa gravemente ferida após um ataque de urso. O príncipe cerrou os dentes e acrescentou que com o tempo as feridas cicatrizaram, as memórias se desenvolveram, como um amigo dos 3 mais ursos aparece em seu quintal. Imaginando o urso pairando na forma de Kim, ele notou que mais tarde aprendeu a voar e depois perguntou como achava que essa pessoa se sentiria. Olhando de soslaio para ele, o protagonista respondeu que o urso voltaria calmamente ao seu mundo assim que encontrasse um caminho, então ele não tinha nada com que se preocupar. Edward disse que entendia tudo, que não podia fazer nada consigo mesmo. Lembrando-se dele com espuma na boca, a morena pensou no fato de que, antes de tudo, eles eram parceiros, e se ele o visse apenas como um objeto hostil, isso poderia ter consequências negativas. Desviando o olhar, ele perguntou se teria menos medo se soubesse que até mesmo um urso feroz poderia ser útil. A loira franziu a testa e perguntou o que ele estava fazendo. Kim, com um olhar sombrio, respondeu que, enquanto ele estava deitado, ele cuidava de seus negócios. Edward virou a cabeça surpreso e perguntou em voz alta se isso era verdade. Pensando no rosto do guerreiro, o menino disse que havia fechado os olhos para a justiça e decidido agir em favor da justiça. O príncipe sorriu loucamente, notando que esta era a segunda vez. Ele disse que se não cumprisse a condição novamente, olhando para as costas da loira na frente, ele pensou que poderia matá-lo. Guerreiro é o mais forte do continente Elwood. O menino se animou. Não se tratava apenas de sua força, porque sua própria existência é protegida por uma energia poderosa chamada destino. O demônio a cavalo balançou sua espada, correndo para atacar. A lâmina cortou o ar. Alguns cabelos da loira foram cortados. Observou-se que, sendo apenas um humano, ele havia superado muitas adversidades mortais. Um grande ok correu com o machado. O lado esquerdo de seu corpo explodiu. Santa, cerrando o punho, disse para ter cuidado. Foi dito que em uma situação desesperadora, alguém definitivamente virá em seu auxílio. O protagonista os observou. Observou-se que o menor acidente se torna um fator decisivo em uma batalha com um inimigo superior. Guerrero desviou a espada. No caso de apenas um milagre poder ajudá-lo, isso definitivamente aconteceria. Ele correu para atacar. Foi preparado que, para matá-lo, era necessário um poder capaz de resistir ao próprio destino. As pedras vermelhas em sua espada brilhavam ao sol. Dizia-se que até agora não havia ninguém que o possuísse. Assim,
O guerreiro da raça humana foi capaz de cortar a garganta do rei demônio, e o guerreiro demoníaco foi capaz de quebrar o pescoço das pessoas. Mas o destino protege o guerreiro apenas enquanto ele observa todos os mandamentos. O esquadrão se aproximou da carruagem. Se de repente a loira perde o direito de usar seu título, o cara olhou para o camarada e disse que era um longo caminho a percorrer, e eles tiveram sorte de conseguirem um cavalo. Edward se virou e disse que provavelmente era graças a ele e seu patrocínio. Ele sorriu, porque sabia que o destino não protegeria mais o guerreiro. Kim sentou-se no teto da carruagem e ouviu as palavras do príncipe sobre os mandamentos do guerreiro serem os mais justos, os mais misericordiosos, e que na aldeia ele já havia quebrado o mandamento da misericórdia e no cassino da justiça. Ele acrescentou que restava forçá-lo a abandonar a justiça, e ele deixaria de ser conquistado. A loira olhou para cima e disse que era exatamente isso que ele estava esperando. A morena olhou para ele e perguntou de onde vinha esse desejo de matá-lo. Olhando para o futuro, Edward disse que esse não era seu plano a princípio, mas depois de pensar sobre isso, decidiu finalizar o plano do velho rei. Imaginando o velho em sua cabeça, ele disse que o rei pretendia fazer do primeiro príncipe o governante. Em seus pensamentos, ele ficou de costas com seu irmão, observando que queria torná-lo seu mentor. A pedra vermelha da espada rachou levemente. A loira disse que o rei uma vez deixou escapar uma maneira de privar o guerreiro de seu título. Ele sorriu, observando que se fosse forçado a fazer o conjunto inevitável, contrário aos mandamentos, perderia seu patrocínio. Apresentando os castelos, o príncipe disse que aconteceu que ele espionou suas anotações, que demoraram muito para remover os selos. Ele olhou para trás e acrescentou que agora eles agiam de acordo com o plano, que ele apenas ajustou ligeiramente. Olhando para trás, Kim disse que entendia, mas não perguntou quem começou. Ele repetiu a pergunta sobre por que queria fazer isso, porque não nutria uma antipatia tão forte por ele que queria morrer. O cara cerrou os dentes. Ele começou a se lembrar de como ele saiu, dizendo simultaneamente que iria matá-lo. A loira apertou as rédeas e disse que sua tristeza desapareceria contra o fundo do desespero de que ele agarraria o velho. Planícies de Flatfield, uma carruagem apareceu no horizonte. O protagonista olhou para cima. Vendo uma torre na névoa roxa à frente, ele disse que parecia a fortaleza do rei demônio. Edward estreitou os olhos e disse que era suspeito. Sentado no teto da carruagem, o cavaleiro perguntou se ele queria dizer que seus criadores estavam no meio de um avião sem um único indício de experiência. O príncipe respondeu que não estava falando sobre a morte. Imaginando vulcões, dragões e lava, ele começou a dizer que, geralmente, essas fortalezas que ele havia encontrado em jogos eram cercadas por magma ou vapores venenosos. Mas por algum motivo essa fortaleza foi construída em uma etapa comum. Kim fechou os olhos e perguntou que outro país do mundo ousaria construir uma capital em tal buraco. Ele disse que gostaria de dar uma olhada nessa pessoa anormal. Olhando para frente, ele notou que concordava que era tudo estranho. Enquanto a carruagem continuava a se mover, a morena disse que não havia um único ser vivo em toda a área. Ele desviou o olhar e disse que não havia um único inseto na grama, e antes disso, quando eles passaram por um buraco, como se tivesse sido cavado por um coelho, mas era como se estivesse abandonado. O loiro cerrou os dentes e perguntou o que aconteceu. O protagonista cruzou os braços e respondeu que ele mesmo não sabia. O cavalo estremeceu. De repente, começou a pular e gritar. Franzindo a testa, Edward perguntou o que estava acontecendo com ele. O cavalo começou a tremer. O cara começou a acariciá-lo, perguntando-se por que estava com medo. Edward, guerreiro, saiu da carruagem e perguntou o que aconteceu. O príncipe olhou para ele e disse que seu cavalo não estava se movendo do local. A loira juntou as sobrancelhas e notou que talvez ela estivesse cansada demais. Seu rosto franziu a testa, experimentando uma sensação incomum. Olhando para a torre, ele se perguntou se isso era por causa da fortaleza do rei demônio. Edward olhou para ele e perguntou se ele notou alguma coisa. O espadachim disse que ele só teve uma estranha premonição, mas ele não podia dizer mais por enquanto. De pé ao lado da carroça, ele disse que poderia entender quando eles se aproximassem, mas se o cavalo estivesse parado. A loira tentou alimentar o cavalo, esperando que ele se movesse, mas foi tudo em vão. Então Saintes tentou sua magia de cura nele, mas era saudável. O cavalo estava tremendo, mas ficou parado quando Kim tentou incutir medo nele. Então o guerreiro se aproximou e fez um discurso final inflamado sobre a importância de derrotar o rei demônio, mas como esperado, isso também teve um efeito. Enquanto todos estavam parados ao lado do carrinho, ele disse que não havia nada a ser feito e que eles teriam que passar a noite lá. A loira se aproximou do cavalo e disse que ele também estava cansado e precisava descansar. Ele começou a destacar a montaria. O animal pulou, seus olhos brilhando. Ele chutou o cara. Observando o cavalo fugir,
Edward perguntou o que isso significava. Os olhos do guerreiro se arregalaram. Ele rapidamente sacou sua espada. Quando o príncipe perguntou confuso, ele respondeu que eles já estavam cercados. Os dois congelaram quando uma voz na escuridão disse que ele estava desapontado com a visão do grupo de guerreiros. Nas sombras, o desconhecido disse que eles eram estúpidos e imprudentes. Uma mão de madeira apareceu, acompanhada pelas palavras de que até mesmo a habilidade de reconhecimento era visivelmente inferior aos sentimentos de um animal primitivo. Ciúme, segurando uma bengala, disse que não tinha ideia de como eles não haviam sido mortos no caminho para cá. O esquadrão ficou na frente do demônio. A loira franziu a testa e começou a perguntar quem ele era. O ciúme atingiu o chão com sua bengala, dizendo que ele não tinha nada a esconder. O chão começou a tremer. Tocando-o, o príncipe perguntou o que havia de errado com ele. O chão continuou a tremer. Uma mão rastejou para fora dele. Muitas mãos podres começaram a rastejar para fora. Então esqueletos de zumbis com pele deixada neles começaram a aparecer. Ao vê-los se aproximando, a equipe se animou. Saintes perguntou com medo em seus olhos se eles eram os mortos-vivos. O homem de ossos disse que ele era Lishund. Ele parecia sombrio e disse que era um dos 4 reis celestiais e aquele que o impediria. Lishund, o Underlord, apelidado de Ciúme, é o líder do reino demoníaco há mais de 200 anos, o que é muito mais do que qualquer outra pessoa. Ele serviu a 3 reis demônios e 2 vezes. Guerreiro da rede. Observou-se que Ciúme passou metade de seus 200 anos de serviço como conselheiro do rei demônio, decidindo questões de política interna e externa. Também foi dito que mesmo entre os demônios, que vivem 2 vezes mais que os humanos, isso acontece muito raramente. No entanto, Lishund era imortal. Ele não era um morto-vivo menor, como esqueletos ou zumbis, e não era um imortal superior, como vampiros sugadores de sangue. Notou-se que ele era um Lich, e um Lich é o mais antigo dos imortais que nunca morrerá até que o relicário que armazena sua alma e poderes seja destruído. Uma vez que Lishund soube o que era morte, ele só se tornou mais forte, e sua arrogância perfurou os céus, e ninguém na fortaleza do rei demônio, nem mesmo o próprio rei, ousou agir precipitadamente com ele, até que isso aconteceu. O guerreiro do passado invadiu o domínio do rei demônio. Lishund bloqueou seu caminho convocando hordas de mortos-vivos. O espadachim derrubou os monstros e o exército de demônios caiu sob o poder da magia de luz do guerreiro. No final, ele próprio foi derrotado. Ele abriu os olhos quando o relicário restaurou o corpo físico do Lich. O homem estava sozinho em uma montanha de cadáveres, descobrindo que o rei demônio já havia caído nas mãos do guerreiro. Demônios começaram a vir até ele. De pé na montanha, ele ouviu suas perguntas sobre se este era aquele que só se importava com seu próprio bem-estar, e se sua majestade estava morta, então por que ele estava vivo? O orgulho de Lishund, que havia alcançado os céus, afundou até o fundo. Suas mãos tremiam. Outros, em tal situação, teriam forçado os lábios malignos a se calarem à força para acalmar seu orgulho ferido. Mas o ciúme, ao contrário desses plebeus, era um mágico genial, e ele não vergonhosamente transferiu sua culpa para outro. Notou-se que, em vez disso, como um verdadeiro pesquisador, o Lich começou a procurar o motivo de sua derrota. Ele pegou seu corpo. Lishund pegou o chifre quebrado. A principal razão era a magia de luz do guerreiro e o fato de que o exército dos mortos-vivos não tinha nada que se opor. Ele transformou o chifre em pó. Dizia-se que o demônio havia trabalhado duro para desenvolver resistência à luz em si mesmo e em seu exército e, como resultado, o exército estava se aproximando dos caras. Em seu rosto, Saintes olhou em volta, perguntando como isso poderia acontecer e por que eles não conseguiram encontrar os mortos. A loira cerrou os dentes e disse que ele mesmo não entendia, porque os mortos deveriam exalar ódio e malícia para com os vivos, mas ele não sentiu nada. A garota franziu a testa, dizendo que mesmo com sua magia sagrada ela não sentia energia maligna. O espadachim olhou para o lado e disse para usar magia sagrada no homem morto. A garota cerrou o punho com força. Ela soltou um feixe branco. Um esqueleto decrépito estava ao lado. A luz o envolveu. Depois, Aelin renovou seus ossos. Todos congelaram com rostos perplexos. E Saintes perguntou em voz alta porque sua magia não estava funcionando. Lishund agarrou seu cajado, perguntando se eles estavam confusos. Um selo dourado se formou no chão ao seu redor. Começou a envolver os mortos. Um deles estava sobre ele. O esqueleto segurava uma espada nas mãos. Guerreiro, com horror no rosto, perguntou em voz alta como era possível que ele estivesse usando magia sagrada. O rosto de quem o fez escureceu. O ciúme criou um selo em sua mão e disse que ele iria contar a eles agora. Um livro apareceu do selo. Sainte cerrou os dentes e perguntou em voz alta se essa era realmente uma tradição sagrada da Igreja Divina. Olhando para o livro, ela perguntou como ele chegou às mãos dele. Olhando com um olhar sombrio, Lishund disse que agora era um seguidor da deusa. Enquanto o exército estava ao redor deles,
Ele disse que todas essas pessoas mortas também eram crentes devotos, então eles não tinham ódio ou ressentimento. Saintes Francio atesta, perguntando que bobagem. Olhando para ela, o demônio pediu que ela não zombasse dele, e então perguntou se era verdade que 10 anos haviam se passado desde que ela se dedicou a servir a igreja. Veias se arregalaram em seus olhos quando ele disse que tinha sido um seguidor muito antes de ela nascer, e apenas por 50 anos ele releu tradições sagradas para desenvolver imunidade ao poder sagrado, e então viveu de acordo com as biografias de santos e ministros da igreja. Lishund avançou e disse a ela para não ousar menosprezá-lo, porque sua fé estava ficando cada vez mais forte. Olhando para o livro, ele disse que entre eles, os crentes, ela era mais jovem. Ele apontou para o lado, dizendo que alguém como ela estava no mesmo nível que aquele cara. A garota se esquivou. Lá estava um zumbi meio decomposto. Saint escorou e perguntou novamente, segurando o livro nas mãos. O demônio disse que a raiva e o ressentimento dos mortos nascem da inveja de Isis pelos vivos. Escondendo-se sob o capô, ele observou que era capaz de direcionar isso depende em outra direção e domá-lo. Veias brancas brilhavam em seu chifre. Ele disse que era o verdadeiro rei da inveja. Lishund, o Underlord, sorriu sanguinariamente. O protagonista estava dormindo no carrinho todo esse tempo. A menina tirou os punhos, dizendo que isso não poderia ser possível, porque os mortos-vivos estão longe da vida justa determinada pela deusa, e eles não podem ter fé. O ciúme oposto a ela começou a citar que não há nada neste mundo que a mão da deusa não tenha tocado, seja um inseto ou um grão de areia no deserto. Tudo neste mundo está cheio de fé nela. Ele observou que os mortos eram seres vivos criados pela deusa, que estavam sujeitos ao seu feitiço, o que significava que nada os impedia de ter fé. A boca de Saint se abriu de surpresa. Ela cerrou os dentes e disse que não importa quão forte fosse a fé, a deusa não mostrava favor à criatura impura. Lishund, com um sorriso nos lábios, citou que aquele que conseguir superar o impossível será mais recompensado do que aquele que lida com o óbvio. Segurando o livro nas mãos, ele perguntou se a criatura impura merecia a atenção da deusa quando ele ganhou fé santa e justa. A garota cerrou o punho, dizendo que ele era um homem morto-vil que usava necromancia, proibida pela Santa Igreja. Ele mordeu o lábio dela, notando mentalmente que não havia uma gota de engano em seus olhos, e ele era realmente um seguidor da deusa. Olhando para ele, Saintes perguntou por que, nesse caso, ele estava em seu caminho, porque eles também seguem as instruções da própria deusa. Ela cerrou os dentes quando o ciúme objetou que, assim como as leis do paraíso operam no céu, na terra existem leis da terra, não se pode renunciar às leis terrenas, seguindo o sopro do céu. O demônio segurou o livro na cara e citou que eles serão capazes de seguir as leis celestiais somente depois que seus dias na terra estiverem contados e eles se juntarem às fileiras dela. Lish, perfurando a garota com o olhar, disse que mesmo que a deusa não considerasse certo, ele jurou lealdade ao seu rei, e está claro para ele quem seguir. A garota sorriu e falou sobre o parágrafo 15 do capítulo 1 das notas secretas da deusa. Dissolvendo o livro, Lishan sugeriu encerrar a conversa aqui. Olhando para seus mortos, ele disse que eles já estavam cansados de esperar, e então ordenou que matasse. Os esqueletos correram para atacar. Saintes criou 2 selos perto das palmas das mãos. Ela ativou a barreira sagrada. Uma grande cúpula de luz apareceu. Um dos homens mortos se aproximou. Ele passou por ele. A garota cerrou os dentes e pensou que esperava que funcionasse, mas a magia sagrada não poderia detê-los. O esqueleto agarrou sua mão. Ele estava rastejando para fora do chão. Saintes fechou os olhos. Um escudo leve apareceu perto dos mortos. O escudo de luz do príncipe o empurrou para o lado. Edward, com a mão estendida, disse a Angela para olhar em volta. Ele deu um passo à frente e pediu que ela se recompusesse. O cara estava cortando monstros. Observando, a garota ficou envergonhada. Ela se lembrou de como ele a protegeu de um lobo quando criança. Ela fechou os olhos e disse a si mesma que não deveria ceder às suas emoções. O príncipe continuou a lutar contra os esqueletos. Um deles explodiu bem atrás de suas costas. Saintes, cerrando o punho, pediu desculpas por ter ficado estupefata por uma fração de segundo com o que estava acontecendo. A loira disse que estava feliz por ela estar acordada. Kim estava dormindo no teto da carruagem. O cadáver estava se aproximando dele. O cadáver deu um soco nele. O menino se agachou, dizendo que eles estavam fazendo muito barulho. O guerreiro se aproximou dele e disse que não sabia que estava bem. O cavaleiro pousou no chão. O espadachim olhou para o campo de batalha, dizendo que estava feliz por estar bem. Ele cerrou os dentes e disse que a magia não funcionava neles. A morena caminhou para frente enquanto o cavaleiro tentava detê-lo. A loira disse com uma cara preocupada que a magia da luz era inútil contra eles,
e ele não deveria ser precipitado. O protagonista se virou e perguntou qual era a diferença. O menino se animou. Um monstro estava correndo em direção a Kim. Ele estendeu a espada na frente dele. O cavaleiro agarrou sua mão. Ele torceu o braço do cadáver muitas vezes. Então ele o arrancou. A morena acabou com ele com sua espada. O corpo caiu no chão. O protagonista olhou para o guerreiro e disse que seus corpos não seriam capazes de resistir a um golpe forte. A loira olhou para baixo. Olhando para sua espada, ele pensou que havia se colocado na estrutura dos estereótipos. Colocando a arma para frente, o cara disse que se a magia sagrada era inútil, isso não significava que ele não poderia lutar, e ele só teria que balançar a espada com mais força. Ele franziu a testa e disse que, com ou sem magia sagrada, os mortos-vivos eram subordinados do Rei Demônio. Correndo para atacar, o guerreiro exclamou que a espada sagrada havia derrubado um enorme poder sobre eles. Ele agarrou a espada com as duas mãos, pensando que, se não cortasse, se partiria. Ele balançou sua espada, notando mentalmente que, sem magia de luz, os mortos ainda ressuscitariam mesmo se fossem cortados. E uma espada normal não suportaria tal carga, mas uma espada sagrada definitivamente permaneceria. Saintes deu um soco. Um feixe de luz voou para o monstro. A garota balançou, citando mentalmente que se eles pegassem armas de ferro para autodefesa, não sobraria nada para o povo, e para um simples padre, a melhor defesa seriam seus punhos. Ela notou mentalmente que 1000 anos atrás, essas palavras foram ditas pela alta sacerdotisa da deusa da igreja. Olhando para as costas do príncipe, Saintes pensou que era uma pena que a magia da luz fosse inútil aqui, mas essa não era a única maneira de usá-la. Kim olhou para o campo de batalha, dizendo que eles estavam resistindo melhor do que ele pensava, mas havia muitos inimigos. Seu pescoço começou a ficar vermelho quando ele disse que eles precisavam acelerar. Ciúme sorriu, dizendo que alguns milhares de mortos-vivos derrotados não representariam nem 1% do peso do exército, e logo eles se juntariam às suas tropas. O demônio olhou para seu exército. De repente, uma coluna de fogo explodiu à distância. Li Shun congelou em choque. Um enorme dragão estava voando no céu. O demônio e seus companheiros, que estavam voando em suas costas, ficaram intrigados. Kim estava indo em direção ao inimigo. Guerreiro, sentado nas costas do monstro, disse que já pensava que eles estavam agora cercados por uma multidão de mortos-vivos. Franzindo a testa, o dragão disse que agora eles estavam indo para o castelo do Rei Demônio. A loira lançou um olhar tenso. Olhando para o príncipe, ele notou mentalmente que não estava surpreso e, aparentemente, sabia que o cavaleiro poderia fazer isso. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do espadachim, e ele murmurou. Olhando para Edward, ele perguntou-se quem era um dragão desde o início. Ele observou que tudo era completamente diferente. O guerreiro levantou-se e perguntou o que tal aparição significava então. A loira fechou os olhos e disse que, de acordo com o juramento que lhe dera, não poderia revelar sua verdadeira natureza. Enquanto continuavam a voar, ele disse que o nascimento do protagonista foi especial, não como as pessoas comuns, e seu nascimento foi tão perigoso na aldeia que quase transformou todos neste mundo em seus inimigos. Mas ele não podia dizer mais. O menino olhou com tensão, notando mentalmente que ele se transformaria em um dragão e foi marcado por um nascimento especial, o que significava. O príncipe fechou os olhos quando gritou que era um transformador. Ele respondeu que talvez fosse assim. Sentado no dragão, o espadachim começou a pensar no fato de que a transformação de um transformador é uma habilidade com a qual nasce um gêmeo demoníaco. E Kim é um traidor ou há sangue humano e demoníaco em suas veias, e neste caso, fica claro que Edward quis dizer com um nascimento especial. Ele cerrou os dentes, pensando que, no entanto, se assumirmos que esse palpite não é verdade, então apenas. A loira fechou os olhos, pensando que isso não poderia ser. Colocando a mão nas escamas vermelhas, ele começou a pensar que, graças ao cara, eles foram capazes de derrotar os generais demoníacos, e agora ele acabará de salvá-los dos mortos-vivos. Lembrando-se do lodo, ele também notou que já havia destruído o demônio da destruição. O cara fechou os olhos, imaginando como depois de tudo isso ele ainda podia duvidar da morena. Ele pensou que o cavaleiro não poderia ser o demônio da destruição. Os mortos olharam para o dragão voador. A lambida cerrou os dentes e praguejou. O protagonista voou até a torre. O Warrior, olhando para baixo, disse que não achava que eles seriam capazes de cobrir uma distância tão grande em 30 minutos. Vendo uma pequena torre separada no telhado, ele disse que este lugar é o castelo do Rei Demônio, e parece muito simples. O dragão olhou para ele e disse que eles não têm tempo para admirar o castelo. Então pediu a cartomante para dar uma olhada. Os mortos-vivos corriam atrás deles à distância, e o cara perguntou indignado se eles não estavam nem um pouco cansados. Saint se virou e disse que, a julgar pela distância que os separava, eles os alcançariam em poucas horas. O Warrior também se virou. Virando-se, ele pensou que eles tinham menos de 2 horas para matar o Rei Demônio e sair daqui.
Ele se perguntou se seria possível escapar na muralha Kim novamente. O loiro cerrou os dentes, pensando que eles tinham muito pouco tempo, e se eles não se livrassem do rei demônio antes que os mortos-vivos chegassem, a situação se repetiria. Ele se ajoelhou, pensando que eles precisavam de alguém que pudesse ganhar tempo, e então disse que tinham pedido. O dragão pousaria. Os caras pularam dele. Eles correram, gritando que estavam confiando nele. O protagonista os observou correr. Ele decolou novamente. Demônios começaram a correr em direção ao povo. O homem de capacete mostrou os dentes, gritando que eles estavam sendo invadidos. Ele e os outros estavam correndo atrás dos convidados cheios, observando que seus caminhos precisavam ser bloqueados imediatamente. O demônio correu para frente e gritou maldições. Liquido roxo espiru nele. Ele olhou para a palma da mão suja e perguntou o que era. O homem se virou. O protagonista olhou para as explosões de fogo. Ele sorriu e notou mentalmente que este era um combustível inflamável acumulado por todo o corpo, e se ele adicionasse um pouco de fogo, tudo se despedaçaria. Ele pensou que agora nenhum soldado abriria os portões até que ele engolisse todo o combustível, e ninguém seria capaz de entrar no castelo. Lishan olhou para as chamas de longe. Ele cerrou os dentes bruscamente. Ele se moveu junto com o exército dos mortos. O demônio com olhos brilhantes perguntou se ele poderia ser o dragão da cidade portuária que podia cuspir fogo 10 vezes por dia. O ciúme tomou conta da bengala e agarrou o ombro do morto mais alto. Ele disse que sua identidade não importava agora. O que importava era que ele era um dragão. Relâmpagos vermelhos brilharam em seus olhos. Observou-se que os mortos-vivos tinham 3 fraquezas: sensibilidade à magia da luz, luz solar e irritação do corpo com o passar do tempo. Notou-se que a primeira fraqueza foi superada pela fé sincera. Para evitar o segundo, eles cessaram todas as ações quando o sol nasceu. Quanto ao terceiro problema, eles secaram a umidade em sua carne para parar a decomposição, mas como resultado, eles se tornaram como lenha seca e adquiriram uma nova fraqueza chamada fogo. Dizia-se que eles podiam bloquear o fogo até certo ponto com magia de resistência, mas era completamente impossível resistir ao sopro de um dragão. De pé sobre os mortos, Lishan pensou que mesmo que eles fossem lá para ajudar o rei demônio, eles seriam inúteis. Ele cerrou os dentes, pensando que era mais provável que eles se tornassem lenha para queimar o castelo. Então ele deixaria a proteção do rei demônio para cobiçar e fazer o que pudesse. Ele e Kim franziram a testa. O demônio pensou que ele iria pegar este dragão. Os meninos correram ao longo da estrada. Eles foram recebidos por um novo grupo de demônios. Alguém passou. Warrior passou correndo por eles. Tendo destruído os oponentes, ele correu, chamando os outros para segui-lo. Um enorme pilar estava voando para ele. Estava bem na frente de seu rosto. A poeira subiu com impacto e as pedras voaram. Santa e o príncipe o chamaram com medo. Um demônio apareceu nas proximidades. Luxúria segurava um pedaço de um enorme pilar na mão, dizendo que eles não iriam mais longe. Feijões inchados nas costas do demônio. O cara pensou que era um demônio masculino, com um corpo excepcionalmente musculoso, e sua aparência pertencia. Ele imaginou um demônio magro com uma corrente em volta do pescoço e terminou o pensamento dizendo que pertencia à espécie íncubo. Então uma imagem de Július abraçando uma garota apareceu em sua imaginação. Ele achava que os íncubos eram demônios mágicos de classe média que seduziam garotas e sugavam sua força vital. Por serem artificiais e mágicos, eles não precisavam de um corpo forte, porque inicialmente na tribo todos os rapazes das garotas bonitas achavam que músculos fortes e bombeados eram feios. A loira lembrou-se de como o demônio estava ajoelhado e pensou que ele pensava exatamente o mesmo, após o que se perguntou quando o demônio conseguiu se tornar tão grande e experiente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Július. O cara se perguntou por que ele estava bombeando o poder de seu próprio corpo em vez do poder da magia. E então ele respondeu a si mesmo, pensando que o motivo estava nas memórias do rompimento e da perda que aconteceu com ele há 10 anos. Ele interrompeu seus pensamentos sobre o demônio. Avançando, a loira balançou sua espada, onde ergueu uma pedra gigante sobre a cabeça e insultou o cara. O homem jogou uma pedra e disse que o cara atacou quando estava se entregando a memórias. Um fragmento gigante de uma coluna voou em direção aos jovens. A loira cortou com muitos golpes. Os fragmentos da pedra voaram em direções diferentes. O demônio cerrou o punho, envolto em energia escura. Os oponentes balançaram golpes uns nos outros. De repente, uma pequena explosão se formou. O demônio foi jogado para trás. Július bateu na parede com grande força. O homem estava deitado em uma pilha de pedras. Warrior pensou que este era um fim miserável para o mais forte dos 4 reis celestiais, mas bastante esperado se você entrar em detalhes. O jovem imaginou as imagens de vários demônios e pensou que não tomava civis como reféns como orgulho ou a gula. Não tinha força de um monstro enorme como raiva ou desânimo, e não entrou em uma batalha a seu favor como ganância.
O homem loiro apresentou uma imagem de inveja e acrescentou que Július não tinha um exército tão grande quanto ele. Então, em uma simples batalha 1 contra 1, o homem corajoso definitivamente poderia ser chamado de quase o mais forte. O jovem virou-se para seus aliados, dirigiu-se a eles e disse que eles precisavam se apressar. O demônio estava deitado de bruços, pensando que sabia que não poderia derrotar o guerreiro apenas com força. O guerreiro correu para a frente. O demônio cuspiu sangue e pediu desculpas ao rei, decidindo que seu fim estava próximo. A mão do demônio instantaneamente ficou mole. O cavaleiro colocou a mão na porta gigante. Ele franziu a testa e pensou que o rei demônio estava neste lugar. As portas se abriram ligeiramente. Um demônio com cabelos brancos como a neve estava no meio do corredor. Ele se virou, pensando que Július havia chegado. O homem loiro franziu a testa tensamente, percebendo o inimigo. Um dragão gigante pairava no céu acima dos oponentes. O monstro fechou a boca e estufou as bochechas. Ele voltou sua atenção para o demônio parado abaixo. A inveja abriu a boca e se perguntou por que o dragão não estava cuspindo fogo e se tinha outra coisa em mente. Estreitando os olhos, o demônio pensou que estava apenas tentando ganhar tempo. As patas do demônio cravaram no ombro de um aliado. A inveja pensou se valia a pena enviar pelo menos parte do exército para a fortaleza agora. O dragão inchou ainda mais as bochechas. O demônio decidiu que uma pequena parte deveria ser suficiente. De repente, o monstro desceu em alta velocidade. O demônio abriu os olhos e gritou que o inimigo estava se aproximando. De pé em uma colina, ele ativou a resistência ao fogo e a fortaleceu. O dragão desceu em alta velocidade. De repente, no último momento, ele parou e esvoaçou. O monstro abriu a boca e soltou um líquido escuro. O líquido caiu sobre as cabeças dos adversários. Um coágulo gigante de líquido se dirigiu para o demônio principal. A inveja estendeu a mão e espalhou o líquido ao redor. O demônio franziu a testa ligeiramente e se perguntou o que era. Pequenas gotas caíram em seu rosto. O demônio pensou que era veneno. A inveja abriu a boca. Olhando para o dragão, ele riu e perguntou se ele realmente esperava envenenar os mortos e disse que o dragão era mais estúpido do que ele pensava. Então ele se preocupou em vão. O dragão abaixou o focinho e disse que era verdade, porque o veneno era inútil. De repente, uma luz brilhante começou a sair de sua boca. O demônio franziu a testa, percebendo a respiração do dragão. O dragão abriu a boca e soltou uma pequena chama. A inveja olhou para o que estava acontecendo. Confusa, ele fechou os olhos, riu e disse que era uma chama fofa, e não importa o quão vulneráveis os mortos fossem às chamas, eles definitivamente apagariam tal fogo. Antes que ele pudesse terminar seu pensamento, ele notou uma poderosa explosão. O demônio abriu os olhos surpreso, sem entender o que estava acontecendo. Um osso quente voou em direção aos mortos-vivos surpresos. Ele atingiu uma gota de veneno no ombro de um deles. No segundo seguinte, o líquido explodiu em uma chama brilhante. Outra explosão poderosa foi ouvida no campo de batalha. O dragão franziu a testa e disse que, embora a substância fosse tóxica, mas, acima de tudo, era um combustível altamente inflamável. Então 30 passes seriam suficientes para ele. Explosões poderosas se espalharam por todo o exército inimigo. O demônio olhou para cima confuso, negando o que estava acontecendo. As explosões estavam se aproximando dele. Ele tentou perceber que nem tudo estava tão ruim. No segundo seguinte, seu rosto foi atingido por uma chama poderosa. Todo o exército de mortos-vivos foi destruído nas chamas. Nas profundezas do subsolo, havia um jarro coberto de padrões brilhantes. De repente, uma rachadura apareceu em sua superfície. O jarro se partiu, liberando uma luz brilhante. Um fragmento incandescente voou para fora das chamas furiosas. O relicário foi irremediavelmente destruído e, dos 7 generais demoníacos, nenhum permaneceu. Após a destruição do relicário, o fogo nos olhos dos mortos se apagou. Todos eles congelaram em seus lugares. Logo seus corpos foram surpreendidos pelo fogo. O dragão voou sobre eles, dizendo que os mortos haviam parado, o que significava que o invocador já havia morrido. Franzindo a testa, o dragão disse que era até uma pena chamá-la de batalha, um dos mortos, e pensou se deveria devorar aqueles que ainda não haviam queimado, porque as habilidades da salamandra permitem que ele coma mesmo no poço de fogo. O fogo rapidamente se aproximou dos oponentes sobreviventes. O dragão pensou que, por outro lado, eram apenas cadáveres sem nenhuma habilidade. Ele voou em direção à torre, pensando que preferia comer aqueles que permaneceram na fortaleza do rei demônio. O Warrior pisou no chão de pedra. Os demônios deitados no chão o amaldiçoaram e se voltaram para o rei. Uma figura escura era visível no final do longo corredor. Kim lambeu os lábios contente. De repente, ele notou algo. O cara olhou para o demônio deitado nos escombros e disse que a loira havia tentado. O jovem tocou a porta de pedra. Ele abriu ligeiramente e olhou para dentro. E de repente ele ouviu uma voz familiar, perplexa, perguntando sobre o que o Warrior havia dito. A morena notou os aliados em frente um do outro.
Edward franziu a testa com raiva e perguntou ao Warrior o que ele havia dito. O interlocutor olhou nos olhos e repetiu suas palavras sobre não matá-la, porque eles deveriam coexistir juntos. Angela olhou para eles confusa, dizendo que eles deveriam se acalmar e abaixar as armas. A morena entrou e perguntou o que estava acontecendo. As loiras se voltaram para ele. O príncipe disse que estava atrasado. O menino se aproximou deles e perguntou sobre o que aconteceu com o rei demônio. A garotinha fechou os olhos, ficando atrás do cavaleiro. Kim perguntou quem ela era. O loiro a cobriu com a mão, franzindo a testa tensamente. Ele se lembrou de como o menino matou o inimigo a sangue frio e decidiu que não deveria dizer a verdade, se possível. Edward olhou para ele e disse que a garota escondida atrás dele é o rei demônio. Ele cerrou os dentes e acrescentou que o guerreiro renunciou à missão de matar o rei demônio. Warrior olhou para seu aliado e pediu para ouvi-lo. A morena olhou em seus olhos e perguntou se o príncipe mentiu. O cavaleiro respondeu que era verdade, mas ele olhou tenso para a garota e disse que ela não é o rei demônio, após o que ele se corrigiu e disse que ela é, mas... O cara novamente se virou para seus aliados e disse que ela não é mais uma. A morena olhou para ele confusa e perguntou o que isso significava. A loira olhou nos olhos e disse que este é o corpo do rei demônio, mas a alma veio de outro mundo. Kim disse que isso é um absurdo. A loira escondeu o peito e disse que não estava mentindo, e que sua corajosa habilidade de reconhecer mentiras pode provar a verdade. A morena rapidamente voltou seu olhar para a garota. Ela fechou os olhos com medo. O cara pensou que o rei demônio é a terceira pessoa na Terra. Então o guerreiro está dizendo a verdade. O que significa? Ele imaginou a imagem de Edward e pensou que após a morte, ele recebeu um corpo deste mundo e nasceu de novo. Ou, para simplificar, ele renasceu ou renasceu. Então ele imaginou a imagem de Kim e pensou que ele se mudou para o continente no mesmo estado em que estava. Então ele pode ser chamado de transmigrante. Mas então ele imaginou a imagem do rei demônio e se perguntou quem ele se tornou. Porque a alma da terra ocupava o corpo do rei demônio deste mundo. Então o rei demônio ficou possuído. Ele imaginou a imagem da garota do escritório e decidiu que ela era uma funcionária comum. Então ele imaginou a garota parada na prateleira com tanques de brinquedo e pensou que, em vez de se dar bem com as pessoas, ela preferia passar o tempo na companhia de romances de guerra. O rei demônio olhou para as mãos dela surpreso. O cara pensou que quando ela se tornou o rei demônio, ela foi incapaz de aceitar seriamente a situação em que se encontrava. Ele novamente imaginou romances de guerra, pensando que tudo isso acontecia porque a alma transmigrando para outro corpo era uma ocorrência frequente em seus romances favoritos da Terra. A imagem do mapa e Edward surgiu em sua imaginação. O cara pensou que ela decidiu que tudo isso era um sonho e introduziu o conhecimento e a ordem terrena neste mundo. Ele imaginou as escalas de demônios e humanos, pensando que o poder do reino demoníaco havia aumentado enormemente, e por causa do desequilíbrio entre humanos e demônios, a deusa escolheu o guerreiro. Ele voltou sua atenção para seu oponente e pensou que a garota não poderia corrigir sua linha de pensamento, porque ela sabia que o rei demônio teria que enfrentar o guerreiro de qualquer maneira, assim como o protagonista do romance. A garota continuou atrás de sua mão. O cara pensou que ela não era protagonista, e todos os subordinados em que ela acreditava deixaram este mundo sem ter tempo de mostrar sua força. Ele se lembrou do demônio deitado nas pedras e pensou que quando até Julius, em quem ela tinha mais confiança, foi derrotado, a realização finalmente veio, e ela foi novamente envolvida em um medo esquecido. A garota cerrou os dentes. O cara pensou que agora só restava implorar por clemência, e então ela revelou toda a verdade ao guerreiro. A morena franziu a testa irritada e disse que ordenou a seus subordinados que os atrapalhassem de todas as maneiras possíveis. E agora, de repente, ela se tornou caminho para a vida e decidiu desistir. A loira deu um passo à frente e disse que não se tratava disso. Eles trocaram olhares tensos. A morena perguntou se ele havia comprado os contos sobre outro mundo. Guerreiro disse que entendia que era difícil de acreditar. O herói olhou para ele com raiva e decidiu que acreditava nele, mas agora isso não importava. A loira franziu a testa e disse que não tinha dúvidas de que ela estava dizendo a verdade. Rangendo os dentes, ele disse que havia outro motivo. Lágrimas amargas começaram a escorrer por suas bochechas. Ele fechou os olhos e disse que tantos inocentes haviam morrido. Então ele não queria mais matar. O santo olhou para ele confuso. A morena abaixou a cabeça e disse que estava certo. Kim olhou para o príncipe. Edward trocou olhares com ele. A loira pegou a espada, ouvindo as palavras de que havia chegado a hora. Warrior franziu a testa. Uma espada brilhante foi apontada para seu peito. O cara perguntou aos caras do que eles estavam falando. De repente, bloqueou o ataque com sua lâmina. No segundo seguinte, sua lâmina se desfez em pedaços. O príncipe perfurou ele e o rei demônio com um golpe. Kim imaginou a espada do cavaleiro e pensou que as ações do guerreiro deveriam ser sempre justas,
justas e misericordiosas. E parece que esses três conceitos são semelhantes. Mas às vezes um contradiz o outro. Mas o cavaleiro deve superar esse dilema moral e chegar à solução perfeita. E afinal, até agora, ele o fez. Kim e Edward sorriram maliciosamente, ficando de costas um para o outro. O cara pensou que seus maus pensamentos interferiam em suas boas intenções. Ele se lembrou de como o guerreiro estava ao lado do santo chorando irritado, e pensou que ele fechou os olhos para o assassinato de aldeões pacíficos que produziam armas, porque era uma decisão justa, mas não misericordiosa. Então ele se lembrou de como a loira ajudou os aliados a escapar do cassino e pensou que lá ele punia os vilões, e em vez disso, escolheu salvar seus companheiros, porque era misericordioso, mas injusto. Então ele se lembrou de como o guerreiro protegeu o rei demônio, e pensou que ele havia esquecido sua missão e defendido o inimigo, eventualmente abandonando até mesmo sua própria justiça. Então ele não era mais justo e misericordioso, então ele deixou de ser um guerreiro. A ponta da lâmina estava pingando com o sangue do lutador. A loira ergueu as sobrancelhas confusa e chamou o irmão pelo nome. O príncipe franziu a testa e disse que depois de decidir salvar o rei demônio, ele havia deixado de ser um guerreiro. Gotas de sangue caíram ao lado dos fragmentos da bola. O jovem acrescentou que até mesmo a espada sagrada indestrutível havia se tornado comum, já que a deusa não a protegia mais. A loira cerrou os dentes e chamou seu irmão pelo nome novamente. A espada brilhante começou a desaparecer nas mãos do príncipe. Ele disse que sabia muito bem o que o guerreiro queria dizer e que devia estar condenando-o. A loira cambaleou e se curvou. O príncipe olhou para ele severamente e disse que não tinha outra escolha. O Warrior cuspiu partículas de sangue e disse que não era nada disso. De repente, ele caiu de bruços no chão, dizendo o nome de seu irmão. O santo olhou para o que havia acontecido com medo e perguntou o que tudo isso significava. O guerreiro estava imóvel no chão. A garota perguntou por que eles o mataram. Ela rapidamente correu para frente, dizendo que iria curá-lo. Kim agarrou sua mão e pediu que ela parasse. A garota se virou. O cara olhou para baixo. A menina disse que eles precisavam se apressar, porque se ela não começasse agora, ele morreria. O jovem olhou para ela em silêncio, as veias salientes em seu pescoço. O santo olhou para ele com medo e se dirigiu a ele pelo nome. A cabeça do cavaleiro assumiu a aparência de uma cobra gigante. Há poucos dias, o príncipe disse com um sorriso maligno que eles tinham que quebrar o último mandamento, após o qual eles seriam capazes de matar guerreiro. Ele franziu a testa profundamente e disse que antes de matá-lo, era necessário eliminar o santo. A morena olhou para ele e disse que isso era inesperado. Franzindo a testa ligeiramente, ele acrescentou que achava que gostava dessa mulher. A loira sorriu levemente e disse que seu aliado era perspicaz, porque isso era verdade. No entanto, ele levantou a mão e acrescentou que eles não poderiam deixar vivo alguém que pudesse curar seu inimigo, porque uma vez que ele deixasse de ser um guerreiro, ele se tornaria o primeiro príncipe novamente e tiraria seu direito ao trono, e então ele não seria capaz de cumprir os termos do contrato. Os caras seguiram em frente. O príncipe acrescentou que, até onde ele sabia, as habilidades de cura do santo eram simplesmente incríveis e que os santos da geração passada podiam restaurar até mesmo partes do corpo rasgadas em pequenos pedaços. Ele fechou os olhos e acrescentou que suas habilidades de cura eram um verdadeiro milagre. Ele voltou sua atenção para os aliados que caminhavam à frente e disse que ela era praticamente invulnerável. Para matá-la, tudo o que restava era destruí-la, sem deixar um pedaço de carne para trás. A morena virou-se para ele e perguntou como eles poderiam conseguir isso. A loira colocou a mão em seu ombro e disse com um sorriso que eles tinham um monstro que poderia se transformar em um dragão e devorar pessoas. O cavaleiro fechou os olhos e disse que seu aliado parecia ter entendido mal alguma coisa. Ele mostrou os dentes com raiva e disse que não precisava se transformar em um dragão para fazer isso. Edward sorriu confuso e disse que ele era de fato um aliado confiável. O cara levou o punho à boca e disse que estava preocupado que ela não começasse a se enfurecer em seu estômago. A morena disse que isso não aconteceria. Ele tocou seu peito, no qual uma bola escarlate estava queimando, e disse que, por experiência própria, tudo que ele comia não se acumulava em seu estômago, desaparecia em algum lugar. Ele imaginou a energia furiosa por dentro e acrescentou que ele mesmo não sabia para onde tudo desaparecia, mas como não estava conectado ao corpo físico, era impossível sair de lá. Kim enxugou os lábios depois de comer o santo. A loira olhou para baixo tensa. O rei demônio estava imóvel no chão. Edward olhou para sua aliada e perguntou se ele iria comê-la, porque ele estava inquieto, então ele queria ter certeza de sua morte. A morena balançou a cabeça e disse que seu aliado precisava descobrir por si mesmo, porque não adiantava comer se ele não recebesse nenhuma habilidade. Depois disso, ele lembrou que a deusa concederia o desejo daqueles que contribuíram para a destruição do rei demônio e, quando ela aparecesse,
Eles precisavam de fortes evidências da morte do rei. A loira tocou seu queixo e concordou com isso. Um brilho brilhante apareceu na frente dele. Ele calmamente perguntou como ela ouviria o desejo deles. Uma fonte brilhante de luz apareceu na sala. Kim se viu em um espaço branco como a neve, de pé na superfície da água. Ele ficou de olhos fechados. O jovem abriu as pálpebras. Um cubo com várias faces pairava no ar à sua frente. O jovem perguntou calmamente se a criatura era uma deusa. O cubo virou-se para ele e confirmou. O cara olhou para o interlocutor e perguntou se essa era sua aparência real, porque não se parecia muito com a estátua de uma deusa. A criatura respondeu que era verdadeiro e falso, porque inicialmente a interface incorpora a imagem ideal que o subconsciente do contador gera. Mas como o contador atual vai além da área de controle do sistema, não é possível gerar o avatar correspondente. A morena franziu a testa levemente e perguntou o que, no final, é uma deusa. Várias imagens do passado apareceram atrás do cubo. A criatura disse que a deusa é um sistema complexo responsável pela criação e manutenção do mundo, e sua principal tarefa é gerenciar habilidades e status. Uma imagem apareceu no ar. A criatura acrescentou que também controla a geração de monstros, o gerenciamento do ciclo das almas e muito mais. O cara tocou seu queixo e decidiu que não era uma deusa, mas um sistema de controle, e essa era sua verdadeira essência. Ele olhou para o interlocutor e disse que tinha algumas perguntas. Depois perguntou por que ele se mudou para este mundo. O cubo respondeu que este mundo e a Terra estão muito próximos. Às vezes há uma falha que move as pessoas, e foi isso que aconteceu com o príncipe e o rei demônio. O cara apresentou vários animais e perguntou por que os monstros se parecem com animais terrestres ou monstros de lendas. O cubo estendeu as mãos, criou 2 planetas e disse que era porque eles foram feitos à sua imagem e semelhança. A morena franziu a testa e perguntou se havia problemas associados à morte de guerreiros. A criatura respondeu que não havia problemas. Olhando para o interlocutor, o jovem perguntou se sua presença neste lugar significava que ele poderia receber uma recompensa por eliminar o rei demônio. O cubo confirmou isso. O cara acrescentou que ele e o príncipe mataram o santo e guerreiro. O cubo respondeu que já sabia disso. A criatura olhou para o menino com uma expressão séria. O menino disse que para quem perdeu seu mensageiro, a deusa não impõe raiva. O cubo respondeu que o sistema não pode ter emoções. Do ponto de vista das funções do jogo, como carregar e salvar, o favoritismo não é fornecido. A morena franziu a testa levemente, ouvindo as palavras que se ele tivesse uma opinião pessoal, ele diria que este é um excelente trabalho. O cara perguntou por que ele pensa assim. A deusa fechou os olhos e disse que o sistema guerreiro foi implementado para garantir o desenvolvimento do mundo através da competição entre as raças humana e demoníaca sem derramamento de sangue excessivo. Mas o resultado foi completamente decepcionante, porque após a implementação do sistema, nem a sociedade humana nem a sociedade demoníaca sofreram muitas mudanças. Os interlocutores se entreolharam. A deusa acrescentou que, porém, graças ao ocorrido, tornou-se possível eliminar o sistema guerreiro, para que eles não apareçam mais nem na raça humana nem na raça demoníaca. Kim perguntou-se se poderia dizer que agora as 2 raças podem se destruir e o que acontecerá com a competição. Vários representantes das raças apareceram nas laterais do cubo. A deusa disse que a humanidade não se limita a uma raça, porque é um grupo complexo que inclui humanos, elfos, anões, homens-lagarto e outros. O cara franziu a testa ligeiramente. A deusa acrescentou que, até agora, a humanidade era uma série de uniões, mas com o desaparecimento da raça demoníaca, conflitos internos começarão. O herói disse que não tinha mais perguntas. Ele olhou para o interlocutor e disse que eles precisavam voltar ao ponto, porque ouviu que pelo assassinato do rei demônio ela cumpriria qualquer desejo dos companheiros guerreiros. O cara olhou para ela ameaçadoramente e perguntou se ela poderia devolvê-lo à terra. O cubo olhou para o cara confuso. A deusa abriu a boca para iniciar uma conversa. Sua expressão mudou. Ela disse que isso era impossível, porque ela não poderia enviar uma criatura para outro mundo que já tivesse tido um grande impacto neste mundo. O cara levantou a cabeça e decidiu que sua mera existência já estava mudando os alicerces deste mundo, e aparentemente ele nunca mais voltaria à Terra. Ele olhou para seu interlocutor e disse que, em outras palavras, era impossível retornar diretamente pelo sistema da deusa. Sem tirar os olhos do cubo, ele perguntou se ela lhe contaria sobre outra maneira de retornar à Terra, se estivesse disponível para ele. O cubo respondeu calmamente que Edward estava estudando as informações relevantes, então levaria algum tempo. O cara pediu para cancelá-lo. Ele sorriu levemente e decidiu que o que sabia era o suficiente, e ele não tinha chance de quebrar o acordo de qualquer maneira. A morena, com uma expressão calma, decidiu que já havia descoberto o caminho para retornar à Terra e,
Nesse caso, ele tinha que ficar em cima de todos os seres vivos, porque o dragão que ele comia era apenas uma de um número incontável de criaturas. O herói imaginou um dragão gigante sendo atacado por monstros e pensou que não importa o quão forte ele fosse, ele teria dificuldade em enfrentar um grande grupo de pessoas e monstros. E se o tempo não fosse um limite, ele poderia comer muito mais monstros como o dragão, porque ele queria habilidades que fossem além do normal. O jovem franziu a testa ligeiramente e perguntou se havia uma criatura que ultrapassava as leis da física com uma estrutura corporal e estava fora de alcance. Adusa respondeu affirmativamente. O cubo enviou um fluxo de informações direto para a cabeça do cara, e imagens de várias criaturas míticas da Terra começaram a aparecer na imaginação do jovem. O cara ficou chocado, mas abriu os olhos, tocando seu rosto, e pensou que era um enorme fluxo de informações. A deusa disse que essas criaturas foram criadas à imagem e semelhança do Cthulhu terrestre e monstros de lendas. Mas até agora estão todos em fase de desenvolvimento, uma vez que o nível médico-técnico inculto do continente não permite que sejam implementados. O menino abaixou a mão ligeiramente. A deusa acrescentou que era possível criar um espécime como exceção se ele usasse o privilégio de ser o exterminador de um rei-demônio, e então perguntou o que o menino queria fazer. O menino fechou os olhos e pensou no que deveria escolher. Ele imaginou todas aquelas imagens passando por sua cabeça e pensou que tinha uma escolha entre a capacidade de voar a uma velocidade 400 vezes mais rápida do que isso, a capacidade de se mover instantaneamente, a capacidade de criar um corpo que supera a super-regeneração. Ele tocou o queixo e decidiu que todas as habilidades dessas criaturas estavam além do permitido. Então ele não sabia o que escolher para não calcular mal no futuro. Ele abriu os olhos e optou por adiar a escolha. A deusa perguntou se ela entendia corretamente que ele não gostava de ninguém. O menino respondeu que não era isso. Ele olhou para seu companheiro e pensou que essas criaturas ainda estavam em desenvolvimento, já que ninguém neste mundo poderia enfrentá-las ainda. E se fossemos para o outro lado, isso significaria que um dia as pessoas do continente seriam capazes de atingir seu nível. Ele imaginou as pessoas subindo até o topo e pensou que, se ele chegasse rapidamente ao topo, ele se tornaria muito descuidado, começaria a ser preguiçoso e então toda a ralé acabaria sendo capaz de alcançá-lo. Ele se imaginou estendendo a mão para o chão e pensou que estar no topo significava ser invencível, de modo que nenhuma raça ou habilidade poderia chegar perto dele. Ele imaginou uma floresta verde, e pensou que, além disso, ainda havia muitas criaturas neste mundo que ele não havia comido, e que ele sempre teria tempo para obter as habilidades de novas criaturas depois de acabar com as existentes. Com uma expressão calma, ele disse que queria receber sua recompensa por derrotar o rei mais tarde, após o que acrescentou que a deusa não disse que tais coisas não eram permitidas. O cubo sorriu e disse que não haveria problema com isso, e então anunciou que o objeto estava suspendendo o processo de emissão da recompensa por derrotar o rei-demônio, e se o objeto solicitasse novamente, o processo seria retomado. O jovem olhou para a deusa, concordou e perguntou quando ele poderia voltar ao mundo. O cubo respondeu que poderia voltar a qualquer momento, mas no momento o desejo de seu companheiro estava sendo realizado, então levaria muito tempo. O cara franziu a testa ligeiramente e, ouvindo a pergunta se ele sairia primeiro ou esperaria por seu companheiro, respondeu que sairia primeiro. A deusa concordou e disse que o processo de audiência havia sido concluído e que esperava que as ações que ele havia tomado pudessem despertar este mundo para mudar. Edward começou a se formar no espaço novamente. Algumas gotas caíram no chão à sua frente. A morena perguntou se ele havia retornado. O príncipe esfregou os olhos e disse que não esperava isso, e que não conseguia nem imaginar que a deusa fosse exatamente assim. A morena olhou para ele, pensando nessas palavras. De repente, ele imaginou a imagem do santo e pensou que a deusa disse que ela assume a forma do ideal da pessoa que ela contata, e seu ideal era Angela. Ele olhou para seu aliado e perguntou se ele se arrependia. A loira cerrou o punho e disse que pensa nisso a cada momento. Sorrindo levemente, o cara acrescentou que o que foi feito não pode ser desfeito de qualquer maneira, após o que ele perguntou se ele não estava interessado no que desejava. A morena se levantou e perguntou o que ele decidiu escolher. O cara respondeu que escolheu o conhecimento que seria útil para ele no futuro. Kim sorriu levemente e disse que tinha certeza de que tinha as informações necessárias sobre como enviá-lo para a Terra. A loira cruzou os braços, confirmou e disse que não queria deixar uma bomba relógio nuclear no mundo que iria governar, e já que se tornará quase impossível matá-lo. Os meninos trocaram olhares. A morena perguntou como ele poderia voltar para a Terra. A loira respondeu que lhe contaria no caminho de volta, pois logo o exército demoníaco iria bater na porta de um certo velho maluco. O cadáver do rei demônio estava deitado no chão.
O cara pensou que o plano do Rei Demônio, sobre o qual os 4 reis celestiais haviam falado, era uma reorganização completa do exército demoníaco, a unificação da gestão administrativa e das forças militares, a revisão das fileiras militares, a distribuição de cargos de gestão, a introdução de novas armas e estratégias, o treinamento e as peculiaridades dos suprimentos. Ele apresentou a garota que lia o romance e acrescentou que a abolição da tradição dos duelos, implicando que, em caso de morte do líder, o poder era transferido para um inferior, e que as fontes de inspiração eram livros militares que ela se entregava em seu tempo livre. Como resultado de tais reformas grandiosas, o poder de luta do exército demoníaco aumentou incrivelmente. O jovem imaginou uma saraivada de flechas indo em direção aos demônios com armas de fogo, e pensou que a corrida era tão forte que, mesmo sem o rei e os comandantes em chefe, eles ainda colocavam a humanidade em perigo de extinção. Os arqueiros no telhado da agitação estavam carregando as mãos. De repente, uma bala de pistola perfurou sua cabeça. Ele caiu imóvel no chão. O soldado ao lado dele olhou para ele tenso. Ele fechou os olhos, ouvindo uma bala atingir a parede, e pensou que o inimigo tinha números superiores, armas que os humanos nunca tinham visto antes. Ele se virou com medo e se perguntou o que estava acontecendo. Uma saraivada de balas passou voando por ele. O menino pensou que este era o fim da humanidade. O homem fechou os olhos com força. De repente, ele abriu os olhos ligeiramente, ouvindo palavras de que os reforços haviam chegado. Uma bala de pistola voou em alta velocidade em direção à parede. O cristal de gelo foi apontado diretamente para este projétil. Flechas de fogo e projéteis de gelo continuaram a chover sobre os demônios. O comandante olhou para baixo surpreso, franzindo a testa ligeiramente. Ele sorriu feliz e disse que eles poderiam aguentar mais uma semana como esta, e a essa altura o apoio chegaria de outra fortaleza. De repente, ele notou os portões se abrindo. Ele estava com medo, mas franziu a testa e perguntou quem havia aberto os portões da fortaleza. Um dos soldados se aproximou dele e disse que eram os cavaleiros do 3º batalhão. Na brecha que apareceu a silhueta de soldados. Cavaleiros em armaduras brilhantes estavam indo para a batalha. O comandante disse que este era o mesmo batalhão que havia reunido apenas nobreza inútil. Os guerreiros a cavalo correram para a batalha. Uma bala perfurou a cabeça de um dos cavaleiros, interrompendo seu discurso sobre como essa era sua chance de avançar no serviço. O comandante virou-se para o soldado e ordenou que fechasse rapidamente o portão. O cavaleiro tentou se opor, dizendo que seus soldados estavam lá. O homem franziu a testa com raiva e novamente ordenou que fechasse rapidamente o portão. Os portões da fortaleza começaram a se fechar após receber a ordem. Os cavaleiros agarraram as correntes, tentando fechá-las. Uma bala atingiu um deles no ombro. O comandante sorriu em desespero. Os demônios abaixo estavam gritando que os portões estavam abertos e que as pessoas seriam mortas. O comandante decidiu que este era o fim da humanidade. Um dos soldados apontou o dedo para o céu e chamou a atenção do comandante. O homem franziu a testa e perguntou o que era. Um dragão gigante com um cavaleiro nos ombros pousou no exército inimigo. O príncipe ergueu o menor acima de sua cabeça e disse que agora todos estavam seguros. Ele se apresentou com um sorriso largo. O rei tocou seu templo e perguntou se o que lhe havia sido dito era verdade. O comandante estava ajoelhado diante dele. Dizem que o príncipe que foi derrotar o rei demônio repeliu o ataque do exército demoníaco. Os presentes responderam com sorrisos, dizendo que esperavam isso do segundo príncipe. O rei franziu a testa e perguntou como ele poderia enfrentar um enorme exército sozinho. O comandante imaginou o dragão com os olhos fechados e disse que o príncipe chegou em um dragão que queimou todo o exército. O rei olhou para ele e disse que isso não poderia ser verdade. O soldado sorriu amplamente, lembrou-se da batalha e disse que tudo era verdade e que era simplesmente incrível. Sua Majestade de tensão cerrou os dentes e perguntou se o cavaleiro queria que ele acreditasse nessas histórias. O comandante disse que era verdade e que tinha visto tudo com seus próprios olhos. O homem cerrou a mandíbula e decidiu que, já que tinha visto tudo, teria que acreditar. Ele desviou o olhar irritado. Uma das pessoas presentes disse que achava que o príncipe havia herdado o caráter de Sua Majestade, mas ele era realmente incrível e era o herói da humanidade. O rei olhou para o comandante, pensou que se ele continuasse a negar, eles duvidariam de sua percepção. Então concordou e disse que o diretor havia feito uma grande ação e mandado o cavaleiro embora. O rei silenciosamente observou o soldado sair. Ele franziu a testa com raiva e pensou que as palavras sobre o herói da humanidade eram um absurdo completo, porque esse menino era exatamente igual a ele. O rei olhou para a janela e pensou que o príncipe havia desferido um golpe esmagador no rei demônio. E isso pode ser verdade, afinal, seu talento e habilidade não eram ficção. Sua Majestade então apresentou as imagens do santo e do guerreiro, perguntando-se se eles queriam dizer a ele que morreram nesta batalha. Ele olhou com raiva para frente e decidiu que era impossível, porque eles não haviam morrido em batalha,
mas foram mortos pelo príncipe quando tudo acabou. O homem cerrou o punho e decidiu que, se estivesse no lugar do príncipe, teria feito o mesmo. Sua Majestade apresentou o pacote lacrado e pensou que, acima de tudo, o plano de devolver o guerreiro à posição de primeiro príncipe estava perdido, se isso fosse obra de Eduardo. O rei imaginou como o segundo príncipe matou seu irmão e decidiu que não era surpreendente que ele tivesse colocado o plano em ação e o matado, porque parecia mais provável que fosse verdade. Ele acrescentou com uma expressão calma que algo estava incomodando, e então se perguntou como ele não havia recebido punição celestial por colocar esse plano em ação. O homem olhou para a estátua da deusa e pensou que a autoridade da família real era o preço da fé e devoção à deusa, e matar seu subordinado, que era membro da família real, era nada menos que um pecado imperdoável. O homem de cabelos brancos estava diante do rei. Sua Majestade pensou que o príncipe não tinha nenhum vestígio da crosta celestial e que ele tinha ouvido o oráculo da igreja da deusa. O crente estendeu os braços para os lados. O homem pensou que isso era apenas um elogio, que o guerreiro havia contribuído mais para o mundo do que todos aqueles que existiam até aquele momento, e por isso os sacerdotes da igreja que apoiavam a princesa ficaram do lado do príncipe. O homem cerrou a palma da mão e pensou que não importa o quanto ele pensasse sobre isso, não cabia em sua cabeça. Ele relaxou a mão e decidiu que tinha que ser reconhecido. O rei olhou para cima e disse que o príncipe havia mudado, e todos os rumores eram verdadeiros. Ele colocou as mãos no trono e disse que até esse menino poderia mudar. E talvez ele o tivesse rejeitado com muita persistência. Os raios quentes do sol iluminaram o palácio. Sua Majestade disse que ele deveria reconsiderar sua opinião. Kim lembrou-se da aparição do príncipe e pensou que ele não voltou para Santo Almaruj, e em vez de se estabelecer em um reino seguro, ele ficou no reino de Gran Quentin e derrotou os remanescentes do exército demoníaco. Ele então imaginou a silhueta de um dragão voador e pensou que a grandeza com que ele perfurou os céus montado em um enorme dragão deixou uma impressão duradoura em todos, e até mesmo os nobres que antes eram seus inimigos proclamaram o príncipe um herói. Gipli se alinhou em um pequeno corredor em frente ao arco alguns dias após o incidente. O príncipe entrou na cidade a cavalo. Ele olhou para as pessoas da cidade com um sorriso. O povo o saudou com alegria. Os habitantes da cidade gritaram com sorrisos largos que este era um grande príncipe. O menino passou por eles silenciosamente andando a cavalo. Ele sorriu levemente, pensando que ele finalmente havia retornado. As pessoas continuaram a elogiá-lo. Edward e Kim pararam na fonte. Alguém anunciou que a audiência começaria em breve. Kim disse que estava preso em uma armadura. A loira cruzou os braços sobre o peito. As pessoas ao redor estavam procurando o mordomo e os cavaleiros. O príncipe olhou para frente e disse que todos estavam ocupados se preparando para a audiência, e só eles eram a personificação da calma. Ele olhou para seu aliado e disse que o velho estava evitando, porque quando ele o trouxe da última vez, havia uma boa chance de atrapalhar as honras. Kim olhou para frente e disse que não se importava. Então perguntou se o esquema de colocação estava correto. A loira fechou os olhos e disse que era verdade, e que a deusa compartilhou pessoalmente a informação. Ele olhou para seu aliado e perguntou se era hora de eles começarem a agir. O cavaleiro respondeu que sabia. Ele se afastou do príncipe. A loira disse que confiaria nele. O grande sino anunciou o início da audiência. O príncipe se aproximou dos grandes portões. Eles abriram diante dele. O jovem entrou no tapete vermelho, após o que começaram a anunciar os presentes. Aloyra Kamenhus Serenament. Ele foi nomeado o primeiro guerreiro da Ordem do Baile Sagrado, o dono do cajado da luz e o herdeiro das 7 coroas. O jovem parou e ficou diante do rei. O homem olhou para ele com cautela. O jovem sorriu satisfeito. O rei cerrou os dentes e se perguntou se ele tinha feito a coisa certa ao trazer o menino de volta, e se ele realmente havia mudado durante sua jornada. O cavaleiro de armadura dourada aproximou-se do príncipe e pediu-lhe que colocasse a espada no travesseiro. Ele se lembrou de como o rei ordenou que o príncipe fosse morto se ele desembainhasse sua espada. O jovem pegou sua arma. O rei franziu a testa tensamente. Edward Soryu Satisfido. O cavaleiro observou o que estava acontecendo tensamente. O príncipe colocou a espada no travesseiro com um sorriso. Ele se ajoelhou e fechou os olhos. Diante do rei, ele perguntou se seu pai havia mastigado bem. O homem respondeu afirmativamente e disse que estava feliz em vê-lo com boa saúde. O príncipe sorriu e disse que era tudo graças ao seu cuidado. O rei franziu a testa e perguntou se o menino havia recebido alguma coisa durante suas viagens. O loiro respondeu serenamente que era verdade, pois percebeu o quanto o rei se sacrificou pelo bem do povo e quão grande era o peso da coroa que ele usava. Ele se levantou e disse que tinha algo mais a dizer. O rei agarrou o trono e perguntou quem permitiu que ele se levantasse. Uma espada começou a se formar nas mãos do príncipe. Ele disse que entendia como agir depois disso. A arma no travesseiro se dissolveu no ar.
A espada foi transferida para as mãos de seu dono. O príncipe agarrou pelo punho e disse que o rei não teria mais que sacrificar nada e carregar o peso da coroa na cabeça. O rei olhou para ele com medo e perguntou o que ele estava fazendo e o que ia fazer. O menino desembainhou sua lâmina e disse que iria herdar o trono. Edward segurou sua espada nas mãos e ficou na frente do rei. Seu pai gritou com raiva sobre como ele ousaria fazer isso. Todos os guardas imediatamente cercaram a loira. O príncipe desviou o olhar das armas afiadas. Ele imediatamente balançou sua lâmina da verdade. Então uma luz brilhante irradiou sua armadura da verdade. Então um escudo da verdade apareceu em sua mão. Uma lâmina afiada foi apontada para um dos guardas e ele tentou perguntar ao príncipe o que ele estava fazendo com suas ações, porque ele só pioraria as coisas. Edward estendeu a mão com a lâmina, fazendo com que o sangue respingasse. Ele agarrou firmemente o punho de sua espada. Então ele cortou as cabeças de todos os guardas. O rei começou a sorrir furiosamente e chamou seu filho de traidor porque achava que ele havia mudado, mas na verdade não era assim. Então o rei sorriu maliciosamente com o suor de sua testa e percebeu que isso poderia ter acontecido com antecedência. O rei agarrou o braço de seu trono com força e sabia que seu exército de mercenários já estava pronto. Ele se sentou em seu trono e observou enquanto os guardas tentavam resistir ao príncipe. Ele agarrou seu trono com força com a mão enquanto observava a batalha. Então ele olhou em volta confuso e não entendeu por que ninguém respondeu. O rei olhou para os meninos e não entendeu por que esses estavam de pé e deveriam ter chamado os lutadores mais rápido. Os 3 meninos ficaram com os olhos esbugalhados e riram como se estivessem hipnotizados. O rei estava atordoado de suor e não entendia o que estava acontecendo. Era um monstro com rosto de polvo e um olho. Ele sabia que, de todas as criaturas vivas que havia engolido, Palas, o Lorde da Gula, era a forma de vida mais incrível e bizarra. Ele se lembrou dos olhares estupefatos dos moradores, pois era um parasita que não precisava de um corpo hospedeiro e formava um grupo de vários indivíduos unidos com uma única consciência. Essas pessoas, infectadas com parasitas, esbugalhadas. Esse parasita também podia controlar individualmente os indivíduos separados, que ainda obedeciam e, claro, ele não conseguiu usar essa habilidade na primeira vez. O guerreiro na forma de um dragão voou sobre a cidade em chamas com monstros. Tendo engolido inúmeros demônios na cidade portuária e melhorado várias de suas habilidades, ele foi capaz de dominá-lo até certo ponto. Um bando de pequenos monstros peixes nadava no espaço e quase não idealmente, mas o personagem principal aprendeu a mover as partes separadas dele para espalhar a infecção. Então ele não podia suprimir a vontade do anfitrião, mas agora ele podia controlar suas emoções e apagar memórias. Kim se lembrou de quando contou ao príncipe sobre tudo isso e a loira usou isso em seu plano. A loira sorriu maliciosamente, olhando em volta e se ofereceu para fazer uma lavagem cerebral nos caras. Ele cruzou os braços quando Kim estava prestes a sair e acrescentou que não se importava, mas pediu ao príncipe que se preparasse para que eles fossem notados imediatamente. Edward acrescentou que Kim não deveria se preocupar com isso porque eles não estariam fazendo uma lavagem cerebral completa. Ele olhou para frente, então sorriu maliciosamente contra as silhuetas negras. Ele pediu aos protagonistas que estimulassem seu lobo frontal e aumentassem sua empatia porque ele seria o alvo. Então, toda vez que seu desejo se tornava realidade com ele, eles começavam a sentir uma satisfação incrível. Kim, de armadura, estava entrando na água naquele momento porque assim queria infectar os cortesãos e liberar larvas no canal com água potável. Ele se lembrou de como um enorme monstro polvo apareceu na frente dele, que apenas usou o mesmo método e o ajudou de várias maneiras. Edward estava com uma espada perto do caminho sangrento. Ele pisou em uma poça de sangue. Então ele começou a caminhar em direção ao rei e disse que matou sua mãe e enviou mercenários para ele. Ele começou a caminhar rapidamente em direção ao pai e acrescentou que também enviou Ângela para a igreja. O rei sentou-se com o olhar abatido no suor de sua testa quando o príncipe tinha muitas perguntas restantes, mas agora não era mais importante para ele. Edward imediatamente balançou sua lâmina, desejando a morte ao rei. Ficou claro pela sombra que ele perfurou o corpo do rei. A espada passou completamente pelo corpo do rei ao longo da sombra projetada. O rei cuspiu sangue através do bigode. Ele segurou a lâmina perfurando seu corpo e disse o nome do príncipe. O rei sangrento estendeu a mão convulsivamente e desejou sinceramente ao príncipe que eles preparassem um lugar especial para ele no inferno. A loira balançou a lâmina e disse que eles se viriam ali e se despediu do velho, acabando com ele. O rei se jogou no chão. Edward olhou para frente segurando a lâmina. Atrás dele, uma silhueta negra caía do teto. Ele viu um mercenário de preto cair no caminho. O mercenário estava deitado no chão e seu rosto estava torcido. O protagonista de repente pulou para acabar com ele e o sangue espirrou para o lado.
A morena estendeu a mão com sangue e disse que a ação estava feita. Edward pegou a coroa ensanguentada e ficou feliz por eles terem se livrado de todos os desnecessários. Então o príncipe colocou esta coroa em sua cabeça. Ele se sentou no trono e declarou que ninguém mais ficaria em seu caminho. As pessoas começaram a bater palmas. Uma multidão inteira de pessoas bateu palmas ou colo. Todos eles estavam atrás do trono. Edward sentou-se com chumbo no trono sangrento. Já era noite e ele continuou sentado no trono. Edward, com um olhar sombrio, ouviu seu irmão. Ele olhou para a sombra de seu irmão com um buraco no peito e disse que sabia o que queria lhe dizer. O novo rei olhou para frente e pediu a deusa que lhe concedesse conhecimento. Ele se lembrou da imagem de Kim de armadura e queria usar esse conhecimento porque poderia facilmente mostrar a Kim a localização do alvo que precisava ser eliminado. Então ele olhou com um olhar sombrio para seu irmão ofegante em sangue. Entre outras coisas, ele viu as palavras que seu irmão lhe diria antes de morrer. Ele agarrou seu rosto com um sorriso zombeteiro e pediu a seu irmão para não cruzar a linha porque apenas um guerreiro poderia dizer algo assim ao seu assassino em vez de uma maldição. Edward imediatamente se levantou do trono e disse que era tarde demais. Ele ficou na frente da sombra, guerreiro tentando descobrir o que ele se importava com essas palavras agora, porque o guerreiro tinha que dizê-las antes de lutar contra o monstro. A loira levantou a mão com a esfera brilhante e pediu ao irmão que desaparecesse porque queria apagar sua antiga imagem e apresentá-lo a este mundo sob uma luz completamente nova. Então ele direcionou o feixe de energia para a sombra de seu irmão. Edward estendeu a mão em direção às faíscas fumegantes e explicou que não havia maior tolo no mundo que tivesse ligado toda sua alma à humanidade insignificante. E agora que o inimigo comum em face da raça demoníaca havia desaparecido, a humanidade deveria estar preparada para conflitos internos. A loira olhou para frente e disse que, como já havia chegado tão longe graças ao poder desse monstro, deveria recompensá-lo para mandá-lo para a Terra. Ele imaginou uma sala preta com luzes azuis e altares e começou a listar o rei dos elfos, os homens-fera, os homens-lagarto, e ele deve sacrificar os reis das 4 raças em vida e colocá-los no altar selado na masmorra da catedral. Ele imaginou as nuvens escuras flutuando acima da catedral e percebeu que, se fizesse isso, uma era de guerras viria. Essas foram as notas do protagonista, onde relatou que Sua Alteza o Príncipe assumiu o trono, eliminando o rei negligente e governou o país por muito tempo como um grande governante. Essas eram as notas de um gourmet viajando por um mundo de fantasia. O final da primeira parte. Ele anotou as anotações em seu livro. Então Kim o fechou. Edward olhou para o protagonista e estava prestes a fazer uma pergunta. Ligeiramente corado, ele encostou a cabeça na mão e não entendeu que tipo de notas gourmet ele estava guardando. A morena olhou para ele e disse que quando ele voltasse à Terra, mataria seus ex-companheiros e limparia seu nome, tentando começar uma vida completamente nova. Ele tocou seu livro com a mão e disse que em outro mundo ele não poderia ganhar tanto quanto agora. Então ele teve a ideia de escrever e vender seu livro. O cara acrescentou que, como era uma história sobre ele comendo diferentes criaturas de fantasia, chamava-se Notas de um Gourmet Viajando em um Mundo de Fantasia. Edward sorriu levemente e disse que com tal título o livro definitivamente não venderia e pediu-lhe para criar um título mais simples se ele fosse o personagem principal. O novo rei apresentou Kim, comendo avidamente um pedaço de carne, e sugeriu um título para ele. Ele se tornou mais forte, devorando tudo em seu caminho. O personagem principal estava sentado longe do rei e notou que não se importava com o título porque usaria um gostfriter porque era talentoso em comer, mas não nessas coisas. Edward perguntou o que ele faria se o livro não vendesse. A morena sorriu zombeteiramente em resposta e notou que isso dificilmente seria possível porque ele experimentou pessoalmente tudo que seria escrito nele. E seria legal porque era tudo diferente da vida cotidiana cinzenta, e é claro que o livro se tornaria um best-seller e talvez até um filme em 3 partes. O novo rei ficou um pouco zangado e corou. Ele olhou atentamente através de sua franja e disse que entendia o que Kim estava dizendo, mas fez uma pergunta: seria depois que ele voltasse para a Terra, porque ele se ofereceu para discutir como ele voltaria para lá e antes de tudo a condição principal era aquela que a deusa disse. A morena olhou para ele com perplexidade e lembrou que ele tinha que matar os reis de cada raça e trazê-los para o altar. Então ele perguntou a Edward se ele poderia fazer isso. O rei abriu o gabinete com papéis e respondeu que não poderia fazê-lo agora. Ele reuniu uma pilha de papéis e afirmou que isso era completamente diferente da campanha contra o rei demônio, pois eles foram capazes de eliminar o rei de uma raça com sua própria força, assim como então. O loiro sentou-se à mesa e imaginou as silhuetas negras dos monstros, explicando que depois que o sucessor subiu ao trono e pediu vingança contra os humanos arrogantes, as outras raças poderiam se unir e ir contra eles.
Ele imaginou a elfa tirando com o arco e explicou que eles eram fortes em magia e arco e flecha. Ele então apresentou um ferreiro musculoso forjando uma espada e disse que as habilidades dos anões eram boas em metalurgia e os tornavam iguais aos magos. Ele então introduziu um duelo entre monstros, um lagarto e um leão, dizendo que as habilidades físicas dos homens-fera e homens-lagarto eram muitas vezes maiores do que os humanos. Edward ficou um pouco tenso, olhando para frente e disse que, apesar de seus números superiores, os humanos não teriam nada a se opor aos representantes de cada raça e os humanos não eram seus oponentes. O rei acrescentou que não se sentaria no trono por muito tempo se eles se unissem. Ele ficou atrás da mesa, segurando uma pilha de papéis, e explicou que a primeira prioridade era garantir a estabilidade interna aqui. Ele começou a caminhar em direção a Kim e disse que a centralização muito abrupta do poder e a unificação de outros reinos poderiam levar à guerra com reinos de outras raças. Ele colocou uma pilha de papéis para a noite para começar. A morena começou a olhar atentamente para os papéis. Ele viu fotos de pessoas e suas descrições, pensando que era uma lista de vítimas. Então ele olhou para trás nas sombras, pensando que era uma ordem. A loira relaxou em sua cadeira e disse que era uma proposta. Então ele pediu para entregá-la. A morena começou a virar as páginas. De repente, seus olhos se arregalaram de perplexidade. Ele viu no papel um mapa e uma explicação de onde os grifins viviam, um porto fechado devido ao ataque do Kraken e também informações sobre a localização do Manticore para testemunhas oculares. Ele começou a virar as páginas com cuidado, listando vários lugares e explicações para eles. Ele sorriu com entusiasmo, percebendo que era um mapa do tesouro. O rei, com um sorriso satisfeito, disse que estava feliz em ver que Kim gostou. Então Edward colocou a mão no bolso, querendo prosseguir para a próxima etapa. A loira mostrou-lhe um símbolo redondo com brasão de armas e disse que é um belo herdeiro do trono. Com o poder que lhe foi dado, ele o nomeou investigador secreto real. A morena olhou para ele por baixo das sobrancelhas, perguntando se havia tal título neste país. Eles se sentaram um em frente ao outro à mesa, e o novo rei disse que esse status agora estava lá, porque o título de guarda-costas cavaleiro originalmente também não existia. Mas a principal diferença dos guarda-costas era que esse novo título podia se mover livremente pelas terras reais, permanecendo perto do rei. A morena segurava uma pilha de papéis e olhou para frente, percebendo que não estaria sob o poder da opinião pública, poderia se mover livremente e, em troca, teria que eliminar os inimigos do príncipe e entendeu que gostava. A loira ia entregar o token ao guerreiro e firmou um contrato. Kim de armadura ficou em frente ao rei e disse que não via sentido em adiar este assunto. Edward olhou para ele de perto e disse que no próximo ano, por volta desses mesmos dias, sua coroação aconteceria e pediu que ele voltasse antes daquele momento. Ele acrescentou que seria difícil se espalhassem rumores de que os dois personagens principais que mataram o Rei Demônio não estavam se dando bem. O protagonista imediatamente saiu correndo pela porta e disse à loira para não se preocupar. A morena ficou atrás da porta com uma pilha de papéis, tentando descobrir qual caminho seguir agora e para onde ir. Ele olhou para baixo e pensou sobre o que deveria fazer primeiro e o que poderia ser adiado. Ele percebeu que havia muitos detalhes a serem considerados para usar as informações de forma eficaz. Ele agarrou a pilha de papéis e seu livro na mão. Ele começou a caminhar ao longo do caminho, lançando uma sombra. Uma coisa estava clara para ele, que ele se tornaria muito mais forte depois de fazer essa jornada. A loira estava sentada no sofá, cruzando as pernas. Ele estava olhando para frente com uma carranca quando alguém se dirigiu a ele de lado. Estaria tudo bem? Edward olhou para cima e tentou entender o que exatamente o cara queria dizer. Um mercenário olhou para ele do teto preto e percebeu que Night King era um guerreiro forte, e pareceu-lhe que com sua partida haveria um buraco em sua segurança. Edward ergueu os olhos por baixo das sobrancelhas e disse que o mercenário estava se preocupando em vão, porque foi justamente para resolver esse problema que ele o deixou perto de si. Edward começou a bocejar quando o mercenário se desculpou por sua ignorância. O rei acrescentou que, se o cara se sentisse culpado, deixe-o fazer seu trabalho corretamente. O mercenário ruivo de capa preta sentou-se no teto e anotou o pedido. Ele era o líder dos assassinos reais, o chefe de um grupo de assassinos contratados que estavam diretamente subordinados ao próprio rei. Ninguém entendeu como aconteceu que o príncipe Eduardo, que matou o governante anterior, manteve os assassinos reais sob seu comando. Ele se lembrou da imagem do rei anterior coçando a cabeça, porque originalmente, Eduardo IV iria legar os assassinos reais a Eduardo, e o primeiro príncipe deveria ascender ao trono, cumprindo o dever de herdeiro da família real, e o segundo príncipe deveria se tornar o chanceler e líder dos mercenários, eliminando os inimigos da coroa das sombras, e esse era o seu plano. A loira olhou para a sombra negra do anjo, e seja corajosa.
O primeiro príncipe justo e justo não deixou o plano de seu pai se tornar realidade. Um bando de mercenários estava em fila. No final, o plano estava apenas pela metade e os assassinos reais psicologicamente processados tiveram que jurar lealdade não apenas à coroa, mas também ao príncipe Eduardo, quando certas circunstâncias ocorreram. A mão com o anel estava presa à perna, e se o príncipe Eduardo herdasse o que pertencia ao rei, seria o anel com o brasão de armas. O sinal distintivo do líder dos assassinos, que o rei ia dar ao príncipe Eduardo, ou a coroa, que o príncipe tomou posse de si mesmo depois de matar o rei. Ele se lembrou de pegar a coroa ensanguentada, porque no final, o poder sobre ela passou para Edward. O jovem governante sentou-se em seu trono ensanguentado com uma espada, e os assassinos reais reconheceram um novo mestre, e assim o príncipe subjugou completamente uma das duas forças militares mais importantes próximas ao rei. Um exército em armadura dourada estava em uma fileira. A segunda força significativa era a guarda real, infectada com parasitas e obedecendo humildemente às ordens do mestre. A loira sentou-se na cadeira, cruzou as pernas e percebeu que, como esse monstro logo deixaria o palácio, ele não seria capaz de controlar os guardas e, no ano seguinte, teria que atraí-los para o seu lado. Ele sorriu zombeteiramente e pensou no que poderia subjugar uma pessoa, pensando em gratidão, prazer e também sentimentos de culpa, e decidiu que poderia tentar. O protagonista examinou-se em armadura e percebeu que esta era a armadura de ferro que recebeu do espanhol, e não havia nenhum uso particular para ela, e no futuro atrairia atenção para ele. Nele, ele era conhecido como Night King, o guarda-costas do príncipe, e isso seria bastante problemático. Sua silhueta negra olhou para o lado, e ele entendeu que essa armadura não era muito adequada para o papel de um investigador secreto real que deve agir secretamente. O protagonista já estava com uma armadura mais leve, examinando-se, pois encomendou outras, que pareciam bastante medíocres, mas elas, como as anteriores, se encantavam com magia e seriam ótimas tanto para mercenários quanto para um viajante. A morena olhou para sua mão e percebeu que essa armadura foi forjada em apenas 2 dias, pensando que esse poder era definitivamente melhor do que nada. Sua lâmina estava pendurada em suas costas, e ele entendeu que, de qualquer forma, os assuntos do reino não preocupavam de forma alguma. Ele estava na saída do reino no portão, querendo abraçar este momento de aventura. O protagonista olhou para frente e percebeu que agora ele era um herói que derrotou o rei demônio e tinha a reputação de ser um servo leal do príncipe. Ele se lembrou de como estava algemado e no chão ele era um criminoso comum, e um criminoso na lista internacional de procurados. Ele se lembrou de como ele e seu amigo foram cercados pela polícia em uma clareira, porque ele estava sendo perseguido não apenas pela polícia, mas também por uma organização espiã e criminosa. Ele se lembrou de várias bolas esportivas e consoles de jogos. Na tentativa de evitar a atenção deles, ele não conseguiu diversificar seus hobbies, e o mais importante era o esporte, que era um tabu para ele, pois o contato com outras pessoas causaria vazamento de informações e os jogos também não eram adequados. No entanto, ele não podia desistir deles e acabou cometendo erros que 2 vezes permitiram que os cães de caça entrassem em seu encalço. Ele imaginou um livro aberto e percebeu que a opção mais ideal era a leitura. Dos livros, ele era o mais atraído por romances, porque os contos de vários volumes estavam sobrecarregados de detalhes. Então ele gostava de livros de um único volume. Ele olhou para o livro e, a princípio, ler como hobby foi uma escolha forçada, mas depois ele realmente adorou ler. Ele imaginou uma cidade enorme e movimentada e, para seu pesar, em comparação com a Terra, este mundo estava significativamente atrasado em educação e cultura. Os livros eram um privilégio da aristocracia e, claro, ele poderia obtê-los através das impressões. Mas, ao contrário dos livros terrenos, eles não passavam de lixo chato de baixa qualidade. Ele não queria se desesperar muito cedo, porque mesmo que não haja livros interessantes escritos por contemporâneos, há histórias interessantes contadas de outras maneiras. Ele imaginou uma garota tocando balalaika. Uma multidão inteira de pessoas ouviu seu líder na plataforma. Ela disse que antes do surgimento da escrita, a humanidade transmitia conhecimento aos descendentes com a ajuda de palavras e canções. Eram inúmeras peças de sabedoria que haviam passado pelos séculos e lendas antigas passadas de pais para filhos. A mulher disse que essas eram canções antigas que um velho sábio ensinou às crianças da aldeia. A loira de chapéu sorriu e se perguntou quem se voluntariaria para preservar todas as histórias valiosas que não deveriam desaparecer. Uma multidão inteira de pessoas estava na frente da plataforma e do líder. Ela gritou que se alguém quisesse se tornar esse herói, então que eles viessem para sua escola, e então eles se tornariam os guardiões de todas essas histórias. A garota de chapéu olhou para frente com um sorriso largo e admiração, sendo Philina Greensmith, querendo se tornar uma estudante. Essa garota andava zangada com um violão no ombro, sendo um menestrel errante chamado Philina.
Ela estava muito zangada por ter caído nessas conversas. Ela caminhou à frente com o corpo saliente e percebeu que as pessoas só queriam ouvir histórias brilhantes e emocionantes, e não estavam interessadas nas façanhas mesquinhas de heróis recém-criados. A menina caminhou com um olhar pensativo e percebeu que, no final, um poeta errante só deveria cantar histórias emocionantes para dissipar o tédio das pessoas. A garota ia entrar no prédio, percebendo que não era por isso que ela se tornou um menestrel. Era um edifício com telhado marrom, capital do condado de Febro, Santo Febro. A menina entrou e viu um homem de capa. Felina Kamenhut Timidament. Ela começou a olhar em volta. A garota viu uma empresa barulhenta e percebeu que era um pequeno grupo de mercenários. Então ela viu o personagem principal, que estava estudando cuidadosamente o mapa e presumiu que ele era um viajante. Felina viu um homem de capa ao longe. Este homem estava sentado com canecas vazias e pensou que esse cara era um bêbado, mas seus olhos não foram enganados. Seu olhar se fixou na manga e na armadura do cara, e ela percebeu que ele estava usando uma boa armadura e devia ter algo a contar. Mas ela percebeu que era melhor não mexer com ele novamente, porque definitivamente não terminaria bem. Ela imediatamente se sentou na mesa e começou a tocar balalaika, percebendo que o mercenário estava lutando contra pessoas, e o viajante estava lutando contra monstros, e geralmente eles se ignoravam. Mas ela não queria verificar, cantando louvores a um na presença do outro, e não seria capaz de contar sobre o feito heróico do mercenário ou a grande batalha do viajante com a Hidra. Ela olhou para ele com um sorriso por baixo das sobrancelhas e sabia que se ela escolhesse a música errada, isso poderia levar a uma briga e, felizmente, ela tinha umas na manga. Ela imaginou animadamente uma loira e uma morena com flores nos dentes, querendo assim começar uma música sobre um príncipe que derrotou o rei demônio e um cavaleiro que controlava um dragão. O grupo de mercenários desviou o olhar atentamente quando ouviu o início da música. Eles imediatamente se viraram e começaram a ouvir atentamente a garota. Violina abriu a boca e cantarolou a música. O grupo de mercenários começou a rir disso porque percebeu que essa garota sabia de alguma coisa, embora todos já tivessem ouvido falar sobre isso. Eles começaram a jogar moedas de ouro em seu chapéu. A garota abriu um olho e percebeu que a música definitivamente havia funcionado. Todos lá dentro ouviram atentamente a música da cantora, que percebeu que a reação ainda era positiva, mas ela já havia cantado essa música muitas vezes antes. Ela fechou os olhos e tocou a balalaika, sabendo que o clímax estava próximo e que seu lucro hoje dependia disso. Ela tocou a balalaika com os dedos e percebeu que quando o príncipe viu seu bravo irmão morrer, ele não sentiu desespero, mas profunda melancolia e se voltou contra o cruel rei demônio. Com um coração ardente, ele invocou a deusa e por um momento recebeu a força de um homem corajoso. Ela habilmente tocou as cordas do instrumento com os dedos e disse que com ela ele perfurou o peito do rei com sua espada. Ela viu um dos mercenários se aproximar de outro cara com uma negativa. Um homem careca e saudável agarrou Kim, que começou a rir. O mercenário ficou indignado porque o cara riu da história sobre o príncipe e o considerou um traidor. Seus companheiros desviaram o olhar zombeteiramente e perceberam que seu camarada era porque assim que bebeu, imediatamente começou a xingar o cara atrevido. Sua amiga loira notou que isso era verdade e não entendia porque ele deveria estragar o humor de todos. Fialina abriu a boca horrorizada e percebeu que assim todo o clima seria arruinado. Ela viu como um grupo de mercenários olhou para o confronto e entendeu que era injusto, porque os mercenários estavam contra o viajante, 4-1. Ela imediatamente fechou os olhos e continuou jogando, porque é claro que os mercenários venceriam e a próxima música poderia ser cantada sobre o feito heróico dos mercenários. Ela abriu um olho com um sorriso e percebeu que então esses mercenários se animariam e sacudiriam sua carteira. Ela viu a mão esmagada de um mercenário. O homem careca olhou para sua mão esmagada com tensão. O careca imediatamente começou a gritar convulsivamente de dor. O protagonista agarrou o cara pelo rosto. Ele imediatamente o jogou no chão. O grupo de mercenários desviou o olhar com espanto. Eles imediatamente correram para atacar para proteger seu camarada. Os caras imediatamente começaram a ser atingidos no rosto. Kim jogou o cara de lado, quebrando a barra. A loira balançou sua adaga e correu para atacar. Ele quebrou sua lâmina no rosto do protagonista. Kim olhou para ele maliciosamente por baixo do capô. Deste prédio, gritos de socorro foram ouvidos na rua. Assustada, Fialina tentou correr para fora do prédio. Ela tentou fugir dos gritos de horror. Ela corria pelas ruas com as pessoas e tinha um mau pressentimento de que essa situação se transformaria em sérios problemas. Então ela queria fugir daqui antes de ser arrastada para ela. Essa garota agiu com mais sensatez do que qualquer um que estava em Santo Febro. O personagem principal sorriu, estendendo a mão, pensando na letra,
porque não pôde deixar de sorrir. Ele olhou através de sua franja e percebeu que não se divertia tanto muito tempo, e notou que não deveria ter dito que alguém havia arruinado o clima. Ele estava apertando com força o pescoço do mercenário, que chorava e suspirava. O homem de capa viu o que estava acontecendo e foi para o confronto, gritando para que parasse. A garota de capa caminhou em direção ao personagem principal e disse que não sabia o que estava acontecendo, mas tais ações eram cruéis. A loira tirou o capuz e se apresentou como a paladina Fiocrit. A menina olhou para frente com raiva e disse que não permitiria mais que os fracos fossem atormentados. O personagem principal olhou atentamente para a loira. Ele olhou atentamente por baixo do capô e percebeu que ela era uma paladina. Ele viu a armadura em seu corpo e percebeu que era impossível dizer olhando para ela, mas ela era definitivamente de um estado baseado na Igreja da Deusa. Ele entendeu que os paladinos eram uma das forças mais assimétricas da Igreja, e se ele pensasse sobre isso, entre as informações que o príncipe havia transmitido, havia algo sobre um estado da Igreja. Ele imaginou uma enorme igreja sob um céu claro, percebendo que era um estado eclesiástico, um lugar modelado após o Vaticano na Terra. Ele imaginou uma loira de armadura e outros guerreiros, percebendo que era uma pequena cidade-estado, habitada principalmente por super-humanos, superiores aos humanos comuns. Também representando uma das forças assimétricas do Estado estava um santo que participou da campanha anterior. Ele se lembrou da garota ruiva batendo no chão com raiva e percebeu que o esqueleto era uma liga de metal mágico abençoado e um sistema muscular extremamente desenvolvido. Sua visão e reflexos estavam além da humanidade, como a personificação de armas humanas. Ele imaginou a garota no líquido na cápsula. O problema era que era preciso muito tempo e recursos para criar tal santo. Mesmo um estado eclesiástico que recebia grandes presentes e doações só poderia criar um santo a cada 10 anos. Ele imaginou um homem loiro de capa e uma garota ruiva zangada, e percebeu que, para moldar uma arma comparável a um homem corajoso com as próprias mãos, ele tinha que pagar um preço equivalente. Portanto, o Estado da Igreja inventou uma maneira de criar super-humanos que consumiriam menos recursos, e eles se tornaram esses mesmos paladinos. Fiocrit segurou a mão na frente do rosto como um paladino e, assim como um santo, ela era uma humana atualizada criada por meio de magia e bênçãos. Ele imaginou um exército inteiro em armadura e acreditava que a criação de uma unidade exigia 2/100 dos recursos de um santo, e a vida útil era de 2/5 de um santo. Além disso, ao configurar o sistema, cerca de 15 paladinos podem ser produzidos em massa no mesmo período de tempo e, claro, sua eficiência não pode ser comparada com a do santo. Ele imaginou um tanque em uma nuvem de poeira e comparou o santo como o modelo mais recente de tanque, quando os paladinos podiam ser chamados de tanque transportador de estilo antigo. Ele imaginou um homem sob um enorme tanque, e neste caso, não importa o modelo antigo ou novo, um homem comum não seria capaz de resistir em uma batalha com um tanque. Fiocrit olhou para o protagonista com malícia. Kim olhou para ela com atenção e percebeu que ele tinha que dizer que, comparado ao homem corajoso e ao santo, o paladino era incrivelmente fraco, porque seria fácil deformar seu corpo e matá-la. Ele imediatamente libertou o homem das garras e percebeu que um conflito tão precoce com o Estado da Igreja não terminaria bem. O cavaleiro notou como o mercenário começou a fugir rapidamente. Kim olhou para a loira e perguntou se ela estava satisfeita. A garota timidamente coçou a nuca, e Kim não entendeu qual era o problema. A garota olhou para ele atentamente, coçando a nuca, porque, para sua surpresa, o cara concordou com tanta facilidade, embora geralmente aqueles que zombavam dos fracos não ouvissem suas palavras. O personagem principal olhou através de sua franja para o lado e explicou que provavelmente havia um mal-entendido, e ele estava apenas reagindo às ameaças e intimidações deles. A loira tocou indignada a parte de trás de sua cabeça, percebendo que suas ações recentes eram incompatíveis. O protagonista acenou com a mão, fechando os olhos, e disse que era de alguma forma fraco para uma performance, e ele não pagaria para assisti-lo. A loira corou em choque e ficou surpresa. Ela imediatamente se cobriu timidamente com o capuz. Então ela se sentou no bar e pediu uma caneca de cerveja. Enquanto ela suava e se preocupava, o personagem principal se afastou dela. Ele começou a sair, percebendo que, muito provavelmente, já havia descansado o suficiente. Ele percebeu que era hora de ir à reunião e saiu do prédio. Era uma enorme cidade portuária, o Condado de Febro, uma das poucas possessões que quase não sofreu perdas com a invasão do exército demoníaco, uma vez que não era um objeto estrategicamente importante. Toda uma enxurrada de flechas voou com o exército de monstros, e naquela época, a estratégia do exército demoníaco era se concentrar em fortalezas importantes para a humanidade e paralisar suas atividades. O Condado de Febro, atrasado em tecnologia e produção com uma pequena população,
não representava nenhuma ameaça para os demônios. Era uma cidade enorme e animada, porque depois da guerra essas terras foram transformadas, e, em primeiro lugar, refugiados de terras próximas que sofreram perdas significativas afluíram aqui, fornecendo mão de obra ao condado. Refugiados como Chilas, as coisas avançaram para a cidade. Além disso, um grupo de mercenários com uma arma em febro, que escapou da destruição, se reuniu. Uma pilha de joias de ouro caiu em uma pilha. Com o aumento repentino da demanda, o número de lanchonetes e pousadas aumentou, o que contribuiu para o rápido crescimento da economia. Este condado foi banhado em luxo que nunca conheceu. Era uma pirâmide de blocos, e isso, no entanto, também levou a um efeito colateral, e devido ao enorme afluxo de estrangeiros, o sistema de classes sofreu uma estranha mudança. A camada mais baixa da população eram refugiados que haviam perdido tudo, exceto seus próprios corpos. A camada intermediária foi formada pelos cidadãos do condado. Os mercenários olharam em volta com um sorriso, porque haviam se elevado acima de todos eles, e foram eles que se tornaram o maior problema, porque depois de ocupar a camada dominante, os mercenários endireitaram os ombros e caminharam pelas ruas de cabeça erguida. Ao mesmo tempo, o mercenário careca agarrou o protagonista em um bar, e os mercenários estavam bem cientes de que eram o principal motivo da atual prosperidade do condado e, portanto, resolveram todos os problemas com dinheiro e força bruta. O loiro da aristocracia sorriu zombeteiramente, e havia uma pergunta sobre a estrutura de poder que deveria impedir a tirania dos mercenários. Essas estruturas, é claro, não existiam e o próprio Conde Febro buscava apenas ganhos pessoais, porque não estava interessado na segurança da população. Kim ficou em frente ao mercenário nas sombras ao virar da esquina do prédio. Ele ficou em frente ao mercenário, que afirmou que a situação atual no condado não era muito boa. A loira de capa olhou atentamente através de sua franja e perguntou quando Kim tomaria uma ação decisiva. A morena ficou em frente, cruzou os braços e disse que poderia fazer isso agora. O mercenário se ofereceu para fazê-lo em 30 minutos. Eles imediatamente começaram a se dispersar e Kim disse que enviaria um sinal quando chegasse a hora. O personagem principal estava perto do prédio. Ele olhou para trás quando ouviu um grito descontente. Um grupo de mercenários armados furiosos estava na cidade. Um mercenário careca e saudável gritou sobre que tipo de insignificância ousou tocar seu grupo mercenário de nuclear. O grandalhão estava segurando seu camarada do grupo pela cabeça para que ele também dissesse alguma coisa. A morena estava olhando atentamente através de sua franja. Ele se lembrou de como segurou o mercenário pelo pescoço. Kim estava se escondendo na esquina do prédio, percebendo como as coisas estavam agora quando eles estavam procurando por ele. O protagonista se escondeu atrás do prédio nas sombras e percebeu que o plano teria que ser implementado antes. O mercenário careca e amargurado percebeu que não queria se esforçar mais uma vez. Ele mostrou os dentes com raiva, percebendo que seus subordinados haviam sofrido e a inação prejudicaria sua reputação. O líder dos mercenários olhou para seu protegido com raiva e entendeu que o cara era bastante perigoso, já que em uma luta de 4 contra apenas uma pessoa sobreviveu, e ele rastejou de volta todo espancado. Um grupo de mercenários com tochas e um líder avançou. O líder mercenário entendeu que se assustasse o cara com uma vantagem numérica, dificilmente iria querer enfiar o nariz mais uma vez, caso em que poderia chamá-lo de covarde. E depois de uma vitória mental, ele comprava uma bebida para todos os seus subordinados. Para que eles pudessem terminar ali, ele queria gritar uma última vez e ir embora. Ele imediatamente abriu bem a boca e começou a respirar. Ele imediatamente começou a gritar tensamente pela última vez, avisando que se o cara não aparecesse, ele estaria em apuros, quando de repente ele foi abruptamente calado. Ele viu uma silhueta negra de um homem à distância. A loira com uma adaga olhou com raiva para frente e gritou que eles estavam em seu condado, moravam aqui e declararam que estranhos como eles não tinham lugar aqui. O líder mercenário colocou a mão no peito e pensou que era algum tipo de arrivista bêbado atrevido. Ele sorriu maliciosamente e sabia que seria o melhor, já que eles poderiam espancá-lo como um aviso para os outros. O líder cerrou os punhos quando pessoas com tochas ficaram atrás dele, porque ele lhes deu a ordem de ensinar uma lição ao cara. As pessoas começaram a ir atrás desse arrivista, dizendo que ele não ousaria abrir a boca novamente. A loira encaracolada começou a rir maliciosamente. Uma flecha imediatamente voou em seu corpo. Ele imediatamente começou a cair para trás, enquanto todos estavam perplexos. O líder dos mercenários olhou para trás com raiva e disse que não ordenou que o cara fosse morto. O gigante careca olhou para o prédio quando gritaram que os mercenários mataram um homem, como se quisessem tirar seu santo febro. O líder dos mercenários olhou em volta perplexo, com os olhos esbugalhados, ouvindo quando eles queriam começar um motim contra eles e não queria permitir que perdoassem tais truques. Um grupo de mercenários estava no centro da cidade quando quis afastá-los.
O líder dos mercenários arregalou os olhos convulsivamente, percebendo que eles estavam em uma situação embaraçosa. A loira encaracolada começou a puxar uma flecha para fora do peito. A loira, sendo o conde de Febro, sorriu zombeteiramente. Como o príncipe Eduardo, então apenas o príncipe herdeiro e não o rei do grande reino de Gran Quentin, avaliou essa contagem. Edward fechou os olhos e corou, segurando uma garrafa nas mãos, e declarou um doente. Ele imaginou uma enorme cidade movimentada e uma vila vazia no campo. Mesmo sob seu avô, condados mais prósperos do que Febro podiam ser contados nos dedos de uma mão, e era difícil acreditar que em apenas 2 gerações ele havia se transformado em uma área vazia. Edward apertou os olhos, bêbado, e percebeu que, devido à morte de seus pais, ele se tornou um lorde em uma idade bastante jovem, quando geralmente depois de tal coisa a pessoa cresce rapidamente, mas esse já tinha 50 anos e suas habilidades e inteligência eram como as de crianças. Ele olhou para o Conde Febro em suas anotações, porque em várias décadas de governo ele não fez nada além de envelhecer, e era por isso que ele deveria ser eliminado primeiro. Isso foi dito bêbado, e pareceu-lhe que o príncipe estava simplesmente exagerando, mas valia a pena visitar a Terra pessoalmente uma vez para ter certeza de que a avaliação era apropriada. O personagem principal olhou por trás de um arbusto. De repente, ele exclamou, seus olhos esbugalhados. Ele viu uma aldeia vazia da colina. Apenas o centro do condado, Santo Febro, estava se desenvolvendo rapidamente, e os assentamentos próximos ainda eram aldeias pobres. O menino estava assando um rato no fogo e olhou para o lado. Eles estavam sem a proteção de um exército de uma muralha de fortaleza, porque pareciam mais campos de caça para animais selvagens e monstros. Um goblin negro estava olhando por trás dos arbustos com alegria. O menino imediatamente começou a gritar de horror. Ele começou a fugir, gritando que havia um goblin aqui. Quem segurava o goblin espancado em suas mãos, em outras palavras, para ele era um lugar maravilhoso. Era uma aldeia de pessoas pobres no campo. Durante o dia, Kim vasculhou os rios, florestas, lagos e pegou monstros neles. E à noite ele empurrou os troféus dos monstros comidos para as guildas dos viajantes. Era a cidade noturna do condado. Com esse dinheiro, ele ouvia as canções de músicos errantes em tabernas. Assim, 2 semanas de sua vida voaram e ele matou monstros um após o outro. Ele comeu os membros de monstros nos arbustos, e esses foram dias de matança pastoral, cheios de tranquilidade. Ele olhou para sua mão perplexo, transformando-se em um goblin. Ele poderia ser questionado sobre por que ele perdeu tempo quando não faltava mais de 1 ano para retornar ao palácio, mas ele responderia que era um processo necessário. Ele se lembrou de como pairava sobre os monstros na forma de um dragão e estendeu a mão. Depois de deixar a floresta sem fim, ele já havia recebido muitas habilidades. Ele se lembrou do olhar assustado do monstro polvo e, mais tarde, tendo obtido belas amostras, ainda se lembrava daqueles 2 caras com nobreza em sua alma. Ele também se lembrou do monstro com espinhos e chifres, porque graças a ele suas habilidades se diversificaram significativamente, mas ao mesmo tempo surgiu um problema que não poderia ser resolvido comendo trolls ou um dragão. Ele sentou-se nu com o caderno perto do fogo e recebeu muitas habilidades em um curto período de tempo e não podia saber ao certo do que era capaz e do que não era. Ele andou com um livro atrás dos arbustos, matando monstros, porque estava muito envergonhado na frente desses 2, que lhe trouxeram suas habilidades em uma bandeja de prata, e por isso por 2 semanas ele vagou pelas cidades e testou suas habilidades. Ele enfiou monstros no chão e, finalmente, hoje, depois de uma escaramuça na taverna, ele apareceu em um lugar pré-combinado. Ele estava com o mercenário na esquina do prédio nas sombras. O vice do príncipe, o assassino real, ficou em frente ao protagonista e terminou seu relatório. Kim cruzou os braços confuso e pensou que poderia eliminar o senhor como quisesse, pois com a mudança de senhor as terras cairiam no caos e a ameaça de monstros aumentaria, mas no caso dele foi um resultado maravilhoso. O mercenário loiro espiou por baixo do capô e perguntou quando eles tomariam medidas decisivas. A morena olhou para ele atentamente através de sua franja e disse que não seria tão difícil levantar uma rebelião por toda a cidade, e eles poderiam fazê-lo agora. 30 minutos depois, uma flecha voou para a loira. Ele olhou para cima com raiva. Ele viu um arqueiro atirando nele da janela. Era o assassino real com um arco. A loira encaracolada caiu no chão. Ele se deitou com os olhos fechados e percebeu que o apoio da maioria era necessário para provocar. Ele imediatamente começou a ficar tenso, pois estava infectado com parasitas e já tinha muitos aliados. Então precisava mudar um pouco as cordas vocais. A loira começou a gritar alto que os mercenários haviam matado um homem. Ele se lembrou da garota ruiva assustada e gritou com a voz de um santo que os mercenários queriam tomar sua cidade.
Ao mesmo tempo, os cientistas viram como o protagonista estava apertando o homem, porque ele podia dizer isso com a voz de um homem adulto de seu mundo, que tinha visto que ele não deveria. Então ele se lembrou de estar na sombra negra atrás dos policiais e gritar que não era mais possível fechar os olhos para as atrocidades dos mercenários. Era a voz de um jovem policial de Los Angeles, seguindo incansavelmente em seus calcanhares. Então ele imaginou a imagem de um dragão atrás da loira querendo gritar o rugido de um dragão. A rua inteira gritava para que as pessoas se levantassem e expulsassem os mercenários de seu condado, o líder dos mercenários suando, com os olhos esbugalhados. Eles estavam parados no centro de uma cidade movimentada que estava começando a se erguer. A luz começou a vazar de todos os prédios, e o homem loiro não sabia exatamente o que Kim havia inventado, mas a produção foi simplesmente excelente. Este homem loiro encaracolado estava olhando em volta. Um dos residentes loiros estava mostrando os dentes de raiva, abrindo uma janela. Ele estava olhando para frente furiosamente, com a boca bem aberta, e Kim sabia que se os moradores infectados pela água potável aumentassem sua tendência à violência, seria ainda pior. Um bando de residentes infectados corria em direção a um grupo de mercenários. Uma silhueta negra observava o duelo em andamento do telhado enquanto os moradores tentavam afastar os mercenários. O protagonista assistiu com um sorriso e achou que era uma obra-prima. Edward olhou para a carta em suas mãos, lendo sobre a loucura em Santo Febro. Um grupo de pessoas ficou na frente do príncipe, que relatou que a loucura dos moradores que se rebelaram contra os recém-chegados e começaram a expulsar não só os mercenários, mas também os refugiados da cidade. A loira olhou para a carta e disse que no final os habitantes, mercenários, refugiados, todos misturados em uma loucura geral se seguiu. Durante os tumultos, o Conde Febro perdeu a vida. Ele percebeu que foi feito de forma perfeitamente limpa. Ele amassou a carta e não entendeu como era possível permitir tal coisa. O príncipe escondeu a mão no trono e disse que pontos adicionais deveriam ser adicionados à lei. O novo rei olhou para os cortesãos assustados e declarou que, mesmo no caso de herança direta do título do senhor, se o arcebispo da Igreja da Deusa e o rei decidirem que o senhor não atende aos requisitos, ele pode perder o direito de herdar as terras. Eduardo também acrescentou que o número de mercenários autorizados a permanecer nas terras por mais de um mês deve ser metade do exército no terreno. Ele olhou para frente com um leve sorriso e entendeu que tudo estava indo exatamente de acordo com o planejado. Kim observou a cidade em chamas da colina. A morena olhou através de sua franja e percebeu que quanto mais mortes houvesse, menos pessoas se lembrariam dele, porque era o mesmo na terra. O assassino real se aproximou do protagonista por trás, que perguntou se ele havia terminado o trabalho. A loira fechou os olhos sob o capuz e disse que tinha feito tudo, mas ainda não havia cumprido a ordem para descobrir para onde Kim iria em seguida. O protagonista começou a sair, dizendo que seu objetivo era o de Cavaleva. Ele imaginou uma silhueta negra de um grifo, que era um cruzamento entre uma águia e um leão, sendo uma criatura que combinava as características de várias criaturas que ele mais gostava. A silhueta do assassino começou a evaporar atrás do protagonista e disse-lhe que o encontraria novamente quando chegasse a hora e desejou-lhe uma viagem agradável. Kim olhou para suas anotações, percebendo que precisava seguir em frente. Ele olhou para o lado e não pensou que o assassino ainda estivesse lá. De repente, ele viu um Fjordkrid assustado na frente dele. Os olhos da loira se arregalaram de horror, cobrindo a boca quando viu o cavaleiro. Era uma enorme águia com as asas abertas, que era chamada de grifo ou grifo. Era um monstro de alto nível e em média 2 a 3 metros de tamanho, com a cabeça e as patas dianteiras de uma águia e o corpo e as patas traseiras de um leão. Olhando para esse monstro, podia-se sentir o quão incrível esse mundo era e o quão imperfeito era, porque essa criatura tinha uma estrutura corporal muito ineficiente. Era uma silhueta negra de uma águia com corpo de leão. Sua metade superior, ou frente, era de uma águia e não combinava com a parte inferior do corpo. Este grifo pairava no espaço com o corpo de um leão. Por causa da metade inferior, ele tinha que voar meio sentado, e por causa da metade superior, não podia andar livremente no chão, movendo-se em pequenas damas. Este grifo caminhou para frente, pisando em suas patas, porque era considerado uma criatura presa no meio entre o ar e a superfície. Mas mesmo esses monstros imperfeitos levavam as pessoas ao medo. Então eles eram chamados de reis dos céus e lhes atribuíam o posto mais alto. Esses monstros roubavam animais e atacavam pessoas, e apesar de todas as deficiências, os grifos tinham um poder incrível porque se adaptavam para voar e levar um estilo de vida predatório inerente aos leões, reunindo-se em pequenas matilhas. Além disso, seu lanche favorito eram cavalos, então os grifos costumavam atacar as pessoas. Este era o lugar Cavaleves, uma área montanhosa,
uma rocha de grifos. Kim disse à garota que as pessoas costumavam passar por este lugar a cavalo, então ele assumiu a tarefa da guilda, porque seu dever era eliminar a ameaça dos grifos. A loira olhou para o cavaleiro com um olhar brilhante, ouvindo sua ordem. O cara olhou para o mapa e disse que, como eles estavam se reunindo em bandos, seus números eram grandes e um ataque frontal não funcionaria. Então seu objetivo era pegar o líder e reduzir sua atividade. Ele olhou para a loira, que continuou a gritar. Fjordkrid olhou para o cavaleiro com entusiasmo e disse que um cavaleiro é aquele cujo olhar seguiu altos ideais. Mesmo que ele entre no chão, e eles devem enfrentar bravamente os perigos mortais se a paz e a tranquilidade do povo dependessem disso, assumiu o significado das palavras de Fjordkrid. A morena fechou os olhos e ficou indignada, respondendo com ironia, como se quisesse dizer isso. Ele se afastou da loira sorridente e não entendeu como aconteceu que um paladino do estado da igreja se agarrou a ele. O povo da cidade queria expulsar os mercenários de suas terras. Há poucos dias, na noite do motim em Santo Febro, 2 silhuetas negras eram visíveis na janela e o conde não entendia como reconheceram. Era visível pela janela que o assassino havia cortado a contagem. Seu corpo ensanguentado estava no chão. O mercenário na capa olhou para frente e sabia que a tarefa estava concluída. Ele imediatamente começou a deixar o reino. Fjordkrid caminhou por perto nos arbustos e notou o assassino. A loira viu uma silhueta negra e entendeu que ele havia deixado o palácio do senhor. Ela olhou para ele com cautela e entendeu que era suspeito. Então ela seguiu o assassino real, querendo segui-lo. Ela espiou por trás dos arbustos enquanto o protagonista estava com o assassino. Ela franziu a testa por entre os arbustos e entendeu que era o cara da taverna. A loira percebeu naquele momento como o assassino desapareceu e desejou a Kim uma viagem agradável. Ela arregalou os olhos com o que viu e entendeu que o cara acabará de chamá-lo de Kim. Ela viu como a morena fechou os olhos e olhou para frente, querendo partir em uma jornada. A garota imediatamente correu para correr em direção a ele. O cara olhou para a loira atordoada. O cavaleiro imediatamente balançou o punho mutante e entendeu que valia a pena destruir todas as testemunhas. A garota imediatamente olhou para ele com admiração e fingiu reconhecê-lo como um viajante com um homem corajoso que era o melhor dos cavaleiros e uma lenda viva. A morena olhou para a garota com perplexidade. O protagonista pegou seu token e percebeu que seria melhor se ele pudesse resolver tudo em silêncio. Então ele disse que agora estava em uma missão secreta e, de qualquer forma, pediu para manter o que ela via em segredo. A loira alegremente abriu a boca e pediu em troca para levá-la como sua aluna. O cavaleiro imediatamente murchou e ficou atordoado com tal oferta. Ele entendeu que nada poderia ser feito e viu como a loira entrou na caverna. O protagonista franziu a testa, lembrando-se da imagem de um assassino. Os paladinos são uma força simétrica do estado da igreja e, ao contrário do santo, que não podia ser ferido, cada paladino era rastreado usando magia para minimizar as perdas no exército. Além disso, em caso de assassinato, a magia de rastreamento automaticamente coloca uma marca no assassino e Fjordkrid disse a ele essa parte. O cavaleiro cruzou os braços e observou os pedaços de terra voando. Simplificando, eliminando apenas uma testemunha, ele poderia fazer com que toda a igreja permanecesse como perseguidores. No final, ele não teve escolha, porque iria desgastá-la com tarefas difíceis para forçá-la a escapar. A garota puxou a mão para fora do chão. Ela olhou para fora da caverna com entusiasmo e disse que foi capaz de romper a caverna com as próprias mãos sem um único som. O personagem principal fez uma careta, percebendo que essa garota era absurdamente responsável. Os ovos de grifo estavam no feno, nas colinas. O personagem principal e a garota olharam para fora da caverna em estado de choque. Kim percebeu que os grifos estavam voltando para os ninhos com presas e tudo o que restava era combatê-los. Ele afirmou que, em vez de segui-los sem pensar, seria mais útil atacar de uma emboscada. O cavaleiro olhou para trás atentamente e percebeu que era muito difícil destruir tal caverna apenas com os punhos, e subestimou muitos corpos do paladino. A garota imediatamente correu para frente, chamando a atenção de sua professora. Eles viram como os grifos carregavam a presa para seus ninhos. Os olhos do protagonista e da garota se arregalaram, percebendo que os monstros haviam retornado e algo precisava ser feito. Fjordkrid olhou para a protagonista com um sorriso malicioso, que sugeriu que ela lidasse com ele sozinha. A garota percebeu que eles só queriam testá-la. Ela imediatamente pegou sua arma e caminhou com raiva. A garota desceu a colina gritando. O personagem principal olhou para ela perplexo, ouvindo os gritos. Ele a viu agarrar um enorme grifo, que a agarrou de volta, e ela queria se libertar de suas garras.
Ele agarrou o rosto indignado. Então ele abriu a boca para suspirar. Ele estava sentado em uma caverna quando a garota veio até ele e disse que era muda. O cavaleiro olhou para ela através de sua franja e disse que apreciava suas habilidades. Fjordkrid ficou lá com um olhar perplexo quando o cara disse que suas habilidades estavam uma bagunça completa. Naquele momento, ela mostrou os dentes furiosamente com fluxo de ar, porque devido ao medo de que a espada pudesse quebrar ao atacar com força total, ela enfraqueceu o aperto e depois a perdeu no ataque. Ao mesmo tempo, a loira olhou para a espada com suor e explicou que, após o golpe, ela verificou se a espada estava intacta, o que reduziu significativamente sua capacidade de avaliar a situação. Preocupar-se com esses dois pontos reduziu sua velocidade e precisão mágicas. Ela apontou a mão brilhante para o grifo, errando o ataque. Ela fechou os olhos, percebendo que seu mentor no estado da igreja sempre dizia a mesma coisa. Ela cerrou os punhos convulsivamente, porque ouvir isso pessoalmente do professor que ela aspirava deixou seu coração triste. O personagem principal sob o capô disse que a garota deveria esquecer a espada. Fjordkrid ficou toda sombria e murcha, porque pensou que teria que perder seus direitos de cavaleiro, pensando que ela era tão terrível e tentando se acalmar. A morena levou a mão ao rosto e explicou que ela deveria ser como ele. A garota, suando, arregalou os olhos, ouvindo tal notícia. Ela olhou para o personagem principal, que estava sentado perto da parede, e acrescentou que não deveria usar a espada, porque ele dizia coisas simples. A loira franziu a testa confusa, percebendo que esquecer a espada não era uma dica para deixar os cavaleiros, mas ele apenas disse para baixar a espada e usar os punhos. O paladino observou quando o protagonista estava prestes a se levantar e disse a ela que havia outro bando no lado oposto do cume. Ele ficou na entrada da caverna e olhou para trás, dizendo à garota para segui-los, porque ele mostraria a ela como deveria ser feito. Ele segurou o grifo com força pelo pescoço. A boca da loira se abriu horrorizada com tal ação. O cavaleiro estava pressionando o monstro alado no chão. A garota observou os respingos de sangue voando do monstro. Ela, em choque, arregalou os olhos, tentando entender que tipo de estilo de luta era. O protagonista olhou para ela por baixo da franja, percebendo que não havia nada de interessante nas habilidades de luta do paladino. A garota estava mostrando os dentes com raiva naquele momento da luta, porque apesar de seu domínio da espada, suas habilidades estavam longe do mais alto nível de maestria, como o homem corajoso. Ela dirigiu um fluxo de luz para o monstro e a névoa. Mesmo com magia de luz, ela não poderia criar a mesma chama brilhante que o príncipe, muito menos usar técnicas. A garota lutou ferozmente com o grifo na batalha e, como um ser humano aprimorado, ela tinha dados físicos excelentes, mas é claro que não havia páreo para o santo. O santo e a loira estavam atrás do príncipe. A garota combinou as características da equipe do Bravo, mas nenhuma delas lhe deu vantagem na batalha. O grifo morto estava sangrando, porque era exatamente como esse monstro, que absorvia as feições da águia e do leão, úteis separadamente, mas interferindo mutuamente um no outro quando combinados. A personagem principal olhou para a garota e percebeu que o exército humano não poderia derrotá-la, mas se ela tivesse participado da campanha do Bravo, ela teria esgotado suas forças no início, não vivendo para ver a chegada do Rei Demônio na fortaleza. Fjordkrid observou enquanto os grifos restantes voavam para longe das colinas. O cavaleiro entendeu que ainda havia um ponto em treinar a garota, embora ele relutantemente aceitasse como aluna. Ele se lembrou da batalha entre a garota e o monstro com um sorriso, porque mudou de ideia enquanto assistia sua luta recente, e ele sinceramente queria educá-la. A garota ficou na chuva com um olhar animado, porque o paladino Fjordkrid era um monstro do mesmo tipo que ele. A morena olhou para o bando de monstros e tentou contá-los. Ele olhou através de sua franja, percebendo que havia mais de 100 monstros em algum lugar. Então ele enfiou a mão no bolso e percebeu que seria mais fácil destruí-los todos de uma vez, e ele deveria provocá-los. Então ele iria encontrar algo para eles. Ele puxou uma pequena bolsa. Nesta bolsa, uma aura roxa estava escondida. Era uma bolsa mágica criada pelo suor e sangue do grande mago espacial do reino Gran Quentin. Parecia pequeno por fora, mas o interior era bastante espaçoso e foi projetado para que o usuário pudesse sempre obter o item desejado. O cavaleiro tirou um enorme pedaço de carne da bolsa. Ele segurou o pedaço de carne na frente dele e uma vez ouviu que os grifos não resistem à carne de cavalo, e aqueles que o paladino eliminou simplesmente voaram com a presa e foi bom que ele a pegou. Os grifos olharam para o pedaço de carne com grande apetite e babando. O personagem principal perguntou aos monstros sob o capô se eles queriam prová-lo. Ele imediatamente deixou cair o pedaço de carne e começou a pisá-lo. Ele pressionou a carne no chão e disse, se eles quisessem experimentá-la,
Então deixe-os tentar tirá-la. Os grifos começaram a parecer animados. Eles começaram a voar em direção ao protagonista em bando. O protagonista olhou para eles animadamente através de sua franja. Ele imaginou um lutador contra um tigre. Era uma imitação de punho, sendo uma técnica chinesa de combate corpo a corpo que, como o nome sugere, imita o estilo de ataque de diferentes animais. Ele se lembrou de como estava animado para estudar essa técnica porque a havia aprendido há muito tempo, enquanto estava na China. Naquela época, ele pensou que com sua capacidade de usar os corpos dos animais, essa técnica o tornaria muito mais forte, mas ele a abandonou rapidamente. Naquele momento, ele estava estudando a técnica e outro lutador o observava de perto. No final, mesmo que ele imitasse animais, ele ainda usava um corpo humano, e para ele, que usa corpos de animais de verdade, não foi uma adição agradável. Então ele agarrou esse lutador pelo pescoço e entendeu que esse era o tempo mais inútil e perdido de sua vida. Uma bola de metal em uma corrente estava no chão. Originalmente, as artes marciais foram criadas para aumentar a eficácia da força limitada pelo usual. No entanto, para ele, que tinha força ilimitada, tornou-se semelhante a algemas. Então ele simplesmente pisoteou seus oponentes no chão sem nenhuma técnica ou arte marcial adotando esse estilo de luta. O grifo estendeu as garras para o cara. O cavaleiro balançou o punho mutante. A águia voou para baixo com o bico. Ele perfurou uma mão mutante por completo. O personagem principal estava apertando o bico do monstro. Em seguida, a segunda mão mutante, ele estendeu a mão novamente e pegou o monstro para se alegrar, pois foi o primeiro animal grande em que ele o testou. O protagonista desferiu um golpe poderoso na cabeça do grifo. O grifo caiu morto no chão. O protagonista olhou para a poça de sangue. Ele observou que entre as bestas demoníacas comidas em Stukbit, não havia apenas um tritão, mas também uma criatura próxima aos artrópodes. O protagonista olhou para sua mão mutante, imaginando a imagem de um louva-a-Deus. Ele notou que, ao engoli-lo, ele foi capaz de sincronizar com esses membros anteriores do louva-a-Deus, e que o artrópode tinha um golpe poderoso, capaz de causar danos 250 vezes maiores que seu peso, acrescentando que este é um poder de matar capaz de derrubar até mesmo monstros grandes, observando que sorte é. O protagonista olhou para seus oponentes. Ele sorriu sedento de sangue, perguntando sobre quem está pronto para se tornar a próxima cobaia. O protagonista sorriu loucamente, imaginando a imagem de um lagarto e um baiacu. Ele observou que, se pensasse bem, os lagartos com chifres tinham a capacidade de atirar sangue de seus olhos, imaginando o que aconteceria se fosse substituído por sangue de baiacu. Horcrid observava no deserto. O protagonista estava cortando as cabeças dos grifos. O sangue começou a esguichar dos olhos do protagonista. Horcrid observou que esta foi uma luta muito dura e desleixada. A fumaça começou a sair da boca do grifo. Horcrid observou que não havia habilidade, técnica, estratégia, apenas violência desenfreada. A paladina arregalou os olhos. Ela pensou que esta era uma luta completamente oposta ao estilo de luta do paladino, sem entender de onde ela tirou esse sentimento, notando que seu coração estava batendo como um louco. A paladina segurava sua espada na mão. Ela pensou que tudo o que havia aprendido no estado da igreja estava errado. O protagonista balançou seu braço mutante. Horcrid se perguntou por que havia necessidade de qualquer arte marcial quando ele podia rasgar o aço com as próprias mãos. O protagonista olhou para cima com um olhar frio. Horcrid se perguntou por que havia necessidade de se esquivar quando havia uma habilidade sobrenatural de se regenerar. O protagonista cortou a cabeça do grifo. Horcrid observou que, se o inimigo fosse habilidoso na defesa, ele deveria ser achatado por todos os lados junto com sua defesa. A garota observou os professores lutarem atentamente. Ela pensou que se lutasse assim também, jogando fora a frágil espada, obedeceria ao impulso interior, usando a força. Então Horcrid de repente arregalou os olhos. Ela começou a balançar a cabeça de um lado para o outro. Horcrid notou que ela era uma paladina, uma humilde serva da grande deusa e a face do estado da igreja. Como cavaleira e como paladino, ela não deve ceder a esse impulso. O protagonista enxugou o sangue dos olhos, olhando para a loira, perguntando se ela estava assistindo à luta com atenção. A loira de repente tremeu, dizendo que estava assistindo. A loira olhou para baixo confusa. Kim perguntou se ela gostou dessa luta. O protagonista franziu a testa. Ele observou que viu que ela estava hesitando e não era necessário tomar uma decisão agora. A loira levantou o dedo indicador, dizendo sobre a citação da noite Kim. Quanto mais equilibrada for a decisão, melhor, mas elas devem ser tomadas rapidamente. Kim disse que era exatamente assim. 3 dias depois, havia cadáveres de grifos atrás dos caras. O protagonista apontou o dedo para um pedaço de papel. Ele disse que eles destruíram todos na área marcada e era hora de descer.
A loira seguiu sua professora. Ela se virou, cerrando os punhos. Nuvens brancas flutuavam acima do prédio. Santo Cavaleves, uma guilda de aventureiros. O protagonista perguntou o que ela disse. Havia um pedaço de papel com uma placa sobre a mesa. AID do Aventurero Rank C, Jack. A morena abriu um olho, dizendo ao protagonista que entendia que ele estava indignado, mas por mais que ele protestasse, ela não poderia cancelar o pedido. O protagonista olhou para a garota perplexo. A morena disse que uma ordem havia sido recebida de cima para dar o crédito pela eliminação dos grifos para outra equipe. O protagonista olhou para frente com um olhar frio. Ele observou que Jack, 27 anos, um aventureiro Rank C, um ramo de Santa Alma Rouge, era sua nova identidade, permitindo que ele se movesse livremente. Kim perguntou à garota por que diabos ele deveria recusar o crédito por exterminar os grifos. A morena cobriu os olhos, dizendo que era uma ordem. Kim perguntou de quem era a ordem. A morena franziu a testa, notando que ela não podia dizer isso a ele. O protagonista sorriu levemente, dizendo que entendia tudo perfeitamente. Ele cruzou os braços sobre o peito. O protagonista notou o que significava na guilda de aventureiros de Santo Cavalova que algum bastardo doente estava se apropriando arbitrariamente dos méritos de outros aventureiros, e além disso, os funcionários da guilda estavam em conluio com ele. A morena ergueu o punho até a boca. Ele disse que seria engraçado se esses rumores se espalhassem para outras áreas, acrescentando que é claro que ele não faria isso de propósito, mas assim que bebesse, sua língua se soltaria. A garota tirou os óculos, suspirando pesadamente. Ela olhou ameaçadoramente para o cara, dizendo-lhe para saber seu lugar, perguntando como ele poderia pensar que algum canalha de rua tinha o direito de ameaçar o mestre da guilda. O protagonista olhou pensativo, perguntando o que esse mestre de guilda queria dizer. A morena colocou os óculos de volta. Ela observou que ele era uma pessoa muito forte e influente, mas não tinha como contatá-lo. A garota fechou os olhos novamente, dizendo que uma pessoa que era considerada um herói não precisava se encontrar com aventureiros hereditários. O protagonista puxou sua mão, observando que naturalmente ele não tinha intenção de procurar um encontro com ele. Ele agarrou a mão da garota, observando que ele mesmo apareceria lá de qualquer maneira. A morena cobriu os olhos de vergonha e perguntou o que ele estava fazendo, observando que ela já tinha um noivo. O protagonista apertou a mão da garota com força. Os olhos da morena se arregalaram. Nuvens brancas flutuavam acima do estabelecimento quando um grito alto foi ouvido dele. O homem fechou os olhos nervosamente. O protagonista observou que Júlio Aventures, um lendário aventureiro, o único que conseguiu alcançar o posto SSS, era o líder da guilda Cavalovas. Kim apresentou o homem ruivo. Ele observou que Júlio foi um dos que acompanharam o bravo homem anterior. O ruivo derrubou o inimigo com sua arma. Kim observou que o esquadrão do homem corajoso de 25 anos atrás deixou para trás inúmeras histórias heróicas e, é claro, derrotou com sucesso o Rei Demônio. Kim apresentou um cubo branco. Ele observou que, assim como suas gangues de monstros e homens, todos eles receberam um desejo. O aventureiro imaginou um homem descendo até o homem. O homem pediu-lhe que lhe concedesse o poder que lhe permitiria lutar igualmente com o inimigo até então invencível. O aventureiro apresentou uma bandeira com o emblema do leão. Ele observou que ao retornar da campanha, Júlio se tornou chefe da guilda e em 20 anos de trabalho como aventureiro, adquiriu um status elevado e influência colossal, observando que através de seus esforços, o aventureiro agora não é apenas um mercenário para eliminar monstros, mas um verdadeiro símbolo de liberdade. O protagonista acrescentou que todas essas coisas só se tornaram possíveis graças ao poder que ele recebeu através do desejo, e este era o poder político. Júlio mostrou os dentes em desagrado. Ele pensava que se um aventureiro é um símbolo de liberdade, então aquele que controla os aventureiros controla a liberdade, e tal poder sobre as massas tornou-se possível graças à enorme influência da guilda dos aventureiros. O homem de cabelos castanhos olhou para frente com desagrado. Ele pensou que, no entanto, o aventureiro não entrou no esquadrão do homem corajoso atual e o maldito rei agiu antes que ele tivesse tempo de intervir. O homem imaginou a imagem do príncipe, pensando que no final o segundo príncipe se tornou o herói e as pessoas começaram a louvar não o símbolo da liberdade, mas o símbolo do poder real. O homem bateu a mão na mesa. Ele pensou que antes que fosse tarde demais, ele deveria se tornar um herói entre os aventureiros, um herói que poderia mais uma vez aumentar o prestígio da profissão, observando que ele se referia a um aventureiro que se mostrava muito promissor. O jovem olhou para a frente perplexo. Júlio observou que este era seu filho Jorge Aventuras. Jorge perguntou a seu pai por que ele estava sendo creditado com as realizações de outra pessoa. O menino olhou para o pai perplexo. Ele disse que, mesmo que se torne um herói, pergunte qual é o ponto. O pai olhou para o filho com desagrado, dizendo-lhe para não se enganar, perguntando o que ele pensava,
que ele estava fazendo isso por amor a ele. Júlio franziu as sobrancelhas, dizendo que os heróis não são feitos, eles são criados. Jorge fechou os olhos. Júlio disse que era seu filho, filho de um aventureiro que, há 25 anos, lado a lado com um homem corajoso, derrotou o Rei Demônio em seu chamado apoio, necessário para o nascimento de um herói, acrescentando que ele deve lembrar que se ele se torna um herói ou não depende do futuro dos aventureiros. Jorge cerrou a mão em punho, dizendo que entendia. O pai e o filho arregalaram os olhos, ouvindo um grito alto. Jorge abriu a porta, perguntando o que havia de errado. Jorge observou enquanto o protagonista dominava os meninos na sala. O cara arregalou os olhos perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Uma morena com o braço quebrado estava deitada no chão. Jorge Shamu Inila. O cara olhou para a morena furiosamente, perguntando se isso era obra dele. O protagonista voltou sua atenção para o cara. Jorge pegou sua arma e correu para o lado. Ele balançou sua espada para o protagonista, perguntando como ele ousa tocar nela. O protagonista agarrou a espada com a mão. Ele o apertou, quebrando-o em pedaços. Jorge olhou para o que estava acontecendo, estupefato. A morena agarrou o cara pela garganta. A espada voou no ar. A morena pegou com a mão. Kim balançou a espada para o cara. A silhueta escura de um homem era visível na passagem. Júlio abriu bem a boca, gritando para ele não fazer isso. O protagonista olhou para frente com um olhar de Mav, dizendo que o faria. Kim mergulhou parte da arma na testa de Jorge. O cara caiu morto no chão. Julio assistiu horrorizado. O protagonista olhou para o homem, perguntando se ele era o mestre da guilda. O líder da guilda olhou para Kim, dizendo que ele estava, perguntando quem ele era. Kim olhou para o homem, dizendo que ele era Jack, um aventureiro rank C. O homem olhou para a morena. Ele perguntou se foi ele quem matou os grifos e depois se desculpou por tentar tirar seu crédito. O protagonista olhou para o líder da guilda. Ele virou as costas para Júlio, dizendo que, como ele entendeu, ele estava indo embora. Julio olhou para o cara. Ele perguntou o que era tudo isso, observando que ele havia destruído os aventureiros. Sua guilda esmagou a mão de sua futura nora e tirou a vida de seu filho. Kim olhou de soslaio para o líder da guilda. Kim apontou a mão ensanguentada para o lado. Havia uma morena deitada no chão. Kim disse que não ia ligar para ninguém, e ele a obrigou a fazer isso. O protagonista apontou para o cara, dizendo que ia bater nele, e ele se defendeu. Kim apontou para o Jorge morto, observando que ele tentou matá-lo, mas ele o matou primeiro. A morena apontou para o líder da guilda, dizendo que ele se desculpou. Então ele estava recuando. Uma sombra pairava sobre o rosto de Júlio. O mestre da guilda perguntou o que ele disse. O mestre da guilda abriu bem a boca, perguntando que só para isso, notando que tal coisa simplesmente não poderia ser, perguntando que outras exigências havia, e que ele havia descoberto por conta própria, e quem o havia enviado. O protagonista notou que não entendia. Então, a morena olhou ameaçadoramente para o homem. Ele disse que não estava nem um pouco interessado em quaisquer feitos e méritos, e não se importava se eram seus ou não, mas se importava com uma coisa: se algo lhe pertencesse, ele não permitiria que ninguém o fizesse sem sua permissão. A morena virou as costas para o chefe da guilda. Ele perguntou o que ou ele deveria tê-lo avisado sobre isso com antecedência, observando que então o assunto não teria tomado um rumo tão desagradável. O protagonista bateu a porta atrás de si. Júlio arregalou os olhos. O homem ficou de costas. Ele se perguntou o que era isso, o que vai, volta, notando que ele fez isso não apenas para si mesmo, mas para todos os aventureiros, e escolheu um método completamente errado, acrescentando que ele exigia um sacrifício por uma boa causa e trouxe problemas para si mesmo, observando que era sua ganância. Júlio cerrou a mão em punho. Sangue escorria de seu punho. Ele bateu com o punho no chão. O mestre da guilda se perguntou por que tudo acabou assim. Seus olhos vermelhos estavam brilhando. Júlio pensou que o protagonista havia destruído sua família e tirado seu futuro. Nuvens brancas flutuavam acima do prédio. Júlio convocou a pena da ave do paraíso, a espada de 3 punhos, a organização juvenil Verdiabal e o machado do redemoinho para a coleta de emergência. Júlio observou que, em troca, ele também tiraria seu futuro. Fiorcrida estava sentado na cama. Ela observou que quando estava treinando no estado da igreja antes de se tornar uma paladina, o mentor encarregado dela sempre a culpava por alguma coisa. A loira fechou os olhos, lembrando-se das silhuetas que a repreendiam. Ela se lembrou de como lhe disseram quantas espadas ela já havia quebrado e que ela tinha habilidades físicas extraordinárias, mas ela era completamente incapaz de lidar com elas. E se ela fosse uma predadora, ela se tornaria uma rainha na natureza, mas para um paladino, isso não é bom.
A garota se lembrou de sua professora. Ela observou que a instrução do professor para que ela usasse seu poder como quisesse era completamente diferente dos ensinamentos de seu mentor, imaginando quem ela deveria ouvir. Atrás de Fjordkrid, silhuetas negras eram visíveis na janela. Havia caras reunidos perto do prédio. O lutador disse que era aqui que o aventureiro Hank Sejek estava hospedado. O protagonista estava andando pela rua. Um homem estava na frente dele. O protagonista olhou para o irritado Júlio, perguntando o que havia de errado, pois ele já havia aceitado seu pedido de desculpas. Júlio estreitou os olhos, perguntando se ele se lembrava do garoto que matou meia hora atrás. O protagonista franziu a testa, dizendo que é claro que ele se lembrava dele. O mestre da guilda lembrou a imagem de seu filho, observando que o menino era seu filho. O mestre da guilda pegou sua arma. Ele perguntou ao protagonista como ele poderia saber o que sentia o coração de um pai que perdeu o filho. A morena pressionou os lábios, lembrando a imagem do homem, dizendo que estava familiarizado com ela. Júlio olhou para a morena perplexo, perguntando do que ele estava falando. O protagonista cerrou os dentes. Ele olhou para o velho com um olhar louco, notando que ele havia deixado muitos órfãos e viúvas, e todos eles estavam falando sobre vingança. O velho mostrou os dentes de raiva. O protagonista olhou para o homem tremendo de raiva. O velho perguntou o que havia acontecido com todos eles. O protagonista sorriu sedento de sangue, abrindo os braços para o lado, e perguntou o que ele achava se estivesse vivo. O líder da guilda arregalou os olhos, pensando que ele havia se revelado. O homem balançou sua arma com raiva, dizendo que era um tolo. Uma aura dourada emanava da espada. Júlio notou que essa aura havia sido aprimorada ao longo de décadas, e esse poder era capaz de cortar até escamas de dragão como um pedaço de papel. O velho franziu as sobrancelhas. Ele pensou que era Júlio Aventureiros, embora velho, mas um companheiro do bravo homem do passado e o único aventureiro do posto SSS, acrescentando que ele deveria ver sua força. Uma espada de aura dourada apareceu perto da cabeça do protagonista. Porque ele pensou nele morrendo, sangue jorrou do velho. O protagonista olhou para o mestre da guilda morto. Kim continuou seu caminho. Ele olhou para o lado. Lutadores assustados passaram por ele, dizendo que havia um monstro e eles precisavam correr. Kim assistiu aos eventos com perplexidade, imaginando o que estava acontecendo. Fjordkrid estava de pé no chão. Uma poça de sangue fluiu para seus pés. Kim olhou para Fjordkrid entre os cadáveres. A loira cerrou os dentes, deixando lágrimas escorrerem de seus olhos. Ela olhou para a professora com os olhos cheios de lágrimas. O protagonista olhou para a garota. O protagonista passou com as mãos deitadas. A loira olhou para o protagonista, que se sentou perto da parede. O protagonista começou a tirar uma perna peluda da bolsa. A morena levou a perna ao rosto. A loira enxugou as lágrimas dos olhos. Ela se aproximou do protagonista, encostada na parede. O protagonista estendeu a perna para a menina, perguntando se ela gostaria de comê-la. Fjordkrid avidamente começou a morder a perna peluda. Ela arregalou os olhos. O protagonista observou enquanto a loira vomitava. Ele desviou o olhar com um olhar frio. Kim observou que, francamente falando, a carne de grifo tinha um gosto nojento, e que isso era esperado, porque os grifos são nojentos e têm um gosto nojento. Os caras estavam sentados perto do prédio. Fjordkrid observou que, falando francamente, isso era um segredo. Ela fechou os olhos, lembrando-se dos cavaleiros. Fjordkrid disse que, embora todos saibam que os paladinos receberam uma bênção da deusa, o que lhes deu força sobre-humana, na verdade, é apenas um humano modernizado criado usando tecnologia simplificada para produzir santos. O protagonista desviou o olhar. Ele pensou que não havia segredo nisso e em altos círculos era conhecido há muito tempo, acrescentando que também tinha ouvido falar sobre isso do príncipe. A loira colocou a mão verde no joelho. Ela disse que eles também são experimentados para verificar as funções que estão planejadas para serem implementadas no próximo santo. A morena olhou para a garota com perplexidade, perguntando de quais experimentos ela estava falando. A loira olhou para a mão dela, notando que, muito provavelmente, isso é o resultado de um experimento. Ela cerrou a mão em um punho, pedindo desculpas ao protagonista, observando que ela foi dominada por um estranho impulso. Kim olhou de soslaio para a garota. Ele observou que, quando a conheceu pela primeira vez, sentiu uma sensação inexplicável de parentesco, e esse foi o motivo. O protagonista apresentou a imagem de um homem gordo. Ele observou que nunca permitiu o pensamento de que até mesmo seus pais eram os mesmos seres vivos que ele. O mesmo com seu nojento irmão mais velho que parecia um porco e, por esse motivo, ele tratou todos ao seu redor com cautela e escondeu sua habilidade. O protagonista sorriu maliciosamente. Ele notou que mostrou seu poder a ela sem nenhum constrangimento, porque ela era uma companheira de tribo, um monstro do mesmo tipo que ele. O protagonista se lembrou de como matou o líder da guilda. Ele pensou que eles haviam feito barulho com ela,
Notando que haviam rasgado o aventureiro, Gil dava valubas e seu líder em pedaços. A protagonista se levantou, dizendo que não era mais possível ficar lá, e ela deveria ir em frente e pegar uma passagem para a carruagem. Fiorcrid perguntou o que dizer dele. A morena fechou os olhos, dizendo que ele tinha mais uma coisa para fazer, e não demoraria muito, então ela deveria ir primeiro. A loira correu na frente pela rua. O protagonista abriu ligeiramente a boca, perguntando se ele deveria estar lá. Ele ouviu tudo. Um cara com uma capa escura apareceu por trás da parede. Ele olhou para Kim e disse que ouviu tudo. O protagonista ficou de costas para o mercenário, perguntando sobre o pagamento. Kim desviou o olhar. Ele pensou que os superiores apenas suspeitavam que os paladinos eram cobaias para o santo, e não havia evidências diretas. Mas, porém, levando em consideração o que acabará de ser dito, era verdade, e foi ele quem obteve essa informação, lembrando que no mundo você tem que pagar por tudo. O mercenário estendeu uma sacola, dizendo que havia preparado com antecedência. O protagonista tirou uma moeda de ouro, observando que era dinheiro para viagens. A morena tirou um tablet com hieróglifos da bolsa, observando que era uma nova placa de identificação. Kim, estudando, olhou para o prato. O mercenário disse que agora era Jack, 26 anos, um mercenário de quarto escalão e pertencia ao grupo mercenário Alma Rouge, e essa era sua nova identidade. Kim perguntou que agora ele era um mercenário. O cara de capa preta olhou para o protagonista, perguntando para onde ele planejava ir em seguida. O protagonista avançou, dizendo que seria Santo Canargo. O protagonista lembrou a imagem de Edward. Ele notou que, pensando bem, ele e o pirralho se conheceram lá. O protagonista sorriu maliciosamente, imaginando as imagens das pessoas, pensando que estava prestes a encontrar velhos amigos. Fialina estava andando na carruagem. Ela fechou os olhos, imaginando como isso aconteceu. Barda abriu os olhos. Na frente dela estavam sentados o protagonista e Fiorcrid. Fialina se perguntou por que eles. O protagonista estudou o pedaço de papel. Fialina notou que esse aventureiro, um homem perigoso, havia causado um pogrom na taverna. O bardo lembrou-se de como a protagonista havia espancado um homem e sorriu loucamente quando ela entrou no estabelecimento. Ela pensou que isso também era loucura de Febro, que logo engoliu a cidade, acrescentando que ela tinha a sensação de que ele também estava envolvido nisso. Fialina voltou sua atenção para o lado. Ela olhou para a garota adormecida, pensando em Fiorcrid sentado ao lado dele. A barda estava arrumando sua mochila, olhando para a janela. Ela abaixou o olhar, perguntando quais eram esses sons. O bardo observou da janela enquanto Fiorcrid matava os lutadores. Fialina arregalou os olhos horrorizada, dizendo que eles precisavam sair. A garota de cabelo rosa cerrou os dentes. Ela pensou que foi ele quem massacrou a casa de hóspedes, e por causa desses dois, cancelou todos os seus planos e imediatamente fugiu da cidade, apenas para acabar na mesma carruagem com eles. A garota olhou para os meninos. Ela pensou que assim que chegassem a Santo Canargo, ela se transferiria imediatamente para outro, e era melhor não mexer com essas pessoas, caso contrário você não coletaria seus ossos. O bardo fechou os olhos, pensando que eles estavam quase lá e ainda havia um pouco sobrando. O homem gritou que uma masmorra havia sido aberta lá. A garota sentou-se imóvel com os olhos fechados. Na frente da carruagem havia uma masmorra aberta com uma aura vermelha. O homem estava segurando seu rosto com a mão. O barão de Canargo, um jovem, estava na frente do barão. O velho perguntou o que já se sabia com certeza sobre a masmorra. O cara disse que essa era uma informação precisa e da masmorra ao próprio reservatório no sul. Tudo dentro de um raio de 500 metros estava sujeito à erosão. O velho mostrou os dentes em desagrado, perguntando-se por que a masmorra. O barão cerrou os punhos, dizendo que apenas os malditos aventureiros seriam felizes, acrescentando que essas pessoas inúteis não pagam nem metade dos impostos e desfrutam de todos os privilégios, e quando sua ajuda é necessária, eles não levantam um dedo, preocupando-se apenas com seu próprio benefício, e tudo por causa disso é normal. O barão lembrou a imagem de Júlio com desagrado, dizendo que tudo isso é por causa dele. O velho lembrou a bandeira com o emblema de um leão. Ele disse que aquele bastardo levantou a autoridade dos aventureiros do lixo e criou sua maldita guilda de aventureiros e a lei de que a masmorra é propriedade do aventureiro. O velho acrescentou que uma gangue de parasitas exaltando sua liberdade e fazendo o que quiser, toda essa guilda de aventureiros não faz nada além de proteger os direitos dos preguiçosos. O velho franziu as sobrancelhas, pensando que era tudo por causa daquele bastardo. O barão olhou para o garoto com o olho, perguntando o que dizer do pedido para destruir a masmorra. O velho mostrou os dentes, olhando para o menino. A loira disse que ninguém havia respondido ainda e que era um negócio arriscado, e os aventureiros provavelmente só se importavam com ganhos seguros. O barão disse que eles não serviam para nada,
perguntando que tal permissão para invadir a masmorra com tropas. O barão franziu a testa em descontentamento. A loira observou que eles disseram que só considerariam sua inscrição. Um menino invadiu o escritório, chamando Sua Excelência. O velho olhou para o menino com desagrado, perguntando qual era o problema, já que ele tinha uma conversa importante. O menino, parecendo sem fôlego, mostrou o emblema, observando que lhe disseram para transmitir isso a ele em qualquer circunstância. O barão pulou de seu assento. Ele sorriu nervosamente. O velho fechou os olhos, sorrindo amplamente. O barão disse que Júlio estava finalmente morto e eles podiam dar um suspiro de alívio. O barão sentou-se no sofá, em frente ao protagonista. Ele disse a Kim que havia feito um ótimo trabalho, observando que ele era o melhor dos melhores, em um nível completamente diferente. Jorcrid fechou os olhos, dizendo que a professora estava usando um nome diferente. O velho olhou para a garota com um leve sorriso. Ele disse que então eles deveriam fingir que não tinham ouvido suas palavras. E então ele seria o Jack da noite. Kim disse que ele não deveria adicionar um cavaleiro a um mercenário. O velho estendeu a mão, notando que achava que não havia necessidade de lhe dizer o que estava acontecendo em seu santo Canargo. Uma aura vermelha emanava da masmorra. O barão disse que a masmorra era uma criatura enorme que poderia ser chamada de a forma de vida mais misteriosa de todo o continente Elwood. O velho apresentou uma concha. Ele disse que, assim como os nautilídeos terrestres, eles evoluem no subsolo, comendo seu caminho para cima, e formam um labirinto de conchas espirais. O barão imaginou monstros caminhando em direção à masmorra. Ele disse que quando a masmorra se torna grande o suficiente, ela abre um labirinto na superfície, que atrai monstros com feromônios. O monstro mostrou suas presas com raiva. O barão disse que os monstros que entram mudam sob a influência da mana da masmorra, transformando-se nos predadores mais ferozes, e se tornam um escudo protegendo o núcleo da masmorra, que está localizado em suas profundezas. O velho imaginou monstros saindo da masmorra. Ele disse que em algum momento a masmorra fica transbordando deles, e os monstros alterados explodem, atacando todas as criaturas em seu campo de visão, e esse fenômeno é dito ser a masmorra transbordando de suas margens. O barão imaginou vários cristais. Ele disse que, no entanto, sua existência não só causa perdas aos humanos, mas também consome a terra durante o desenvolvimento. A masmorra armazena separadamente corpos estranhos, que são principalmente minério e minerais. A grama era visível na masmorra. O barão disse que plantas raras com poderes especiais também crescem na masmorra. Devido ao fato de estarem cheios de mana, muitos aventureiros procuram as masmorras de abertura, e raramente chega ao ponto de transbordarem. O barão acrescentou que os conflitos começaram a surgir com base nisso. O monstro estava perseguindo o cara. O barão disse que o senhor e os habitantes das terras, sem saber exatamente quando a masmorra transbordará de suas margens, querem acabar com ela o mais rápido possível. O lutador com a arma segurava uma pedra na mão. O velho notou que, no entanto, os aventureiros estavam adiando a morte da masmorra até o final para que ela pudesse acumular mais bens, e a esse respeito, o senhor e o aventureiro só podiam se enfrentar. O protagonista cruzou os braços. O velho observou que esta era a situação atual em Santo Canargo. Kim disse que entendia. O barão franziu a testa, dizendo que tinha uma tarefa para eles. Havia um guarda parado perto da masmorra, a entrada para Santo Canargo. O protagonista caminhou em direção à masmorra. O guarda estendeu a mão, dizendo-lhe para mostrar sua identidade de aventureiro. Kim disse que ele era um mercenário. O guarda olhou para Kim perplexo. O guarda cobriu os olhos, dizendo que o mercenário não pode entrar na masmorra e que ele deve se perder. O protagonista chutou o guarda com o pé. O protagonista olhou para frente com um olhar louco, perguntando quem disse que seu objetivo era a masmorra. O protagonista acertou o guarda na testa. O guarda perguntou o que ele achava que estava fazendo. Kim disse a ela para não fazer barulho, já que ele estava fazendo seu trabalho. O homem caiu no chão, parando o protagonista. Kim olhou para os outros guardas. O cavaleiro perguntou o que estava acontecendo. O protagonista correu para a masmorra. O homem agarrou o cavaleiro pela mão, pedindo ajuda, notando que o mercenário louco havia atacado os membros da guilda. O guarda olhou para seu camarada, que estava entrando na masmorra. O cavaleiro disse-lhe para não se preocupar, e eles o prenderiam. O protagonista entrou na masmorra. O cavaleiro seguiu a morena. O protagonista se virou. O cavaleiro agarrou seu capacete. Fjordcrid estava sob o capacete. O protagonista olhou para a garota com um sorriso, dizendo que ela havia chegado. Fjordcrid observou que a entrada seria bloqueada pelo próprio Boron. A loira olhou para frente com um sorriso, notando que era assim que a masmorra se parecia e que ela só sabia sobre eles por histórias. Kim perguntou no que ela estava interessada. A menina olhou para a professora com um sorriso largo. Ela disse que isso não era verdade,
mas estava interessada em se encontrar em uma das páginas da história heróica da professora. Os caras caminharam pelo chão. Fiorcrid disse que era tão profundo. Kim observou que estava ficando mais escuro. Os olhos do protagonista mudaram. Kim notou que com os olhos de um dragão, ele continuou a ver claramente usando sua mana. Os olhos da loira mudaram. Kim notou que é claro que seus olhos também haviam mudado. A garota correu até o professor. O monstro abriu a boca. Monstros assustadores apareceram na frente dos caras. O protagonista sorriu levemente, dizendo que estava começando a Ordem do Barão, a liquidação da masmorra. Um pouco antes, o protagonista estava sentado em frente ao barão. O velho pediu ao protagonista para cuidar disso. Fiorcrid olhou para o velho com um olhar sério. Ela observou que tais ações eram ilegais, e de acordo com a lei territorial, o senhor estava proibido de usar mercenários para a violência. O velho fechou os olhos, notando que ela estava bem ciente, mas os aventureiros não eram cidadãos, mas apenas estranhos que tiravam privilégios dos residentes locais. O barão olhou para a loira, pedindo-lhe que seguisse o plano, e ele também a designaria temporariamente para servir na guarnição. O velho espiou por baixo de suas bolsas. Ele disse que a expansão da masmorra poderia afetar o reservatório, o que deixaria a população sem água, pedindo-lhes que se apressassem. Os caras ficaram na masmorra em frente aos monstros. O protagonista olhou para frente com um olhar sério, pensando que só se beneficiaria com a eliminação da masmorra porque seria capaz de absorver as criaturas da masmorra. Fiorcrid deu um passo à frente, esticando o ombro. Kim disse que ela deveria tentar primeiro. A loira mostrou os dentes. Ela apoiou a palma da mão no chão. Sua mão começou a sofrer mutação. Fiorcrid começou a se transformar em um monstro. Paladino mudou sua aparência. O protagonista observou de perto, notando que ela tinha a mesma transformação, mas o método era diferente do dele. Kim se lembrou de como a garota vomitou. Ele observou que, ao contrário dele, ela não mudava com a absorção de alimentos. E se isso foi o resultado de sua experiência mencionada, então havia uma alta probabilidade de um transplante cirúrgico. A loira abriu bem a boca. Ela correu com um ataque aos monstros. Fiorcrid perfurou o corpo do monstro com seus chifres. O monstro começou a atacar a garota de cima. A loira plantou o pé no chão. Ela pulou, mergulhando seus chifres nos corpos do monstro. A garota puxou os chifres e o sangue jorrou. Ela olhou para seus oponentes. O monstro abriu bem a boca. Fiorcrid enfiou o rabo na boca do monstro. A loira olhou para sua presa com um olhar sanguinário. Os monstros se alinharam ao seu redor. A carne do monstro começou a rasgar. Fiorcrid rasgou o monstro ao meio com as próprias mãos. O protagonista assistiu de longe. Kim observou enquanto a garota começava a se transformar de volta. A loira caiu de joelhos. Fiorcrid olhou para Kim. O protagonista perguntou se os outros paladinos poderiam fazer o mesmo. Fiorcrid olhou para a mão dela, dizendo que isso só estava acontecendo com ela, e seus irmãos e irmãs só tinham músculos individuais e tecido ósseo transplantados. O protagonista se aproximou da garota, dizendo que deve ter custado muito dinheiro. Fiorcrid observou que era especialmente difícil conseguir uma imitação inteira e, graças a ele, ela conseguiu manter sua forma humana, mas houve um alvoroço devido a problemas orçamentários. Brunette lembrou-se de como ele leu o livro, observando que ele foi definitivamente mencionado nele. Brunette imaginou a imagem de um monstro negro com uma caixa. Ele pensou que sua característica estava se transformando em outros seres vivos ou objetos, e na maioria das vezes eles assumem a forma de um baú do tesouro e atacam aventureiros. Brunette olhou para a garota, dizendo que tinha certeza de que não era fácil para ela suportar tudo. A loira fechou os olhos. Ela disse que não, já que sua memória foi apagada e, para ela, isso não passa de fatos secos. O protagonista caminhou ao lado da loira, dizendo que tudo bem então. Ele parou perto do cadáver do monstro, após o que ele pegou com a mão, notando que era bastante incomum, e ele não tinha visto nada parecido no livro de referência, perguntando o que havia mudado por causa da mana da masmorra. O protagonista estendeu os dentes para a carne, dizendo que deveria prová-la. O herói mordeu a carne do monstro morto. Ele arrancou um pedaço dele com os dentes. O protagonista mastigou a carne do monstro. Os olhos do protagonista se arregalaram. Listras vermelhas eram visíveis nas paredes da masmorra. O protagonista vomitou, após o que se agachou de cabeça baixa. Os olhos de Kim se arregalaram, sem entender o que era. Ele olhou para o corpo do monstro morto. Ele pensou que isso não era apenas carne de monstro, e tudo isso por causa da mana da masmorra. A morena descansou as mãos no chão. Ele pensou que eles não estavam vivos e eram apenas por uma arma, impulsionada por energia chamada mana. O protagonista imaginou fios de mana percorrendo o corpo do monstro. Ele notou que, como eles se moviam apenas por mana, sem enviar impulsos para os músculos,
Ele não podia deixar de copiá-los e absorvê-los. O protagonista abriu a boca, pensando que era como mastigar uma escova de metal. O protagonista deixou impressões digitais no chão. Ele observou que tais objetos estranhos eram incompatíveis com sua habilidade. Por causa disso, vomitou pela segunda vez em sua vida. O protagonista lembrou-se de como ia comer a garota ruiva. Ele notou que um sentimento semelhante surgiu quando ele absorveu a santa, que tinha mana fluindo em suas veias em vez de sangue. Mas pelo menos a santa era humana antes da transformação, e os músculos transplantados e tecido ósseo pertenciam a um ser vivo, e a mana em suas veias repetia o papel do sangue. Portanto, não houve uma rejeição tão forte. O protagonista se levantou, pensando naqueles monstros. Ele disse que não vai funcionar. A loira olhou para a protagonista, virando-se para a professora. O protagonista segurou seu rosto com a mão, dizendo que precisava se apressar. Fjorkrid Soryu Levamenti. Ela observou que era a partir de uma citação do cavaleiro Kim. Um cavaleiro não levanta sua espada por diversão, mas para derramar menos lágrimas, acrescentando que quanto menos tempo o povo de Santo Canargo sofrer com a masmorra, melhor. O protagonista fechou os olhos, dizendo que era o mesmo. O protagonista cerrou os dentes de raiva. Ele se perguntou que, em comparação com os monstros na superfície, os monstros da masmorra tinham habilidades mais diferentes. Kim cerrou a mão em um punho. Ele se perguntou se havia um monstro mais forte que um dragão. O protagonista chutou violentamente o monstro morto. Ele procurou seus dentes, pensando que ele era. Os meninos continuaram pela masmorra. O protagonista observou que ele deveria destruir rapidamente a masmorra e ir em busca de áreas onde pudesse lucrar normalmente. O livro pairava no espaço escuro. Era uma enciclopédia de monstros, de autoria do aventureiro classificado pela SSS, Júlio Aventuras, e foi assim que o famoso aventureiro descreveu a masmorra. Fluxos roxos de mana corriam ao longo das paredes. Era uma paisagem bizarra e um fluxo denso de mana circulava por todo o espaço. Os monstros brilhavam com seus olhos vermelhos. Eram monstros evoluindo em um ambiente incomum. A mão humana estava segurando moedas de ouro e joias. Eram tesouros escondidos em todos os lugares, e se o aventureiro estivesse confiante em suas habilidades, seria capaz de obter fama e riqueza inimagináveis. O protagonista olhou para frente, pensando que isso era um absurdo. Ele cerrou os dentes em descontentamento, pensando que isso era simplesmente ridículo, e isso não era evolução, mas uma mutação adquirida póstuma. Kim cerrou o punho, pensando que tudo o que ele queria fazer era espancar o autor daquele livro até a morte, e que era uma pena que ele não pudesse trazer de volta a vida e matar contra alguém que já havia sido despedaçado. O protagonista estendeu a mão mutante, pensando que pelo menos a única coisa que ele poderia fazer era desabafar sua raiva ali. O protagonista destruiu todos os monstros em seu caminho. No caminho, o protagonista encontrou um homem que pediu ajuda e disse que seus companheiros estavam lá dentro. O protagonista cortou a cabeça do cara, dizendo-lhe para morrer também. A loira olhou para trás, perguntando por que ele matou aquele homem. O protagonista olhou para frente com um olhar descontente, dizendo-lhe para ter mais cuidado, já que ele era um morto-vivo. O homem estava deitado com um buraco no peito. Fjorkrid observou que isso era verdade, já que ele tinha um buraco no peito. O protagonista disse que ele ainda estava fresco, então ela estava enganada. A morena colocou a palma da mão na parede. Ele olhou para sua mão, notando que parecia uma caverna, mas no final, a masmorra era uma criatura viva. A morena olhou para trás, pensando que, neste caso, ele usaria sua habilidade para encontrar a parte central. O protagonista olhou para frente, dizendo que eles estavam quase lá. A morena olhou para Fjorkrid. A loira disse que eles chegaram muito rápido e que ela ouviu dizer que não importa o quão rápido alguém conquistasse uma masmorra, geralmente levava pelo menos 12 horas para completar uma estrada de 500 metros de comprimento. O protagonista fechou os olhos, perguntando por que ele perderia meio dia com tal ninharia, observando que os aventureiros eram simplesmente perdedores incompetentes. A loira Soryu Ampliment. Ela disse que era ele que era incrível, já que ele havia descido direto sem se perder, e um aventureiro comum, mesmo evitando o combate, teria passado muito mais tempo procurando caminho. A garota olhou para o professor surpresa quando ele se dirigiu a ela. O protagonista olhou de soslaio para a loira. Ele disse que entendia que ela queria elogiá-lo de qualquer maneira, mas compará-la a incompetentes não soava como elogio. Kim olhou para seu braço mutante, dizendo que também seria um insulto ao garoto que lhe deu essa habilidade. Fjorkrid olhou desajeitadamente para o professor, pedindo perdão. Ela disse que não tinha tais intenções, pedindo que o mestre que lhe ensinou essa habilidade fosse seu amigo. O protagonista fechou os olhos e sorriu levemente. Ele observou que eles não eram próximos e lutaram mais do que falaram. O protagonista lembrou-se do cavaleiro de armadura, dizendo que, no entanto,
Não tolerava quando inocentes sofriam violência. O cavaleiro arrancou a cabeça com a mão. Um olho apareceu do nada, pedindo-lhe para parar. O monstro arrancou o olho, dizendo que o suprimiria com tanta força que ele não conseguiria ficar de pé. O monstro tentáculo avançou sobre o lutador. O protagonista observou que, mesmo que a luta estivesse fadada ao fracasso, ele era tão corajoso que estava disposto a sacrificar seu corpo. O protagonista ficou de costas para o monstro, lembrando a imagem de um monstro com tentáculos. A loira fechou os olhos, virando-se para a professora. Ela olhou para as costas do professor, pedindo perdão pelo fato de que, se parece sem tato, mas aquele cavalheiro já está morto. Kim disse que tudo está correto. O protagonista fechou os olhos, pressionando a palma da mão contra o peito, dizendo que, no entanto, o que ele deixou para trás agora está dentro dele. Os caras estavam parados perto das portas enormes. A menina levantou a cabeça, dizendo que, a julgar pelo estilo, o prédio é muito antigo e parece ter mais de 150 anos, acrescentando que a masmorra deve ter engolido o antigo buraco do assentamento. Fiorcri desviou o olhar, lembrando-se do homem. Ela perguntou que talvez o homem que encontraram recentemente fosse de lá. O protagonista olhou para frente com um olhar sério. Ele disse que não era assim e que o homem morto estava tão fresco que ele ainda nem havia percebido sua morte. Provavelmente era um membro da guilda dos aventureiros que havia entrado lá pelo lado de fora e um buraco havia sido pregado em seu peito. A garota olhou para a morena confusa. Ela perguntou o que significava que havia um monstro esperando por eles à frente que infligiu através de ferimentos. A morena disse que era verdade. Ele tocou a porta com a mão. A porta se abriu ligeiramente. Os olhos do protagonista se arregalaram. Havia um enorme monstro lá dentro. O protagonista levantou a cabeça, perguntando se era um dragão. O monstro ergueu as patas. O protagonista examinou de perto o monstro, observando que essa criatura parecia mais um viver. Fiorcrid olhou para o monstro perplexo, perguntando por que ele era tão grande e não um dragão. O protagonista disse a ela para dar uma olhada mais de perto e seus antebraços estavam conectados às asas. Então era um viver e não um dragão, ou mais precisamente, parecia um viver, mas não era uma criatura normal como os outros habitantes da masmorra. A garota olhou para o monstro em estado de choque. O monstro olhou para os meninos. Tinha o corpo de uma cobra, as asas de um morcego, a cabeça de um lagarto com chifres e as pernas de um sapo. Fiorcrid disse que parecia um, mas ao mesmo tempo havia vários deles. O protagonista olhou para o monstro. Ele disse que ela estava certa e que a masmorra havia combinado várias criaturas em uma, e essa era sua essência. O protagonista mostrou os dentes. Ele se perguntou se algum mago maluco havia criado uma quimera e ela havia entrado na masmorra e se enraizado lá, ou se outras criaturas haviam sido alteradas pela mana da masmorra e depois se fundiram e acidentalmente adquiriram essa aparência. O protagonista olhou para o monstro. Ele pensou que não era seu trabalho procurar razões, ou melhor, pensar sobre o que era verdade, mas um pensamento ficou em sua cabeça. O protagonista regalou os olhos, pensando que era irritante. O monstro e o protagonista estavam um em frente ao outro. Quem pensou que estava olhando para um reflexo em um espelho torto e, até certo ponto, ele poderia chamá-lo de parente por causa do corpo montado a partir de partes de outras criaturas, imaginando se a transformação mágica só poderia dar um resultado tão patético. O monstro olhou para o protagonista com seus olhos vermelhos. Quem pensou que um monstro de aparência tão engraçada desempenhava o papel de um chefe de masmorra? Nojento. O protagonista se lembrava de si mesmo quando criança e de seu irmão. Ele pensou que sentiu o mesmo nojo quando olhou para o cara que chamava de irmão mais velho, e depois de voltar do exército, reuniu os alunos do ensino fundamental local ao seu redor para mostrar o console que comprou com o dinheiro de seus pais. E se você pensar bem, aquele nem serviu por causa de seu peso. A loira olhou para o protagonista confusa, perguntando o que eles iriam fazer. Kim moveu a mão para o lado, dizendo-lhe para recuar, já que ele iria lutar com ele. O rosto do protagonista começou a sofrer mutações. Kim pensou que o tamanho era o que ele precisava para desabafar, e ele seria seu saco de pancadas, acrescentando que ele lhe daria um oponente do mesmo tamanho. O protagonista mostrou os dentes. Kim observou que ele tinha os pulmões e o sistema circulatório de um dragão gigante. O corpo do protagonista começou a sofrer mutações, após o que ele apertou sua mão. Kim notou que com a medula óssea de um troll, os músculos de um ogro, a epiderme de uma salamandra e o muco de um lodo de místio, ele se tornaria um dragão. O protagonista se transformou em um dragão. O dragão abriu bem a boca. Um guarda com um homem estava perto da masmorra. O homem de óculos cerrou os dentes.
Ele disse que eles fizeram papel de bobos por causa daquele maldito mercenário. O homem olhou para frente com desagrado quando o chão tremeu. Ele disse que deveria sair e se tornar um membro da guilda dos aventureiros quando de repente ficou em silêncio. O chão sob seus pés começou a tremer. O homem perguntou o que era um terremoto e o que estava acontecendo. O protagonista, na forma de um dragão, ficou em frente ao monstro. O monstro olhou para seu oponente perplexo. Seus olhos se arregalaram. O monstro olhou para o dragão. O monstro abriu bem a boca. O monstro balançou a pata. Ele atingiu o dragão na cabeça. O monstro abriu bem a boca. O dragão bloqueou o monstro com a pata. Ele apertou a pata do monstro. O protagonista disse que era fraco, fácil com muitas falhas, perguntando o que ele poderia fazer. O monstro atacou o protagonista com sua cauda. Kim inclinou a cabeça para o lado, esquivando-se do golpe. A cauda se ergueu atrás do protagonista. Ele agarrou o pescoço do protagonista. O monstro mostrou suas presas. O monstro correu para o protagonista enquanto o líquido escorria por suas presas. O dragão estreitou o olhar, imaginando se essas eram as presas venenosas de uma mordida fatal. O protagonista brilhou seu olhar. Ele desviou o olhar, pensando que sua cabeça estava funcionando corretamente, mas era inútil. As presas do monstro quebraram. Kim pensou que teria funcionado se ele tivesse a pele de um dragão comum, mas se a pele do dragão estivesse coberta de Mist-1, então era uma questão diferente. A mão do protagonista começou a girar. Ele agarrou o monstro, dizendo que o estava incomodando e que ele já deveria cair. As veias ao redor dos olhos do monstro se esbugalharam. Os olhos do monstro explodiram. O sangue jorrou no rosto do dragão. O herói desviou o olhar, que o sangue continha o veneno da mordida fatal. Kim observou que, como os dentes não funcionavam, isso significava que ele decidiu penetrar na pele. O protagonista olhou para seu oponente com um olhar sério. Ele disse que esse veneno era originalmente a base da habilidade e o primeiro veneno que ele teve a oportunidade de estudar. O protagonista brilhou seu olhar. Kim disse que se ele não tinha mais nada para mostrar, então era hora de acabar com isso, já que ele não tinha nenhum hobby em intimidar os outros. O dragão ergueu a pata. Buracos apareceram no corpo do monstro devido ao ataque do dragão. Os olhos do monstro se arregalaram, sem entender o que havia acontecido. O monstro lembrou-se de como ele olhou para a esfera negra. Ele pensou que se lembrava de estar em uma masmorra com o chefe monstro. Ele não entendia por que entrou naquela masmorra. O monstro olhou para o protagonista à sua frente. Seu corpo começou a cair no chão. Ele pensou que agora entendia e tinha certeza de que era ele então. Kim olhou para o cadáver do monstro. Ele olhou para ele com confusão, franzindo a testa. Jorkrid olhou para o professor confuso, perguntando se algo estava errado. Kim disse que nada. A morena lembrou-se da imagem do monstro sorridente. Ele se perguntou se estava imaginando, observando que riu antes de morrer. O protagonista franziu a testa. Ele não entendeu o que isso significava, imaginando qual era o sentido de perder tempo pensando, acrescentando que havia cada vez mais pensamentos inúteis em sua cabeça e deve ser porque ele estava acompanhado por um companheiro de tribo pela primeira vez. Os caras se dirigiram para a saída. O professor disse que era hora de ir. Hieróglifos eram visíveis no livro aberto. O famoso aventureiro Júlio escreveu o seguinte sobre a masmorra. Uma pequena bola na forma de um monstro estava flutuando no espaço. A verdadeira essência da masmorra está uma criatura esférica, de 2 metros de diâmetro, chamada de núcleo da masmorra, e que são 2 enormes olhos redondos na parte frontal. E todo o corpo é coberto com pelo macio, notando que é covarde, mas obediente, e se for apegado, seguirá humildemente uma pessoa. Um monstro redondo com vários olhos estava pendurado no espaço. Os caras olharam para o monstro perplexos. Jorkrid retrucou com nojo. Ela observou que isso era muito diferente do que ela tinha ouvido. A protagonista chutou o monstro, dizendo que ele a apoiava totalmente. Os meninos continuaram a olhar para a criatura desconhecida. O protagonista disse que era possível que estivesse atraindo criaturas com feromônios e que era impossível dizer que o que eles viam era sua verdadeira forma. O protagonista, estudando, olhou para o monstro. Ele observou que pensava que, se não houvesse imunidade a efeitos químicos e mentais, a verdadeira forma não poderia ser vista devido ao efeito dos feromônios. E o que os aventureiros viram foi o último recurso do núcleo da masmorra para se defender, acrescentando que era uma mudança de imagem para fazê-lo parecer inofensivo. Jorkrid olhou para a professora com um sorriso malicioso, dizendo que ela sabia. Ela disse uma citação de Night King, que o mal é como o veneno, e sempre assume uma aparência luxuosa para atrair as pessoas. Jorkrid imaginou Francisco, observando que ele disse isso durante a luta com Francisco, o Senhor do Orgulho. A morena fechou os olhos, dizendo que era isso. O protagonista pegou sua capa. Ele observou que queria perguntar quem escreveu essas malditas citações, mas era tarde demais para perguntar, acrescentando que outra coisa era mais importante. O protagonista pegou um cutelo na mão.
Jorcrid ficou atrás do protagonista, perguntando que ele possuía tal arma. A loira olhou para as costas da professora. Kim disse que não iria matá-lo, mas comê-lo. A garota olhou para o monstro com os olhos esbugalhados, perguntando que ele ia comer isso. A morena cortou o monstro ao meio, dizendo que é claro que ele iria comê-lo. A morena balançou o cutelo, dizendo que primeiro cortaria, para que fosse mais fácil. Ele pensou que a mana do núcleo da masmorra não tinha utilidade para ele. A loira observou enquanto Kim cortava o monstro. Kim pensou isso, mas ele estava interessado em suas habilidades, transformando o solo em uma concha sólida e controle mental com feromônios. A loira assistiu estupefeita. A loira pressionou os lábios estufando as bochechas. A garota vomitou no chão. Fluxos de mana eram visíveis nas paredes. A masmorra é a concha do núcleo, ou seja, faz parte de seu corpo, e se o núcleo perder suas habilidades, a circulação de mana será interrompida em toda a masmorra. Então ele e seus monstros não poderão mais funcionar, após o que tudo começará a desmoronar. Fluxos de mana se moveram mais para dentro da masmorra. A duração média da destruição, indicada na enciclopédia, é de 48 horas e quem não puder sair durante esse tempo será enterrado vivo na masmorra. Os caras estavam indo em direção à saída da masmorra. O protagonista observou que, no entanto, no caso dele, estava fora de questão passar 48 horas para sair da masmorra sem monstros. A saída da masmorra apareceu na frente dos caras. Jorcrid sorriu amplamente, dizendo que esta era a saída. Ela apoiou a mão na parede, notando que não demorou mais do que 3 horas, e eles gastaram ainda menos tempo do que quando caíram. Na saída, os caras foram recebidos por cavaleiros que apontaram suas armas para eles. O formidável lutador olhou para o protagonista, perguntando que ele era o mercenário Jack. O homem atrás do cavaleiro ajustou os óculos. O cavaleiro disse que foi preso por ações violentas contra um membro da Guilda dos Aventureiros. O homem de óculos disse que havia pulado demais. Os caras ficaram imóveis no lugar. O lutador disse que era inútil resistir. O protagonista sorriu maliciosamente. Ele estendeu a mão, dizendo que era ele. A mão do protagonista estava algemada. Os cavaleiros levaram o protagonista até a carruagem. A morena estava sentada na carruagem. Suas mãos estavam algemadas. Kim se lembrou de como ele foi algemado em sua vida passada. Ele se lembrou de como se sentou entre outras pessoas presas. Kim fechou os olhos e sorriu, dizendo que isso já havia acontecido no passado. O sol estava alto. O navio estava navegando na água. A música estava tocando no convés. O homem estava de pé com o cara e dizendo que era bom ter liberdade. O cara respondeu que era tudo graças ao príncipe Edward. Afinal, foi ele quem pôs fim à guerra com os malditos demônios. Ele sorriu e acrescentou que apenas a paz e o renascimento aguardavam este país. Ele olhou para seu camarada e perguntou se sua principal ameaça agora seriam os piratas do mar. Embora este seja um rio, eles deveriam ser chamados de piratas do rio. O homem se virou e riu. Que piada ele tinha. Eles não tinham nada para roubar. Que tolo atacaria um navio de passageiros. De repente, o navio começou a tremer. Um navio pirata colidiu com eles. Eles eram piratas. A tripulação recebeu ordens de se preparar para a batalha. Os caras se viraram, surpresos, e perguntaram: sério? Ganchos começaram a cair a bordo. O homem pulou e gritou que eles precisavam atacar e não perder nenhum. Eles eram piratas com chapéus de palha. Eles roubariam todos os seus pratos. Eles começaram a brigar com as pessoas. Eles tentaram matar os membros da tripulação. O capitão sorriu e disse que isso deveria ser feito sem danos graves. Eles não valem um centavo se não puderem fazer o trabalho. O jovem caiu e perguntou novamente sobre o trabalho. Ele quis dizer escravidão? Então ele levantou a cabeça e disse que esses piratas são bastardos. A escravidão é proibida no país. Ele respondeu que estava certo. Essas são as leis aqui. Ele franziu a testa e disse o que dizer de outros países. O velho ficou surpreso. Bastardo. Este traje e métodos. Como está conectado com o Capitão Philip? O homem se aproximou e disse que não achava que entre a água doce haveria alguém que conhecesse seu pai, se ele já tivesse navegado pelos mares no passado. O homem abaixou a cabeça e disse que este homem é uma não entidade filita, embora fosse um pirata, mas aderiu aos princípios morais. Antes de conseguir o clube, ele conseguiu dizer que seu filho negociava escravos. O homem olhou para ele e disse com um sorriso que seu pai havia sido pego por causa de sua maldita moral. Dinheiro e vida eram mais importantes do que todo esse absurdo. Então ela ordenou que o resto da equipe amarrasse todos e o jogasse na cadeia. Eles concordaram. A porta se abriu lentamente. Alguém saiu e disse que ganharia menos com a venda de escravos do que com o resgate de reféns, mas conseguiria dinheiro sem riscos. Considerando as armas escassas, inferiores ao navio marítimo, esta era a escolha mais segura. A morena se aproximou, mastigou alguém e disse que era razoável. O homem pensou: essa pessoa é muito inteligente, mas eu me pergunto o que ele come. E o jovem olhou para cima e olhou para ele,
esse cara parece um mercenário, mas ele tem uma aura e um vilão durão, sem dúvida o mesmo que ele. Ele colocou o chapéu, sorriu e disse que gostava desse homem. Ele estendeu a mão e se ofereceu para se tornar seu camarada. O homem ficou em frente ao cara. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Kim também estendeu a mão em direção a ele. A loira ficou surpresa e perguntou novamente o que estava acontecendo. Enquanto o menino queria apertar a mão do homem, ela gritou que seu professor estava fazendo, este homem e o pirata oral. O rosto do homem estava envolto em luz do fogo e, um momento depois, o jovem o queimou até as cinzas. Ele sorriu e perguntou por que deveria obedecer a uma criatura inferior a ele no desenvolvimento. Ele imaginou o miolo com os olhos, um pouco antes. Depois de comê-lo, ele recebeu uma nova habilidade, a saber, a capacidade de controlar livremente os feromônios. O corpo emitiu alguns gases. O núcleo da masmorra reconstrói o fígado dos organismos capturados, lançando neles a síntese química de feromônios. Os feromônios circulam pelos vasos sanguíneos e se acumulam nas glândulas sudoríparas na superfície da pele, após o que podem ser dispersos pelos esporos, o que o levou a um pensamento interessante. Ele se lembrou das criaturas que havia comido. O dragão sintetiza produtos químicos inflamáveis em seu corpo, mas como eles são criados nos pulmões, ele só pode irritá-los pela boca. O muco que os lagartos secretam é altamente viscoso, então suas glândulas de fluxo ejetam muco sob alta pressão. Muitos corações adicionais de um enorme dinossauro permitem que todo o corpo mantenha a taxa de troca de sangue. Se você combinar todas essas habilidades, poderá sintetizar substâncias inflamáveis do dragão na fábrica química viva do núcleo da masmorra, enviando-as diretamente para o sangue e, graças aos corações dos dinossauros, fornecer combustível para todas as partes do corpo diretamente para as glândulas sudoríparas. Ele apontou a mão para frente, e você pode liberar combustível dele sob alta pressão, o que cria atrito com o ar e fará com que o combustível acenda durante o voo. O homem sorriu. Em outras palavras, ele poderia liberar a chama em suas mãos. Ele se lembrou das algemas. Não foi empurrado para dentro da carruagem logo depois que eles deixaram a masmorra. Havia também um guarda. Infelizmente, os soldados que o agarraram serviram ao barão. O cara olhou para eles e conseguiu sair. A prisão do mercenário Jack foi apenas um pequeno show para a guilda de aventureiros. Ele sorriu e pensou: ele teria se permitido ser enterrado tão facilmente em algemas de outra forma? Em frente a ele estava um homem feito de codorna, surpreendentemente prático. Os outros piratas ficaram surpresos e começaram a gritar que isso era magia de fogo. Em vez disso, era necessária uma barreira protetora contra o fogo. Um carro. Um deles tentou criar uma barreira, mas foi perfurado por ela. A garota avançou, matou-o com sua espada. Então ela olhou para ele. Uma luz brilhante apareceu. Outros piratas começaram a correr por trás, gritando que ela era uma garota má. Mas em um instante, a garota conseguiu matar 3 ladrões. Ela se virou, imaginando de onde vinha esse sentimento. A espada em sua mão parecia diferente do que antes. Ela olhou para a mão dela. Ela levantou a mão e pensou como era. Um sentimento tão desconhecido. Uma morena estava por perto e esticou os braços para frente. Ele estava fazendo algumas manipulações com o navio. Os piratas que permaneceram naquele navio estavam sufocando. Eles não entendiam que tipo de veneno era. O homem correu para frente e gritou que eles tinham que passar para o próximo navio. Ele foi deixado sozinho na fumaça, disse que não havia veneno aqui, mas não entendeu o que estava acontecendo. E ele olhou em volta. Havia neblina ao redor. Então ele se virou. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma mão agarrou seu rosto. A morena o trouxe para a água e o segurou na borda. Depois disso, ele o soltou e o jogou direto na água. O corpo do homem estava como que paralisado. Ele não podia fazer nada. Kim olhou para sua mão e disse que o gás paralisante pode ser obtido de outros produtos químicos. Também é possível vaporizar o veneno ou criar uma cortina de fumaça. Um homem enorme se aproximou dele por trás. Ele acertou sua adaga bem no convés. E a morena era sua cabeça em um momento. Um incêndio começou. Com uma mão ele esmagou a cabeça. Ele olhou para ele com olhos selvagens. Então ele se levantou e disse que eles poderiam subir, borrifando chamas de suas pernas. Para tal salto, mesmo os músculos de suas pernas não precisavam mudar. Ele se virou e perguntou com um sorriso quem seria a próxima cobaia. A garota ao fundo olhou para ele surpresa. Por que ele estava aqui de novo? As pessoas estavam de pé no convés do navio. O marinheiro correu até o herói e agradeceu por salvá-los. O cara disse a eles para limparem aqui e saírem. Mami olhou para as palmas das mãos e se virou para a professora. Ela se lembrou de como segurava o punho da espada. Olhando para ele, ela pensou que esse sentimento era diferente do passado. Apertando a espada, a garota pensou que era como se fosse uma extensão de seu corpo. Fiorcrid se virou tensa e pensou que esta era a primeira vez que isso acontecia com ela. Virando a cabeça, ela olhou para o corpo, pensando que o corte estava limpo e antes que seus golpes fossem imprecisos. Olhando para as palmas das mãos, ela disse ao cara que não era um sonho.
mas ela não entendeu nada. Não importa o quanto ela pensasse sobre isso, talvez ele estivesse familiarizado com esse sentimento. Kim mastigou o núcleo da masmorra e disse que, provavelmente, ela percebeu como se mover. A loira contou que já havia passado por um treinamento em sistematização de movimentos corporais. Olhando para ela, a morena disse que esses treinamentos são pensados para pessoas. E quem é ela? O paladino lembrou-se de si mesma na forma de um monstro. Kim fechou os olhos e disse que na masmorra ela puxou 1% do santo, e nesta batalha subiu para 3%. A abordagem do combate está mudando. Suas habilidades estão se desenvolvendo. A garota olhou alegremente para o cara e perguntou: "É verdade?" Sorrindo, Fjordkrid perguntou à professora como ele liberou chamas de sua mão. "Ela pode aprender isso também?" Kim silenciosamente olhou para ela. Ele se lembrou de como o inimigo queimou, pensando que ele queimou um homem vivo. Ele se lembrou da névoa rosa que cercava tudo e pensou que havia coberto os olhos das pessoas com veneno. Ele se lembrou do homem que estava se afogando e pensou que ele havia paralisado seus membros e os deixado se afogar. E agora ela estava dizendo que queria aprender isso. Olhando para a garota, ele pensou que quanto mais forte ela se tornava, mais ela perdia sua humanidade, e no auge de seu desenvolvimento, ela poderia se tornar como ele. Vários navios estavam atracados no porto e no porto de pesca do nome do reino. Fjordkrid caminhou e olhou em volta feliz, dizendo que esta era sua primeira vez em tal lugar e que a professora já havia estado em cidades portuárias antes. Ela ficou surpresa ao ver um cara nadando com uma barbatana e uma cauda. Agarrando o punho da espada, ela exclamou: "Sereia, o que um demônio está fazendo aqui?" Kim virou olhar para ela e disse-lhe para dar uma olhada mais de perto: "Este não é um demônio, mas um homem fera." O cara com a cauda estava segurando um saco. O herói disse que sua pele não é escamas, mas cutícula, e a barbatana caudal cresce horizontalmente. Essa é uma característica dos golfinhos. A garota se virou e viu que as pessoas no porto tinham corpos de animais marinhos. O herói disse a ela para olhar em volta: "Está a cidade dos homens-fera mamíferos marinhos." Os heróis se aproximaram do prédio. A loira disse que estava um pouco cansada, talvez porque olhasse para muitas maravilhas. O cara desviou o olhar, ouvindo que sua acomodação estava reservada aqui. Ele se virou, dizendo à garota para ir primeiro. Kim abriu a porta. Entrando, na porta batida havia uma placa apenas para funcionários. Um cara de cabelos grisalhos com uma máscara o cumprimentou em Eniel de Zilto. "Qual é o propósito de sua visita?" Kim respondeu que era turismo. O cara entregou a ele um cartão, dizendo que nesse caso ele precisaria disso. A morena segurou o cartão na mão e ouviu que agora era Clark, um cavaleiro de 31 anos de idade de nível médio. Embora a classificação seja baixa, com o certificado de cavaleiro será mais fácil para ele se movimentar. Olhando para a identidade, Kim disse que, como ele era um cavaleiro, isso significava que ele precisava trocar de roupa. Ele estava de pé em uma armadura com um manto azul. O herói caminhava pela rua do porto de comércio de Chaves do reino de Eniel de Zilto. O rápido desenvolvimento desta cidade portuária está diretamente relacionado ao resgate do primeiro rei que caiu na água. Pelo que ele ouviu, ele se lembrou do papel com a descrição e o mapa, pensando que o porto estava fechado devido aos ataques do Kraken, e essa é a razão de sua aparição aqui. Ele imaginou a silhueta de um monstro de olhos vermelhos. Pensou que o Kraken, uma enorme lula das lendas. Não é surpreendente encontrar um Kraken neste mundo repleto de monstros. O cara se virou, pensando que enormes bestas lendárias não podem ser insípidas. É claro, isso também beneficiará sua habilidade. A morena olhou para o lado e pensou que um fogo era estranho. Ele olhou em outra direção, pensando que, apesar das notícias sobre o Kraken, a cidade está quieta e calma. Além disso, havia um cartaz no prédio dizendo um menu especial em homenagem ao Kraken. Repetiu o herói surpreso. O garçom com os pratos se virou, vendo o cara que entrou. Ele se virou e o cumprimentou com um sorriso e pediu uma mesa para um. A morena respondeu que era verdade, sobre a placa do lado de fora. O que havia? O garçom respondeu que sim, com suas 5 moedas de prata do Kraken. Havia pratos vazios na mesa. O garçom com um tablet ficou ao lado do cara e perguntou se ele gostou do prato. As opiniões do hóspede sobre o novo menu foram muito importantes para ele. Se ele participasse da pesquisa, receberia um copo de suco de frutas ou uma xícara de café de graça. A morena estremeceu e pediu para colocar muito bom em todos os lugares porque era muito mais importante. No entanto, o garçom o interrompeu, dizendo que seu estabelecimento havia firmado um contrato de franquia. Kim olhou para ele com desagrado e disse que não. Ele estava mais interessado no Kraken. Neste momento, o garçom continuou com um restaurante famoso. Então eles fornecem um serviço de alto nível. Eles concedem pontos por visitas repetidas. O herói fechou os olhos, não querendo ouvir que seus chefes se especializam em cozinhar lulas, até mesmo gourmets famosos por 5 anos de existência. Kim estremeceu, pensando que não poderia comer um Kraken.
Mas esse menino que repetiu que insistiam em um padrão em forma de lula, eles têm 3 estrelas Michelin. O herói pensou que poderia dizer com confiança que esse trabalhador era o adversário mais difícil que já conhecera, porque apenas meia hora depois conseguiu ouvir o que lhe interessava. Grandes tentáculos flutuavam na água. A superfície da água estava calma, um enorme desastre natural de um mar profundo. De repente, a água começou a girar, destruindo esperanças, destruindo toda a vida. O homem com cabeça de peixe disse que a morte majestosa dos mares sem fim. As pessoas ficaram perto da água, que começou a girar em espiral. O homem-baleia assassina acenou com a mão, mostrando a silhueta do Kraken, dizendo que era ele mesmo. O tentáculo pegou o peixe jogado. A silhueta do Kraken jogou o peixe em sua boca. Uma grande lula rosa com olhos brilhantes fez um som semelhante a um miado. Ele emergiu da água e as pessoas gritaram de admiração com o quão grande e fofo era. Enquanto os outros estavam felizes, o cara ficou descontente em silêncio. Kim olhou para o monstro e disse que o Kraken era uma atração turística local. Além disso, não era tão grande quanto ele pensava, e seu rugido era mais como o miado de um gatinho. O anfitrião com a cabeça de peixe deu um tapinha no monstro e disse que ele era um bom menino. O herói cruzou os braços descontente e pensou, ele se arrastou até aqui por isso. Se ele soubesse que seria assim, seria melhor não fazê-lo. De repente, a morena notou um navio se aproximando. O navio com uma vela branca e azul estava se aproximando rapidamente. Ele parou não muito longe do Kraken. Siluetas aparecerán no con vez. Um rastro foi deixado de um salto rápido. Um homem-fera com corpo de leão pousou no chão. Ele estava franzindo a testa. Vapor estava saindo de sua boca. O leão rosnou e disse que vinha da guilda dos aventureiros e esperava que desta vez ouvisse a resposta das bestas aquáticas. O monstro com a cabeça de peixe ficou tensamente silencioso. O povo predador estava em frente ao povo peixe. Os espectadores estavam conversando. O que a guilda dos aventureiros tem aqui? O homem-baleia assassina coçou a orelha e disse que suas orelhas estavam enroladas em um tubo. Você pode abaixar o volume? O leão com o olhar zangado disse que eles nadaram até aqui em busca de uma resposta. Pararam de falar e o deixaram responder a pergunta. Seus olhos brilharam com fogo. Ele perguntou o que faria. O Kraken fez um som assustado. O tritão preocupado disse que já havia dito muitas vezes que se recusava, porque eles vieram aqui novamente e os incomodaram. O homem-leão mostrou os dentes e disse que falar não funciona. Essa não é a resposta que eles querem. O homem-peixe ficou em frente e disse que, porque eles só ouvem o que querem ouvir, se eles não tinham intenção de negociar em primeiro lugar, então por que eles fingiram ser gentis? O leão pegou a espada nas costas e disse que tudo bem, eles resolveriam tudo não conversando, mas à força e ouviram que ele havia enlouquecido completamente. As bestas humanas sacaram suas armas. O leão gritou para que todos se preparassem para a batalha. O homem-peixe disse que eles não eram surdos. Por que gritar assim? Ele escureceu, dizendo que a batalha não mudaria nada, era melhor eles serem mais cuidadosos. A ponta tocou o chão. Ouviram-se palavras de que se eles quisessem que seu navio permanecesse intacto. No convés do navio inimigo havia mamíferos marinhos. Eles já haviam feito prisioneiro marinheiro. Um deles perguntou ao comandante se eles deveriam esmagar este navio em pedaços. O leão franziu a testa com desagrado e perguntou quando eles conseguiram chegar aqui. A orca cruzou os braços e disse que os animais terrestres haviam invadido seu domínio no navio. Se eles realmente tivessem perdido o medo. Ele aconselhou parar no hospital no caminho de volta para verificar se seus cérebros ainda estavam lá. Veias inchadas no rosto do leão com raiva. Ele disse que não esqueceria essa humilhação. Os homens fera do mar observaram o navio partir, e gritos podiam ser ouvidos de lá, que eles mostrariam mais. O homem-baleia assassina disse que eram dores reais. Ele pegou um peixe do balde, dizendo que eles estavam realmente se alimentando, e pediu desculpas à gracinha. Ele jogou o peixe para o Kraken. Ele o pegou com um tentáculo e surpresa. O peixe foi segurado por uma mão blindada. Kim mordeu a cabeça do peixe e disse que estava fresco. O homem-baleia assassina perguntou surpreso. Quem era ele? Continuando a mastigar, a morena perguntou se ele poderia fazer uma pergunta. Havia navios marcados no porto. O show turístico do Kraken rapidamente chegou ao fim e ele seguiu os homens-fera. O herói ficou ao lado da mesa onde a besta do mar estava sentada e disse que eles haviam chegado. O menino se virou e perguntou se isso era um estudo, incomum, e ouviu uma pergunta. O que ele queria perguntar? Olhando para baixo, a morena se perguntou o que aquele leão quis dizer quando disse que veio buscar uma resposta. Os homens-fera na mesa disseram que de qualquer maneira, eles tinham visto sua gracinha, não tinham? O menino perguntou novamente, e a baleia assassina disse, um bebê Kraken. O menino lembrou-se da imagem de uma lula. Os homens-fera continuaram dizendo que a escória da guilda de aventureiros iria matar aquela criança fofa. O garoto que estava na frente dele ouviu que alguns meses atrás, quando a raça demoníaca atacou o reino, a marinha do reino demoníaco invadiu,
Ele se ajoelhou diante de Zilto, soltando um kraken na frente deles. Ele se lembrou do enorme monstro nadando na frente dos navios em direção à cidade e disse que felizmente eles recuaram imediatamente após a notícia de que o rei demônio havia sido derrotado e a cidade havia sido salva. O homem-baleia assassina lembrou-se de nadar debaixo d'água, dizendo que mais tarde, enquanto explorava o fundo do mar, encontrou ovos que pareciam ter sido deixados por um kraken. Ele olhou para uma pequena lula com surpresa e disse que esta pequena havia chocado de uma dessas. O bebê kraken olhou para ele, e o herói disse que o confundiu com seu pai, e é por isso que eles ainda estavam juntos. Cerrando o punho, a baleia assassina disse com raiva que eles estavam pegando, escondendo-se atrás do fato de que a gracinha era supostamente um monstro perigoso, mas isso era apenas um disfarce para seu plano nefasto. Kim lembrou a imagem do homem loiro e disse que o poder aliado dos Homens-Fera não falava sobre uma sociedade unida onde todos os Homens-Fera vivem em paz. Ela disse que não há discriminação entre eles como humanos ou elfos, e que eles impedem os direitos e liberdades de todos. Ele pensou que esses eram fatos comuns sobre Elwood que o espanhol lhe contou. A besta sentada à mesa disse que os marinheiros não são seus companheiros. Ele olhou para baixo tenso, dizendo que a história do estado dos Homens-Fera aliados tinha apenas 50 anos. Antes de sua criação, os moradores da Terra zombavam deles, humilhavam os mamíferos marinhos. Para se livrar de seu terror, eles se estabeleceram em Eniel de Zilto e se juntaram ao grande continente. A baleia assassina cerrou os dedos com raiva, dizendo que logo, por meio de seus esforços, Eniel de Zilto se tornou o melhor porto comercial do reino. Só então eles começaram a balbuciar bobagens sobre todos os Homens-Fera serem irmãos. Então os moradores da terra enviaram um mensageiro para seu avô. Ele se lembrou de como os leões ficaram na frente do homem-baleia assassina e perguntou por que eles não voltaram para o reino. Ele respondeu que eles haviam trabalhado tanto para se estabelecer aqui e estavam dizendo a eles para voltar. Ele pensou que não entendia que eles cobiçavam o porto comercial, os desavergonhados. O homem-leão com a cicatriz disse que eles só poderiam levá-los de volta à força e disse aos meninos para lhes ensinarem uma lição. A mão agarrou o pano verde. O leão surpreso fez um som assustado. O homem-baleia assassino o jogou no chão com força, gritando para deixá-los em paz e se perder. O leão derrotado abriu bem a boca. Entrelaçando os dedos, os Homens-Fera disseram que desde então começaram a agir dentro da lei, usando o status de guilda dos aventureiros, chegando a assumir a posição de líder da guilda no ramo Eniel de Zilto da cidade. Agora mesmo, o neto daquele mesmo leão do poder aliado estava aqui, eles os importunam há meio século e ainda não se cansaram. Kim fechou os olhos. Pensando que esse homem-fera era neto do mensageiro de 50 anos atrás, eles sempre enviam leões? A besta sentada à mesa disse que era esse o caso. Ele satisfez sua curiosidade? Olhando com atenção, ele se dirigiu a Sir Clark, um cavaleiro de nível médio. O cara arregalou os olhos de espanto. Apertando os olhos, ele disse, pensou, porque ele contou tudo, o que ele precisava. O homem-baleia assassina disse que era bom quando a conversa ia bem. Então eles imediatamente começavam a trabalhar. A morena olhou para ele com atenção e perguntou o que ele queria e o que estava pronto para dar em troca. O cara foi embora. O homem-baleia assassina, molhado de excitação, estava sentado à mesa e depois caiu da cadeira. Os subordinados correram até ele, perguntando se estava tudo bem com o chefe. Eles estavam levantando o homem-fera trêmulo, que disse que este cavaleiro acabará de chegar. O subordinado franziu a testa e disse que entendia, eles se apressariam e o alcançariam. Mas ele ouviu, não. Com um olhar sombrio, o chefe disse, de jeito nenhum, que eles nem se atrevam a pensar nisso. Seu olhar era um pouco selvagem. Ele disse que se alguém sugerisse algo estúpido como assassinato, que o matasse primeiro. Este não era um cavaleiro de classificação média, era um monstro. Havia uma névoa negra ao redor do cara saindo. Ao mesmo tempo, a garota paladina estava segurando o estômago, andando pela cidade e disse que estava com fome. Ela franziu a testa, dizendo que ela e a professora não tinham os mesmos gostos, e conseguir comida pode ser difícil. Para onde ele foi desta vez? Ela notou uma figura atrás dela, perguntando se ela era uma paladina por acaso. A loira se virou e notou a garota ruiva, perguntando se estava certo. O que aconteceu? A freira agarrou-a pelos ombros e gritou que ela realmente era metade. Conhecê-la em um lugar como este foi definitivamente uma bênção da deusa. Uma orelha de gato apareceu sob seu capuz. Ela disse que algo ruim aconteceu. Agora aqui, o capuz caiu da cabeça da garota,
e ela gritou que uma terrível arma de batalha da raça demoníaca estava escondida. A garota ruiva franziu a testa e disse que viu tudo com seus próprios olhos. Uma terrível arma de batalha dos demônios estava escondida aqui. Fjordkrid pegou seu pulso e disse que eles conversariam em outro lugar. Havia um prato de comida na mesa. O garçom fechou os olhos e disse que o pedido deles era uma refeição preparada pelo Kraken. Aproveite sua refeição. A loira olhou para a comida e pensou: um Kraken. Olhando para baixo, ela perguntou se era possível que isso estivesse de alguma forma relacionado a armas militares. O estranho enfiou um garfo na boca e disse que era verdade, que o vilão Kraken o havia deixado em algum lugar aqui. Já havia sido decidido que eles viveriam em paz agora, mas haveria um grande problema. A loira olhou para ela e pensou que o professor havia dito que o propósito de sua visita aqui era o Kraken e definitivamente estava aqui. Sua mão estava ao lado do prato. O paladino achou que a atmosfera na cidade era de alguma forma calma demais. Até mesmo os pratos do cardápio tinham o nome do Kraken. Olhando para a menina fera, ela perguntou: ela tentou contar à igreja sobre isso? Tem certeza de que há uma igreja da deusa aqui também? Ela respondeu que sim, mas não importa o quanto ela dissesse, eles não levaram suas palavras a sério. Fjordkrid pensou sombriamente que a igreja estava ignorando o pedido de ajuda do missionário. Seu olhar de repente ficou tenso. A gata olhou para a loira e perguntou: há algo errado? Ela respondeu que nada. De repente, o paladino apontou a mão para trás e disse que ela estava atrás. Ela se virou. O golpe deixou uma marca. A garota ruiva se inclinou para trás, chocada com o golpe. O garçom trouxe uma bebida, mas a garota carregou a garota ruiva para fora da sala. O garçom perguntou: e a pesquisa? O cara caminhou em direção à parede branca. O reino é adjacente às terras dos demônios. Por esta razão, os cavaleiros reais gozam de influência significativa como personificação do poder, reconhecido pelo próprio Estado. Ele se lembrou da baleia assassina e pensou que, sabendo disso, a orca de Fistil lhe deu a tarefa, é claro, não de forma voluntária, e ele recebeu a recompensa antecipadamente. Kim olhou para frente seriamente e pensou que ele iria contar a eles mais tarde. Havia marcas no rosto do cara. Ele pensou que agora eles se lembrariam da chita. A chita, o animal mais rápido da Terra, mas para ele era completamente inútil. A capa tremulou, devido à resistência zero e superaquecimento, excesso de trabalho. Mas agora tudo é diferente. O corpo do cara se transformou no corpo de uma chita. Ele pensou que, tomando como base o esqueleto de uma chita, aumentava a resistência com a ajuda dos pulmões e do sistema circulatório de um dinossauro. A perna do animal andava na grama, o lodo dos homens lagarto, alterado pelos produtos químicos, o núcleo da masmorra evaporou na pele, baixando a temperatura corporal. Os músculos de suas pernas incharam com a tensão. Os músculos orcs e os ossos de dragão permitiram que ele aumentasse ainda mais sua velocidade. Os olhos da chita olharam para frente. Como resultado, uma chita muito forte estava na grama. Em um segundo, ele estava muito à frente, deixando vestígios de sua corrida. Dard estava na parede acima do portão em Santo e Chimeria. O cara com o machado notou algo à frente. Ele olhou para a figura que se aproximava. Perguntou o que era aquilo. Um vestígio permaneceu desde o salto. A chita estava no topo em um movimento. A pata pousou no chão e depois se transformou em uma perna humana. O guarda-surpresa olhou para a rua e perguntou o que era aquilo. Kim caminhou calmamente pela cidade, ouvindo suas palavras de que até mesmo um demônio ficaria surpreso. Ele se lembrou de como Orca se sentou à mesa e disse que concordava com a emenda às leis dos aventureiros. Era impossível entrar em sua guilda sem permissão da própria guilda, mas investigar um crime era outra questão. Entregando o envelope, ele disse que um cavaleiro de nível médio tinha esse direito. Usando esses documentos forjados, ele deve expor o líder da guilda como um espião do poder sobre-humano aliado. Uma vez que sua reputação seja destruída, eles perderão toda a sua influência aqui. O cara em frente disse que não entendia, apenas se houvesse uma razão pela qual ele deveria fazê-lo. A besta acenou com a cabeça e disse que ele era o único cavaleiro de nível médio. Entrelaçando os dedos, continuou seriamente aquele que havia chegado a Eniel de Zilto. Agora, quando o trabalho para eliminar as consequências da guerra com os demônios, o exame para um cavaleiro de alto escalão e a renovação da licença de cavaleiros de grau médio estão simultaneamente em andamento. O herói andou, lembrando a imagem da baleia assassina, e pensou que a guilda dos aventureiros ainda estava em turbulência após a morte de Júlio Aventuras. Esse momento não pode ser perdido. Mas mesmo tendo aceitado a tarefa, ele ainda realizará à sua maneira. O ramo da guilda de aventureiros de Santo e Chimeria, o leão sentou-se à mesa e lembrou-se de Orca. Ele deu um tapa na mesa com raiva e xingou. O homem-tigre ao lado dele cruzou os braços e disse: acalme-se, eles terão que aceitar isso em breve. Neste momento, a silhueta do herói apareceu atrás dele. A pata da besta perfurou o corpo do tigre,
O leão olhou para ele com espanto. Ele se virou e não teve tempo de perguntar quem era. Kim, na forma de um monstro, levantou pela garganta e jogou o leão no chão. A pata verde soltou a garganta do leão. Sangue Yorru. Kim, na forma de um monstro, olhou avidamente para a peça em sua mão. O monstro pulou da janela do palácio. Uma explosão brilhante foi vista. Os guardas estavam fazendo selos, tentando apagar o fogo. O cara gritou que havia um incêndio no escritório do líder da guilda. O fogo deve ser apagado imediatamente. O castelo branco estava coberto de fuligem. Os aventureiros ficaram olhando para o corpo do leão e exclamaram: "Quem fez isso?" Eles se voltaram para Morena, que perguntaria sobre o assassinato. Ele assumiria a investigação. A loira perguntou animadamente quem ele era para declarar uma investigação. Kim tocou seu ombro e disse que o cavaleiro de rank médio Clark, da estrada. Os caras olharam para Morena ambulante e discutiram o que um cavaleiro de classificação média estava fazendo aqui. O herói tocou a bola verde com o dedo. Ele o segurou na mão. Atrás dele, eles ouviram que era um cristal de gravação de som. Uma conversa começou a vir do cristal. O que tudo isso significa? O mestre ordenou que lhe dissessem que ele fez um bom trabalho e que eles não precisavam mais dele. E então um grito de que não, é impossível, há muito disso. Os membros da guilda estremeceram, dizendo animadamente que essas eram as vozes do líder e de sua secretária. Kim olhou para a bola verde e disse que a evidência era muito óbvia. Mesmo uma investigação não era necessária, e pensou consigo mesmo que ele havia comido suas cordas vocais e falsificado as vozes. O cara tocou o tapete com a mão, dizendo: "Tudo está aqui, a outra coisa", e pensou que ele os havia manchado com lodo de salamandra para que eles sobrevivessem. Um envelope estava saindo de debaixo do tapete. Uma pergunta foi ouvida: "São esses documentos?" Os caras olharam os documentos. O homem de cabelos castanhos leu: "Suspeita de sonegação de impostos. O líder é um espião." O cara pensou que no final precisava criar um motivo para o assassinato. Ele fechou os olhos, sorrindo, e pensou que no final o leão, que era o mensageiro, se tornou um homem morto. Perfeito. Os olhos da garota ruiva estavam fechados. Ela os abriu ligeiramente e perguntou o que aconteceu. O gato foi amarrado e perguntou onde ela estava. Jorcrid ajustou a luva e disse que havia acordado. A garota perguntou ao paladino o que tudo isso significava. A menina colocou uma ferramenta, um balde de gelo, e disse que tinha ido à igreja. Ela havia sido informada de que ninguém como ela havia se aproximado deles. Então ela vasculhou seus pertences pessoais, e isso aconteceu. Um cartão caiu no chão ao lado da garota amarrada. Ela exclamou que era sua identidade de aventureiro. Jorcrid tocou a ferramenta afiada com um sorriso e disse que você precisa amar seu próximo e amar seu inimigo. E se você for atingido na bochecha, vire a outra. Se alguém cometer um erro, perdoe-o de novo e de novo, mas não perdoe aquele que presunçosamente se faz passar por outro. Este é o decreto secreto do primeiro bispo. A gata olhou com medo para a arma na mão da loira, que disse que não sabia no que estava pensando e quais objetivos perseguia quando se aproximou dela, mas logo contaria tudo. A silhueta da heroína apareceu na janela. Um grito foi ouvido. "Parar!" A garota implorou ao paladino para ouvi-la. Gotas de sangue eram visíveis na janela. Um homem de óculos estava escrevendo algo em papéis. Este é o repórter-chefe do Daily Elfwood, Mateu Frenza. Isso é o que disse o cavaleiro Clark, que investigou o caso do assassinato do chefe da Guilda dos Aventureiros. Ele mergulhou a caneta no tinteiro, dizendo que isso era um corte de caudas. O chefe da guilda era um espião do poder sobre-humano aliado, mas havia uma ameaça de vazamento de informações, e para que a verdade não viesse à tona, a cabeça foi morta. O criminoso é o secretário desaparecido. O homem escreveu com uma caneta e achou que parecia convincente, mas existem algumas inconsistências. Para encobrir seus rastros, o criminoso iniciou um incêndio, mas é confuso que as evidências materiais nele tenham sobrevivido. E aquela parte do corpo do chefe morto da guilda desapareceu sem deixar vestígios. Uma sombra negra apareceu atrás do gravador. Ele pensou que mesmo o fato de a janela estar quebrada por fora, havia muitos momentos de suspeita neste caso. A figura de um cara loiro com uma máscara apareceu atrás dele, estendendo as mãos para ele. O homem escreveu que, embora os guardas e as tropas tivessem terminado sua investigação com este relatório, ele chegaria à verdade a todo custo, colocaria a reputação da imprensa em risco. Tim ficou encostado na parede e ouviu que o homem de capa não conseguia entender nada. O cara do capô olhou para ele e disse que mesmo sabendo que a organização que ele criou foi infiltrada por um espião estrangeiro Júlio, ele ainda a escondeu. A morena disse que ele deve ter se importado mais com a guilda do que com o país. O homem de cabelos grisalhos olhou para ele e disse que ele falava de forma muito convincente. Talvez soubesse de alguma coisa. Olhando para ele, Kim disse que não, ele apenas concordou. Ele imaginou a imagem de um homem e pensou que, assim como ele estava perseguindo o objetivo de alcançar o topo do mundo vivo, ignorando a ética moral,
Ele colocou acima de tudo não algum país, mas o desenvolvimento da guilda. O herói fechou os olhos e disse que não se importava e pensou consigo mesmo: por que ele está perdendo tempo, energia com ninharia? O interlocutor fechou os olhos, imaginando a imagem de um repórter, e disse que era bom. De qualquer forma, ele também transmitiu esse ponto de vista à Sua Alteza e outro jornalista estava espalhando rumores inaceitáveis. Então ele lidou com ele em silêncio. A loira acenou com a cabeça quando soube que ele havia lhe poupado alguns dos problemas e disse que sim. Então eles se viriam da próxima vez. Kim ficou perto da parede, cruzando os braços, olhando para frente. Ficou claro para ele que ele também havia terminado seus negócios aqui. Era a hora de voltar. Um traço brilhante permaneceu desde o salto. A besta correu rapidamente para frente. Enquanto o trapaceiro fugia, ele pensou que, ao comer o homem-tigre, ele passou a entender a família dos gatos muito melhor. O lobisomem que ele havia comido da última vez pertencia à família canina e, em sua forma de chita, ele o ajudou apenas correndo de 4. De repente, os olhos da fera se arregalaram, atingidos por um palpite. Achita Tropku. Tendo tropeçado, ele começou a cair, virando-se enquanto corria. Como resultado, a besta colidiu com uma pedra enorme. Com o impacto, uma grande rachadura apareceu na pedra. Fechando os olhos, veio na forma de uma besta. Pensou que o lobisomem que ele havia comido era semelhante aos homens-fera, mas era um demônio inferior que poderia se transformar em um homem. Os homens-fera pertencem à mesma raça que os humanos, mas o homem-lobo pertence à raça dos demônios. Ele imaginou um monstro-lobo e um monstro-tigre e pensou que eles eram diferentes, mas a influência que eles tinham em suas habilidades era a mesma. Como os homens-lobo aumentaram a compatibilidade com a família canina e como o tigre-fera afetou a compatibilidade com a família felina, foram completamente idênticos. Cheta tocou seu queixo, imaginando monstros, e pensou que com os outros demônios era diferente, figurativamente falando. Ele imaginou uma banana e uma flor, e pensou que os homens-peixe eram bananas, e os insetos eram gerânios, ambos eram plantas, mas completamente diferentes. Ele imaginou pimentas diferentes e pensou que, por outro lado, o homem-lobo era pimenta verde, e os homens-fera eram páprica. Pode-se até dizer que praticamente não havia diferença em suas raças. Então, homens-fera e demônios estavam de alguma forma relacionados. Tim pulou do muro e disse que tudo o que restava era comê-los e testá-los na prática. Ele correu para frente novamente rapidamente. O herói estava em frente ao prédio branco do hotel em seu nome. Ele abriu a porta, entrando no quarto de Eniel de Ezelto. A garota manchada de sangue se virou e disse que ele estava de volta. A morena franziu a testa para ela e pensou. Sangue. Uma mão em uma luva manchada de sangue tocou a porta. No banheiro, uma menina cansada estava sangrando e implorando para ser salva. O paladino apontou a palma da mão para ela e disse que a aventureira que fingia ser uma missionária disse que ela se aproximou dela para destruir o Kraken usando o poder da igreja. Cerrando os punhos, a loira disse que no passado ela não conseguia controlar sua força e definitivamente teria quebrado o crânio, mas graças às instruções dele, ela agora tem melhor autocontrole. Fiorcrid sorriu amplamente e disse que primeiro ela nocauteou sem um único arranhão e depois a torturou e perguntou ao professor se ela se saiu bem. Em uma clareira em uma floresta densa, um incêndio estava queimando. Este é o sudeste de Eniel de Ezelto, a floresta sem volta. Kim sentou-se perto do fogo e pensou que inicialmente eles tinham a oportunidade de se desviar livremente da programação, mas eles tinham que correr urgentemente para cá. Fiorcrid carregava lenha em uma mão, uma fera na outra e disse que ela trouxe lenha. O cara pensou que era tudo por causa dela. Ele se lembrou de como estava a mesa de Orca, que disse que eles estavam em dívida com ele, mas não era muito. O homem-baleia assassina estava tremendo, dizendo que cortar em plena luz do dia e sequestrar, e também torturar nas paredes do hotel com paredes de vidro fino. Além disso, este é um membro da Guilda dos Aventureiros, que ainda tem influência aqui. Kim fechou os olhos sombriamente, pedindo desculpas, perguntou quanto tempo levará para tudo se acalmar. Os homens-fera tocaram ansiosamente sua cabeça e disseram que era triste dizer isso, mas precisavam esperar 6 meses. O incidente foi muito chocante. Para começar, ele tentaria atrasar a investigação, e eles deveriam sair daqui rapidamente. Os heróis sentaram-se perto do fogo. Kim pensou, quem teria pensado que eles teriam que fugir da perseguição? Ele olhou para a bolsa em seu quadril e pensou que pelo menos verificaria a recompensa da missão. Escamas apareceram da bolsa. Ao lado do cara estava uma cobra verde gigante. Ele pensou que era uma cobra enorme que vivia no mar, uma serpente marinha. A boca estava aberta. O herói pensou que pensava que teria que mexer por algumas semanas para obtê-lo das profundezas do mar. Mas graças à missão ele não precisou se esforçar. Ele mordeu um pedaço do corpo escamoso. Mastigando, ele disse que era terrivelmente difícil, parecia que era venenoso,
embora não afetasse. Kim mastigou a cobra e pensou que a serpente marinha não era diferente em nada, exceto em seu tamanho enorme, mas mesmo assim não faria mal comê-la, seria útil para ele, pois ele não tinha nenhuma habilidade em lutar debaixo d'água. Ele olhou para a garota que ligou para ele e disse que, se você pensar bem, por que ele não toca em carne cozida, mas sempre come crua? A resposta foi ouvida das chamas do fogo, que cozinhar leva muito tempo, e decide que a fumaça do fogo pode torná-los um alvo fácil, e ele pode comer qualquer coisa, então não há necessidade de cozinhar. Fjordkrid fechou os olhos e disse que não é exigente com o gosto. O herói fechou os olhos enquanto mastigava e pensou que, na verdade, se a carne for cozida, a porcentagem de absorção da habilidade diminuirá. 5 minutos depois, a loira estava dormindo com a boca aberta. Enquanto terminava a cauda da cobra, Kim olhou para ela e pensou que ela começou a roncar logo depois de comer. Tão simples. O cara engoliu a cobra e olhou para o lado. Ele viu a figura de um homem de capa e perguntou quem estava aqui. O cara de cabelos grisalhos com uma máscara respondeu que era ele. Olhando para ele, a morena perguntou o que ele estava fazendo aqui. Eles não iriam se encontrar assim que ele saísse da floresta? O cara disse que a situação havia mudado. Franzindo a testa, ele continuou dizendo que um elfo havia se infiltrado nesta floresta. A carruagem estava emaranhada em espinhos roxos. O elfo de cabelos louros de armadura caminhou para frente. Seus olhos brilhavam com uma luz azul brilhante. E aqui, no continente Elfwood, os elfos têm as características a que estamos acostumados. No entanto, devido à sua vida útil, que excede outras raças, e sua capacidade inata de usar magia, eles são muito ambiciosos e têm um senso inflado de autoimportância. É por isso que dizem que um bom elfo é um elfo morto. O herói disse esta frase. Ele olhou para seu interlocutor. Ele respondeu que isso era verdade, mas o problema era o status de elfo, que não permitia que ele fosse transformado em um bom. O jovem perguntou novamente. O cara do capuz explicou que ele era um dos candidatos ao trono do reino dos elfos. Kim franziu a testa e esclareceu que, em uma palavra, ele era um príncipe ou uma pessoa importante no nível de uma princesa. Ele se lembrou de que se as vidas de 4 reis de 4 raças fossem sacrificadas no altar da masmorra da Catedral do Estado da Igreja, uma porta para outro mundo se abriria. O herói tocou pensativamente o queixo e pensou que, é claro, os elfos também eram considerados uma das 4 raças, e quem sabe, talvez esse cara se tornasse uma vida útil no futuro. A morena voltou a olhar para o interlocutor e perguntou por que o precioso pretendente ao trono tinha vindo a esta floresta. O cara respondeu que parecia que seu objetivo era a Hidra de uma forma ou de outra. 2 elfos estavam andando pela floresta. O jovem franziu a testa e pensou que quanto mais fundo eles entravam na floresta, mais poderosa era a energia envenenada. Um homem com uma bengala o acompanhou. Ele se virou para o príncipe Lucian e pediu-lhe para pensar novamente, porque era muito perigoso ir para a Hidra sozinho. A escolta franziu a testa e disse que todos os animais da área haviam se tornado mais agressivos sob a influência do veneno da Hidra e estavam apenas esperando para atacar. Além disso, a própria Hidra tinha um poder de combate colossal. Nos últimos 100 anos, houve apenas um exemplo de uma expedição bem-sucedida. O Chamberlain disse que apenas a Guilda dos Aventureiros, liderada por Júlio Aventures, havia conseguido fazer isso, mas mesmo entre eles, ninguém sobreviveu, exceto o líder. O elfo franziu a testa irritado e olhou para seu companheiro. Ele murmurou que deveria parar de repetir o que já sabia, como uma criança. O homem começou a suar e exclamou que era muito perigoso. O menino olhou para ele e notou que aparentemente não percebia a gravidade da situação em torno do príncipe. O Chamberlain rapidamente se opôs. Lucian sugeriu que ele cedesse agora e voltasse. Mas o que aconteceria então? O homem olhou para ele seriamente e disse que ele era um candidato ao trono tanto quanto Sua Alteza Razuzi e Sua Alteza Limia. O príncipe se virou com raiva e exclamou que isso era um absurdo. Razuzi era dona de uma rara magia do tempo, e a Limia ainda não tinha nem 200 anos, mas em sua juventude já havia alcançado grande sucesso no campo da diplomacia. O menino cerrou os dentes e disse que ele próprio não tinha nada nele, exceto o sangue real, e embora ainda não se soubesse quem se tornaria rei, estava perfeitamente claro para todos que definitivamente não faria. O camareiro cerrou os punhos e exclamou que o jovem estava agindo de forma imprudente e que precisava voltar imediatamente, pois já havia atingido o limite de usar mamãe. O elfo franziu a testa e respondeu que se voltasse de mãos vazias, seria um perdedor. O homem fechou os olhos e exigiu que o menino fosse razoável. Se ele nunca havia vencido em sua vida, então esse era o seu destino. O príncipe silenciosamente olhou de soslaio para seu companheiro. O homem se aproximou. Lucian disse que entendia tudo. Ele se virou. Seus olhos brilharam e disseram que ele entendia perfeitamente bem que não iria mais segui-lo.
O homem estremeceu de surpresa. O menino colocou a mão para a frente. Um círculo mágico se iluminou no ar. A água estava se aproximando dos pés do Chamberlain. Trepadeiras escuras com espinhos enrolados em torno dos membros do homem. Ele franziu a testa e disse que tal comportamento não poderia ser atribuído a uma piada. O príncipe se virou e continuou, jogando e se separando, que o homem também disse palavras para ele que não podiam mais ser consideradas uma piada. O elfo tentou gritar para o jovem cavalheiro. Um galho venenoso perfurou sua boca. Um grito foi ouvido. O livro dizia que não apenas os animais estão sujeitos a agressões após serem envenenados pelo veneno da hidra. Até as plantas usam seus galhos como porretes, abrindo uma caça às presas. O herói olhou atentamente para as páginas e leu que, sem água, essas plantas logo perdem a capacidade de se mover. Se uma pessoa com magia da água assumir o controle de toda a água na superfície da Terra, ela criará uma zona segura. Kim fechou o livro e disse que por causa desse problema ele iria voar pelo ar, mas as plantas não atacaram. Os companheiros caminharam sobre a água. Espinhos cochilaram ao redor. O cara notou que eles pareciam estar dando a eles. A morena tocou o galho e se concentrou. Ele apertou os olhos e disse que a planta estava dizendo que havia um intruso do lado de fora, no lado oposto da floresta. A loira olhou para o professor surpresa e perguntou se ele estava realmente falando com a planta agora. O interlocutor respondeu que preferia expressar seus pensamentos. Kim olhou para a mão dele. As árvores infectadas com veneno adquirem a capacidade de se mover e também formam uma mente coletiva. O herói pode apenas usar as habilidades de uma criatura com uma mente coletiva. Palas, o senhor da gula. Vermes apareceram na palma da mão. O cara pensou que esse amigo parecido com o polvo estava sempre ajudando. Essas árvores emitem ondas semelhantes às oscilações do campo magnético, com as quais a morena controla seus parasitas. Talvez seja por isso que ele foi tomado por um sujeito aqui. Ele ouviu fragmentos de informações vindos das plantas. O jovem tocou pensativamente o queixo e disse que naquela direção um intruso com orelhas compridas estava secando suas raízes com a ajuda de magia. O cara fechou os olhos e disse ao companheiro que este era o príncipe Luciano do reino de Eberus e estava discutindo como se aproximar dele. A loira estava escrevendo algo com entusiasmo. Ela escreveu a biografia de Night King em seu caderno e notou que mesmo as árvores envenenadas pelo amaldiçoado Hydra Venom sentiram a influência benéfica do espírito heróico de Night King e alegremente lhes mostraram o caminho. O príncipe élfico caminhou pela floresta e a água se abriu diante dele. Ele franziu a testa e pensou que sua vida era uma série interminável de perdas. Lucia nasceu um elfo superior e sua família se elevou sobre todos os outros elfos. E logo, habilidades excepcionais e magia da água despertaram nele. No entanto, após o nascimento dos gêmeos, sua vida foi ladeira abaixo. O irmão mais novo, Razuz, mostrou uma habilidade muito rara, magia do tempo, e sua irmã Alimia lidou com os problemas que causavam dores de cabeça para todo o reino de uma forma extraordinária. O cara era inferior a eles em habilidades e realizações. Logo não havia mais ninguém ao seu lado. A loira cerrou os dentes e pensou que o único que estava por perto era aquele bajulador incompetente. A água estava se aproximando dele. Um galho espinhoso enrolado na perna do príncipe. Ele caiu no chão. Até mesmo o camareiro só podia ser perdido. Lucian ia matar a hidra para obter algum reconhecimento. O menino se apoiou nos cotovelos. Plantas venenosas estaban se aproximando dele. O príncipe havia esgotado toda sua mana mantendo a magia da água e parecia ter atingido seu limite. Suas mãos estavam na água. Ele murmurou que uma vida atolada e sentimentos de inferioridade o trouxeram aqui para consertar tudo. Os galhos estavam estendendo a mão para ele. O elfo lembrou-se das palavras do camareiro sobre como ele deveria se acostumar com a derrota. As plantas envolviam seus braços e pernas. O menino pensou que, em vez de lutar pelas horas restantes de vida, seria melhor apenas aceitar sua morte. Lágrimas escorriam de seus olhos. Em tal situação, ele não conseguia pensar em nada além de sua vida inútil. Duas luas brilhavam acima de sua cabeça. Uma silhueta brilhou contra eles. Um homem pousou na frente do elfo. Ele perguntou se precisava de ajuda. Lucian olhou para ele em choque e perguntou quem ele era. Havia um documento sobre a mesa. Um projeto para reduzir o financiamento do governo para a Guilda dos Aventureiros e revisar as leis dos aventureiros. O homem colocou um selo nele. Edward franziu a testa e murmurou que os aristocratas estúpidos começaram a protestar porque ele não impôs sanções mais duras. Mas se você encurralar um rato, ele vai morder um homem também. O cara acrescentou que seria desagradável se aventureiros experientes começassem um motim. A loira exalou e disse que o laço precisava ser apertado lentamente, e então poderia ser algemado. Um cara mascarado entrou no escritório e trouxe chá. Edward pegou a xícara, agradeceu e perguntou como as coisas estavam indo. O interlocutor olhou para ele e disse que quem havia encontrado com segurança o príncipe Lucian e vestido a armadura do cavaleiro real,
como a loira havia pedido. O rei tomou um gole e disse que estava bom. O homem perguntou se ele achava que o príncipe elfo poderia derrotar a Hidra e se tornar o próximo rei de Éptiros. A loira fechou os olhos e disse que isso não aconteceria. Ele largou a xícara e explicou que não importa qual fosse o resultado, ele nunca assumiria o trono. Era impossível, mesmo que ele pegasse um dragão em vez de uma Hidra. O rei olhou para o interlocutor e acrescentou que, em alguns casos, seu interesse e poder sobre o reino seriam úteis para eles. O espião perguntou o que ele queria dizer com isso. A loira franziu a testa e disse que poderia ser chamado de preparação política para o futuro, mas o principal era a sobrevivência. Ele fechou os olhos e pensou que, se seu plano falhasse, esse monstro despedaçaria. O herói ficou ao lado de Lucian. A morena estendeu a mão e as plantas soltaram o príncipe. O elfo estreitou os olhos e notou que o homem estava controlando plantas envenenadas pelo veneno da Hidra. Ele se levantou e olhou para seu interlocutor. O herói se apresentou como comandante dos cavaleiros do reino Gran Quintain e perguntou se o cara estava ferido. Lucian acenou com a cabeça e agradeceu por salvá-lo. Kim olhou para ele com cuidado e perguntou se ele era realmente um elfo. O príncipe estreitou os olhos e se perguntou se algo estava errado. A morena olhou para o cara e respondeu que estava simplesmente surpreso porque lhe disseram que os elfos desprezavam outras raças. A vida útil de um elfo é de 1000 anos. Isso é extraordinariamente longo em comparação com todas as outras raças. Para os elfos, eles são como alunos do jardim de infância. O herói lembrou-se das palavras do espião. Além disso, apenas um elfo morto não poderia se orgulhar de seu talento inato para magia. Tais criaturas nunca expressariam gratidão a outras raças. O príncipe sorriu e respondeu que isso era verdade. Ele pensou que não era diferente dos elfos que havia mencionado, mas 200 anos de comparações intermináveis minaram sua autoconfiança. Então ele inevitavelmente mudou. A loira olhou para o herói e disse que sabia perfeitamente bem o que lhe contará sobre sua raça, mas era, pode-se dizer, especial. O resto de seus membros da tribo eram exatamente como o herói ouvirá, embora houvesse algumas exceções. A Morena Ascencio. Um aluno correu até ele. Ela começou a dizer alguma coisa, mas as plantas cobriram sua boca. A loira tentou se libertar. Kim franziu a testa e se perguntou o que esse estava fazendo. Ele olhou de soslaio para ela e ordenou que as plantas recuassem. A menina caiu na água e murmurou que achava que morreria assim. Fjorkrid notou o elfo. Ela se levantou, se apresentou e perguntou quem ele era. O cara acenou com a cabeça e disse seu nome. O paladino olhou para ele surpreso e perguntou o que um príncipe élfico estava fazendo aqui. O elfo curvou-se e agradeceu-lhes novamente por salvá-lo. A garota olhou para ele, estupefata. Era incrível que o próprio príncipe mostrasse tamanha cortesia. Lucian olhou para eles com esperança e pediu sua ajuda para exterminar a Hidra. O aprendiz de herói franziu a testa e notou mentalmente que o atrevimento era definitivamente élfico. A morena deu um passo à frente e disse que estava procurando alguém que pudesse ajudar a lidar com a Hidra. Ele olhou para o príncipe e pediu mais detalhes sobre suas habilidades ou habilidades especiais. O loiro levantou a mão e demonstrou sua força. Lucian disse que ele era um usuário de magia de água, mas se especializou mais em reconhecimento do que em ataque e era forte em apoio e defesa contra ataques. Isso seria especialmente eficaz em uma batalha com uma criatura aquática. O elfo olhou para seu interlocutor. O herói modificou sua mão e disse que possuía força bruta e transformação. O príncipe estreitou os olhos e disse que sabia que era um mestre da transformação e poderia até se transformar em um dragão. No entanto, ele acrescentou que a Hidra era uma besta demoníaca que controlava a água para que o herói ficasse em desvantagem. A morena disse calmamente que ele também poderia se transformar em uma serpente marinha e o veneno não o afetava. Eles ficaram um em frente ao outro. O elfo raciocinou que a serpente marinha vivia nas águas do mar, embora tudo desse certo se ele transformasse o lago em água do mar. Kim disse que o príncipe só precisaria cuidar disso e o ataque principal seria realizado pelo próprio herói. A loira observou que isso seria ainda mais conveniente do que forçar o trabalho em equipe. A menina se aproximou da professora e perguntou como ela estava. O cara olhou para ela de lado e seus olhos brilharam. O cavaleiro disse que para ela, é claro, haveria uma tarefa importante: limpar mobs de lixo. Todos os três continuaram. A loira olhou para as costas de seus companheiros e pensou que não era isso que ela esperava. Histórias heróicas tinham um componente mais dramático. Ela cerrou o punho e pensou que, por exemplo, um cavaleiro que renunciou à própria vida pelo senhor a quem jurou fidelidade. Ou deve haver um príncipe de um reino caído que jurou vingança. A garota olhou para seus companheiros e balançou a cabeça. Não havia nada parecido lá. O cavaleiro parou e anunciou que eles haviam chegado. Os três olharam para frente e ao redor tensamente. Um lago se estendia diante deles. Nas profundezas,
A água estava mais escura. Uma hidra vivia em algum lugar por aqui. O herói olhou para o elfo e perguntou quanto tempo levaria para se preparar. A loira estendeu as mãos e usou magia. Ele disse que era inútil para tal ninharia. O príncipe ergueu as mãos e exclamou que deveria olhar, admirar e elogiar os brilhantes ruxidos luxianos. Seus olhos estavam brilhando. Um círculo mágico apareceu acima deles. A garota assistiu surpresa. A água se mexeu e mudou de cor. Cabeças de cobra emergiram das profundezas. Um enorme monstro apareceu na frente dos heróis. A hidra de 3 cabeças sibilou ferozmente. A loira notou outros monstros se esgueirando atrás dela. Ela franziu a testa e declarou que enfrentaria esses inimigos. Mas a professora não estava mais lá. A hidra se virou e olhou para o homem que se aproximava surpreso. Uma das cabeças foi cortada e caiu na água. Contra o fundo da lua, uma cobra vermelha voou para o céu. Seus olhos brilhavam e em sua boca permaneciam as escamas de uma hidra. O herói pensou que uma cabeça era para aquecer. Kim pairava no ar. O corpo de uma serpente marinha para agir em um ambiente aquático e presas e mandíbulas de um dragão. Alguma hidra macia não é capaz de resistir a ele. O elfo olhou para cima em choque e murmurou que é assim que um mestre do disfarce é. O herói olhou para a parte mordida do monstro e pensou, por que não comer o resto do pescoço? Ele notou que uma nova carne começou a crescer na área mordida. 2 novas cabeças cresceram naquele lugar. Kim olhou para o inimigo e notou que essa habilidade era exatamente como no filme. As cabeças das cobras se voltaram para ele. O herói se perguntou como era possível regenerar um órgão tão complexo como o cérebro tão rapidamente. Sua capacidade de se regenerar era superior até mesmo aos trolls. O cara se perguntou se isso se aplicava a todo o corpo ou apenas às cabeças. A serpente marinha correu em direção à hidra. Agora ele descobriria. A hidra enfurecida correu para atacar. As cabeças bateram e foram para debaixo d'água. O herói habilmente se esquivou. Ele arrancou mais 2 cabeças. A hidra balançou e cresceu mais 4. A cobra observou atentamente. Kim pensou que, à primeira vista, suas habilidades regenerativas não tinham limite, mas parecia que era limitado no material para isso. Cada vez que uma cabeça cresce, a massa corporal diminui em proporção direta. Ele queria verificar quanto mais poderia crescer. Uma enorme cobra abriu a boca e correu para a serpente. Ele se enrolou em volta do pescoço e pulou sobre o monstro com a boca bem aberta. O herói novamente assumiu a forma de um homem. Deslizou ao longo do corpo da cobra e agarrou sua boca. Sua mão se transformou nos membros dianteiros de um louva-a-Deus. A morena balançou e bateu na hidra. Os olhos do herói estavam selvagens. O golpe perfurou todas as cabeças de uma vez. Kim pousou na superfície da água. Partes decepadas caíram de cima. Novas cabeças cresceram no lugar das feridas. E agora mais de uma dúzia de cobras correram em direção ao herói. O cara transformou as mãos e olhou para cima. Ele estava furiosamente destruindo o corpo da hidra. Uma das cabeças o engoliu, mas ele saiu de dentro. O herói sorriu e se perguntou quanto tempo mais duraria. A cobra abriu a boca e caiu na superfície do lago. O herói estava na frente dele. A partir de 30 cabeças, o corpo havia perdido muita massa e não conseguia mais se manter em pé. E depois que a 42ª cabeça cresceu, ela não foi mais capaz de se regenerar. O cara olhou para o elfo e o aluno que estava estrangulando o lobisomem. A loira sorriu e disse que tudo estava aqui também. Lucian se aproximou e abaixou a cabeça. O cara disse que estava em dívida com o herói e com certeza retribuiria seu favor. O príncipe observou que, como esperado, o cavaleiro real estava em um nível completamente diferente. Kim olhou para ele e disse que não havia necessidade de se preocupar, porque eles estavam simplesmente perseguindo o mesmo objetivo. O cavaleiro estava aqui em uma missão pessoal. A loira olhou para o companheiro e disse que não deveria se preocupar com sua intenção de agradecê-lo. O elfo pagaria pessoalmente essa dívida. Lucian estendeu a mão e ergueu a cabeça da hidra com magia. O herói assistiu. O príncipe pegou o troféu, virou-se e se despediu de Kim. O paladino se aproximou da professora e notou que era a primeira vez que ela via um elfo abaixar a cabeça com tanta frequência. O cara respondeu que era apenas a 2ª vez. A garota sorriu e disse que os elfos nunca baixariam a cabeça, a menos que fosse um batismo na igreja da deusa. Ela acrescentou que seria bom se os outros fossem pelo menos metade tão bons quanto Lucian. O paladino virou-se para o herói e disse que, antes de tudo, ele era um camarada que lutava ombro a ombro com eles. A garota gostaria que ele se tornasse rei. Kim respondeu que Edward havia dito a mesma coisa, embora tenha notado que isso não aconteceria. A morena desviou o olhar. Havia cadáveres de monstros deitados na água. A loira sorriu feliz. A professora notou que ela estava se aproximando da habilidade de luta de um santo. Fjorkrid agradeceu ao mentor, F. Lucian cavalgou pela multidão. Atrás dele, na água,
havia partes de uma hidra. A multideo O applaudiu. menino sorriu e pensou que eles finalmente gostaram de suas conquistas. A terra tremeu. Um menino com um cajado estava na frente dele. Um lagarto azul estava na frente dele. O elfo se virou perplexo e perguntou por que todos haviam se reunido aqui. Todos ao redor exclamaram que o príncipe Rezeu havia matado o dragão. Lucian se virou, cerrou os dentes e praguejou. Noite. O protagonista sentou-se em uma árvore e comeu a carne de uma hidra enquanto lia artigos. Uma loira caminhou abaixo. Ela olhou para cima e disse à professora que havia coletado todas as partes do monstro. O menino estudava informações sobre as aparências do objeto, nomeadamente numa fortaleza de montanha nas terras do Marquês de Bosquevre. Kim jogou uma sacola para Luna e pediu que ela colocasse tudo nela. Ele engoliu um pedaço e transformou sua mão no corpo de uma hidra. A morena disse que eles iriam para as montanhas depois que a garota terminasse. A cabeça da hidra era e não era uma cabeça. Havia olhos, nariz, boca e outros órgãos dos sentidos, mas nenhum cérebro. E o esqueleto do pescoço era muito simples, mais parecido com as articulações dos ossos da mão. O próprio cérebro estava localizado diretamente no corpo, e é por isso que ele poderia crescer sua cabeça tão rapidamente. No entanto, o fato de que, em vez de uma cabeça decepada, duas voltaram a crescer era incompreensível para o herói. Esta criatura requer um estudo mais profundo. Em qualquer caso, ele recebeu uma habilidade de comer a hidra, fortaleza da montanha na posse do Marquês de Bosquevre. Os homens na parede notaram 3 bolas de fogo no céu. Eles voaram bem acima de suas cabeças. O guarda se virou com medo. Algo explodió atrás dele. O homem olhou naquela direção em estado de choque. Contra o fundo da explosão, a silhueta de um homem com cauda apareceu. Ele se aproximou. Os guerreiros recuaram e perguntaram quem ele era. O herói caminhou em direção a eles. Seu corpo estava coberto de escamas de dragão. Em vez de mãos, ele tinha cabeças cuspidoras de fogo. Ele rosnou. Os homens olharam para ele com medo. Eles exclamaram que ele era um monstro e fugiram. Kim estendeu a mão, abrindo a boca do dragão. A morena disse que eles não podiam se esconder de qualquer maneira. Os guerreiros tentaram fugir das chamas. Eles estavam suando e olhando com medo. Um deles murmurou que era um castigo celestial. Ele empalideceu e disse que era retribuição, e um mensageiro enviado pela deusa havia vindo até eles. O segundo franziu a testa e objetou que, se fosse o castigo da deusa, ela não teria enviado tal monstro. Eles correram. O guarda disse que em pouco tempo eles estariam na segunda fortaleza da montanha e poderiam se unir aos caras de lá. A segunda fortaleza da montanha. O homem correu e notou um buraco na parede. O guarda com um tapa-olho se aproximou surpreso. Cadáveres estavam espalhados por toda a fortaleza. Um dos guerreiros estava sendo estrangulado. A loira se virou com uma expressão predatória e notou os convidados. Os homens recuaram. A garota estava caminhando em direção a eles. Um dos guardas pegou sua espada e esfaqueou seu aliado na perna. Ele se virou em choque. Ele agarrou sua ferida e afundou no chão. O segundo estava fugindo rapidamente. O capuz do velho voou. O homem olhou para trás com medo e pediu mentalmente a seu camarada caído que fosse isca e resistisse o maior tempo possível. O fugitivo encontrou o personagem principal. Kim olhou para ele de forma predatória. O velho arregalou os olhos. A fortaleza estava queimando. O paladino segurava a mão de um dos guardas, que estava envolto em chamas. O herói estava encostado em uma árvore. O cara franziu a testa. A loira correu alegremente até ele e disse que todos os bandidos da montanha nesta área haviam sido destruídos e agora os moradores podiam viver em paz. A morena elogiou por seu bom trabalho. O aluno sorriu. O cara olhou para a mão carbonizada do cadáver que a garota havia deixado. O herói estreitou os olhos e pensou que ela estava sendo excessivamente cruel. Para ela, este foi um período em que foi difícil para ela decidir se ela era humana ou um monstro. Ele também havia passado por isso, mas seu período de fúria da besta interior não durou muito. A morena observou que ele nunca apareceu. Jorkrid sorriu e respondeu que se ele estava falando sobre os bandidos, então não havia mais deles, esses eram os últimos. O homem fechou os olhos e explicou que seu principal objetivo aqui não era exterminar os bandidos da montanha. Ele pensou que seu objetivo seria alcançado se todos os alimentos da área desaparecessem. O aluno olhou para ele surpreso e perguntou se os bandidos eram realmente comida para um monstro que se alimentava de grupos de pessoas. Ela olhou para ele em choque. O herói cruzou os braços e disse que havia apenas um monstro que levava as pessoas para comer. Recentemente, uma manticora foi vista aparecendo na área. A loira olhou para o mentor com preocupação e perguntou se tal medida teria algum efeito, porque se o monstro tivesse como alvo a aldeia, pessoas inocentes sofreriam.
O cavaleiro olhou para ela e respondeu que eles teriam informações de testemunhas oculares. Nada mudaria se eles pegassem a mantícora um pouco mais tarde. O aluno virou-se para o herói e perguntou se o monstro comesse até as testemunhas ou não voltasse para a aldeia, que já havia atacado uma vez. A morena olhou para ela e quis responder o que ele faria nesse caso. A cabeça de um velho com olhos brilhantes apareceu atrás dele. Ele perguntou se eles realmente iriam queimar toda a área até o chão nesse caso. Os companheiros olharam naquela direção, estupefatos. Um monstro com a cabeça do velho pairava sobre eles. Tinha garras de patas de leão, uma juba e uma cauda de escorpião. Ele sugeriu que parassem, porque já haviam queimado o suficiente. Seus olhos brilharam. Há apenas uma página sobre ele na enciclopédia de monstros. Se você encontrar uma mantícora, você definitivamente deve correr. Esta é a única maneira de sobreviver. A cabeça de um homem, o corpo de um leão e a cauda de um escorpião. Presumivelmente, a deusa o criou com base em uma descrição de um mito terreno, assim como o dragão e a hidra, e o protótipo para ele era um monstro dos mitos persas. A iguaria favorita desta criatura é carne humana fresca, e o domínio da aljava do chefe está simplesmente repleto de bandidos da montanha. Não há lugar melhor para um monstro organizar festas. A loira agarrou abruptamente sua espada. Todos congelarán. O herói sentiu algo estranho. Ele olhou para o monstro e pensou que planejava devorá-lo assim que o encontrasse, mas vendo agora, o cara não sente nenhuma hostilidade particular. A mantícora olhou para eles e disse que originalmente pretendia fazer sofrer aqueles que destruíram seu terreno de caça, mas eles não fizeram querer matar. A morena estreitou os olhos e notou a mesma coisa. Algo parecia estar segurando sua agressão por dentro. A garota estava suando. Os olhos dos três estavam brilhando. Era uma espécie de parentesco. O monstro deu um passo para trás e disse que eles também tinham coisas mais importantes para fazer. Ele entrou nas sombras e sugeriu que eles se encontrassem aqui no mesmo horário amanhã. Seus olhos brilhavam na escuridão. Ele estaria esperando por eles. O espião mascarado curvou-se e pediu desculpas, já que eles deveriam fazer isso. O herói acenou com a mão e respondeu que o fizera por vontade própria. Os interlocutores ficaram um em frente ao outro. O homem disse que seria indelicado não agradecer ao cavaleiro por seu excelente trabalho na operação para limpar as 72 fortalezas de Bosquever. Kim desceu a rua. Ele se encontrou com o aprendiz. A loira saiu feliz para encontrá-lo. O cara disse que a fez esperar. Os parceiros avançaram resolutamente. A sexta fortaleza da montanha Bosquever. Um homem estava sentado sobre as cinzas. Ele notou que eles haviam chegado. Os companheiros se aproximaram dele por trás. A loira olhou para ele confusa e perguntou se ela deveria chamá-lo de Senhor Manticore. O homem se levantou, virou-se e respondeu que era ele. A garota recuou em choque. Ela perguntou ao mentor como isso era possível. O herói olhou para ele em choque e perguntou o que esse rosto significava. O Manticora se virou e disse que sua surpresa era esperada. O monstro tinha o rosto de Kim. A morena olhou para ele surpresa e perguntou se ele havia copiado. O interlocutor moveu uma cadeira e se ofereceu para se sentar antes de uma longa conversa. O herói sentou-se e pediu-lhe que contasse a ela. O homem começou sua história dizendo que no início deste mundo havia uma deusa. Quando ela criou este mundo, ela extraiu a maior parte de suas informações de criaturas terrenas. Isso incluía todos os animais, plantas, pessoas e outras raças de fontes literárias, monstros de fantasia, bem como monstros reais. Os olhos da mantícora brilharam e disseram que o herói deveria saber exatamente de que tipo de monstros ele estava falando. O cara olhou para o interlocutor com atenção e respondeu que estava falando dele. O homem abriu os braços e se apresentou formalmente. Ele era Manticore, outro nome para Pet Shop duplicado B030B, um dos protótipos criados pela deusa. O herói lembrou-se de seu apelido terreno surpreso. O monstro olhou para ele com um sorriso e declarou que a criatura que era a personificação de tal monstro é o protagonista neste mundo era ele. Antes de testar a capacidade de mudar o corpo, a deusa estabeleceu uma meta para combinar com sucesso os corpos de dois animais diferentes. Assim, o grifo foi criado. No entanto, a deusa chegou a um beco sem saída. Todas as criaturas criadas depois dele foram fracassadas. Como o grifo, eles tinham as habilidades de animais mistos e podiam se reproduzir, mas era impossível incutir nele sua habilidade fundamental de reencarnar através da alimentação. No final, entre uma série interminável de fracassos, Manticore foi criado. Ele pode mudar seu corpo de humano para gato, mas sua cabeça apenas de humano para primata humanoide. É impossível para ele se livrar completamente de sua cauda ou mudá-la para se parecer com outro animal. Apesar dessas limitações, o monstro pode recriar com sucesso o que comeu com seu corpo. A loira olhou para ele em choque e disse que, claro,
Manticore é um monstro muito forte, mas ela nunca ouviu falar dele com tal habilidade. O interlocutor olhou para ela e respondeu que ele era um pouco especial. O monstro sorriu e disse que os manticoras que eles conheciam eram seus descendentes, mas não haviam conseguido herdar suas habilidades. Manticore perguntou se o herói tinha a mesma coisa. A morena olhou para ele com atenção e disse que ele tinha um filho, mas ele só havia herdado genes humanos e não havia herdado essa habilidade. A aluna olhou para seu mentor com surpresa. Ela se aproximou dele e perguntou se ele já havia se casado. Kim não se virou para ela e notou que essa era uma história antiga. A menina ficou surpresa por ele também ter um filho. Todos os três se entreolharam. Manticore perguntou se eles estavam interessados em mais alguma coisa. A morena respondeu que os períodos de tempo não correspondiam. O herói cruzou os braços e disse que nasceu há 30 anos e passou apenas 2 anos neste mundo. O interlocutor sorriu e disse que vivia nesta terra milhares de anos. Mas este mundo foi a criação da deusa e o mundo de que eles estavam falando não era apenas um continente. Os olhos do monstro refletiam o cosmos. Ele disse que este era o universo inteiro, incluindo até mesmo o tempo e o espaço, e os padrões humanos não funcionam em criaturas transcendentais. O homem franziu a testa e perguntou como ele sabia de tudo isso então. Manticore sorriu e respondeu que todas as criaturas que a deusa criou pessoalmente, as criações da primeira era, sabiam o motivo de sua criação. Acontece que ele foi o único que sobreviveu. Kim olhou para ele e perguntou quantas vezes ele teve a chance de conhecer seus companheiros de tribo. O monstro respondeu afirmativamente e explicou que as criaturas que ele poderia chamar de membros de sua tribo existiam antes e depois de sua criação. No entanto, sua localização atual era desconhecida para ele. Ele nem sabia se eles estavam vivos ou não. Manticore tocou seu queixo e contou a ele sobre um membro da tribo alada que poderia transformar seu corpo em um réptil, anfíbio e mamífero. Mas ele entrou na masmorra, dizendo que ficaria mais forte, e o homem nunca mais o encontrou. A morena estreitou os olhos. Ele se lembrou da cobra, do sapo e do morcego e percebeu que aquele sentimento de nojo era uma antipatia semelhante. O herói olhou para seu interlocutor e quis fazer uma pergunta no final. Manticore disse que poderia fazer quantas perguntas quisesse. A morena mostrou os dentes e perguntou quantos de seus irmãos ele havia conseguido devorar. A cauda do escorpião de repente correu em direção ao herói. Ele repeliu o ataque com a ajuda de uma armadura. O monstro abaixou a cabeça e seus olhos brilharam. Seus lábios se esticaram em um sorriso predatório e suas pupilas rolaram. Ele perguntou como o herói sabia disso. Kim protegeu a aluna com seu corpo e ordenou que ela ficasse longe. A loira pulou para trás. A morena olhou atentamente para o inimigo e respondeu que sua intuição lhe dizia. Mesmo que ele tivesse sua habilidade, não era perfeito. Ele percebeu que não seria natural viver até sua idade com comida comum. As mãos do homem começaram a se transformar. Kim disse que ainda era difícil ultrapassar o limite de sua capacidade, a menos que você gostasse de um prato especial. Ele pulou para trás e se viu atrás de Manticore. O herói atacou e o monstro deslizou pelo chão. O monstro parou e perguntou o que aconteceu. O cavaleiro sorriu e disse que assim que o viu, pensou que o inimigo seria saboroso. O oponente sorriu. Ele se levantou e disse ao herói que queria alcançar a conclusão, e esse desejo apaixonado não havia desaparecido por um segundo em todos os milhares de anos que ele viveu. Seu corpo começou a aumentar de tamanho. O monstro disse que lamentava se separar de seus irmãos, mas a felicidade de se aproximar do ideal o fez esquecer todas as suas tristezas. Ele assumiu a forma de um leão e veneno pingou da cauda de um escorpião. A morena sorriu e perguntou como seus irmãos provavam. Os olhos de Manticore brilharam e responderam que eles eram os melhores. A cópia do herói sorriu e notou que, parecia-lhe, o homem seria o mais delicioso de todos os irmãos que ele já havia provado. Kim olhou para o inimigo e começou a mudar seu corpo. A alegria do encontro, a tristeza da tragédia, a raiva de si mesmo por não ser capaz de superar seus instintos, tudo tomou conta dele. O corpo do herói adquiriu as características de um dragão com uma longa cauda. Ele correu para atacar e sorriu. Todos esses sentimentos se tornam sem sentido diante do apetite que estava aumentando. Eles pousaram de costas um para o outro. A morena estava mastigando, mas seu lado foi mordido. Manticore estava mastigando a carne do herói com um sorriso. Eles sorriram e congelaram. Kim se virou e disse que agora entendia porque não conseguia se conter. O inimigo se virou e disse que mesmo que você juntasse todos os irmãos que ele havia comido, eles não se comparariam a nem mesmo um pedaço da carne do herói. O rosto do monstro expressava prazer. Ele murmurou que, como esperado do original, sentia satisfação e estava evoluindo, e essa era a melhor sensação. Uma de suas patas mudou de aparência. Graças a Kim,
O inimigo mais uma vez ultrapassou o limite de sua habilidade. O protagonista olhou para o inimigo de forma predatória. Sua ferida havia cicatrizado. Ele disse que o oponente já estava exausto e deveria se humilhar e se deixar comer. Manticore olhou e respondeu que seu oponente já estava saciado e estava prestes a adormecer. De repente, ele se lançou contra o homem. A loira assistiu à batalha. Ela estava suando e não entendia porque seus irmãos estavam brigando. Além disso, o objetivo de sua batalha não era a sobrevivência, mas a comida. A garota pensou que Manticore era um monstro cruel que devorava pessoas, e seria certo destruí-lo. Mas ele era o ancestral dos monstros deste mundo, e o professor era seu progenitor. Fiorcrid franziu a testa e pensou que deveria se reportar ao estado da igreja se o professor não fosse deste mundo. Os pensamentos insignificantes do paladino logo desapareceram no local da batalha entre os dois. Uma batalha infinitamente cruel e vil, barbárie pela qual os paladinos não se permitiam lutar. No entanto, para Fiorcrid, esse era um marco que ela queria alcançar algum dia. Uma batalha que parecia ter saído das páginas de uma lenda antiga. Sob a influência desse espetáculo, sua autoconsciência interior como um monstro começou a crescer. Ao mesmo tempo, a razão e a paciência que restringiam esse impulso aumentavam proporcionalmente. O espetáculo que encontrou seus olhos era atraente, mas ela ainda tinha um dever não cumprido como paladino. Ela não era mais humana, mas ainda era uma clériga. Manticore mastigou a carne. Ele engoliu em seco e olhou para o herói. O monstro disse que esse gosto não era como seu irmão. O monstro notou que o homem já havia comido uma iguaria muito saborosa. Uma névoa apareceu na frente de Kim. Vários peixes voaram para fora dele. O herói se cobriu com o rabo e eles o morderam. A morena se lembrou daqueles que tinham essas habilidades. Ele mesmo jogou fora e notou que depois de provar sua carne, o inimigo começou a evoluir rapidamente. Era perigoso arrastar o duelo. Novos peixes voaram em sua direção. O cavaleiro inalou e exalou fogo de dragão. Manticore rompeu com o herói. O homem conseguiu se esquivar a tempo e pulou acima do solo. Seus olhos brilharam e notaram que o oponente ainda não havia absorvido completamente suas habilidades. O herói rapidamente se aproximou do inimigo e abriu a boca. Kim decidiu seguir o caminho clássico. O monstro se agachou em antecipação a um ataque. Ele enfiou o rabo para frente. A morena balançou a pata e pensou que primeiro se livraria da cauda irritante. O homem cortou bruscamente o membro do inimigo e caiu no chão. O herói correu para atacar. Manticore se abaixou e sorriu. Os olhos da morena se arregalaram. Seu peito foi perfurado pela ponta da cauda. O inimigo fez outro balanço e cortou o ar. O homem pulou para trás. Seus chifres se quebraram. Ele parou e puxou a ponta para fora de seu corpo. A ferida começou a cicatrizar. O cavaleiro olhou para seu oponente e notou que ele usou a habilidade que recebeu dele. O monstro sorriu e disse que a habilidade que permite controlar partes decepadas do corpo é muito interessante. O herói restaurou os chifres em sua cabeça e pensou que isso era esperado de uma criatura com alguns milhares de anos de experiência atrás dele. No uso prático das habilidades, o homem não é páreo para ele. Kim mordeu a cauda do escorpião. Manticore se aproximou dele e disse que o queria de volta. A morena desviou da pata do inimigo e agarrou-o pelo pescoço. Ele estreitou os olhos. O monstro riu quando a pata do cavaleiro apertou. Outra parte cresceu na cauda. O monstro derrubou a pata do herói. Os rivais abriram a boca e se prepararam para atacar. Explosão. O solo entre eles estava carbonizado. O herói estreitou os olhos e verificou se funcionava. O rival sorriu e disse que pela primeira vez em muito tempo se sentia a um passo da morte. Ele acrescentou que o original era forte. Manticore rapidamente correu para atacar. O monstro balançou e se aproximou do herói. O homem se cobriu com as mãos, mas mesmo as escamas de dragão não resistiram. Kim pulou para trás e pensou que seria melhor recuar por um tempo. Bem na frente dele, a cauda atingiu o chão. O monstro mostrou os dentes e perguntou quem a morena comia para que ele pudesse aumentar sua cauda para tal tamanho. O cavaleiro estava deitado no chão. Seus olhos estavam bem abertos. Ele lembrou que esta era uma habilidade de dinossauro. O inimigo se aproximou e notou que ele tinha um forte desejo de viver, mas era hora de morrer. Manticore lambeu os lábios e disse que comeria seu cadáver sem deixar um único pedaço. Ele balançou o rabo para acertar o herói no peito. O monstro congelou de surpresa. Kim mostrou os dentes e perguntou se ele realmente havia perdido a força. O veneno lentamente começou a fazer efeito. O oponente estava respirando pesadamente e disse que o herói era um bastardo covarde porque usava veneno de outro mundo. A morena estreitou os olhos e lembrou que no momento da mordida, ele derramou veneno de peixe fugu no inimigo com todo o coração. O homem pensou que o oponente não seria capaz de resistir ao veneno terreno,
que nem mesmo é considerado uma habilidade. Kim deu um pulo e disse que a palavra covarde é mais apropriada para uma briga entre pessoas. Ele cortou o ar com suas garras. Manticore perdeu partes de seu corpo e cabeça. O inimigo sorriu e concordou com as palavras do herói. A morena se virou e perguntou se ele tinha alguma última palavra. O monstro sorriu e disse que não achava que teria que fazer um último testamento. Ele sempre foi o único a ouvi-los. Ele não queria deixar uma boa palavra para o bastardo que iria comê-lo. Manticore sorriu e disse que ele, como Pet Shop Duplicate V30B, conheceu seu último irmão, que se chamava Pet Shop Duplicate V97B. Seu número era próximo de 1, e é por isso que a palavra final foi adicionada a ele. Isso foi há quase 50 anos. O inimigo disse que não ficaria surpreso se outras versões começassem a funcionar. Seus olhos brilharam. Manticore disse que o herói não era o único. Sangue respingu. Kim estava comendo carne. Ele se virou e percebeu que estava muito quieto. Normalmente, o aluno já teria começado a fazer barulho. Não havia ninguém na cadeira. O homem pegou a carta. A morena olhou para o lençol e começou a ler. Naquele momento, um espião correu até ele. O cara de máscara parecia preocupado. Ele exclamou que os aventureiros haviam se rebelado. O reino de Gran Quentin. O protagonista sentou-se em uma cadeira. Manticore era uma cópia barata em quase todos os sentidos, mas ele era parcialmente superior a Kim em alguns aspectos. Ao longo de vários milhares de anos de vida, o monstro comeu muito mais espécies de criaturas do que o herói e podia usar livremente suas memórias e personalidades. Em outras palavras, ele foi capaz de pensar e agir exatamente como a pessoa em que estava se transformando. Um truque em que você substitui seu cérebro pelo de outra pessoa, mas ainda mantém sua personalidade atual. A capacidade de reverter da personalidade de outra pessoa para sua com certeza. Ao longo desses milhares de anos, Manticore aprendeu a usar suas habilidades ao máximo. O herói olhou para sua mão e pensou que, ao absorver o inimigo, ele havia adquirido a mesma habilidade truque, embora toda a sabedoria acumulada ao longo de milhares de anos tivesse, é claro, desaparecido. O homem fechou os olhos e lembrou-se da carta do paladino. Edward olhou para Morena e esclareceu que agora ele poderia ter uma personalidade completamente diferente. O cavaleiro respondeu afirmativamente. O rei balançou a cabeça e disse que lhe parecia que o interlocutor já poderia ser considerado um monstro, mas ele não parava por aí. Eles se sentaram um em frente ao outro. O herói disse que foi informado de que os aventureiros haviam se rebelado. Kim olhou para seu interlocutor ameaçadoramente e perguntou o que precisava ser queimado primeiro. O rei franziu a testa e avisou que eles iriam matá-los. Mas ainda não era a hora. O homem acenou com a cabeça. Edward observou que seria muito mais lucrativo lidar com os aventureiros depois que eles matassem os senhores de quem ele não gostava e voltassem as pessoas contra si mesmas. Kim concordou. A loira sorriu e acrescentou que, no entanto, era impossível atrasar muito e era melhor suprimir a rebelião com a velocidade da luz. Ele teve uma boa ideia quando ouviu sobre a nova habilidade do herói. O homem acrescentou que a recompensa seria digna. Guilda de Aventureiros, filial de Santo de Marga. O homem se apoiou em sua espada e exclamou que o apoio financeiro para aventureiros seria cortado em 90% a partir deste ano. Ele disse que isso não poderia ser perdoado e propôs tomar os nobres como reféns e exigir que o príncipe cancelasse o projeto orçamentário. O aventureiro pediu a seus colegas que devolvessem seus direitos. Um homem enfaixado com olhos amarelos estava no meio da multidão. Ele tinha pupilas verticais. Ele cerrou os punhos e pensou que eles iriam pessoalmente ao Palácio Real. Seu olhar ficou furioso. Para ele, esta era uma chance de se vingar. Há alguns meses, a cidade portuária de Stukbit, um jovem mestiço, meio humano, meio demônio, que sonhava em se tornar um general demônio, Maden. Ele teve que suportar uma tragédia quando um dragão atacou. O menino foi queimado pelas chamas e transformado em brasas. No entanto, a raiva de perder seu único membro da família fez com que a habilidade escondida dentro dele se espalhasse. Tratava-se de despertar o mestre da reencarnação. Maden lembrou-se de um colega troll com quem trabalhava no porto, e usando a habilidade do mestre da transformação, ele usou a regeneração de trolls. Isso foi seguido por um rápido crescimento, fortalecimento muscular e aumento da vitalidade. No entanto, devido à peculiaridade dos trolls, fracos ao fogo, ele foi incapaz de se regenerar completamente, e toda sua pele se transformou em uma queimadura contínua, da qual ele nunca se livraria. Após esse incidente, o jovem soube que o príncipe retornou às terras de pessoas montando um dragão vermelho. Isso significava que este dragão era o camarada do guerreiro. Os olhos do cara enfaixado estavam brilhando. Ele pensou que mataria o dragão preso a todo custo. O jovem olhou para o orador. O homem disse que reforços da filial de Santo de Marga foram enviados a eles. Um lagarto vermelho entrou no palco. Ele jogou sua lança por cima do ombro e se apresentou como Bermico Rocidante, um aventureiro de rank B.
O homem barbudo olhou para o público e pediu que não se surpreendessem com a aparência de seu colega, porque ele pertencia a uma rara raça de dragões entre os homens lagarto. Ma-Dem olhou furiosamente da multidão. Memórias do passado brilhavam em seus olhos. O jovem gritou e de repente atacou Bermico. Os homens lagarto olharam para o aventureiro e ficaram confusos. Os olhos do menino escureceram. Ele acordou deitado em uma cama. O chefe da filial de Santo de Marga, chamado Miguel Orferizo, estava ao lado dele. O homem perguntou que tipo de ataque repentino era bem no meio de seu discurso. Ele olhou para o jovem com desagrado e ficou indignado por sempre cobrir o menino na frente da guilda. E ele o retribuiu com tal coisa. O homem barbudo se virou e disse que, como punição, estava privando Ma-Dem de bônus para este mês. O chefe disse que eles se apresentariam na próxima semana e deixou o jovem sozinho com Bermico. Os homens lagarto olharam para o jovem e pediram desculpas por nocauteá-lo. Ele se aproximou e estendeu a mão para se apresentar. O jovem não apertou sua mão, mas disse seu nome. O interlocutor desajeitadamente removeu a pata e esclareceu que ele era o mesmo Ma-Dem sobre o qual os rumores haviam chegado até ele. O cara se levantou e passou. Ele pediu a Bermico que o seguisse. O cara olhou para ele de forma predatória e disse que, como agora estavam no mesmo time, valia a pena dar uma olhada em suas habilidades. Ma-Dem amaldiçoou mentalmente a raça do dragão. A batalha continuou. O dragão levantou a mão e começou a girar a vara. Criou todo um turbilhão. O inimigo olhou para ele e não entendeu o que estava acontecendo. Então ele tentou atacar. Ele foi atingido, mas o dragão já estava atrás. Ele pulou do chão e voou direto para o monstro. Indo em direção a ele de cima, apontou sua lança. Voou com uma velocidade incrível. Enfiou a lança direto em sua cabeça. O monstro foi capaz de derrotá-lo. Ele puxou sua lança, sangue pingando dela. Então ele jogou por cima do ombro. Primeiro fez como fez em sua terra natal. Virei-me e perguntei qual era o grau do espécime. Então ele olhou para ele e disse que estava passando. Pensou que era forte. Bermico se aproximou e disse que estava muito surpreso. Basta pensar, um basilisco de mármore. Ele lambeu os lábios, imaginando qual era o gosto do bastardo. Ma-Dem olhou para ele e perguntou se ele ia comê-lo. Pensou que ia lhe dar problemas. Intrigando o lagarto com a caça a um lagarto, mas parecia que ele não dava a mínima. O lagarto depôs as armas e disse que, derrotando um forte, temos a força do inimigo, tomando seu sangue e carne. Depois disso, com o movimento de sua mão, ele cortou sua pata. Ele pegou. Disse que essa é a tradição dos guerreiros Rutmash. Eles entraram em algum bar. Ma-Dem observou por vários dias. O lagarto mostrou-se um mocinho modelo. Ele veio até ele por trás. Assume casos que todos os outros recusaram e trata a todos com respeito. Olhei para ele e pensei que ele realmente era um cara legal e não merecia suspeita. Olhei para ele, apenas por causa de sua semelhança externa com o dragão em forma. Embora não, há outra coisa irritante. O lagarto se aproximou do homem e disse que havia um golem de ferro, e ele disse a ele, reencarnado em ferro, e gritou: Deus, uma lata de guerra. O homem começou a rir alto. Ele diria também: tão engraçado. Ma-Dem ficou irritada com isso. Seu senso de humor, indescritível. Observei como eles não conseguiam parar de rir. Em que lugar? Isso é engraçado. Uma característica de um psicopata. Levantei-me e pensei que Ma-Dem era um homem que nutre um forte ódio pelo dragão vermelho. Imaginou o cara. Seria correto chamá-lo do mesmo dragão vermelho de que ele fala. Lembrou-se dos terríveis acontecimentos. Não se lembra de todos que matou. Então não sabe exatamente de quem foi a morte que causou sua raiva. Imaginou o rosto do cara, o que significa que o objeto de seu ódio está bem diante de seus olhos. Engraçado. Ele avançou e pensou que, por mais que sentisse que era diferente de uma pessoa comum, era melhor observá-lo um pouco mais, até que ele pudesse dizer com certeza se era seu irmão ou não. Ele se aproximou dele e olhou. O homem ergueu os olhos e disse que um jovem havia chegado. Ouvirá dizer que os dois trabalhavam bem juntos, embora, como ele se lembrava, tivessem lutado há pouco tempo. Ele estendeu um baú e pediu para cuidar de uma nova tarefa. O prazo era até esta noite. Tudo tinha que ser resolvido sem barulho. Aqui estava uma rota ao redor dos guardas. À noite, os caras avançaram. Eles fizeram o seu caminho através do palácio, atrás de Lord Demarga. Eles se aproximaram da cama de alguém, com uma lanterna. Eles colocaram a mão no ombro do homem. Disseram que era hora de cumprir seu dever. O senhor tentou dizer alguma coisa, mas não teve tempo. Seu pescoço estava quebrado. Então eles saíram rapidamente de lá. Eles se aproximaram do bar. Disseram que era de alguma forma muito fácil. Eles entraram e chamaram o chefe. Uma caneca voou na frente deles. Voou direto para a parede. O homem se levantou e disse que havia mostrado como resolver o assunto em silêncio. Foi o que eles fizeram. Como se eles se aproximassem e perguntassem novamente. Eles olharam para ele e perguntaram o que havia acontecido.
O homem disse que, como já havia dito, 11 filiais em todo o país haviam agido simultaneamente. Ele franziu a testa e acrescentou que, no entanto, nem mesmo metade havia lidado com isso tão silenciosamente quanto eles. E o resto? Um cara correu e gritou que as coisas estavam ruins. O conde estava morto. Pessoas de outro ramo o espancaram até a morte. O velho desviou o olhar e disse: "Caramba, eles são loucos. O que devemos fazer agora sobre o assassinato de um aristocrata?" Então ele colocou a mão no frasco e pensou que se eles o tivessem sequestrado, ainda haveria uma chance de sair dele. Seria possível falar com o culpado do sequestro e resolver tudo, mas o assassinato estava além dos limites. Ele colocou a mão na mesa e pensou que você não pode negociar com um homem morto. Ele olhou para o lado e viu uma bolsa no ombro do cara. Ele correu e gritou que eles deveriam tentar chegar a um acordo. Eles não podem deixar o barão escapar sem um arranhão. O cara concordou. O homem bateu na mesa com o punho. Ele olhou para eles e perguntou como tudo acabou assim. Alguns dias antes, o Palácio Real. O príncipe estava sentado e dizendo que, segundo informações, os rebeldes tinham como alvo 11 senhores. Ele queria usar essa chance e inteligência para mudar a gestão. Ele sorriu e acrescentou que o único bem valioso entre os senhores era o Barão da Marga. Ele estava fazendo um excelente trabalho e não tinha coragem de um tanque. A desvantagem era que ele não ouvia bem. O cara ouviu atentamente enquanto a loira dizia que precisava ser devidamente intimidado, mas não morto. Então ele sorriu e disse que o resto dos senhores. Ele olhou para ele com olhos selvagens. Você pode matar cada um deles. O velho avançou e disse que era hora de seguir em frente. De repente, alguém o chamou. Naden estava atrás dele e perguntou por que eles não estavam levando com eles. Ele franziu a testa e disse que agora o elo mais importante nas negociações era o barão. Se o levassem embora, as negociações nem poderiam começar. Os caras assistiram e ouviram que os dois eram sua força mais poderosa. Eles tinham que protegê-lo. Então a porta se fechou. O jovem se virou e disse que se encontrasse o príncipe, ele seria capaz de deixar esse bastardo ir. Ele tinha que conhecê-lo. O dragão olhou para ele e perguntou sobre o príncipe. Ele realmente queria ver aquele mesmo homem. Ele pensou sobre isso e disse que, claro, ele era um herói da guerra demoníaca. Todos queriam conhecê-lo uma vez. Mas era improvável que ele estivesse pessoalmente presente na primeira fase das negociações. Mas se eles fossem bem-sucedidos, ele poderia aparecer aqui. E o jovem agarrou seu pingente e pensou que era verdade. Não havia necessidade de pressa. Ele esperaria o momento em que as próximas negociações aconteceriam. Ele olhou para frente e pensou que essas negociações aconteceriam no reino. E o dragão observou com olhos ardentes. A porta estava fechada. De repente um homem entrou lá. Ele gritou que eles poderiam ficar bêbados hoje. Os caras olharam para ele e não entenderam o que estava acontecendo. Então todos ao redor começaram a andar e se divertir. O líder sentou-se à mesa e disse que o mensageiro do Palácio Real acabou sendo surpreendentemente complacente. A princípio, eles pareciam tão ameaçadores que ele pensou que seriam despedaçados. Pareceu-lhe que nas próximas negociações eles aceitariam suas condições. Medão ouviu isso e pensou que tudo estava indo muito melhor do que ele esperava. Com esse humor, ele poderia levá-lo para as próximas negociações. Então ele seria capaz de encontrar o príncipe cara a cara. Eles colocaram um copo na mesa e perguntaram por que ele estava franzindo a testa. O dragão sentou-se ao lado dele e disse que eles não bebiam há muito tempo. Por que não se divertir? Você pode molhar a garganta. O cara levantou a mão e disse que iria recusar. Ele não bebe. O dragão olhou para o copo e disse que sabia que isso aconteceria. Então ele trouxe água. Então ele levantou a mão e disse-lhe para ser mais alegre. Medam bebeu e pensou que tinha apenas 17 anos. Ele não conhece o sabor do álcool. Então ele ficou surpreso. Ele subiu em sua boca. Ele puxou o dedo e viu algo estranho. O que é? Se você se lembra de sua missão, eles encontraram o Senhor. Quebraram seu pescoço. O homem sentou-se na cama. Aventureiros sujos. Como se atrevem a trancar os aristocratas? Ele sairá daqui e trará seus soldados. Eles torcerão o pescoço. Ele se ensaboou e olhou para a frente. Um homem entrou na sala. Perguntou ao homem quem ele era. Se ele veio olhar para o macaco no zoológico. Ele sorriu e disse que tinha uma mensagem para ele. O senhor ficou com raiva. Que mensagem? É engraçado. Turistas patéticos. Eles realmente acham que vão se safar? O homem respondeu que o conde Silombre estava morto. Ele ficou tão surpreso e perguntou novamente. O jovem se aproximou e disse que também deveria ter cuidado. Os aventureiros eram muito beligerantes. O homem o chamava de psicopata. A morena olhou para ele e disse com um sorriso que se esse homem morrer, eles não vão deixá-los viver.
Mas isso não significa que se eles morrerem, ele viverá. Saindo, ele pediu para poupar sua vida, se possível. O Senhor ficou com medo e disse que todos eles realmente tinham enlouquecido para matar um aristocrata. Gotas estranhas também apareceram em seu vidro. O cara caminhou para frente e pensou que era difícil assustar alguém que você viu pela primeira vez. Mas era uma questão completamente diferente quando ele pessoalmente entrou nos nervos cranianos. Ele se lembrou de como olhou para ele. Demorou muito para criar os ovos do parasita em seu reservatório, mas agora a preparação estava completa. Poucos dias depois, a fortaleza, os soldados do príncipe, o dragão olharam para eles e disseram que a segunda etapa das negociações já estava em andamento há muito tempo, se eles pudessem ter uma boa conversa. Ele abaixou a cabeça e acrescentou que o cara tinha olhos vermelhos. Estava tudo bem. Então ele disse que era desnecessário lutar contra os soldados que vinham salvar o barão por vários dias. Méden respondeu que não havia necessidade de se preocupar com ele. Suas escamas haviam parado de brilhar. Vermico abaixou a cabeça e disse que não era um problema. Tal cansaço não era nada comparado ao nascimento de um primeiro filho. O jovem ficou surpreso. Um primeiro filho? Ele tem filhos? O dragão se virou e disse que, claro, é surpreendente que os guerreiros do pântano da raiz permitam que seus filhos deixem a casa do pai assim que aprenderam a andar? O jovem olhou para ele, imaginou sua família e pensou: é realmente possível deixá-la vir aqui? Depois disso, o dragão olhou para frente e disse que, francamente falando, para os lagartos, os dragões são uma raça. Ele parou e se distraiu com um grito. O jovem também prestou atenção nele. Um homem corria em direção a eles, gritando que eu sou um maldito bastardo. Ele olhou para cima e pediu para abrir o portão, e alguém saiu das tendas. Um homem de armadura o seguiu. Todos se prepararam para a batalha. Os caras não entenderam o que estava acontecendo. As negociações não estavam indo bem. Os cavaleiros levantaram suas bolas, começaram a criar selos. Tudo estava pegando fogo. Eles chamaram uma bola de fogo. Os caras ficaram no topo. Tudo estava em chamas. Eles decidiram pegar os bastardos à força. Eles olharam para as paredes em chamas. Os cavaleiros foram incapazes de destruir a muralha da fortaleza apenas com fogo, mas tudo estava encharcado de líquido inflamável de antimão. Houve uma explosão poderosa. O cara estava deitado nos escombros. Eles estavam tentando trazê-lo de volta aos seus sentidos. Bermilco estava sentado ao lado dele e estava feliz por ele ter acordado. Ela olhou para ele. A muralha da fortaleza foi destruída. O caos na cidade. Os outros aventureiros enlouqueceram e agora corriam como se fossem. Lembrei-me de seus olhos selvagens, como se estivessem possuídos por alguma coisa. O sangue pingava de sua lança. Ele tentou detê-los com sua própria força, mas era impossível sozinho. Ele jogou a arma por cima do ombro e disse que eles precisavam encontrar o chefe da guilda. Ele era o único que poderia pelo menos morrer um pouco esse caos. E ele precisava sair, era perigoso ficar aqui, e ele parecia ter alguns negócios. Boa sorte na luta. Niden sentou-se e observou-o partir. Ele se lembrou dos selos. O soldado havia danificado brevemente a muralha da fortaleza. Esse era o poder daquele de quem ele iria se vingar. Eles estavam em níveis diferentes, mesmo antes de ele conhecer o dragão. Já, suas mãos tremiam. O homem estava sentado no canto, tremendo de medo. Impossível. Não, se você pensar bem, algo estava errado desde o início, porque ele foi, mas tamanha imprudência, desde o início. O dragão entrou e se dirigiu a ele. Ele veio e gritou o que esse homem estava fazendo. Agora eles precisavam de seu poder mais do que nunca, mas ele continuou a tremer e disse que era estranho, porque sabia que esse plano estava fadado ao fracasso, porque queria que seu ramo não fosse arrastado para a casa da rebelião. Mas por que então ele, para sequestrar um aristocrata e usá-lo para negociar com o reino, aprovou um empreendimento obviamente estúpido? Ele se lembrou do sequestro. Seus olhos se arregalaram e ele pensou por quê. Ele ouviu a resposta, porque ele era o melhor ajuste. De repente, ele se virou e perguntou quem estava lá, mas era a voz do protagonista em sua cabeça. Ele sorriu e se virou para o homem, dizendo que ele estava exagerando muito em comparação com Júlio, mas pelo menos o mais perspicaz de todos os líderes de guilda restantes. Miguel ficou assustado e perguntou quem era esse homem, e o dragão ficou atrás e não entendeu o que estava acontecendo. O líder estava discutindo quem estava em sua metade. Ele realmente enlouqueceu. A morena sorriu e disse que se ele fosse tirado de ação, o galho se desfaria por conta própria. Então ele o escolheu. O homem respondeu com medo. Isso era realmente outra personalidade dentro dele? O cara olhou. Respondeu que não. Essa é a outra personalidade dele. Talvez ele não se lembre, mas ele foi comido e absorvido recentemente. Ele começou a mostrar. Disse isso dessa maneira. O homem começou a se dissolver e gritou. Então ele se levantou. Bermico olhou para tudo isso e disse que os companheiros de guilda do lado de fora haviam enlouquecido. Mas de repente a cabeça da cabeça se transformou em uma enorme cobra. Ele foi direto para o dragão e esticou a boca. Ele bateu.
Mas no último momento Midden salvou seu camarada. Ele olhou para ele, perguntou surpreso o que ele estava fazendo ali. O jovem respondeu: ele realmente quer morrer? Porque ele ficou como um tucano. Tudo do lado de fora da janela estava em fumaça. Os caras saíram, quebrando a parede. Eles correram, discutiram que o cara foi ordenado a sair. Por que ele voltou? O jovem correu e disse que eles eram uma equipe, eles teriam que sair juntos. O dragão agradeceu em resposta. Então ele olhou para ele e disse que achava que o odiava, mas foi salvá-lo. Ele gritou que teve uma ideia mais tarde para criar sua própria guilda juntos, mas antes que ele pudesse terminar, os espinhos de alguém o perfuraram. Midden se virou e ficou horrorizado. O dragão começou a gritar. Ele foi perfurado por muitos galhos. Era a mão da morena, que estava de pé ao lado. Ele se aproximou e disse que a capacidade de cruzar as pernas de um polvo e as garras de um louva-a-Deus, em comparação com a primeira tentativa, deu muito certo. Ele sorriu e acrescentou para onde estava indo. Ele não tinha negócios com ele. Midden. O cara se virou e perguntou que tipo de bastardo era esse homem. Quem era ele? Então ele percebeu que era o dragão justo. O cara se levantou e começou a gritar que era ele. A morena sorriu e respondeu que sim. Midden ficou furioso. Depois disso, o jovem mostrou a mão e correu direto para o inimigo, gritando alto. Ele segurou sua espada e pensou que a força da mão do ogro foi obtida com a ajuda da habilidade do mestre da transformação e da aura do lendário aventureiro Júlio. Ele se lembrou de sua irmã. Isso é vingança por sua irmã. Ele se lembrou de seu camarada. Vingança por seu camarada. Ele olhou para o rosto de Kim. Estava se aproximando, mas de repente ele foi perfurado. Seu golpe junto, no qual ele colocou tudo, não aconteceu. A morena o rasgou em pequenos pedaços. Havia sangue por toda parte. O cara sorriu e pensou que havia 3 coisas principais que ele conseguiu comendo o clone. A primeira foi uma melhoria em suas habilidades. A compatibilidade de todas as suas habilidades aumentou. Ele se lembrou do rosto do homem. A segunda foi a reprodução da personalidade e da memória de outra pessoa. Ele usou essa habilidade na cabeça da guilda. Provavelmente vem da experiência acumulada pelo Manticore ao longo dos longos anos. Ele olhou para sua mão. A terceira foi a perfeição. Diferentes partes do corpo não parecem mais artificiais quando conectadas umas às outras. Essa habilidade vem de uma característica física inata. Ele comeu e pensou que acabou de comer um sujeito. Bem, ele já havia passado por mudanças tão colossais. Então, o que aconteceria se ele acariciasse outro? Ele sentou-se e olhou para frente. Sua curiosidade o levou a comer o suposto sujeito, mas ele calculou mal. Ele olhou para o medalhão. Midden não era seu companheiro. O cara baixou os olhos e disse que ele era o mestre da reencarnação, o que significa que ele basicamente apenas copia as habilidades especiais de outras pessoas. Você não pode chamá-lo de sujeito. O jovem lembrou-se do rosto de Fjord enquanto pensava em seus parentes. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta. Ela pegou um pedaço de papel. Ele também tinha uma carta que ela havia deixado antes de partir. A carruagem estava atravessando a floresta. A carta dizia: Mestre, em breve haverá forte agitação no reino. Você, como cavaleiro do reino, será naturalmente atraído para ele. Mas eu sou um paladino do Estado da Igreja e estou proibido de interferir nos assuntos de um país estrangeiro. Então aqui teremos que nos separar por um tempo. Acredito que a Deus um dia colidirá com nossos destinos novamente. Com respeito, seu aluno. O príncipe leu a carta e perguntou o que era. Uma carta de despedida comum. Ele já pensou. Ele recebeu uma carta de amor. A morena se aproximou e disse que o conteúdo era assim, mas o problema estava na hora de sua escrita. Ela entregou a carta muito antes de ele saber da rebelião. E ele foi um dos primeiros a ser informado sobre isso. A loira olhou para ele e não entendeu. Então ele ficou tenso. Descobriu-se que o Estado da Igreja tem meios de transmitir informações em tempo real. O jovem continuou a olhar para o papel. É realmente isso. E agora esta carta soa como prova. Ele levantou a cabeça e disse que isso é punição divina. Ele imaginou uma deusa, quando a classe dominante da sociedade vai contra o dever de governar o povo e levar o país à prosperidade. A deusa tira o poder de seus representantes e lhes envia uma punição proporcional à gravidade do pecado. Então ele perguntou se seu camarada se lembrava disso. Ele olhou para ele e disse que parecia que algo assim aconteceu. O príncipe franziu a testa e disse que eles sabiam que a deusa não era nada disso. Ela era apenas um sistema construindo este mundo. Ela nunca acreditaria que interfere pessoalmente nos assuntos das pessoas. A morena pensou sobre isso. Concordou. Edward apertou a folha de papel. Então o castigo divino não é obra da deusa, mas do Estado da Igreja. Somente eles têm o poder, os recursos e a habilidade adequados para isso. O cara cobriu os olhos com a mão, apenas suprimiu o poder da influência de Júlio. Agora também o Estado da Igreja.
Kim olhou para ele e pensou que, se eles tivessem tanto poder, o inimigo não seria fraco, mas um confronto com o estado da igreja é inevitável. Ele olhou para o príncipe. Por que esse cara? Immagine o altar. Ele deve mandá-lo para o chão com a ajuda do altar sacrificial na masmorra do templo principal. Sentou-se em frente a ele e perguntou se eles poderiam resistir a eles. O príncipe respondeu que diria a verdade. Seria tedioso. A morena cruzou as mãos e pensou. Ele levantou a cabeça e disse, como já disse, agora ele tem a capacidade de reproduzir as memórias de outras criaturas. Seus olhos brilharam. Todo o conhecimento recebido da deusa é armazenado em sua cabeça. Eles entendem o que isso significa? A loira ficou assustada e disse que é claro que eles entendem. Depois disso, o cara sorriu. A carruagem continuou a se mover. Você pode ficar calmo, até que ele quebre sua promessa. Ele nem pensa nisso. Edward olhou para cima e disse que também não tinha intenção de trair ninguém. Ele sabia perfeitamente bem o que aconteceria se fosse traído. De repente, o carrinho parou. Além disso, ele também não perdeu tempo. A porta se abriu. A loira pediu para deixá-lo apresentar algo. Eles estavam parados em frente a um prédio enorme. Bem-vindo ao Royal Mechanical Research Center. A loira, olhando para o prédio, disse que todo esse tempo eles estudaram várias tecnologias do reino demoníaco. O protagonista apontou o dedo e disse que então este lugar deve ser de grande valor, o que não se pode dizer, olhando para a defesa feia. Ele apontou para as pessoas. O cavaleiro de armadura dourada disse que esta era uma instituição secreta do reino do Grande Quintain. Para entrar, você precisa obter permissão pessoal de Sua Alteza o Príncipe. O homem perguntou indignado, não é a razão pela qual eles não são permitidos por causa do desenvolvimento de novas tecnologias? O cavaleiro de barba comprida exclamou indignado que então eles deveriam deixá-los entrar como mestres da mecânica. Edward cerrou os dentes, irritado com os anões barbudos. Ele caminhou para a frente. Os homens se animaram quando ele perguntou se esta era a senhora da República Everman por acaso. O cara sorriu docemente e perguntou o que eles estavam fazendo aqui. Olhando para eles, Kim lembrou que este era supostamente o país dos anões. Ele pensou no fato de que uma das condições necessárias para seu retorno era a cabeça do rei anão. Lembrando-se do cérebro em sua cabeça, ele pensou que com as memórias de seu irmão deste mundo havia se tornado muito mais fácil. O homem deu um passo à frente e disse que esse guarda não entendia as palavras e então perguntou se ele os deixaria entrar. Edward, com um sorriso no rosto, disse que o guarda estava apenas fazendo seu trabalho. Ele perguntou por que eles não desceram antes de obter permissão. Alcançando o botão na parte de trás de sua cabeça, o anão notou que os humanos prestavam muita atenção a essas maneiras deles. A armadura começou a se abrir. Um velho baixo saiu da armadura alta. Ele olhou para os outros e ordenou que descessem. Seus companheiros pisaram no chão. Todos eles ficaram juntos. Kim olhou para eles. Pensando em como eles estavam usando esse mecanismo como uma carruagem, a tecnologia deste mundo também era de alta qualidade. Edward disse com um sorriso que mostraria o caminho e depois se voltaria para os guardas. O homem cruzou os braços e disse que, como esperado, um acordo poderia ser feito com uma princesa humana. Ele e os outros foram amarrados. Enquanto eram levados pelos guardas, ele gritou que o príncipe os havia enganado. A loira perguntou como ele os havia enganado. Porque eles não disseram aos guardas que queriam inspecionar um centro de pesquisa? Ele sorriu maliciosamente e disse que a prisão definitivamente contava como um deles. Andando atrás dele, a morena perguntou quem eles eram. Edward disse que eles eram convidados de honra cheios de curiosidade. Ele franziu a testa e disse que eles aparentemente vieram para aprender sobre os motores de energia que não exigiam a intervenção de magia, que eram usados por demônios. Kim perguntou se ele estava falando sobre motores a vapor. O príncipe respondeu que sim e que sua ciência era baseada em motores de energia que funcionavam apenas com pedras mágicas. Tocando o portão, ele disse que, como ninguém mais estava no caminho, eles poderiam entrar. Eles entraram na unidade de produção. O cara desviou o olhar e disse que eles estavam quase prontos para serem usados na prática. Edward apontou para a cabeça e disse que não poderia ser de outra forma, porque por trás de tudo isso havia uma pessoa com conhecimento da Terra, e embora essa não fosse sua especialidade, ele ainda havia recebido algo. Lembrando-se do cubo branco, o protagonista percebeu que estava falando sobre a deusa. A loira Peru. Com um sorriso sombrio no rosto, ele disse que não o trouxera aqui para isso. Eles desceram no elevador. De costas para seu camarada, Edward perguntou quantas pessoas no mundo ele achava que adoravam a igreja da deusa. O protagonista tremeu um pouco quando disse que achava que quase todo mundo fazia. A porta do elevador se abriu e o príncipe disse que se eles entrassem em guerra com o estado da igreja, todos na corte que acreditassem na deusa se tornariam traidores e desertariam para o lado deles. Olhando para frente, a morena perguntou se era por isso que ele os fazia. Ele viu muitas pessoas acorrentadas com seus cérebros expostos,
e seu camarada confirmou. Os olhos das pessoas estavam vazios e baba fluía de suas bocas. A loira observou que, para ser mais preciso, ele não os fez. Ele sorriu e disse que esta era a criação daquele avô maluco, o ex-rei. Apresentando o caracol, Edward perguntou se seu amigo sabia o que era Leucoschloridium paradoxica. Kim perguntou se ele estava falando sobre aquele verme parasita que vive principalmente em caracóis. Ele observou que assume o controle de seu corpo para tornar a vítima presa fácil para os predadores e, assim, entrar nele. Olhando para o rosto sombrio do ex-homem, a loira começou a dizer que neste mundo, o evento Musa é uma versão de tal parasita para primatas, e inicialmente eles parasitaram macacos, mas o velho os transformou, dando-lhes a capacidade de parasitar humanos. O protagonista olhou para o cérebro. Ele se lembrou do homem e pensou que era quase o mesmo que o parasita que ele comeu. Então, imaginando uma entidade com tentáculos, Kim pensou que talvez aquele cara fosse sua espécie. O príncipe sorriu maliciosamente e disse que essa tecnologia de zumbificação eliminou completamente a possibilidade de traição, e o velho literalmente jogou um tapete vermelho na frente dele. Ele tocou o cérebro com o dedo e perguntou se seria estúpido se ele não o usasse. Ele acrescentou que ainda havia algumas desvantagens. O homem zumbificado tremia e ofegava. O loiro disse que planejava refiná-los, continuando sua pesquisa. Olhando para as fileiras de pessoas, ele disse que desta vez também recebeu muito material experimental, porque todos os aventureiros que participaram do motim receberam ordens de serem capturados vivos. Edward disse com um sorriso sombrio que uma pessoa pode mudar graças a um líder forte e à elite que ele escolheu. No dia seguinte, as cordas caíram. O anão tirou os punhos com raiva. Olhando para eles, o príncipe disse que isso geralmente não era permitido, mas como eram seus queridos convidados, ele lhes daria um passeio especial pelo território externo do centro. Ele franziu a testa e disse-lhes para não entrarem em nenhuma circunstância, mesmo por engano. Os homens trocaram olhares, ouvindo suas palavras de que, caso contrário, eles só teriam que detê-los novamente. O anão agarrou Edward e começou a se desculpar em voz alta. Seus camaradas correram para a frente. O anão gritou com um olhar possuído que estava vestido para mantê-los pelo tempo que quisesse, mas eles não conseguiam controlar sua curiosidade. Ele abriu o portão. Seus olhos se arregalaram em choque. O homem olhou para a produção, dizendo que era simplesmente fantástico. O príncipe se aproximou dele por trás com um rosto sombrio. O anão se virou e exclamou que eles eram os culpados. Após o que ele pediu para ouvir, ele caiu de joelhos e começou a dizer que poderia prendê-lo o tempo que quisesse e fazer o que quisesse, mas deixá-lo participar da pesquisa. O homem apertou os olhos e disse que essa era energia muito nova que não consumia pedras mágicas que eles procuravam há tanto tempo. O cara cruzou os braços e ouviu o apelo. O anão congelou quando lhe disse que a seriedade deles não lhe deixava escolha, e ele os incluiu na discussão de tecnologias relevantes nas negociações do próximo mês. Ele começou a apertar sua mão e agradecê-lo. O príncipe sorriu, pensando que eles, possuídos pela máquina a vapor, nunca saberiam o que estava por baixo. Um olho vazio era visível na escuridão. Eduardo pensou que esse seria o caso até que o rei perdesse a cabeça. O antigo domínio dos demônios, o grupo de busca do reino de Gran Quentin. O homem estava com uma picareta. Algo chamou sua atenção. Entre as pedras, ele viu uma alavanca e perguntou o que ela estava fazendo em tal lugar. Ele puxou. O topo da torre lentamente começou a aparecer debaixo do solo. Uma grande passagem se abriu no chão. Os trabalhadores investigaram. Mecanismos apareceram a partir da passagem. Demônios estavam escondidos nas proximidades das florestas. Um deles olhou para trás. A loira estava sentada no sofá e dizendo que iria unir os diferentes países humanos primeiro. Ti olhou para ele e perguntou novamente. E então perguntou se havia alguma razão para assumir uma tarefa tão difícil. O cara colocou a mão no mapa e disse que não sabia de nada. Ele disse que atualmente havia 5 raças coexistindo no continente de Elwood. Olhando para o continente no mapa, o príncipe disse que eram elfos, homens-fera, homens-lagarto, anões e humanos. Apresentando cada um deles, ele disse que, inicialmente, todas as nações se uniram para resistir à estrutura demoníaca. Ele acrescentou que agora que o rei demônio estava morto, não havia mais nada que os unisse. O loiro passou os dedos pelo mapa, dizendo que logo todos começariam a acumular poder, competindo pelo poder. E o problema era que todas as outras raças eram representadas por um único país, enquanto os humanos estavam espalhados por muitos países diferentes. Ele olhou para seu camarada e disse que, para mandá-lo para a Terra, eles precisariam cortar as cabeças dos líderes das outras raças. Edward franziu a testa e disse que, apesar do fato de que eles já haviam acumulado uma quantidade decente de poder, ainda não era suficiente para começar uma guerra. Colocando a mão no mapa,
Ele disse que antes de tudo era necessário ocupar o domínio do demônio, tomando posse daquele território tão grande para então criar um país humano unido. O cara olhou para cima e disse que então, um por um, as cabeças de todos os líderes seriam tomadas. Ele cobriu o rosto com a mão e disse com um sorriso para não se preocupar, porque este mundo logo seria seu, porque tudo estava indo como ele esperava. E não havia erros em seus planos, a menos que antigos mecanismos de combate aparecessem de repente do nada. A morena à sua frente cruzou os braços e disse que era uma ótima ideia, e então perguntou se ele tinha certeza de que não haveria problemas. O amigo perguntou com o quê? O personagem principal sorriu e observou que, geralmente, quando um vilão cruel que almeja a dominação mundial expressa seus planos em voz alta, chegam imediatamente notícias importantes que arruinam seus planos. O príncipe caiu na gargalhada e perguntou se ele realmente havia relido os romances. Enxugando as lágrimas que haviam aparecido, ele disse que já havia dito que havia recebido conhecimento da deusa que seria útil no futuro. O loiro escureceu e disse que não haveria erros em seu plano, e que ele deveria deixar preocupações desnecessárias. Um homem gritou para o escritório e gritou que seus negócios estavam ruins. Edward olhou para ele e perguntou o que havia acontecido. O cara de máscara e capuz começou a dizer que o grupo de busca havia descoberto ruínas antigas no domínio do demônio que estavam completamente preservadas e representavam uma grande ameaça. O príncipe congelou com uma cara confusa. Kim fechou os olhos e disse que aqui estavam completamente preservadas ruínas de uma civilização antiga. O homem loiro deu um pulo e exclamou que eles precisavam enviar a coroa de seus assassinos para conquistar as ruínas porque ninguém poderia levá-los embora. O cara levantou a mão e disse nervosamente que os remanescentes dos demônios derrotados haviam entrado nas ruínas primeiro. Edward cerrou o punho e disse que seria fácil lidar com os restos, já que suas tarefas não seriam suficientes para usar as ruínas de qualquer maneira. O cara levantou a mão e disse que parecia que seu líder era um arqueólogo. O príncipe escureceu de horror, ouvindo as palavras de que eles já haviam restaurado as ruínas, e muito mais demônios estavam saindo de lá do que haviam entrado originalmente. A morena fechou os olhos e notou que suas palavras sobre nada haviam perdido seu poder. A caneca quebrou sob um grito alto, perguntando o que ele deveria fazer então. O loiro estava perto da caneca abandonada. Ele franziu a testa. Olhando para seu camarada, ele murmurou que tinha um favor a lhe pedir. Kim suspirou pesadamente. Edward sorriu nervosamente e disse que era fácil para ele, e então perguntou se ele faria isso. O protagonista olhou para seu rosto estúpido, imaginando se deveria comê-lo. O príncipe cerrou o punho, amaldiçoando mentalmente a deusa por suas palavras estarem erradas. Ele perguntou mentalmente por que ela não avisou sobre um fator tão perigoso. Notou-se que o príncipe recebeu conhecimento da deusa que seria necessário no futuro, então o oposto também era verdadeiro. A lista não inclui conhecimentos que não serão úteis. Um cubo de administrador pairava sobre a mansão, murmurando que não era culpa dele. Foi dito que não era que as runas antigas fossem completamente inúteis para o príncipe, mas se ele não tivesse inicialmente afirmado dominar o domínio do demônio, elas não teriam sido descobertas e, francamente, salvar uma pessoa que está se afogando é o trabalho da própria pessoa que está se afogando. O antigo castelo do Rei Demônio, o lugar onde as antigas ruínas foram descobertas. Havia muitos monstros lá dentro. Eles olharam para os esquadrões de cavaleiros, declarando que esta terra pertencia à raça demoníaca. O cavaleiro disse com um olhar assustado que havia tantos deles e não estava claro de onde vinha esse exército. O demônio balançou sua massa para ele. Seus olhos estavam queimando de raiva enquanto ele estava fazendo mortes. Os monstros estavam na água. O homem olhou para o frasco gigante e disse que a clonagem em tão pouco tempo era simplesmente incrível. O líder das lâminas do Stukbit, Byron, olhou para ele. Ele sorriu e disse que essa era a esperança da raça, porque ninguém podia nem pensar que uma arma antiga estava escondida sob o castelo do Rei Demônio. Olhando para os frascos gigantes, ele disse que com uma enorme fábrica de clones, eles seriam capazes de fortalecer infinitamente o exército de demônios. O velho sorriu maliciosamente e disse às lâminas do Stukbit para se prepararem para a Segunda Guerra com a raça demoníaca. Os leitores ávidos se alargaram com o som. O demônio na porta o chamou em voz alta. Ele perguntou se eles realmente haviam descoberto novas ruínas. O demônio ferido deu um passo à frente, dizendo que não era assim. Ele segurou a porta e disse que havia um dragão. Byron congelou quando soube que era um dragão Stukbit. A raça demoníaca correu para frente. O vapor roxo os engoliu. O protagonista com braços de cobra estava rotando chamas. 3 bolas voaram de sua boca. Tudo ao seu redor começou a explodir. Kim franziu a testa. Vendo um grande mecanismo à frente, ele perguntou o que era. Olhando para a estrutura, ele perguntou se era um porta-aviões. O braço do dragão começou a se transformar. Tornou-se humano. Kim estava de pé no chão.
Um cara com uma máscara se aproximou dele. Ele entregou-lhe um receptor e disse que isso conectaria diretamente a Edward. A morena o deixou. O assassino desapareceu, desejando-lhe sorte na luta. O cavaleiro caminhou para frente, pensando que valia a pena dar um passeio. Ele estava indo em direção à entrada de um porta-aviões não identificado. Ele ficou na borda. Olhando para baixo, o cara notou que parecia simplesmente gigantesco. Um demônio estava caminhando em direção a ele. O homem apontou para ele e disse a Byron que era ele. O demônio, com o rosto assustado, gritou que foi ele quem amaldiçoou o dragão e matou todos os seus soldados. Os olhos do velho estavam brilhando em vermelho. Ele sorriu sombriamente e perguntou se ele era o mesmo dragão preso. Eles começaram a movê-lo rapidamente de seu lugar. Kim levantou o demônio com sua cauda de domínio. Ele olhou com um olhar severo, dizendo que achava que teria que vagar por um longo tempo, mas desta vez teve sorte. Sua pele começou a mudar quando ele disse que o próprio guia saiu para encontrá-lo. O protagonista se afastou dos cadáveres. Lambendo os lábios, ele notou mentalmente que era hora de verificar sua memória. O cara virou-se para o lado, dizendo que precisamos ir aqui. Vendo os frascos no laboratório, Kim se perguntou se isso era um sistema de clonagem. Ele pensou que isso não estava disfarçado como a tecnologia deste mundo. A Morena Agaru a Cortina. Ele o afastou. À frente havia um escritório com reservatório e computadores. O cavaleiro estava soldando uma sala moderna. Olhando para cima, ele disse que definitivamente parecia mais com a tecnologia da Terra do que com uma ruína duplicada. Ele voltou sua atenção para o monitor. A tela de trabalho estava em inglês. Kim olhou para baixo, percebendo que ele tinha que preencher o login e a senha. Ele digitou a senha padrão nos computadores do exército. O acesso foi negado. A morena escureceu, lembrando-se de como uma vez comeu um cara na Terra que se gabava de ser um hacker. Ele disse que não achava que iria usá-lo no mundo. Algumas horas depois, ele ainda mal estava de pé no computador. O cara pegou a mão, dizendo que estava tudo pronto. O protagonista começou a ler a saudação para Wilson Phillips. Olhando para os monitores, ele notou mentalmente que acabou sendo difícil mesmo com o cérebro de um hacker profissional, o que significa que essa coisa é definitivamente da Terra e também veio de 50 anos no futuro. Ele leu a informação de que este porta-aviões foi criado em 2072. O cavaleiro apertou os botões, pensando que, dada a presença de tal equipamento militar, nem tudo estava em ordem na Terra, mesmo 50 anos depois. E de qualquer forma, não era o tipo de conhecimento que o príncipe precisaria no futuro, o que significava que não seria útil para ele quando voltasse à Terra. Seus olhos brilhavam vermelhos e o protagonista pensou que iria destruí-lo. Ele continuou pressionando os botões. A voz do sistema observou que o comando de autodestruição foi confirmado e o processo de autodestruição do US Code Skib começaria em 15 minutos. Kim olhou com olhos surpresos quando o sistema pediu a todos os membros da tripulação que deixassem a nave. Em seguida, apitou bruscamente. Ele perguntou: estava realmente quebrado? Tomando a mão de lado, o cara observou que na Coreia havia uma maneira eficaz de consertar um dispositivo defeituoso. Então ele bateu na estrutura. A sala se iluminou com luz vermelha. Os olhos do cavaleiro se arregalaram quando ouviu o alarme de que uma reação celular da reação de primeira classe da Legião havia sido detectada, e todos os processos estavam suspensos, e a liquidação da zona de gravação de reação foi lançada, e todos os direitos de controle foram transferidos para a inteligência artificial principal. O protagonista ficou nervoso ao ouvir o arrependimento da boa sorte. Um momento depois, uma explosão foi ouvida. Kim estava deitada no chão. Começando a se levantar, ele perguntou o que aconteceu. Havia uma pequena cratera ao redor dele. O cara fechou os olhos, pensando que não parecia que o algoritmo de autodestruição havia sido lançado, porque a autodestruição de um gigante não se limitaria a uma pequena explosão. Ele mudou o olhar. Sua atenção foi atraída. O Botner enfiou a mão nas costas dele. Ele tirou um dispositivo de comunicação. Segurando em suas mãos, ele ouviu a pergunta do príncipe sobre as ruínas e descobriu em ele e em tudo. A loira do receptor comparou porque ele estava em silêncio e qual era o problema. Os lábios do protagonista se esticaram em um sorriso. Edward ouviu com brilho no rosto enquanto seu amigo dizia que tinha duas más notícias, uma pior que a outra, e então perguntou com qual delas começar. O cara enterrou o rosto na mão. Olhando para o receptor, Kim ouviu pedir para começar apenas com o ruim. Franzindo a testa, ele disse que a destruição das ruínas havia falhado miseravelmente. O príncipe franziu a testa quando soube que as ruínas não eram um edifício, mas um navio projetado para viajar em terra. Enquanto o suor escorria pelo rosto, ele perguntou o que aconteceu com ele. Rangendo os dentes, o cavaleiro começou a dizer que havia apenas explodido os aposentos, e depois disso, olhou para a grande marca no chão, acrescentando que havia escapado. Kim notou com um olhar sombrio que havia escapado pelo mar. O rosto da loira se distorceu de choque,
e ele pediu em voz alta que fosse repetido. Rangendo os dentes com força, ele perguntou se havia mais más notícias. Segurando o dispositivo nas mãos, o protagonista explicou que as ruínas não eram um prédio, mas uma nave. Além disso, era um porta-aviões que foi construído na Terra em 2072 e tinha equipamentos de clonagem a bordo. Ele acrescentou que aparentemente pertencia ao exército americano. A boca do príncipe se abriu em choque e ele esclareceu. Um sorriso iluminou seu rosto quando ele exclamou que era simplesmente maravilhoso. Seu amigo perguntou do que ele estava falando. Com um largo sorriso no rosto, Edward explicou que as ruínas antigas eram perigosas precisamente porque não sabiam sua origem. Com um olhar insatisfeito, a morena ouviu suas palavras sobre como agora que eles haviam estabelecido exatamente o que era, tudo o que restava era dar um suspiro de alívio. Seus olhos se arregalaram quando seu camarada disse que provavelmente era os Kushiv, e ele tinha mais do que certeza, já que estávamos falando sobre clonagem. Kim perguntou de onde vinha esse conhecimento. O homem loiro sentou-se em uma cadeira e disse que, porque o projeto Verdriad era um assunto de véu branco, ele foi listado como membro da sede. A julgar pelo homem, ele se sentou em frente às telas holográficas enquanto se dizia que o projeto Verdriad era uma teoria da conspiração típica que se espalhou pela internet como um boato ridículo. Observou-se que a essência do projeto era mobilizar todos os especialistas técnicos e criar armas que ultrapassassem os limites do que é possível e para que a potência mais forte da América pudesse governar o mundo inteiro. O homem sorriu maliciosamente. A teoria da conspiração parecia extremamente delirante e quase ninguém acreditava nela. O dispositivo de comunicação começou a brilhar enquanto a loira dizia que, na verdade, explodiu silenciosamente. Um assassino apareceu atrás do objeto e disse que, aparentemente, sua vida útil havia expirado. Estreitando os olhos, ele disse que havia preparado um local próximo para o reagrupamento de suas tropas, e uma projeção de holograma foi instalada lá. Kim, sem se virar para ele, perguntou para onde ele havia desaparecido, já que ele acabará de aparecer. O cara respondeu que tudo parecia o mesmo. Gran continha tropas, as antigas possessões da raça demoníaca. Cavaleiros Gardavam attenda. Dentro havia uma projeção de Edward. A morena cruzou os braços e pediu para contar a ele sobre o projeto Overdriad. O homem loiro franziu a testa e disse que parte do absurdo projeto Overdriad era verdade. Ele tocou o queixo e notou que, no entanto, a embarcação de desembarque com cápsulas a bordo estava apenas na fase de desenho, e deve ter sido possível implementá-las em realidade com a tecnologia de 50 anos no futuro. Continuando a cruzar os braços, ele disse que, nesse caso, este navio nos Colchill deveria ser muito familiar para ele. O príncipe respondeu que só tinha visto seus desenhos originais e não tinha certeza se sabia sobre sua estrutura atual. Recordando os caças, ele disse que, no entanto, de acordo com os planos, o US Colchill deve ser equipado com sua própria estação de extração de recursos, ou seja, para manter a operação autônoma e realizar o autorreparo em estado de sono, além de ter a capacidade de criar um exército de clones e ter sua própria linha de montagem de aeronaves. O cara franziu a testa, dizendo que, em outras palavras, se esse bastardo encontrar um veio de minério de ferro no fundo do mar, eles terão dificuldades. Rangendo os dentes, o moreno disse que entendia e perguntou se a reação celular da legião lhe dissera alguma coisa. O príncipe escureceu e tremeu. Ele olhou com os olhos arregalados. Em março de 2012, um homem de terno caminhou pelo corredor. Observou-se que um policial da Geórgia perdeu a vida dupla de um homem. Por fora, ele parecia um pouco frio, mas um homem de família bastante exemplar. Mas por trás dessa máscara escondia-se o chefe de um famoso grupo criminoso. A morena estava no beco. Escondido nas sombras, ele tirou os óculos. Dizia-se que ele era capaz de transformação artificial de alta classe, que mudou completamente os condores de seu rosto e até mesmo a estrutura do esqueleto. A camisa em seus ombros começou a esticar. Foi por causa dessa habilidade que ninguém poderia adivinhar que duas personalidades tão diferentes eram uma pessoa. Com a mão trêmula, o homem segurou o telefone nas mãos. Ele estava se escondendo na esquina porque filmou como ele usou essa habilidade. O véu branco deu-lhe o nome de Doppelganger e, mais tarde, uma operação em grande escala foi organizada para encontrá-lo. Pessoas com armas cercaram a casa. Eles abriram fogo, deixando buracos nas paredes. Dentro estava o corpo ensanguentado de uma mulher e seu filho mais velho, enquanto um bebê chorava nas proximidades. Dizia-se que o véu branco conseguiu capturar o segundo filho de Doppelganger, e embora a esposa e o outro filho tenham morrido, isso não importava, já que eles não eram portadores das habilidades. Notou-se que o segundo filho tinha células incomuns, e como permitiam que o dono tivesse uma variedade de rostos, eram chamadas de legião, e eram células milagrosas que, com certo estímulo, podiam se transformar em qualquer coisa.
O homem gritou de dor. Naquela época, o Véu Branco estava desenvolvendo um plano para criar super-soldados, e as células da Legião ajudaram muito nesse avanço. Na escuridão estava a silhueta sombria de um homem. O próximo objetivo do Véu Branco era capturar o portador original da Legião. Os guerreiros apontaram suas metralhadoras para ele. O homem, chorando, se virou. Ele havia se transformado em um lobisomem. O holograma do príncipe olhou para seu amigo e disse a ele que é por isso que as células da Legião eram suas próprias células. Kim disse que o Véu Branco não conseguiu capturá-lo e que devem ser as células de seu segundo filho. A loira ficou tensa e disse que era verdade, e então notou que seu filho estava bem, e havia sido identificado pelo comandante das forças terrestres, e além dos exames médicos mensais, ele vivia uma vida livre. O cara congelou. Ele cruzou os braços e disse que estava claro para ele. A loira perguntou se ele estava bem. Olhando para ele, o cavaleiro respondeu que havia matado todos que haviam participado daquela operação e perguntou se ele mesmo havia dito que vivia uma vida livre. Com confiança em seus olhos, ele acrescentou que, além disso, havia herdado genes, mas não a habilidade, e era seu filho, não seu membro da tribo. Edward ficou na frente dele e pensou que essa não era a reação que ele esperava. No entanto, mesmo para esse monstro, a família desempenhou um papel importante. Para ele, foi o último elo que lhe permitiu permanecer humano. Franzindo a testa, o cara notou mentalmente que foi depois que ele perdeu sua família que tudo que era humano desapareceu nele. De pé no centro do círculo, ele começou a dizer que agora eles precisavam acalmar este navio do futuro, mas a questão era como encontrá-lo nos mares de um enorme continente. A morena perguntou se ele tinha um jeito. Edward balançou a cabeça e respondeu que não, porque neste mundo não havia satélites ou radares. Enquanto gotas de suor escorriam por seu rosto, ele disse que de repente encontraria. Kim suspirou pesadamente. Indo em direção à saída da tenda, ele disse que só queria testar algo e entraria em contato com ele quando o encontrasse. O príncipe congelou no lugar, murmurando que precisava provar sua utilidade o mais rápido possível. Seus olhos se arregalaram quando ele disse que, caso contrário, o monstro poderia devorá-lo a qualquer momento. Um dragão sobrevoou a cidade portuária de Stukbit. Ele pairava sobre um pier de pedra. Então o protagonista pousaria nele. Ele estendeu a mão para o mar. A pele ao redor de seu ombro começou a escurecer. O membro decepado voou para baixo. Começou a afundar na água. A mão começou a se dividir em criaturas. Peixes pequenos nadaram para frente. O cara olhou para a mão regeneradora, dizendo que um atum com os músculos de uma montanha, a medula óssea de um troll e as escamas de um dragão seria mais precisamente chamado de quimera do que de peixe. Ambas as mãos começaram a escurecer abaixo do ombro. Caiu na água do mar. Então quimeras começaram a aparecer na água. Olhando para eles com um olhar sombrio, Kim ordenou que crescessem, devorando tudo em seu caminho e relatassem imediatamente quando encontrassem um enorme acúmulo de metal. Os olhos do atum quimera brilhavam em vermelho. A morena estava sentada no cais e pescando, porque alguns dias depois de soltar os batedores, ele não conseguia lidar com o tédio. Ele estava sentado em silêncio com uma vara de pescar. Suspirando com um sorriso, o cavaleiro notou mentalmente que já estava pensando em brincar que estava ficando mais forte pegando peixes. De repente, um assassino apareceu atrás dele, dizendo que ele havia vindo. Olhando para o lado, ele perguntou como estava a captura. Vendo as cabeças dos peixes, o cara perguntou como ele cozinhava em tal lugar. Ele cobriu o nariz e pediu para não dizer que comeu este peixe cru. Ti olhou para ele e perguntou por que ele tinha vindo. O assassino notou a vara enquanto dizia que, na verdade, seus olhos se arregalaram. Ele começou a examinar a vara de diferentes lados, perguntando se este era o lendário Sea Conqueror 2000, criado há 15 anos por uma oficina de equipamentos de pesca única. Ele começou a conversar sobre a vara. A morena fechou os olhos. Ouvindo isso, ele se lembrou de como ele simplesmente a pegou na rua e se perguntou se é assim que um humano do sexo masculino que é fanaticamente apaixonado por seu hobby se parece. O protagonista entregou-lhe uma vara de pescar, dizendo-lhe para pegá-la. O cara estava radiante de alegria, enquanto o cavaleiro perguntava se o príncipe estava procurando por ele. Olhando com um olhar entusiasmado, ele murmurou que o príncipe tinha uma pergunta e precisava ir para um acampamento temporário. Asas de dragão apareceram nas costas de Kim. Ele voou para o céu e o assassino exclamou que não a devolveria. A superfície da água brilhava ao sol. O carro alegórico afundou nele. Os olhos do cara brilharam de felicidade. Ele disse que esta vara de pescar era simplesmente a melhor. A morena, abrindo a tenda, perguntou o que aconteceu. Edward, na forma de um holograma, franziu a testa e disse que iria direto ao ponto. Olhando de soslaio, ele disse que o sentimento mais forte que tinha em relação a ele era o medo, mas ao mesmo tempo confiava nele como um aliado e sentia amizade, como uma pessoa do mesmo mundo que ele.
para que ele nunca se deitasse. O protagonista fechou os olhos e pediu para ir direto ao ponto. A loira tossiu em seu punho e disse que faria algumas perguntas. Ele começou a dizer que recentemente, devido a estranhos monstros de peixes, a captura havia diminuído em todo o continente. Imaginando peixes com presas afiadas, ele perguntou se as terríveis criaturas que podiam rasgar qualquer rede e até engolir anzóis eram obra sua. O rosto do cavaleiro escureceu quando ele começou a pensar no fato de que ele havia ordenado que seus membros separados encontrassem um navio, e isso já era o resultado de suas próprias decisões, e nesse caso, ele cruzou os braços e declarou que não era ele. A loira franziu a testa quando seu amigo lhe disse que não era culpa dele, porque as criaturas que ele havia dado à luz simplesmente agiram a seu próprio critério. Ele pensou com choque nos olhos que era disso que se tratava o ideal. O príncipe suspirou e sugeriu passar para a próxima pergunta. Ele observou que há 2 dias, homens-peixe começaram a aparecer nos mares do reino de Alvapulon. Apresentando os anfíbios humanoides, ele disse que esta não era a raça familiar de peixes demoníacos, e o problema estava em sua aparência bizarra, e que por causa deles, o reino de Alvapulon estava em estado de emergência. A morena respondeu com desagrado que ele não fazia nada além de pescar. Seu camarada disse que, nesse caso, eles devem ser um exército de clones criados pelo navio frio dos Estados Unidos. Ele perguntou se era possível que seu objetivo fosse limitar os movimentos de suas forças terrestres antes. Como ele faria aeronaves baseadas em porta-aviões? Kim olhou para ele e disse que, nesse caso, ele enviaria os peixes para aquelas partes, porque ele os havia criado especificamente para o navio. Olhando para trás, Edward agradeceu e disse que tinha uma última pergunta. Ele cruzou os braços sobre o peito e começou a dizer que o assassino real designado a ele de repente entrou com um pedido de licença remunerada, dizendo que ele havia colocado as mãos no Seaconqueror 2000. Franzindo a testa, a loira perguntou se ele havia dado a ele. O cara também cruzou os braços, pensando que eram iguais. Ele se dirigiu para a saída da tenda, dizendo que não sabia de nada. O príncipe ordenou-lhe que não mentisse e voltasse. Também se aproximando da saída, ele gritou atrás de seu amigo que ele deveria ter dado a ele primeiro. O protagonista coçou a orelha com o dedo, enquanto Edward gritava que estava trabalhando como um inferno para mandá-lo de volta à Terra. Ao mesmo tempo, o navio frio dos Estados Unidos, a inteligência artificial principal, depois de se desconectar do controle central do navio frio dos Estados Unidos, começou a pensar de forma independente e a se desenvolver rapidamente. A nave foi destruída e, embora isso tenha causado enormes danos à fonte de energia e levado à perda de uma grande variedade de dados, mostrando demônios e peixes, notou-se que os últimos dados registrados sobre a raça demoníaca não desapareceram em nenhum lugar. Além disso, peixes de águas profundas que vivem nos mares. Após a unificação de demônios e peixes, surgiram quimeras humanoides ou clones de homens-peixe. Um homem com olhos assustados falou de um monstro. Ele atirou no monstro com uma pistola. Ele nem se moveu. Depois que ele matou o homem, notou-se que esses clones derrotaram facilmente o reino de Alvapulum, que tinha a força naval mais forte do continente. Os tritões atacavam as pessoas, matavam com as mãos, roíam os corpos com os dentes. Havia poças de sangue por toda parte. Um homem pisou em um deles. O cara levou a loira pela mão. Ela cerrou os dentes e pediu-lhe que esperasse, porque Pietro estava parado. O homem de cabelos castanhos olhou para ela e disse que não sabia quem era e que eles não tinham tempo. Um monstro apareceu atrás deles. O cara apontou a arma e disse à garota para correr. Seu cano estava apontado diretamente para sua boca. O homem de cabelos castanhos apertou o gatilho. A arma não disparou. Ele fechou os olhos e pensou que este era o fim para ele. Uma rajada de vento atingiu seu rosto. O cara começou a abrir os olhos. Na frente dele, ele viu um enorme dragão vermelho. O protagonista desviou o olhar dele e perguntou se ele era das Terceira Forças Navais Filé do reino de Alvapulum. A capital do reino de Alvapulum, a cidade de Alquipel. Uma carruagem estava estacionada perto do palácio. O príncipe e seus cavaleiros estavam andando para frente. Aproximando-se do homem, ele notou que eles não se viam há muito tempo. À sua frente estava o rei do reino chamado Leão Alvapulum, que jurou. O cara colocou a mão no peito e disse que não via o sobrinho há tanto tempo e, em vez de cumprimentá-lo, praguejou e seus sentimentos foram feridos. O homem notou que ele estava deitado sem problemas. Ele cerrou os dentes e se perguntou se ele realmente havia voado suas conspirações novamente e é por isso que ele se ofereceu para vê-lo. E então perguntou mentalmente como sua irmã angelical poderia ter uma aberração dessas. Lembrando-se da arma, ele perguntou que desta vez e se ele realmente voltou para vaporizar seus brinquedos que se tornam inúteis quando molhados ou se ele queria impor aquele navio que devora carvão. Fechando os olhos, o rei disse que ele mesmo sabia que eles não tinham fundos extras agora, já que o porto militar de Piotô havia sido atacado por monstros. O cara acenou com a mão e disse que era exatamente sobre isso que ele queria falar, e então acrescentou que achava que poderia ajudar.
Aukin franziu a testa e perguntou como. Ele observou que, quando seus reforços chegassem lá, toda a frota real já estaria destruída, e seus 2 alardeados magos espaciais só seriam capazes de enviar uma pequena parte dos soldados. O príncipe sorriu e perguntou se apenas algumas pessoas seriam suficientes para lidar com esse problema. O rei sorriu e perguntou se ele iria enviar um dragão também. Edward sorriu e disse que já havia enviado um. Uma enorme sombra apareceu acima deles. A loira entendeu o olhar clichê. Ele viu um dragão vermelho no céu. Depois de um tempo, o príncipe sentou-se com bolsa sob os olhos. Enquanto o suor escorria pelo rosto, ele disse que não dormiu por um minuto enquanto pensava no que fazer hoje. Camo, olhando para seu companheiro atrás dele, perguntou por que ele nunca o tinha visto dormir, mas ele estava sempre alerta. Kim ficou atrás do encosto do sofá e disse que havia dormido. Seu amigo perguntou quando isso aconteceria. A morena fechou os olhos e disse-lhe para considerá-lo como golfinhos. A loira virou-se para ele e perguntou se ele estava dormindo, desligando os hemisférios direito e esquerdo alternadamente. Pensando nos 2 cérebros de seu corpo, o cara notou mentalmente que estava descansando, alternando o cérebro principal e o acessório. Edward juntou as sobrancelhas, pensando que ele era apenas um monstro. Ele disse que hoje teria que passar o dia inteiro em um ambiente formal e depois perguntou se poderia lidar com isso. O protagonista olhou para baixo e perguntou se ele queria saber se perderia a paciência por ser seu subordinado o dia todo. O príncipe fechou os olhos e perguntou se seu objetivo final era estar no topo de toda a vida. Ele observou que retornar à Terra era apenas uma das etapas. Ele cerrou o joelho e começou a dizer que se parecia que ele estava trabalhando para mim. Então o objetivo da dominação. Kim cerrou os dentes e disse que essa era uma pergunta sem sentido. Transformando sua mão na de um dragão, ele disse que o topo era determinado por coisas simples como força ou habilidade. Ele colocou a mão na parte de trás do sofá e notou que, é claro, a adoração de outras criaturas também não coloca no topo. Observou-se que o peão é uma criatura que pode facilmente se acostumar com qualquer mudança no ambiente que encontra. Uma silhueta transparente de um homem cercado por várias criaturas era visível. Dizia-se que seja um mar sem um único vislumbre de luz, o polo extremo sem um pingo de calor ou um verdadeiro deserto desprovido de umidade, ele pode sobreviver por muito tempo mesmo no espaço sideral. Observou-se que só então pode ser chamado de topo. A morena olhou para o amigo e disse que se adaptar ao ambiente da sociedade humana é mais do que o básico. O rei veio até eles, a quem Eduardo disse que planejava realizar uma reunião internacional após o jantar. A loira perguntou novamente com uma cara confusa. Sua boca se abriu de surpresa quando seu sobrinho acrescentou que a maioria dos países humanos influentes concordou em participar. Então eles também deveriam se preparar. O homem indignado perguntou por que ele lhe contou sobre isso apenas agora. O cara, olhando para ele, perguntou se ele havia dito com antecedência que teria pensado em pedir ajuda na reunião. Lion confirmou. O príncipe sorriu e disse que teria complicado tudo, porque eles deveriam pedir ajuda a outros países não. Mostrando um cavaleiro e um mago, notou-se que a cautela e o desejo de cada habitante do continente Elwood de se proteger é muito mais forte do que na Terra, porque a tecnologia local não permite alcançar o mesmo nível de segurança que lá. Eles mostraram uma explosão, dizendo que, dado o risco, os governantes dos países quase nunca se reúnem em um só lugar, portanto, as reuniões continentais são organizadas pela Igreja da Deusa. Referiu-se ainda que o encontro em si é realizado com recurso a um projetor holográfico, que está equipado com templos em cada país, o templo principal de Alquipel. Quando todos se reuniram em círculo, Lion sugeriu iniciar a discussão. O holograma do homem tocou seu queixo, pedindo permissão para começar primeiro. Ele disse que no momento o reino de Gran Quentin monopolizava todos os lucros das terras demoníacas. Edward franziu a testa e disse que havia um assunto mais urgente na agenda. O holograma do homem perguntou-lhe o que era tão urgente. O cara, de pé em círculo, começou a dizer que desde a semana passada o volume de capturas havia diminuído muito, e isso afetou não certas áreas, mas todos os mares do continente como um todo. Apresentando os monstros, ele disse que mais ou menos na mesma época, meias companhias de um tipo misterioso começaram a aparecer no reino de Alvapulon. Ele disse que eles já deveriam saber disso, pois haviam recebido um pedido de apoio do reino. O rei franziu os lábios e notou que, no final, nenhum deles respondeu. O holograma do homem acenou com a mão e disse que eles sabiam disso, e então perguntou se a redução na captura não era um fenômeno temporário. O outro homem sorriu em seu punho e notou que, além disso, se a frota de Alvapulon tivesse sido derrotada pelas forças estúpidas,
O número de cadáveres teria aumentado se os reforços tivessem sido enviados rapidamente. Atos de suor escorriam pelo rosto das loiras quando ele perguntou se não era seu dever ajudar seus vizinhos da melhor maneira possível. Olhando para ele, o outro rei perguntou se esse mesmo dever se limitava a assuntos relacionados ao rei demônio. Lembrando-se da garota, Edward respondeu que sim, e o que havia acontecido agora tinha uma conexão profunda com ele. Todos dentro do templo se animaram e começaram a perguntar do que ele estava falando. O homem acenou com a mão e perguntou se ele tinha motivos para isso ou testemunhas. O cara sorriu e respondeu isso. É claro, ele se virou para Kim, que estava atrás dele. A morena se afastou da parede. Ele entrou no círculo mágico. Colocando a mão no peito, o protagonista começou a dizer que estava aqui como um renomado mentor da Ordem da Espada Sagrada, jurando diante da deusa que só falaria a verdade. Uma luz apareceu atrás dele. O cara estava cercado por pequenas lanças brilhantes. Foi o derramamento da verdade. Dizia-se que este era um dos milagres concedidos por uma consciência transcendental como a deusa, e aquele que proferisse o voto de verdade seria cercado por lanças tecidas de luz. Observou-se que essas lanças servem como garantia da deusa de que as palavras do orador são verdadeiras. Afinal, se aquele que fez o voto da verdade mentisse, sua vida seria abreviada pelo castigo celestial. Enquanto as lanças estavam apontadas para suas costas, o protagonista pensou que, como as lanças eram de origem divina, seu habilidoso neutralizador não funcionaria nelas. No entanto, ele só precisava não dar um motivo para atacar. O cara começou a dizer que não podia contar todos os detalhes, mas as palavras ditas pela chegada eram a pura verdade. A morena fechou os olhos e começou a dizer que o motivo da diminuição da captura eram os peixes bizarros, e ele os viu de perto e percebeu que eles eram definitivamente parentes do rei demônio. Com os olhos fechados, ele disse que, assim como os misteriosos homens-peixe que atacaram o reino, era óbvio que a própria existência dessas criaturas era contra a vontade de Deus. Edward olhou para a lança dourada, ouvindo seu amigo dizer que ele também conseguiu se infiltrar na base dos tritões, onde viu com seus próprios olhos o que eles eram. A lança tremeu um pouco quando Kim disse que havia a possibilidade de que eles tivessem a mesma origem do rei demônio. Todas as lanças atrás do cavaleiro estavam no lugar. Eles começaram a desaparecer. Um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. O cara, momentos atrás, ele se levantou e disse que o motivo da diminuição da captura era o peixe bizarro, e ele os viu de perto e percebeu que eles eram parentes do rei demônio. Naquele momento, ele pensou que era óbvio, porque foi ele quem os criou, que participou da destruição do rei demônio. O cavaleiro, com os olhos fechados, disse que os misteriosos homens-peixe que atacaram o reino também contradiziam completamente a vontade de Deus. Ele pensou que o protótipo dos homens-peixe era o mar profundo de seus mitos sobre Cthulhu, e a deusa disse que ainda não havia chegado a hora para eles, então também não poderia haver engano aqui. A morena continuou de olhos fechados e disse que também conseguiu se infiltrar na base dos tritões, onde viu com seus próprios olhos como eles eram, e havia a possibilidade de que tivessem a mesma origem do rei demônio. Ele notou mentalmente que a fonte dos homens-peixe era o US Coldchill, e o navio, como o rei demônio, veio da terra, e eles estavam conectados por uma única origem. Enquanto as lanças desapareciam lentamente, ele pensou que, no geral, parecia que o rei demônio havia criado monstros para atacar a humanidade antes de sua morte. Um dos reis franziu a testa e disse que parecia que minha morte era inevitável, nesse caso, o líder da aliança. Edward cerrou o punho e disse que achava que o reino de Alvapulon era mais adequado para esse papel, já que eles haviam sofrido o impacto do ataque. Mas sua frota ainda estava intacta, e não seria errado dizer que eles estavam desempenhando um papel fundamental em toda essa situação. Os homens do círculo começaram a concordar, dizendo que fazia sentido. Lion disse calmamente que aceitava a proposta e começou a pensar que o objetivo de obter apoio havia sido alcançado. Mas, olhando para o sorriso do sobrinho, tentou perceber o que estava a planear. A loira sorriu satisfeita, pensando que tudo estava indo exatamente conforme planejado e, graças a isso, ele seria capaz de lançar as bases para a criação de um exército unido de pessoas. Mostrando os acontecimentos do passado, dizia-se que, em vez de procurar um veio de minério, o Colchel dos Estados Unidos optou por atacar o reino de Alvapulon. Mostrando minério, foi dito isso tudo porque ele decidiu que pegar o minério fundido era muito mais eficaz do que procurar um veio no mar. Foi dito que, além disso, as criaturas que tentaram resistir a ele, como se viu, não representavam nenhum problema para os soldados, e criaturas mais fracas do que soldados clones poderiam simplesmente ser destruídas. No entanto, um enorme réptil capaz de voar apareceu no céu e destruiu o exército de clones. Observou-se que, para conter essa criatura, o Colchel dos Estados Unidos decidiu lançar a produção em massa de aeronaves de combate. 6 meses depois,
O protagonista estava sentado na beira do muro. Seus olhos estavam fechados. De repente, eles se abriram. Os Atuns Quimera encontraram o Colchel dos Estados Unidos. Um navio navegava pelas águas territoriais do reino de Alvapulon. Edward se aproximou do grande almirante e disse que havia chegado a hora. O homem com o cachimbo nos dentes respondeu que entendia. Franzindo a testa, ele pensou que eles finalmente seriam capazes de atacar o principal acampamento militar dos tritões e monstros peixes. Após a ordem, 2 navios a vapor partiram à frente do navio. Olhando para eles e lembrando-se da arma, o almirante pensou no fato de que o Exército Unido recebia vários tipos de apoio dos reinos, começando com navios a vapor e armas de fogo de pólvora. Ele cerrou o punho, pensando nisso, mentalmente notando que um final com o monstro. Enquanto o príncipe estava atrás dele, o homem pensou sobre isso, que sem novas tecnologias e a ajuda dos protagonistas, o reino de Alvapulon já teria sido derrotado. Ele olhou para trás de lado, imaginando se era possível implementar todas essas inovações. O oficial político do ano pensou que o príncipe era uma pessoa suspeita. Eles foram informados de outro navio que seus navios a vapor haviam retornado. Ele, largando o cachimbo, exclamou que isso não poderia ser. Uma bandeira vermelha estava tremulando no navio a vapor. O almirante gritou uma emergência. Os caças sobrevoaram. Houve uma explosão alta. Os aviões atacaram um monstro de tentáculos gigante. O que estava acontecendo foi refletido na bola. O homem que o segurava disse que esta foi a última gravação recebida. As pessoas no convés congelaram em silêncio. Um marinheiro assustado exclamou que eles deveriam recuar imediatamente. O almirante ordenou que ele não falasse bobagem. Ele franziu a testa e disse que essa poderia ser a chance deles. Asas de dragão esboacaram. Quando o personagem principal se sentou na proa do navio, ele foi questionado por que ele havia se transformado tão abruptamente. Kim decolou abruptamente. O homem, parecendo indignado, perguntou-lhe como entender isso. Ele olhou para o príncipe e perguntou se ele estava ciente da situação atual e se ele realmente permitiria que a morena agisse como quisesse quando não deveriam cometer um único erro. A loira olhou para ele e respondeu que conhecia tanto a origem do monstro-polvo quanto a situação atual. Com um sorriso nervoso, ele disse que foi por isso que enviou Kim, e então pensou que não tinha escolha a não ser simplesmente confiar o guarda-chuva ao monstro. Ele estava olhando para a bola mais cedo. Olhando para o amigo, a loira perguntou se realmente era uma parte dele. O protagonista, olhando para trás, disse que sim, mas havia um problema. O príncipe, sem se virar, perguntou se uma determinada parte havia decidido voltar. O cara respondeu que era o oposto. Apresentando o polvo, ele disse que ele havia enlouquecido e não iria obedecê-lo. Kim, olhando para o amigo, disse que, nesse ritmo, seu plano fracassaria e se o coxo dos Estados Unidos estivesse espreita no fundo, essa coisa escolheria a frota como sua nova máquina. A loira ficou na frente dele e disse que planejava enfraquecê-lo tanto que o exército de unificação pudesse lidar com isso. A morena se virou e disse que resolveria tudo em troca. Ele voou pelo céu, pensando que havia perdido contato desde que havia coletado certas partes dele em um só lugar. E isso não significava que a conexão estava irremediavelmente cortada. O dragão franziu a testa. Ele viu uma batalha abaixo. Os lutadores estavam atacando o polvo. Um deles estava voando pelo céu. Ele atirou no monstro. Seu tentáculo foi rasgado. Um segundo depois, ele se curou. O protagonista, com os olhos brilhando, perguntou se eles estavam realmente no mesmo nível e então notou que precisavam se apressar. Ele voou para baixo. O polvo se mexeu quando o porta-aviões notou que havia detectado o porta-celular Legion 1. Kim voou na frente do lutador. Houve uma explosão. O cara voou para fora com asas de dragão. Então ele pousou no porta-aviões. Ao mesmo tempo, o sistema começou a notar que confirmou que uma criatura não identificada fez um pouso não autorizado, mas não há aeronaves suficientes para responder. A morena disse-lhe para se acalmar com um olhar severo porque ele tinha vindo para fazer um acordo. Dispositivos redondos voaram em sua direção, ordenando-lhe que deixasse o navio. Pensando em seu camarada, o protagonista disse que tinha vindo em nome de Ed Montoya, um membro do Véu Branco. O dispositivo começou a procurar por esse nome no banco de dados e notou que este era um agente do Véu Branco, propano durante a perseguição da Legião Pet Shop original. Apontando uma arma para o convidado, o dispositivo disse que, seguindo um fretamento especial, começou a se comunicar e deu 180 segundos. A morena apontou para trás e sugeriu que eles lidassem com aquele polvo juntos e depois conversassem. Enquanto ele estava no convés, o dispositivo voador concordou e o registrou como um aliado temporário, e, em seguida, direcionou os recursos do navio para exterminar o monstro marinho condicional. O cara pediu para remover os aviões porque eles estavam no caminho. Ele imediatamente pulou. O protagonista voou em direção ao monstro. O polvo olhou para ele surpreso. Em seguida,
esticou seus tentáculos. Kim rapidamente se esquivou deles e os cortou ao longo do caminho. A confiança estava em seu olhar. Ele estava cortando os tentáculos com a mão. Uma luz brilhante apareceu de sua boca. O protagonista emitiu um fluxo de chamas. Ele olhou para o buraco no enorme tentáculo. O cara voou por ele. Os restos da carne começaram a se mover. Quimeras estendeu a mão para a morena. Ele começou a acertá-los com o rabo. O protagonista cerrou os punhos. Olhando para baixo, ele perguntou se isso era toda a resistência. Vendo o polvo abaixo, Kim disse que aparentemente toda sua força foi para o porta-aviões, e ele provavelmente o tornaria mais dócil antes de deixá-lo escapar. Sua mão começou a se transformar. Suas mãos se transformaram em duas bocas, nas quais havia uma carga. A morena também abriu a boca. 3 golpes foram direcionados ao olho do polvo. Uma enorme explosão foi ouvida. Pedaços do monstro caíram no mar. O cara viu uma mancha escura na água. Então um pedaço de polvo flutuou. O protagonista voou até ele e ordenou que ele respondesse como ele conseguiu se libertar do controle. Um grande olho olhou para ele, respondendo que seria melhor perguntar à sua consciência. O polvo ferido perguntou se ele realmente começou a agir como um homem assim que assumiu uma posição elevada. Ele disse a ele para olhar para si mesmo. O cara ouviu com um olhar intrigado, dizendo que havia perdido liderança. O monstro disse que chegar ao topo de todos os seres vivos era seu objetivo comum, mas ele mesmo o havia criado. Lembrando-se de como ele jogou a mão no mar quando estava doente, o polvo disse que se comportou como um verdadeiro, como um homem, lançando uma colônia inteira junto com um indivíduo. O protagonista cerrou os dentes e disse que estava certo, e se arrependeu. O monstro se animou e perguntou se ele realmente achava que algumas palavras seriam residuais. Ele exclamou que isso por si só não apagaria todas as bobagens que ele havia feito agora e antes. Kim franziu os lábios e notou mentalmente que até recentemente ele o percebia como uma ferramenta que havia saído do controle. Mas isso estava errado. Seu olhar escureceu quando ele pensou que este era um inimigo que precisava ser morto. Vendo como ele corou, o monstro riu e disse que viu que seu rosto havia florescido. Olhando para ele, ele disse que matar e devorar tudo que estava em seu caminho era sua verdadeira natureza. O cara tirou fogo nele enquanto o monstro murmurava que, mesmo tendo puxado a pele de um homem, o monstro ainda era. Quando a boca do dragão da mão da morena parou, ele perguntou se essa conversa não poderia mais ser considerada introspecção. Voando de volta, ele disse que, graças a ele, recuperou sua igualdade. Depois de um tempo, uma inspeção estava ocorrendo no porta-aviões. O sistema escaneou Edward, dizendo que a pessoa foi identificada como Edward Grancontini e Ed Montoya, e mais tarde observou que o direito de controlar o navio foi transferido para o agente Ed Montoya, o único cidadão americano atualmente confirmado. O cara olhou para o dispositivo voador e perguntou se tudo estava realmente decidido dessa maneira. Ele sorriu maliciosamente e disse que assim levaria tudo o que precisasse. O navio navegou no mar. O príncipe ficou no convés e disse que, graças a este caso, eles saíram por cima, tendo recebido mais do que esperavam. Ele disse a Kim pelas costas que outras raças se recusaram a interferir na guerra devido ao fato de que os humanos juraram lealdade às terras demoníacas, e no final, a vitória foi alcançada apenas pelos esforços humanos, o que os uniu e aumentou a confiança. Lembrando-se dos tanques e acorrentados da usina, a loira começou a dizer que eles também conseguiram colocar as mãos silenciosamente nos dispositivos de clonagem e equipamentos tecnológicos auxiliares que estavam a bordo do navio frio dos Estados Unidos, e agora eles têm um material praticamente inesgotável para esses fins. Olhando para seu camarada, ele disse que eles estavam até cumprindo demais o plano. Edward se virou e perguntou se ele havia encontrado o motivo da loucura de sua parte separada. Ele disse que se o problema fosse resolvido, eles poderiam tê-los usado como uma força de combate naval. Olhando para ele, o doente respondeu que não os faria mais. A loira ficou de costas para ele e perguntou por quê. Porque era uma pena perder tanto poder de combate. Ele disse que se fosse uma questão de preço, ele pagaria integralmente. Kim fechou os olhos. Apresentando sua esposa e filho calcários, ele respondeu que ele mesmo sabia perfeitamente bem que, após um incidente especial, as atrocidades da loja de animais começaram a ganhar força rapidamente. Edward olhou para ele nervosamente e disse que ele era o responsável. Então ele sabe. Ele perguntou o que havia de errado. O protagonista, lembrando-se de lobisomem, disse que o preço para cruzar a linha era extremamente alto. O príncipe cerrou os dentes tensamente e perguntou se seu perdão estava realmente no mesmo nível daquele incidente. Kim respondeu negativamente. O cara suspirou de alívio. Ele se cobriu mais tarde, quando seu amigo disse para mirar mais alto. A morena de olhar vazio pensou no fato de que então ele desistiu da essência de um homem, mas em troca ele tinha a essência de um monstro, mas agora ele só tem a essência de um monstro.
A loira esfregou o queixo e disse que sua coroação aconteceria na próxima semana, e ele queria contar a ele o plano geral de ação. Lançando um olhar sombrio para trás, ele pensou que era melhor não levantar esse assunto novamente. Enquanto eles estavam de pé no convés, o príncipe pensou que ele não queria morrer muito cedo. A praça principal do reino de Gran Quentin. Os habitantes observaram enquanto Edward montava em seu cavalo. Lá estava uma garota de cabelo roxo, uma esbarda e agora uma repórter chamada Paulina Greensmith. Lembrando-se do homem, ela pensou que sempre que o encontrava, sempre se metia em problemas. Então mudou de emprego e agora definitivamente não teria que cruzar com ele. O príncipe estava subindo as escadas. O pastor segurava uma coroa e disse que esta coroa do reino de Gran Quentin havia encontrado seu legítimo dono. Colocando na coroa loira, ele disse que o novo rei de Gran Quentin nasceu agora. O cavaleiro deu um passo à frente, ergueu a espada para o alto. Ainda segurando, ele ordenou em voz alta que se alegrasse com o nascimento do novo rei. Paulina se animou quando viu. Seus olhos escureceram quando ela percebeu que era o mesmo homem. A garota fugiu, pensando que, caso contrário, algo definitivamente aconteceria. Uma explosão foi ouvida atrás dela. Ela se virou em choque. Havia uma história sobre uma explosão misteriosa que trovejou durante a coroação. Tudo ao redor estava enterrado em ruínas. Foi dito que essa explosão tirou a vida de muitos aristocratas e funcionários de alto escalão, e o rei Eduardo também ficou ferido e entrou em coma. A pila de pedras se moveu. Observou-se que, devido à emergência, a condução dos assuntos de estado do reino foi confiada. Kim rastejou para fora do rebelde. Tudo foi confiado a ele. Olhando para sua foto, o homem escreveu que milagrosamente conseguiu sobreviver àquele desastre e se tornou um herói que reuniu o reino abalado. A repórter Paulina anotou os dados em uma folha. 3 meses depois, um homem de capa caminhou sob o manto da noite. Ele se aproximou dos guardas. O elfo estendeu a mão, ordenando que parassem. 3 selos mágicos iluminaram os convidados, e os guardas disseram que uma diplomata do reino de Elpirus, a senhora Limia, morava aqui. Ele perguntou para que negócio. O homem agarrou seu capuz. A morena removeu de sua cabeça. Os elfos ficaram tensos, intrigados. As seitas do personagem principal vão para um deles. O segundo olhou para ele com medo. A mão de um dragão estendeu-se para ele. O sangue espirrou para o lado. Kip seguiu em frente. Ele entrou na embaixada do reino élfico Elpirus, na capital do reino de Gran Quentin, Santo Almarouge. A embaixada explodiu. O cara pairava sobre o rombo. Era um diplomata do reino de Elpirus e um agente secreto Alimia, um dos gêmeos da família real. Dizia-se que a garota mora no território de Gran Quentin e à primeira vista desempenha o papel de diplomata, mas por trás dessa missão decente está a espionagem ativa. A elfa franziu a testa, lembrando-se da explosão que ela arranjou para a coroação para eliminar o principal problema de seu reino, o príncipe Edward. Tocando o chão com a mão, ela recebeu que a tentativa de assassinato falhou, mas tem certeza de que não deixou nenhuma evidência que a levasse. Olhando para o convidado não convidado, Alimia perguntou como ele descobriu. Olhando para ela com olhos estupefatos, o protagonista perguntou se ela era realmente a instigadora o tempo todo. Ele disse que não tinha certeza de quando os alvejou, eles apenas eram um alvo conveniente. De pé na sala em frente à garota, o cara citou que se ele tivesse alguém mais adequado do que os elfos, ele os teria eliminado primeiro. Ele observou que foi isso que ele disse. A loira franziu a testa e perguntou se o rei realmente havia acordado do esquecimento. Olhando para ela, Kim disse que estava usando seu dublê desde o início e nunca havia entrado em coma. O elfo perguntou novamente com uma cara estupefata. A morena começou a transformar a mão, dizendo que essa conversa se arrastava. O rosto de Alimia escureceu, pensando que ela deveria contar ao reino sobre isso. Um selo começou a aparecer sob sua mão. O protagonista dirigiu um fluxo de chamas para ele. O selo sob o resto de sua mão começou a desaparecer. Kim observou com olhos selvagens, notando mentalmente que era hora de pegar a primeira cabeça. Edward ficou na frente dos habitantes da cidade, que gritavam que ele havia acordado de seu sono. A loira com olhos enfaixados e um curativo no braço disse em voz alta que o frasco foi suprimido. No entanto, desta vez, apenas um dos postos avançados teve que ser incendiado e, para eliminar completamente a ameaça à humanidade, ele puniria os elfos restantes. De pé na frente das pessoas no palácio, ele disse que faria isso em prol de uma sociedade pacífica e segura. Quando o rei se virou para ele, Kim disse que ele estava mentindo bem para alguém que não havia caído um fio de cabelo de sua cabeça. A loira sorriu e disse que estava enganando uma nação inteira, então a produção deve ser do mais alto nível. Removendo o curativo do rosto, ele disse que havia coletado o acúmulo de poder militar do Estado e um pretexto para a guerra.
acrescentando que todos os preparativos estavam completos. O holograma do elfo bateu seu cajado no chão, indignado, perguntando a Edward o que os lados estavam fazendo. Era o atual rei de Elpirus, chamado Jesus Elpirus. Ele é um dos gêmeos da família real Luciana e irmão da Laetilemia Elpirus. O elfo olhou para a loira, gritando que ele havia incendiado para cercar as embaixadas, bem como assassinado e capturado seus diplomatas e, além disso, acusações infundadas. Ele perguntou como ele iria assumir a responsabilidade. O menino começou a coçar a orelha, notando que sabia como pedir porcaria. Jesus cerrou os dentes e pediu-lhe que repetisse. Edward tirou o dedo da orelha e disse que estava cansado de ser chamado de rei. Ele perguntou se não tinha ouvido falar que se um reino se torna um império, então o rei se torna imperador. Ele franziu a testa e perguntou se achava que não tinha ouvido falar de seus truques baratos. O elfo sorriu e disse que estava louco. Ele perguntou o que aconteceu com o embaixador do reino. A loira sorriu maliciosamente e respondeu que queria cuidar do cadáver, mas estava em um estado muito lamentável. Jesus congelou de horror quando lhe disseram que lamentavam não poder demonstrá-lo. Ele agarrou seu cajado com força, dizendo que eles pagariam integralmente. O rei acenou com a mão e perguntou se ele realmente pagaria por todo o tempo que eles haviam desfrutado dos reinos humanos. Ele disse que era bom ter se oferecido para pagar o imposto, mas até ele teria vergonha de tirar a vida de sua irmã e irmão de uma só vez. O elfo gritou com raiva que isso era guerra. Jesus, com os olhos ardendo de raiva, disse que estava declarando guerra ao rei. O menino sentiu extrema raiva e extrema compostura. Ele olhou para seu exército, notando mentalmente que não achava que chegaria o dia em que esses sentimentos se fundiriam. Ele exclamou que pessoas insignificantes ousavam desonrar seus irmãos. Sorrindo, ele gritou que nada os impediria até que ele tivesse a cabeça do imperador da raça imunda e insignificante em suas mãos. O homem de cabelos brancos acenou com o cajado. Seus olhos congelaram roxos quando ele começou a usar a magia do tempo. A previsão do futuro começou. As pessoas estavam na parede defensiva. Uma multidão de elfos correu em direção a eles. Edward olhou com uma cara assustada. Risa Soriu Locament. O futuro, caldeirão mostrado por magia, é absoluto e não mudará em nenhuma circunstância. O elfo ficou com um sorriso. Os súditos começaram a levantar seus copis quando ele gritou que a vitória nesta guerra já estava em suas mãos. O rei fez sinal de rosto com o punho, dizendo que em breve a própria cabeça chata virá aqui. Quem à sua frente perguntou de onde vinha essa confiança. Ele se sentou no sofá, respondendo que eles mataram sua irmã mais nova, e para o seu elfo da terra da família real está uma criatura especial. Apresentando o menino e a menina, ele disse que, a fim de preservar a pureza da herança de sangue, eles cometeriam incesto, e o caracol de cabelos brancos que eles tinham não era apenas a irmã mais nova do rei, mas também sua esposa. O protagonista fechou os olhos e chamou isso de abominação. O loiro coçou o queixo e perguntou que tal os parafusos matarem todos os de orelhas compridas, em um teste nobre da nova habilidade antes que a verdadeira batalha se desenrolasse. Apresentando a enorme criatura, o cara disse que eles não estavam esperando por uma guerra, mas por um desastre natural. O elfo com o exército sentou-se em um cavalo, amaldiçoando os lábios. Ele notou alto que mais meia hora e eles estariam no quartel-general principal do Papai Noel de Maruj. Olhando para a estrada, o cara pensou que eles de alguma forma não se esforçaram para proteger sua capital, mas apenas se espalharam. Ele escureceu, pensando que eles estavam planejando concentrar sua força de combate na própria capital para revidar. Enquanto montava seu cavalo, ele gritou que todos deveriam estar prontos, porque esse era um dos planos malignos do povo. O homem de cabelos brancos franziu a testa. Observou-se que suas suposições estavam meio certas, mas também meio erradas. Quando os elfos alcançaram as camadas da capital, Rissus começou a chamar o governante do povo. Ele agarrou as rédeas, exclamando que se não se mostrasse agora, transformaria este lugar em um mar flamejante. Uma sombra o cobriu. O homem de cabelos brancos franziu a testa. De repente, seu rosto se distorceu de horror. Sobre a mesa havia doces retangulares. Um deles foi perfurado com um espeto. Edward mastigou um biscoito, perguntando se ele poderia usar algo como magia. Quem em frente a ele respondeu positivamente. Olhando para a loira, ele disse que havia acumulado conhecimento mágico daqueles que comia. O rei respondeu que nunca lhe disseram para usá-lo. A morena transformou a mão em um dragão e disse que não havia necessidade. Enquanto picava uma guloseima com a unha, ele começou a dizer que a magia tem um tempo de lançamento e existe o perigo de que tudo dê errado no processo. E, ao mesmo tempo, as habilidades das criaturas absorvidas não têm essas limitações. Eles são muito mais convenientes de usar. O cara pegou o biscoito e perguntou qual era a necessidade de magia quando havia habilidades com alta compatibilidade. Edward fez uma careta de desagrado e disse que havia um certo romance nisso,
porque não era todo dia que ele entrava em um mundo como jogos de fantasia. O personagem principal apresentou o personagem e disse que nos jogos, a magia era uma pena para o estágio inicial. Ele disse que os mais fortes eram guerreiros de uma mão e arqueiros furtivos, que dariam amor aos feiticeiros uma corrida pelo seu dinheiro. Um dragão de 3 cabeças com um corpo humanoide apareceu acima dos elfos. Razuzi olhou para ele com medo. O herói suave atingiu o exército. Ele olhou para os elfos. Já havia cadáveres sob suas patas. Kim comentou sobre as 3 cabeças, transformando seus braços em cabeças de hidra, depois em cabeças de dragão, e substituindo as funções de seus braços por asas e um viver recém-adquirido. Havia uma massa na ponta de sua cauda. O cara pensou que, em vez do usual, ele usou a cauda de um dinossauro antigo. Os elfos guerreiros perguntaram com medo que tipo de monstro era esse. A cauda pesada subiu. Kim começou a atacar o exército. Razuzi, com choque nos olhos, começou a perguntar o que estava acontecendo. Um elfo correu até ele e começou a perguntar: "Isso é um dragão, uma hidra ou um viver?" Ele exclamou que algo não identificado os atacou. A luz começou a aparecer na boca do dragão. O homem de cabelos brancos se animou. Ele acenou com seu cajado, gritando para os outros devolverem a proteção contra o fogo. Todos os guerreiros criaram selos laranja. O protagonista disparou de sua boca. Os feixes foram para os guerreiros. O cavaleiro abriu a boca em choque, imaginando como ele passou a proteção pelo fogo. Seu rosto começou a derreter. O dragão apertou os olhos e disse que era ácido, um líquido cáustico extraído de lodo ácido, e não tinha nada a ver com fogo. Então seus escudos eram inúteis. Formando magia em sua boca, ele disse que desta vez era definitivamente chama, e eles deveriam se cobrir adequadamente. O protagonista lançou um ataque de fogo. O elfo, com horror nos olhos, começou a dizer que era impossível. Ele olhou para os guerreiros, lembrando-se dessa foto. Ele já tinha visto isso na profecia. O rei olhou para as paredes da torre, pensando na expressão em seu rosto do futuro. A loira estava cerrando os dentes, dizendo que a morena havia se tornado um monstro ainda maior. Richus percebeu que esse medo não era causado pelos elfos. Ele sorriu e começou a rir, dizendo que mesmo vendo o futuro, se transformando nisso. O cara começou a rir loucamente. Ele agarrou firmemente seu cajado e disse que seu descuido era o culpado por tudo e que ele teve um final lógico. Ele pulou do cavalo. O elfo saltou acima do dragão. Ele criou muitos selos mágicos. O protagonista olhou para ele. Então ele começou a balançar o rabo, focas curvadas ao redor do elfo. Ele colocou seu cajado e começou a ativar a desaceleração do tempo. Uma cauda enorme apareceu na frente dele. O homem de cabelos brancos respondeu com o olho e disse que era magia de dilatação do tempo lançada 7 vezes. A cauda se aproximou dele enquanto ele dizia que, com esse nível de tempo parando, ele não conseguia se mover. Ele foi atingido no chão. O elfo ferido tossiu sangue, perguntando por que não estava funcionando. Kim olhou para ele e disse que suas habilidades não funcionariam nele. Um cavaleiro correu até o rei e exclamou que o império havia vencido. Ele sorriu amplamente e começou a dizer que era simplesmente inacreditável, e com Kim, o império poderia governar o mundo inteiro. O homem loiro respondeu que era impossível. Ele ficou com o rosto tenso, dizendo que não obedecia, e todas as ações eram ditadas pelo tratado e se ele fosse quebrado de repente. O cara franziu a testa e disse que as garras desse monstro seriam apontadas para eles. Ele olhou para as explosões brilhantes à frente. Lucian Luchitas Elpirus estava sentado em uma grande mesa. Observou-se que toda sua vida consistiu em uma série de perdas sem fim. Ele fechou os olhos e toda sua vida consistiu em comparações com seus irmãos mais novos. Ele se lembrou de si mesmo com o cadáver do monstro, porque então ele destruiu a Hidra, e essa foi sua maior conquista. No entanto, então seu irmão matou o dragão. O homem de cabelos brancos sentou-se com um baú de bebida quente. Dizia-se que, no entanto, destruir a Hidra também era uma boa façanha, e no final, ele aceitou a realidade. O elfo colocou a caneca na mesa. Foi dito que seu patamar atual era o conselheiro político sênior e ele dá conselhos políticos. Lucian caminhou até a saída, e seu posto era apenas para exibição, já que o irmão mais novo podia ver o futuro. Ele fechou os olhos, notando a melancolia. O cara cerrou o punho e pensou que valia a pena deixar os pensamentos sobre o trono, pois sua alma ficou mais leve. Os elfos correram até ele e chamaram em voz alta. O homem de cabelos brancos se animou e perguntou o que aconteceu. O homem fechou os olhos e disse que o rei havia morrido em batalha com os humanos. Os olhos de Lucian se arregalaram e ele perguntou novamente. Seu rosto escureceu enquanto ele ouvia como não apenas seu irmão, mas também os 2000 soldados de elite que haviam ido com ele haviam morrido. O elfo começou a se lembrar do homem, pensando que o reino não tinha tanto poder de luta. O homem veio até ele, dizendo que o coelho havia falecido muito cedo e ele não havia deixado um filho para herdar o trono.
Ele carregava uma coroa em um travesseiro e disse que no momento ele era o único elfo vivo que tinha o sangue mais puro. O homem de cabelos brancos olhou para a coroa confuso. Ele franziu a testa e cerrou os dentes. Edward estava sentado em seu escritório. Kim irrompeu. A loira deu-lhe um olhar assustado e perguntou por que ele parecia estar se tornando cada vez mais um monstro. Quando ele se sentou em frente a ele, acrescentou que havia chegado notícia de que os elfos estavam capitulando. O rei mostrou o documento e disse que havia uma condição no tratado de capitulação. A morena pegou o documento e leu que o senhor protetor de Gran Quentin deveria estar presente quando o tratado fosse assinado. O rei perguntou se ele iria lá com ele. Eles se encontraram no reino dos elfos. O trio estava sentado à mesa na sala de recepção. Lucian largou abruptamente sua taça de vinho. Ele colocou a mão no peito e disse que depois daquele incidente ele admitiu sua fraqueza e uma montanha literalmente caiu de seus ombros. Ele olhou para o personagem principal e disse que havia se retirado da luta pelo trono e estava tentando encontrar algo que pudesse fazer sozinho, independentemente de sua origem. Colocando a mão ao lado da coroa, o elfo disse que no final esse sangue o levou ao trono. A loira olhou para seu interlocutor se perguntando o que havia de errado com esse bêbado de orelhas compridas. Ele puxou o copo para os lábios, pensando que ele tinha se perguntado por que ele tinha pedido para chamar esse monstro, mas descobriu-se que ele estava apenas passando pela puberdade. Ele disse que entendia porque também tinha que ficar na sombra de seu irmão extraordinário. Lucian sentou-se em frente a ele, notando que ele entendia tudo então. O rei respondeu que queria fazer algo com suas próprias forças, mas o ambiente não era propício para isso. O menino fechou os olhos. Percebendo isso, Kim olhou para sua taça de vinho. Os olhos do elfo se arregalaram quando a loira perguntou se esse sangue o levou a ter o poder de mudar o país. Edward sorriu e disse que isso significava que ele poderia reformar o sistema estabelecido, começando pelo direito de sangue e pelo verdadeiro mérito. O de cabelos brancos colocou a mão sobre a mesa e disse que uma mudança tão rápida no modo de vida poderia causar mais excitação. A loira sorriu e perguntou quem era o mago mais notável do reino agora que Rezuzi se foi. O menino congelou. Ele se animou quando lhe disseram que a resistência poderia ser suprimida com a própria força. Ele cerrou o punho. Seu punho brilhou com luz azul. O sombrio Edward à sua frente pensou que o rei do país não fumava discursos tão doces. Mas naquele momento, quando bebeu vinho, tudo já estava decidido. Ele se lembrou de como ele adicionou o neurocontrole noturno. Lembrando-se do rosto de Lucian, ele pensou que a palavra-chave era a própria força. O de cabelos brancos começou a sorrir sangrentamente e dizer que ele poderia fazer isso sozinho. No dia seguinte, ele se sentou no trono e disse aos ministros que ontem havia negociações com o reino de Gran Quentin. O cara franziu a testa e disse que, como resultado, ele chegou à conclusão de que, se a guerra continuasse, sua lamentável perda inevitável e a própria raça dos elfos poderiam estar em perigo. Os ministros se animaram quando ele falou sobre a rendição. De pé na frente do governante, eles disseram que isso era simplesmente impensável e perguntaram por que deveriam admitir a derrota. Lucian cerrou os dentes em irritação enquanto exclamava que eles deveriam ser responsabilizados pelo assassinato dos membros da família real. Ele pensou que tudo aconteceu como esperado. Ele acenou com a mão e pediu silêncio. Alguém notou que o rei de Razu nem pensaria em capitulação. As veias do rosto do elfo incharam enquanto ele ouvia, o que não era de se esperar de um membro sobressalente da família real e de uma não-entidade que dava com sua própria força nem mesmo capaz. Distorcido de raiva, Lucian perguntou com uma voz sombria qual deles apenas soltou uma zombaria vil. Todos se afastaram, deixando um homem. Ele se sacudiu em choque e começou a dizer que tudo estava errado. O vapor começou a entrar em seu corpo. A pele do homem começou a secar e ele gritou alto. Quando ele caiu no chão, os outros exclamaram que toda a umidade de seu corpo evaporou. O governante sorriu sedento de sangue, notando mentalmente que com sua própria força ele mudaria o reino. Neste momento, nasceu o futuro tirano que caminhava desastre natural Lucian. Um saco caiu sobre a mesa. Kim jogou a cabeça na frente de seu rei. Olhando para ele, a loira disse que com isso eles haviam cumprido um quarto do plano. Olhando para baixo, a morena perguntou quem eles teriam como alvo em seguida. A loira esfregou o queixo e disse que estava pensando nos anões, mas seu camarada perguntou o que havia de errado. Edward olhou para ele e disse que eles tinham que pegar a cabeça não de qualquer um, mas do governante do país, e além disso, a República Everma era considerada um país amigo e a pressa era indesejável aqui, então eles deveriam se preparar. Sentado no escritório, o cara perguntou quanto tempo levaria. Ele foi informado disso cerca de 6 meses. O protagonista olhou para o rei e disse que foi muito mais rápido do que ele esperava, e então perguntou se ele precisaria dele durante esse tempo. Edward respondeu que não,
apenas no caso de força majura. Kim se virou e disse que, nesse caso, tiraria férias. A loira decidiu perguntar-lhe onde, pensando que ele tinha pensado em algo novamente. O cara cerrou os dentes e parou. Ele disse que iria para a Floresta Sem Fim, onde apareceu pela primeira vez neste mundo. A Floresta Sem Fim, como o nome diz, é uma enorme floresta localizada no continente de Elwood. Mostrando monstros, foi dito que na Floresta Sem Fim, 3 partes são convencionalmente distinguidas: o matagal externo, médio e profundo, e quanto mais você se aprofunda, mais monstros perigosos você pode encontrar. O personagem principal em forma de animado notou que decidiu voltar às origens e vasculhou a memória do dragão, armazenando memórias da vida na floresta, e então a verdade foi revelada a ele. Kim pensou em si mesmo de diferentes formas e notou mentalmente que as habilidades que ele havia usado até agora seriam completamente inúteis nas profundezas desta floresta, e os monstros da parte externa, que ele absorveu no início da jornada, são como um aperitivo para todos os habitantes do matagal. Olhando para os altos penhascos, ele notou que mesmo o dragão vermelho estava apenas no meio da cadeia alimentar do matagal. Então o que ele comeu fez um ninho na parte externa da floresta. Orelhas de coelho apareceram. Um coelho de olhos esbugalhados estava sentado na grama. O cara tentou pular nele. O coelho começou. Ele imediatamente pulou. Observando-o fugir, a morena murmurou que era rápido. Ele pensou em como, neste lugar, a coisa mais importante para sobreviver não eram habilidades físicas destrutivas, mas furtividade, camuflagem, evasão e velocidade de corrida. Uma semana depois, o coelho estava mastigando a grama. O protagonista semi-invisível tentou agarrá-lo. Enquanto o sangue jorrava, ele notou mentalmente que, depois de praticar por 7 dias, ele finalmente aprimorou as habilidades de que precisava. Enquanto o cadáver do animal estava deitado no chão, Kim pensou que o poder mágico era parte integrante das criaturas vivas do continente Elwood. Portanto, no interesse da furtividade, ele deve evitar a ocorrência de ressonância mágica e, portanto, usar as habilidades apenas de animais terrestres. O cara segurou o coelho, pensando que as substâncias do choco sintetizadas pela planta química do núcleo da masmorra causavam um efeito de invisibilidade, e ele dominou perfeitamente a marcha das criaturas de 2 e 4 patas. Saindo, ele começou a comê-lo, pensando que com isso ele dominou todas as habilidades básicas de sobrevivência, e agora ele pode ir mais fundo. A morena caminhou pelo matagal da Floresta Sem Fim. Ele olhou para o lado, imaginando se é aqui que a zona profunda começa. Não percebendo algo de cima, ele disse que não é muito diferente do Polo Médio. O protagonista mudou abruptamente o olhar. Ele pulou para longe do lodo. O lodo começou a se mover. Ela cortou o corpo do gatinho ao meio. Ambos cairán no chao. Os olhos do cara se arregalaram. Ele olhou para o lodo próximo. Os torsos, pernas e lodo estavam em círculo. As pernas começaram a subir e pousaram no chão. O lodo os atingiu. Ele os cortou nos joelhos. 2 pernas caíram no chão. Começando a crescer novos, o protagonista se perguntou se poderia determinar a localização do inimigo pela vibração do solo. Ele pensou que era como um mestre de Batajutsu. Lembrando-se de como o monstro cortou as pernas, Kim deu uma olhada mais de perto e pensou que isso significava que ele era um lodo cortante, que se torna achatado como uma lâmina e avança em alta velocidade, aumentando assim sua capacidade de corte ao limite. O cara caiu no chão. O lodo cortou o braço do ombro. Quando o membro caiu no chão, ele pensou que intencionalmente criou uma vibração e provocaria seu ataque. A morena olhou para o monstro. Ele lambeu os lábios, pensando que quando chegasse mais perto, ele iria comê-lo. O protagonista sorriu sedento de sangue. Depois de um tempo, ele caminhou pela floresta, pensando que o lodo cortante era definitivamente forte, tanto que poderia ser chamado de o melhor em esfaquear e cortar, mas ele não podia usá-los. Olhando para a mão de lodo, Kim notou mentalmente que as formas que ela assumia não eram geneticamente fixadas, e ele não podia reproduzi-las com base apenas no que via, e ele não podia adotar as habilidades de um lodo que não tinha inteligência e memória. Ele chegou à parte externa da Floresta Sem Fim. Um pântano. Era uma árvore habitada por homens lagarto que adoravam o dragão no passado. O pé de uma mulher pisou no chão, dizendo que havia um caos completo aqui. A loira de armadura olhou em volta e perguntou o que aconteceu aqui. O paladino Fjorkrid franziu a testa, perguntando para onde foram as numerosas tribos de homens lagarto. De pé no pântano com sua amiga, ela disse que, a julgar pela falta de cadáveres, havia uma grande probabilidade de que eles simplesmente tivessem se mudado para algum lugar. A loira de rosto tenso disse que nada poderia ser feito e, embora essa não fosse a tarefa mais agradável, tudo o que restava era questionar os habitantes locais. A menina de cabelos escuros, candidata aos santos da igreja da deusa, chamada Ana, perguntou sobre os habitantes locais. Enquanto caminhavam, Fjorkrid disse que, até onde ela sabia, havia uma vila orc nas proximidades,
então eles precisavam caminhar. O herói franziu a testa. Quem diria que ele seria atingido com um golpe? Mesmo nas proximidades do matagal, ele avançou, pensando que havia sido muito descuidado. Ele precisava verificar novamente as habilidades das criaturas do meio da floresta. A morena atacou o monstro com um lodo. O viver caiu no chão e seu corpo estava coberto de feridas profundas. O homem olhou com desagrado para sua mão, transformada em lodo. Ele murmurou que, como esperado, era difícil de controlar. Kim tentou copiar o movimento de corte, mas a forma era instável. O cavaleiro olhou para as feridas no corpo do lagarto e notou que o poder era significativamente inferior ao original. O homem se aproximou da vítima e pensou que se houvesse um lodo cortante aqui, teria cortado essas partes perfeitamente. Ele se lembrou de que, no início, quando não conseguiu pegar o dragão, foi forçado a recorrer a um método de caça bastante tedioso. O herói pisou no peito do viver. Ele gritou para que tal monstro se aproximasse dele. A morena olhou para ela ameaçadoramente e sorriu. Ele definitivamente se tornou mais forte. As antigas terras do clã Orconix. As duas garotas olharam para as ruínas. Fjorkrid observou que a situação aqui não era muito diferente. Ela se virou surpresa e disse que achava que todos os orcs eram bárbaros, mas parecia que isso não era inteiramente verdade. Os companheiros se aproximaram dos túmulos decorados com flores. Paladino notou que eles foram incutidos com uma cultura de luto pelos mortos. Ela se abaixou para verificar o frescor das flores. Naquele momento, um orc com uma pá se aproximou deles e perguntou quem eles eram. A loira se virou abruptamente. Na frente deles estava um orc de colete e com o nariz furado. Era Vanderer Brat, um orc de Onyx. Ele perguntou o que eles estavam fazendo aqui. A menina protegeu seu companheiro com seu corpo e respondeu que eles vieram do estado da igreja. O interlocutor olhou para ela e perguntou por que a igreja estava aqui. Fjorkrid ignorou a pergunta e perguntou se ele sabia o que havia acontecido aqui. Ele cerrou os dentes e disse que um monstro havia aparecido neste lugar. Atraiu-os para uma armadilha e os forçou a lutar contra um dragão. Nessa batalha, quase todas as suas tropas morreram e a aldeia se transformou em cinzas. A loira olhou para o interlocutor tensa e presumiu que a mesma coisa havia acontecido com a aldeia vizinha dos Homens Lagarto. Brat franziu a testa e disse que todos haviam sido devorados por esse monstro. Ele não conhecia os detalhes, mas suspeitava que este era apenas o começo de sua atividade. Todos os três estavam perto dos túmulos. O paladino cruzou as mãos e fez uma oração. O orc olhou para as meninas, pediu desculpas pelo atraso na saudação e deu seu nome. Brat disse que as andanças no clã Onyx há muito foram confiadas ao guerreiro mais famoso. Seu dever era vagar pela floresta sem fim e identificar anomalias ou perigos. Tudo começou quando o orc descobriu uma carruagem de ferro quebrada durante uma patrulha. O interlocutor notou que o estranho era que era impossível atrelar cavalos a ele e dentro encontrou pessoas com gargantas rasgadas. Parecia que alguém os matou após a colisão. O orc estava vestindo um colete militar, a armadura que encontrou nos corpos. Ele acrescentou que alguém havia chutado a porta da carruagem por dentro. Após essa descoberta, muitas coisas inexplicáveis aconteceram na floresta. Todos os trolls e homens lagarto desapareceram da noite para o dia sem deixar vestígios. Então Vanderer Brat ficou alarmado, mas quando voltou para a aldeia, ela já havia sido destruída. O paladino olhou para ele com atenção e perguntou como ele sabia o que havia acontecido se ele não estava na aldeia durante este incidente. O orc pegou a faca. Círculos mágicos apareceram ao seu redor. O interlocutor estendeu a mão para a garota e disse-lhe para pegá-la se quisesse saber. Fjorkrid olhou para ele tenso e pegou. O lugar onde eles apertaram as mãos brilhou. Os olhos da loira brilharam. Ela viu uma chama na silhueta de um homem segurando uma lâmina. Ele cortou um bebê dragão com ele e jogou a arma para o líder orc. Os olhos da loira se arregalaram de surpresa. A garota estreitou os olhos e murmurou que devia ser magia do tempo e ficou surpresa que alguém que não fosse o rei élfico Jesus pudesse usá-la. Brat apertou a adaga e explicou que era apenas magia espiritual e uma habilidade de psicometria de baixo nível. Eles permitem que você leia as memórias de objetos. Os parceiros olharam para ele com atenção. A loira concluiu que o interlocutor encontrou o criminoso com essa magia. Ele se sentou e disse que a carruagem de ferro, a vila dos Homens Lagarto e a adaga armazenavam memórias da mesma criatura. O orc estreitou os olhos e murmurou que o bastardo deixou a floresta sem fim há muitos anos, mas recentemente reapareceu aqui. Uma bola amarela brilhou em sua mão e ele usou ressonância espiritual. A ponta da adaga girou. O interlocutor apontou na direção onde o criminoso apareceu. O herói estava andando ao longo do caminho. A floresta sem fim parece uma floresta comum, mas na floresta profunda não é assim. Uma visão diabólica, atingindo a imaginação. Aqui, geleiras e um vulcão ativo coexistem em equilíbrio.
Eles se tornaram a base desse ecossistema bizarro. Todos os seres vivos aqui evoluem, lutando pela vida em condições extremamente adversas. O primeiro lugar a ir é uma montanha, solitária, elevando-se acima da geleira. No topo, coberto de neve eterna, vive a única espécie de dragões que foi capaz de se adaptar à vida no matagal da floresta sem fim. Estamos falando do dragão de gelo. Memórias de um ataque de dragão em uma cidade portuária. Os homens-fera estavam fugindo, tudo estava pegando fogo e um lagarto alado voava no céu. A candidata santa estremeceu depois que ela foi abordada. Ela caminhou atrás do orc e do paladino pela floresta na direção onde a adaga levava. A loira virou-se para ela e perguntou se estava tudo bem ou se algo a estava incomodando. A morena parecia um pouco nervosa, mas respondeu que estava tudo bem, ela só estava pensando por um tempo. Vanderer Bart caminhou à frente com uma adaga. Ele olhou para seus companheiros e pediu-lhes que se preparassem, porque não se sabia quando esse monstro apareceria. O meio-demônio fechou os olhos e tocou sua cabeça. A garota franziu a testa e tentou entender que tipo de memórias estavam surgindo de tempos em tempos. Desde a última vez que ela esteve aqui, parecia ter ficado ainda pior. A morena sentiu como se tivesse esquecido algo importante: o matagal da floresta sem fim, a zona glaciar. O protagonista estava atrás de uma árvore. Um monstro parecido com um cervo estava fugindo de vários dragões de gelo. Não importa o quão fantástico este mundo fosse, as criaturas vivas se moviam essencialmente de acordo com as leis da física. A morena se escondeu e pensou em qual princípio o frio vomitava. Se tudo aqui tinha uma explicação razoável. Uma luz azul apareceu na boca do dragão. A princípio, o homem pensou que o monstro poderia liberar nitrogênio líquido. O dragão vomitou um hálito gelado e a vítima congelou completamente. Kim observo cuidadosamente. O cara transformou seu dedo em um lodo e o expôs ao ataque do dragão. Ele congelou e o herói observou cuidadosamente quando um pedaço de gelo se quebrou. O cavaleiro pensou desapontado que era apenas água. A respiração do dragão de gelo em si não congela. Tudo congela devido à baixa temperatura do local depois que ele cai sob o fluxo de água. O herói observou os dragões levarem suas presas. Este ataque só pode funcionar nas montanhas nevadas. O resultado da observação dos dragões de gelo é que eles definitivamente evoluíram. Adaptaram-se com sucesso ao ambiente hostil. Mas evoluir não significa tornar-se mais forte. O homem rastreou os monstros e encontrou sua caverna nas montanhas. Pelo contrário, ter uma maneira fácil de obter comida reduziu suas habilidades físicas, porque não havia necessidade de caçar. Eles passam a maior parte do tempo dormindo para minimizar o gasto de energia. Embora não se possa contar com fortes habilidades físicas, este anticongelante ambulante foi capaz de se adaptar à vida no frio absoluto. Kim sorriu predatoriamente. Seu apetite despertou. Ele transformou seu corpo em um dragão. 2 lagartos de gelo voaram para a entrada da caverna e olharam para dentro. Lá dentro, eles encontraram o cadáver de seu parente, que estava sendo comido por um dragão vermelho. O monstro de gelo gritou e perguntou o que ele estava fazendo. O herói olhou para ele, sangue escorrendo de sua boca. Ele disse que iria se transformar em um dragão de gelo como ele e emboscá-lo, mas voltou mais cedo. O monstro atacou o intruso e disse que o herói era um tolo por ousar entrar em seu ninho. A luz apareceu. Um chicote azul apareceu das profundezas da caverna e atingiu o dragão no pescoço. Ele caiu de costas e houve um corte profundo nele. Kim deu um passo à frente. Um de seus braços se transformou em lodo. O resultado da assimilação do dragão de gelo é o estudo da composição dos componentes do anticongelante vivo e da proporção percentual efetiva das substâncias misturadas. A morena desenvolveu chifres e espinhos em seu corpo. Mais 2 lagartos alados pousaram na frente dele. O homem de repente pulou sobre eles e perfurou seus pescoços. 2 corpos caíram atrás dele. O herói se levantou e pensou que a partir de hoje o ecossistema da zona glaciar e o matagal da floresta sem fim mudariam. A morena olhou para o vulcão em erupção. O paladino e o candidato santidade estavam sentados no chão. A loira perguntou sobre a condição física de seu companheiro. A garota respondeu que até agora estava tudo bem. Jorcrid olhou para ela com atenção, examinando. Sem hiperventilação, sem anóxia, sem sintomas de impotência. Conclusão: verdade. Eles se entreolharam e a silhueta de um orc apareceu ao lado deles. A loira pediu para falar imediatamente se seu parceiro estava com problemas. O paladino se virou. Vanderer Bard se aproximou deles com uma adaga na mão e sugeriu que eles seguissem em frente. O trio se aprofundou na floresta. A lâmina na mão do orc brilhava e vibrava. Ele parou e ergueu o punho em advertência. Brard olhou para a trilha de fogo no chão e disse que o inimigo estava próximo, e esses vestígios definitivamente não eram uma ignição natural.
O paladino se aproximou e olhou para as pegadas. A garota perguntou se essas eram as pegadas daquele monstro. O orc suou e respondeu que, a julgar pela reação da lâmina, eles estavam. Os companheiros seguiram os rastros ainda mais. O calor os alcançou. Todos suaram e apertaram os olhos. Perto do vulcão estava um homem com a cabeça em chamas. Este era o personagem principal. Floresta sem fim, zona vulcânica. As criaturas que vivem na zona do vulcão não têm nomes. Devido ao fato de que a superfície da Terra é quente e a paisagem está em constante mudança, não há pessoa que possa se aproximar e observá-los. Isso se aplica a todos, exceto a um monstro. O herói avançou. Suas roupas estavam carbonizadas, mas seu corpo permaneceu ileso. Ele apertou os olhos e pensou que, pela primeira vez em muito tempo, as escamas da salamandra eram úteis. Ele teve sorte de conhecê-la. Essas criaturas há muito são consideradas extintas. O que ele tem como resultado? A planta química do núcleo da masmorra produz os componentes necessários para a síntese de combustível. A bolsa de água do dragão de gelo permite armazená-los em grandes quantidades. Os vasos sanguíneos do dinossauro gigante distribuem combustível por todo o corpo, e as glândulas sudoríparas dos homens lagartos secretadas na superfície da pele. E, finalmente, a temperatura corporal das criaturas de lava, que inflama o combustível ao menor contato. E ele é um monstro que combinou tudo isso. Seu corpo estava coberto de escamas de fogo e seu cabelo estava em chamas. O herói virou-se para os três e notou que esta era uma surpresa inesperada. O paladino olhou para o professor surpreso. O orc deu um passo à frente e exclamou que esse monstro destruiu sua tribo. O homem olhou para ele com atenção e disse que ele era Vanderer Bart. Eles ficaram um em frente ao outro. O orc ficou surpreso que o herói o conhecesse. As presas de Kim apareceram e seu rosto mudou. Ele sorriu e respondeu que havia realmente alguém entre os orcs que não o conhecia. Bart olhou para o rosto do ancião em choque. Então ele correu para frente, gritando sobre como ousaria usar a imagem de seu líder. O orc balançou sua lâmina e atingiu o homem no peito. A morena olhou para a arma surpresa. O oponente franziu a testa e disse que vinha treinando há muitos anos em antecipação ao momento da vingança. Ele apertou o punho da adaga, balançou e, gritando, desferiu uma série de golpes. O herói não se esquivou. Fumaça roxa emanava de sua mão. O homem estreitou os olhos. O orc atingiu a morena no peito. O paladino assistiu à batalha. Ela ficou atordoada e não entendeu o que estava acontecendo aqui. A loira estava tensa. Ela precisava de ajuda, mas não sabia quem deveria apoiar. Vanderer Bart, que estava justamente se vingando do monstro que exterminou sua raça, ou o Senhor Protetor Real, o cavaleiro e seu mentor. A garota cerrou os dentes e notou a fumaça roxa. Fjord rapidamente pulou para trás e agarrou o candidato à santidade. Ela jogou o companheiro por cima do ombro e começou a correr. O paladino disse que eles precisavam ficar o mais longe possível daqui. A morena olhou para o interlocutor e perguntou por quê. O aprendiz de herói franziu a testa e respondeu que era um veneno mortal. A fumaça se espalhou ao redor. O orc estava respirando pesadamente e veias apareceram em seu rosto. Ele franziu a testa e murmurou que seu oponente era um covarde. Vanderer Bart apertou a lâmina em suas mãos e disse que tinha que desferir pelo menos o último golpe. O orc enfiou a arma no peito do homem, mas não conseguiu nem arranhá-la. Ele tremeu e não podia acreditar que isso fosse possível, que não havia nem mesmo uma ferida. Seus olhos reviraram e Bart caiu no chão na frente do herói. O homem olhou para ele com indiferença. O paladino correu pela floresta, carregando seu companheiro. A morena franziu a testa e pediu que ela se soltasse, porque Vanderer Bart ainda estava lá. Fjord franziu a testa e argumentou que ela tinha que protegê-la a todo custo. O candidato santo começou a suar e sugeriu que unissem forças. A loira interrompeu e exclamou que já era tarde demais. Ela rapidamente correu. O resultado de uma batalha não é determinado por uma simples comparação de força. Quando um sacerdote marcial se junta à ordem, eles são instruídos a se lembrar disso acima de tudo. A paladina franziu a testa e disse que não queria ver o candidato a santo cometer suicídio, porque o valor de sua vida era simplesmente imensurável. A morena franziu a testa e disse que, embora a força vital do homem fosse certamente enorme, sua mana era muito pequena e sua aura era inexistente. Ela supôs que esse era o preço a pagar para ganhar a capacidade de gerar tal calor. A sacerdotisa sugeriu que eles pelo menos pegassem o orc e corressem juntos. Fjord cerrou os dentes e murmurou que talvez este fosse um julgamento racional baseado no bom senso.
Uma sombra brilhou sobre eles. O paladino declarou que o professor não era uma pessoa que pudesse ser julgada pelo bom senso. Algo caiu na frente deles. Era o corpo carbonizado de um orc com uma lâmina quebrada. A garota olhou para ele com horror e começou a suar. Uma silhueta flamejante caminhou atrás dela. A loira se virou nervosamente. Ela não sabia como o homem se comportaria se pensasse que eles eram as seclas do Sr. Bart. As meninas estavam em perigo. O herói se aproximou e disse que não via o aluno há muito tempo. Ele mostrou os dentes e se ofereceu para ter uma conversa tranquila. O homem pensou que ela deveria estar feliz por ele agora chamá-la de sua aluna também. Kim sorriu ameaçadoramente. Eles ficaram um em frente ao outro. A sacerdotisa estreitou os olhos e se libertou abruptamente. A loira estremeceu de surpresa. A morena pulou no chão na frente de seu parceiro. Ela franziu a testa e cerrou os punhos. A garota perguntou por que ele matou o orc. O paladino caminhou até ela. Abaixou a mão e sorriu. Ela riu nervosamente e disse ao professor que eles não se viam há muito tempo. Ele e a sacerdotisa trocaram olhares. A morena perguntou se o paladino estava familiarizado com esse monstro. Fjordcrid prometeu explicar tudo mais tarde e pediu para não fazer barulho. O herói olhou para a garota e disse que não conhecia seus irmãos há muito tempo. O homem tocou o queixo e murmurou que havia um cara semelhante, mas, como se viu, ele não era o mesmo. O aluno sorriu nervosamente e perguntou como era a pessoa que conheceu depois de Montecore. A garota achou que eles precisavam ganhar tempo e entrar em contato com o estado da igreja. A morena respondeu que ele poderia se transformar e seu nome era Meden. A candidata à santidade estremeceu e agarrou sua cabeça. A loira olhou para ela surpresa e perguntou o que havia de errado. A garota murmurou um nome. Ela abriu os olhos e disse uma palavra. Irmão. Possível Santa Ana lembrou suas memórias esquecidas. 3 anos atrás, a cidade portuária de Soktopit após um ataque de dragão. Uma garota estava deitada nas rochas. Ela se levantou e olhou em volta. A irmã mais nova de Meden, mestiça da união de um elfo e um demônio, Myron, ficou desabrigada e, tendo perdido o braço, vagou por toda parte em busca de seu irmão. Eventualmente, ela ouviu rumores de um jovem enfaixado. Então ela soube que Meden tinha ido para o mundo humano e foi para o mundo humano depois dele. No entanto, a garota, em cujo corpo sangue élfico fluía e humana circulava, não podia escapar do interesse da igreja. A ordem deu-lhe um novo braço e a submeteu à transformação da memória. Com a idade, até a cor de sua pele mudou, e assim nasceu a candidata Santa Ana. O paladino Fjordcrid foi encarregado de protegê-la durante a peregrinação à Terra Santa. O biochip implantado em sua cabeça avaliou seu comportamento em tempo real, e os dados coletados deram motivos para reconsiderar sua posição e posição. Ana, que havia passado por 3 anos de treinamento sagrado, e o aprendiz do monstro, o paladino Fjordcrid. Então os dois fizeram uma peregrinação à floresta sem fim. A garota abriu os olhos e perguntou o que aconteceu com Meden. O herói estreitou os olhos e respondeu que o havia matado. O horror distorceu o rosto da morena. Ela ficou furiosa e assumiu uma postura de luta. Redemoinhos giravam em torno dela. A sacerdotisa fez uma careta e declarou que não o deixaria em paz. No entanto, naquele momento, a loira bateu no pescoço dela. A garota caiu no chão. O homem sorriu e notou que agora o controle dos poderes era fácil, mas antes era definitivamente mais difícil para ela. A loira riu, lembrando-se do passado, e disse que era porque ela estava treinando diligentemente todo esse tempo. O paladino pegou seu companheiro e sorriu. A garota disse que estava atualmente em uma missão e sugeriu adiar seu alegre reencontro para outra ocasião. O paladino riu nervosamente e pensou em como ela não conseguiu entrar em contato com o estado da igreja através do comunicador devido à alta densidade de magia na Floresta Infinita. O homem deu um passo à frente. A loira estremeceu e exclamou que nunca teve a intenção de ser hostil a ele. Eles só tinham vindo aqui para fazer uma peregrinação à Terra Santa. Ela tentou inventar uma desculpa. A morena olhou para ela e disse que ela havia se enganado no lugar. Ele estendeu a mão para o lado. Depois se virou e caminhou para a frente. Quem disse que era impossível estabelecer comunicação até que você saísse do matagal e pediu que ela o seguisse. O paladino observou surpreso enquanto o herói assumia a forma humana. Menos críticos saudaram e ficaram felizes que o destino de morrer aqui tivesse passado por eles. Um dos lugares sagrados da Igreja da Deusa na Floresta Sem Fim é o assentamento dos Homens Lagarto. Mesmo nos primeiros anos do estado da Igreja, o nome do Cavaleiro Sagrado dos Homens Lagarto trovejou, porque ele vem de Long Tailfall do Céu, a periferia do território dos Homens Lagarto. Os heróis se levantaram e olharam em volta. A loira olhou tensa para frente e disse que os Homens Lagarto da Floresta Sem Fim são fechados e agressivos. Mas como também são terras sagradas da igreja, existem objetos previamente instalados nas proximidades.
A garota fechou os olhos e murmurou que deve haver uma conexão aqui. Ela se virou para Houston. De repente, seus olhos piscaram e brilharam em verde. A morena olhou para ela. Uma voz estranha veio da garota. Ele disse que este foi o primeiro encontro deles e seu número de identificação foi PP100003. Gestão dos Cavaleiros Sagrados e supervisão do setor em uma pessoa. O líder de Houston. O paladino olhou para o herói e disse que era uma grande honra para ela encontrar um cavaleiro entre cavaleiros. O homem olhou para o interlocutor e pediu para se aproximar do ponto. O sistema perguntou o que o trouxe a este lugar. Eles ficaram um em frente ao outro. O herói disse que Houston estava de alguma forma fazendo a pergunta errada sobre o que o homem queria deles. Kim disse que estava no encalço de um cavaleiro do estado da igreja e um candidato à santidade. Mas durante a destruição da Terra Sagrada, ele também cometeu genocídio. A garota olhou para o interlocutor e perguntou por que ele presumia que poderia exigir qualquer coisa deles. A morena respondeu que, digamos, ele permitiria que esses dois voltassem em segurança da floresta sem fim. A perda de um candidato à santidade e de um paladino é uma grande perda. Além disso, Fjorkr é um indivíduo extraordinariamente valioso. A loira franziu a testa e respondeu que estava capitulando. Houston perguntou o que ele queria. Kim riu e disse que eles só precisavam fingir que não havia nada nesta floresta. O sistema concordou e esperava que ele cumprisse sua promessa. O herói se virou, acenou com a mão e disse que estava indo naquela direção. Ele deixou as meninas para trás e saiu. Myron, deitado no ombro da garota, olhou para ele com ódio. O homem continuou. Ele removeu toda a interferência. Agora ele pode se concentrar no gol. Enquanto o imperador lança as bases para obter a cabeça do próximo rei. Kim transformou seu corpo. Sua cauda foi pisada. O herói olhou para trás e viu dois monstros gigantes acima dele. A morena olhou para eles com entusiasmo e sorriu. Hora de uma refeição agradável. Esses eventos encerraram a segunda temporada. Meio ano após a festa na Floresta Sem Fim, o país dos anões, o reino de Everma. A multidão na praça olhou para o orador. O anão olhou para frente resolutamente e agradeceu aos cidadãos por elegê-lo. De agora em diante, o reino seguiria os passos da República Popular. Alguém ficou perto da janela e assistiu ao discurso na rua. Ele observou que um triste destino havia se abatido sobre o reino dos anões com sua rica herança. Era o rei dos anões, Granito Petku. Ele olhou para baixo com desagrado e murmurou que tipo de presidente era esse, eleito por voto. O homem franziu a testa e murmurou que uma nulidade sem legitimidade não poderia governar o reino. Claramente, alguém estava usando truques sujos pelas costas. Os cidadãos na multidão tinham olhares furiosos. Caso contrário, as pessoas não estariam agindo como loucas. O rei jogou para trás seu manto e declarou que interviria pessoalmente e salvaria o reino da ameaça que pairava sobre ele. Ele franziu a testa e exclamou que iria visitar um país amigo, o reino de Graniten. Ninguém lhe respondeu no corredor. O homem cerrou os punhos e abaixou a cabeça. Ele murmurou que o poder, passado de geração em geração por centenas de anos, foi destruído em apenas meio ano. A porta se abriu. O rei inclinou-se alegremente para frente e disse que ainda havia aqueles que o reverenciavam. O herói entrou na sala e sua mão se transformou. Os olhos do homem brilharam e disseram que ele havia encontrado uma segunda cabeça. Petku olhou para ele confuso e perguntou quem ele era. O herói deu um passo em direção a ele. A cabeça do rei caiu no chão. O cargo do imperador do reino de Graniten. Um homem loiro estava sentado à mesa. Kim entrou na sala. Ele estava segurando um saco ensanguentado na mão. O homem olhou para o homem loiro e perguntou se esse jogo de palavras realmente funcionaria. O interlocutor sorriu e respondeu que já havia recebido a confirmação oficial da deusa. Ela disse que o rei e o presidente eram conceitos completamente diferentes. A morena olhou para ele e acrescentou que a técnica de lavagem cerebral havia progredido claramente. O aristocrata tocou seu queixo e respondeu que estava perto de ser concluído. Eduardes disse que, a propósito, o herói já havia recebido uma segunda cabeça, e os resultados da pesquisa foram encorajadores. Mas surgiu um problema. Kim olhou interrogativamente para o interlocutor. A loira franziu a testa e perguntou se ele já tinha ouvido falar de Portistil. Foi um dos países que protestou contra a ditadura do reino de Graniten, e o único que conseguiu adquirir defesa aérea. A razão para isso foi sua localização geográfica. Era ideal para transportar munição em tempos de guerra e trocar itens em tempos de paz. No entanto, houve um momento vergonhoso na história de Portistil quando foi conquistado pelo reino. Portanto, agora que este último havia enfraquecido devido à invasão marítima, um enorme exército rebelde começou a se enfurecer em Portistil. O imperador fechou os olhos e disse que o reino já era instável e, se Portistil se rebelasse, o número de problemas dispararia.
A loira olhou para o interlocutor e lembrou-lhe que ele havia trazido uma segunda cabeça em uma bandeja enquanto ele estava de férias e pediu ajuda. Kim calmamente olhou para Edward e disse que havia duas soluções, temporária e permanente. O homem sorriu e perguntou se o herói poderia realmente acalmá-los para sempre. A morena ficou em silêncio. O aristocrata perguntou qual era o problema. Os olhos do cavaleiro brilharam e disse que não haveria mais um lugar chamado Portistil no continente e que provavelmente levaria décadas para a civilização emergir nesta terra novamente. A loira bateu palmas e sugeriu uma solução temporária. Poucos dias depois, Portistil, oficial da marinha Kendran Baquer. A garota de óculos fechou os olhos e pensou no senhor protetor de Gran Quentin chegando para uma inspeção hoje. Ela esperava que o dia passasse sem incidentes. O personagem principal pousou no chão à sua frente. Ele dobrou as asas e se endireitou. A garota olhou para ele surpresa e notou que os rumores não estavam mentindo. O homem realmente era um mestre do disfarce. O oficial se inclinou para a frente e correu para se apresentar e cumprimentá-lo. De repente, um homem gritou: "Viva a República Livre de Portistil!" Kim olhou para o homem no capô. Ele abriu os braços. Dinamite estava amarrada a ele. O homem gritou para que todos fossem para o inferno. O herói calmamente bateu a asa e apagou o fogo nos fusíveis. O criminoso olhou para Dinamite surpreso. Ele pegou e acendeu um fósforo e disse que o fogo poderia ser reaceso. A morena agarrou sua mão e apertou-a. O intruso caiu no chão gritando. Duas pessoas se aproximaram do herói por trás e pediram desculpas pelo atraso. Eles perguntaram se estava tudo bem. O herói se virou e ordenou que o cara fosse arrastado para a sala de interrogatório. Kim estava sentada em uma mesa com Dinamite. O intruso amarrado estava sentado em frente a ele. A morena cruzou os braços e perguntou onde ele conseguiu a dinamite e se o exército rebelde o apoiava. O homem cuspiu e disse que não ia dizer nada. O herói se levantou e disse que não se importava. O criminoso olhou para ele confuso. Ele perguntou o que ele ia fazer. Seus olhos se arregalaram de horror. Um grito foi ouvido. O espião de máscara estava encostado na porta. Kendra veio até ele e se apresentou. Ela olhou para o homem e disse que Kim havia solicitado um assistente da marinha. O interlocutor abriu a porta e disse que era apenas um mensageiro. A garota entrou na sala de interrogatório e colocou a mão na cabeça. Depois cumprimentou o herói em voz alta. O homem estava perto da mesa. Em frente a ele havia um banquinho. O policial se aproximou dele e perguntou onde estava o terrorista. As veias do rosto do herói desapareceram gradualmente. Ele perguntou se ela estava familiarizada com o nome Catavento Escarlate. Ela estremeceu de surpresa e respondeu afirmativamente. Era uma pousada na rua comercial. A morena se virou e pediu para ser levada até lá. O herói apertou os olhos e pensou que havia uma certa pessoa por trás deste porto ainda está em revolta. Mas ele só tinha comido batatas fritas. Suas memórias não eram suficientes para descobrir com certeza. O homem exalou enquanto a garota caminhava nervosamente até a saída. Kim achava que ele estava sempre atrasado e ainda precisava ter duas cabeças inteiras. O cavaleiro seguiu Kendra e decidiu colocar Edward no limite assim que terminasse o assunto. Um homem de capuz azul estava andando pela rua. Ele parou e sorriu. Uma pousada na zona de implantação do exército de Portisville, Scarlett V. Atervani. A garota empurrou a porta e anunciou que eles haviam chegado. Eles entraram. O estalajadeiro sorriu e a cumprimentou. O homem presumiu que ela estava muito ocupada ultimamente. O oficial sorriu e respondeu que os rebeldes estavam enlouquecendo. Algo se moveu de repente ao lado dela. Sangue spirru nela. O herói havia perfurado um homem com sua mão transformada. O oficial perguntou, estupefato, por que ele havia feito isso com ele. Os clientes correram para fora da pousada gritando. O proprietário olhou para o homem com medo e perguntou o que ele estava fazendo. A morena olhou ameaçadoramente e disse que sabia de tudo. Ele exigiu saber onde eles estavam escondendo os suprimentos. O estalajadeiro se encolheu e apontou uma pistola para o herói. O homem atirou. Kendra olhou para a frente alarmada e gritou. O dono sorriu e sugeriu que o herói abrisse o crânio para descobrir. Kim pegou a bala em seus dentes e mostrou os dentes. Ele agarrou o vilão pelo rosto e o jogou contra a parede. O gesso caiu. Havia uma escada atrás da parede. O herói e seu companheiro olharam naquela direção. O espião se aproximou do homem e observou que, se ele tivesse confiado a ele o assunto, ele o teria encontrado sem barulho desnecessário. Kim disse que seria mais rápido assim. Kendra os observou em choque. Ela não podia acreditar que havia uma passagem secreta em uma taverna modesta. Os três desceram os degraus. A garota estremeceu e tocou a caixa. Tinha uma marca da marinha. Eram os suprimentos do exército. Havia muita dinamite nas caixas.
O oficial ficou indignado. Poderia realmente haver um traidor no exército? Ela cerrou o punho e não podia acreditar que eles pudessem fazer tal coisa enquanto seus soldados estavam morrendo nas mãos dos rebeldes. O herói dirigiu-se para a saída e pediu para confiar a investigação a ele. Ele subiu as escadas e se aproximou do estalajadeiro prostrado. O rosto do homem estava coberto de baba. O vilão abriu os olhos e viu a boca de uma cobra acima dele. Kim estava sentada no chão, mastigando. A morena abriu os olhos e disse: John Folder. Um homem com um manto azul caminhava pelas ruas da cidade. Ele entrou em um prédio abandonado. Havia homens sentados à mesa. Eles disseram que seu camarada Chufler do Catavento Escarlate havia sido derrotado. Tudo o que eles precisavam fazer era mudar para o plano B. O homem com tapa-olho olhou para seus interlocutores e disse que isso poderia ser difícil, já que quem atacou a pousada era o Lorde Protetor Gran Contini. O cara de capa verde ficou nervoso e perguntou por que uma pessoa tão famosa estava lá. Um homem de capuz azul desceu até eles e pediu desculpas por interromper a reunião. Era o meio-homem, meio-macaco, John Folder. Ele apertou a poção na mão e disse que mal conseguia tirá-la. Seus aliados olharam para ele alegremente e perguntaram se era disso que ele estava falando. John mostrou um saco de garrafas e disse que este era o trampolim para a transição para uma nova era. Todos se viraram para ele e se alegraram que com isso eles seriam capazes de enfrentar o maldito Lorde Protetor. O estalajadeiro encostou-se na parede e murmurou que esta era uma notícia maravilhosa. Chufler estava respirando pesadamente. Os vilões perguntaram como ele sobreviveu. O homem macaco olhou para ele. O estalajadeiro disse que teve sorte. Escapou por pouco com vida. Ele perguntou ao fundador se essa era coisa antiga que ele pensava que era. Ele sorriu e respondeu afirmativamente. O homem acrescentou que esse elixir mágico os ajudaria a entrar em uma nova vida. Chufler sorriu e disse que as evidências e os criminosos estavam reunidos em um só lugar. Fumaça roxa começou a sair de seu corpo. As pessoas presentes olharam para ele confusas. O homem macaco suspirou e perguntou o que era. Seus olhos ficaram vermelhos e se arregalaram. Os vilões tossiam. Yona fundou no chao. O herói olhou para eles com um sorriso e disse que era gás lacrimogêneo à base de gás lilás. Um dia depois, o local de execução de Port Steele. Os criminosos foram amarrados na plataforma. Kendra estava ao lado dele com uma lança. Uma multidão se reuniu na praça. A menina franziu a testa e exclamou que os rebeldes alegavam estar agindo pela libertação de Port Steele. Mas, no final, seu líder acabou sendo nada mais do que um fantoche nas mãos de um instigador secreto. E esse cardeal cinza não é outro senão a Associação Universal Estrangeira que trabalha no interesse do Estado aliado do Homem-Fera. O Homem Macaco estava coberto de feridas. Ela o espetou com a parte de trás de sua arma e o chamou de representante da associação escondida entre os rebeldes. Os criminosos tremiam atrás dela. Kendra disse que, junto com ele, eles também prenderam oficiais de alto escalão da Marinha que conspiraram com os rebeldes. Os homens olharam para ela com medo e pediram perdão. A garota mostrou uma garrafa de poção. Ela exclamou que este frasco continha o líquido que eles iriam distribuir, e isso era prova de sua intenção criminosa. O policial abriu a garrafa e se virou para encarar o vilão. O homem pediu que ela esperasse. A garota derramou o líquido em sua boca. O criminoso engoliu em seco e tossiu. Ele olhou para ela com desagrado e perguntou o que ela lhe dera para beber. Kendra franziu a testa e respondeu que esta era a arma secreta dos bastardos que ele havia ajudado. Agora ele sentiria em sua própria pele no que havia se metido. Tannis apareceu no corpo do homem e então a pele começou a aparecer. Ele fez uma careta e perguntou o que estava acontecendo com ele. Seus olhos ficaram vermelhos. O homem rosnou. O criminoso se transformou em lobisomem e quebrou a corda. Ele ficou na frente da multidão. A saliva fluía de sua boca e seus olhos brilhavam em vermelho. Todo mundo estava gritando que ele era um demônio. Kendra derramou o frasco de líquido na boca do vilão. Naquele momento, ele renasceu como um lobisomem feroz. Era um frasco com um líquido mágico vermelho, que era uma mistura de sangue de cachorro de um homem-fera. Era um enorme lobisomem e um homem-tigre. As pessoas que bebiam o líquido mágico se transformavam em um demônio lobisomem. Como resultado desse incidente, foi revelada a informação de que homens-fera e demônios estavam de alguma forma relacionados entre si. John foi ferido e espancado por toda parte. E além disso, quando se soube que o espião do poder aliado dos Homens-Fera John estava relacionado à raça demoníaca, e foi revelado que o poder aliado era liderado pela raça Besta-Demônio. Era uma cidade portuária, por onde corria um rio. O assassino real abaixou a cabeça e disse que esses eram os resultados da pesquisa de Kim. O mercenário ficou em frente a Edward, que começou a raciocinar que os Homens-Fera e os demônios das bestas eram muito semelhantes e era difícil distinguir um do outro. Mas ninguém poderia ter pensado que eles usariam isso para tomar o poder no poder aliado. O rei apresentou ao demônio morto uma expressão abatida e disse que se eles tivessem demorado a eliminar o rei demônio,
a nação aliada dos Homens-Fera poderia ter se juntado à guerra contra eles. Edward então olhou para frente e sugeriu que eles já haviam colocado as mãos em Port Steele, o que era equivalente a eles tentarem matá-los. O rei sorriu maliciosamente, percebendo que não pensava que surgiria uma oportunidade tão maravilhosa de começar uma guerra, e para alguém que simplesmente devorou tudo em seu caminho, esse monstro lhe fez um grande favor. Edward colocou a mão sobre a mesa enquanto se levantava e disse que desejava nomear a nação aliada dos Homens-Fera e a Associação Universal Furlan como os asseclas do Rei Demônio. Ele olhou para o assassino com uma expressão sombria e ordenou-lhe que declarasse guerra. Os enormes navios estavam atracados na costa seca. O protagonista ficou ao lado de Edward e perguntou o que era. O novo rei afirmou que havia inventado uma coisa muito interessante. A loira olhou para Kim zombeteiramente e disse a ele que eles queriam lançar esses tatus em terra. O protagonista não entendeu como isso era possível e pensou que o rei estava delirando. Edward olhou para Morena com um olhar descontente, que perguntou se não seria mais fácil usar o casco de tubarões brancos em terra. A loira ficou um pouco intrigada e explicou que os tubarões não podiam se mover fora da água. Edward ergueu uma sobrancelha com um olhar perplexo quando lhe perguntaram se os tatus podiam se mover para fora da água. Edward deu a si mesmo um sorriso zombeteiro e sacudiu a testa, percebendo que não havia contado a parte mais importante do plano. Ele sorriu maliciosamente e disse que o mago da água mais forte do mundo agiria como seu aliado nesta guerra. A personagem principal olhou para ele, entendendo de quem ela estava falando. Era o rei do reino élfico, Lucian Alpirus de Alpirus. Ele disse que seu reino participaria da Guerra Furlan como aliado do grande continente. Seus súditos ficaram boquiabertos em descrença, dizendo que, apesar das circunstâncias, foi muito repentino. Lucian coçou a orelha com uma expressão fria quando lhe disseram que seu reino ainda não havia se recuperado da guerra anterior. Ele soprou o dedo mindinho quando lhe disseram que, em sua opinião, era melhor se concentrar na economia doméstica por enquanto, mas ordenou que todos calassem a boca. Ele se sentou em seu trono na frente de seus súditos e notou que eles não entendiam que a decisão não foi discutida, e jovens nobres como eles deveriam estar se preparando para a guerra agora, não abanando a língua. Esses nobres imediatamente se inclinaram quando viram a mão brilhante e mágica de seu rei, que os informou que, se tivessem alguma objeção, poderiam expressá-la agora. Lucian sorriu maliciosamente, levantando a mão com uma aura, e notou que já estava preparado para perder alguns súditos leais de qualquer maneira. Os elfos ficaram com olhares abatidos quando um deles foi cercado por uma aura. Esses nobres imediatamente caíram de joelhos na frente do rei, declarando imediatamente que não tinham declarações. Ele olhou para frente com um olhar mágico malicioso e ordenou que todos se preparassem rapidamente para a guerra. O reino élfico entrou na Guerra Furlan à força. Eles foram transportados para a grande potência naval, o reino de Alfaplume, e o 5º porto militar, onde os navios estavam parados. Era um exército aliado liderado pelo Gran Contine, onde o comandante-em-chefe era Kim. Então o comandante-em-chefe do reino de Alfaplume era um grande almirante Asdemol, e o 3º comandante-em-chefe dos elfos era Lucian. Todos os 3 estavam no convés do navio. Edward estava ao lado de seu tio, olhando para os navios. Ele olhou para seu tio descontente e agradeceu-lhe por ajudar nesta guerra. O rei de Alfaplume, Leão Alfaplume, apresentou os monstros homens-peixe com um olhar zangado, e sabia que ele nunca teria concordado com isso se não fosse pela dívida por ajudar na invasão daqueles monstros, porque o poder do grande continente já era grande demais para recusar. Lion franziu a testa e perguntou, a propósito, como Edward iria atacar o estado aliado do Homem-Besta a partir daqui. O rei apresentou um mapa de como eles se moviam por mar. Ele explicou que, se eles fossem por mar, ele respondeu que havia portos mais próximos do que 5 e não entendia o porquê daqui. A loira olhou atentamente para o tio e disse que eles não teriam que usar a hidrovia, porque estavam atacando diretamente a capital. Ele imaginou no mapa como iria direto para a capital sem a hidrovia. Edward olhou para seu tio, que presumiu que eles decidiram romper as montanhas, e se perguntou por que eles precisavam de todos esses navios de guerra. Edward sorriu maliciosamente e respondeu que eles cruzariam as montanhas neles. Lion cruzou os braços e desviou o olhar quando uma luz azul acendeu na frente dele, pensando que Edward havia enlouquecido. De repente, enormes tentáculos azuis se estenderam para fora da água. Lucian ficou no convés e controlou os círculos mágicos. Sua capa e cabelo esvoaçavam com o fluxo de uma grande onda. As correntes de água começaram a chegar aos navios. Esses navios voaram no ar com a ajuda da força da água. O almirante torceu o rosto de suor, surpreso com isso. Enormes correntes de água carregavam os navios pelo ar. Lion olhou para cima em choque,
sem entender como os navios de guerra se moviam com a ajuda da magia da água. Esses enormes navios flutuavam no ar com a ajuda da água. Esses navios corriam pela superfície da água, pelo ar acima da floresta. O almirante estava fumando seu cachimbo e tentando descobrir se tudo ficaria bem. O mercenário atrás dele notou o almirante e perguntou o que o estava incomodando. O mercenário se aproximou quando o velho fumou seu cachimbo, reconhecendo o cara. O assassino olhou para o outro navio e notou a vista majestosa. O velho fechou os olhos e disse que, se este era o aliado mais forte que poderia ser encontrado, ele ainda não tinha certeza de que o destino de um exército inteiro poderia ser confiado a uma pessoa. O mercenário olhou para Lucian, explicando que o almirante poderia estar certo, porque um erro e toda a frota poderia entrar em colapso, então o plano era bastante arriscado. Silhuetas negras estavam no convés, e o mercenário respondeu que não havia nada com que se preocupar, porque mesmo que acontecesse que a frota fosse destruída, ele não teria que assumir a responsabilidade por isso. O almirante olhou em volta com desagrado, tentando entender o que eles queriam dizer. O assassino real sorriu maliciosamente sob a máscara. O velho olhou para o assassino da borda do navio, que disse que não havia necessidade de responder a ninguém pela vida daqueles que agora estavam abaixo deles. Eles foram transferidos para o convés interno, um compartimento para soldados, e havia soldados infectados sentados lá. Eles se sentaram com os braços cruzados em uma fileira. Os soldados foram infectados com parasitas e hipnotizados. Eles estavam como se estivessem acorrentados e hipnotizados bem no cérebro. O mercenário ficou ao lado do protagonista na beira do navio, que confiou o comando ao assassino. Kim olhou para trás, abrindo as asas, e disse que estava falando sobre aqueles que estavam sob elas, porque era mais fácil para ele agir sozinho. O assassino estendeu a mão para o personagem principal com as asas abertas, que estava prestes a partir para o reconhecimento. Kim imediatamente correu para o céu, quando o assassino tentou entender por que era impossível confiar esse assunto aos batedores, porque ele era apenas um mensageiro e não queria comandar. O mercenário ergueu os olhos com desagrado, cerrando os punhos. Ele olhou para o topo e percebeu que seu plano de sobreviver com segurança até a aposentadoria estava desmoronando diante de seus olhos, e tudo por causa de Kim. O protagonista no corpo de uma águia voou acima da floresta. O olhar da águia se fixou em algo. Ele viu um homem-raposa andando a negócios. Kim passou como uma poderosa corrente de vento e pegou o papel. Ele estava sentado em uma árvore e lendo atentamente as anotações. Ele olhou para a carta, que era uma mensagem sobre declarar guerra ao grande continente. A morena olhou para as notas e percebeu que o mensageiro provavelmente não estava indo para Sharpa, e tentou descobrir onde exatamente, pensando que esta cidade era a capital do poder dos grandes homens-fera. O personagem principal de repente começou a se desviar para o lado. Este homem-raposa cortou a árvore caiu e um poderoso fluxo de ondas varreu. O personagem principal pairava acima do homem-raposa, que tentava anunciar o monstro à sua frente. O homem de cabelos castanhos apertou os olhos para o homem e tentou descobrir quem ele era, sem perceber a importância dessa mensagem. Kim imediatamente cortou a cabeça desse cara com a mão. Ele olhou para a carta enquanto o menino caía no chão sem cabeça, porque percebeu que algo estava errado aqui e queria verificar ele mesmo. Ele correu para o céu novamente, enquanto o cadáver jazia no chão. Kim pairou sobre a capital do estado dos grandes homens-fera, Sharpa, percebendo que era uma aldeia. A morena olhou para a cidade confusa, e foi uma surpresa para ele, porque ele pensou que ninguém poderia saber sobre isso por causa da política fechada do país dos homens-fera. Sua silhueta negra pairava no céu acima da estátua, e ele notou que havia até um templo aqui, para que o estado da igreja não tivesse dúvidas. Ele olhou para as pequenas casas e percebeu que sua capital era falsa e eles foram enganados. Os navios continuaram a navegar pelo ar. Os mercenários sentaram-se no convés e não entenderam como ele foi parar aqui. Ele fechou os olhos com força e se imaginou como um velho pescador, pois seu sonho era se aposentar pacificamente e dedicar o resto de seus dias à pesca. Ele se lembrou de segurar a vara de pescar brilhante em suas mãos do protagonista, e ele estava sinceramente grato pelo presente do Ra, o Conquistador dos Mares 2000, mas ele estava confuso que as tarefas atribuídas a ele estavam se tornando cada vez mais. De repente, Kim pousou no convés enquanto presumia que teria que trabalhar até a morte. O mercenário olhou para o protagonista surpreso, pois ele era mais rápido do que o mercenário esperava. O almirante veio atrás de Kim e perguntou como estavam as coisas com o inimigo. Kim mostrou os dentes através da franja em descontentamento e disse que esta cidade era uma isca, e sua verdadeira capital estava localizada em outro lugar. O velho franziu a testa confuso e não entendeu como isso poderia ser, porque o poder da Catedral dos Grandes Homens-Fera estava localizado em Sharpa, porque era uma cidade que adorava a deusa e não poderia ser um truque.
A morena imaginou um lobisomem feroz e se perguntou se os demônios estavam à frente do poder. O almirante começou a ficar com raiva e o mercenário notou que isso certamente fazia sentido. O assassino olhou para frente e disse que a raça demoníaca adorava a deusa como a criadora de todas as coisas. Mas nada mais. Se eles estavam lidando com demônios, então a catedral não significava nada para eles, e eles estavam prontos para abandoná-la a qualquer momento. Os três estavam de pé no convés quando o almirante disse que eles teriam que mudar seus planos. Kim ficou um pouco zangado, olhando para o almirante e pensou que ele teria que abandonar a operação, mas o velho era contra. Ele agarrou seu cachimbo fumegante com força e disse que se, olhando para os navios de guerra, eles estivessem assustados e levantassem uma bandeira branca, então eles teriam que acabar com isso com paz. Ele imediatamente largou o cachimbo e o esmagou com o pé. O almirante mostrou os dentes furiosamente e ficou zangado, porque não se falava em paz. O mercenário em Kalia viu como o almirante começou a irradiar uma aparência demoníaca e não entendeu como eles ousaram usar sua fé para seus próprios propósitos e zombar da deusa. Ele queria rasgar a barriga da maldita besta e jogar seus intestinos no mar, e então roer seus ossos e jogá-los aos animais selvagens. Um pouco mais tarde, na cidade de Sharpen, onde os guardas estavam na ponte, o urso olhou para frente e suspeitou de algo. Ele olhou para o céu e viu as silhuetas negras dos navios. Ele pressionou as palmas das mãos ao ver uma estrela brilhante e pediu a Deus que lhe enviasse mais dinheiro e menos trabalho. Ele abriu um olho quando viu a luz. O urso viu uma bola de fogo voando em sua direção. Ele ficou completamente pasmo, pois um fluxo de fogo estava vindo em sua direção. Os navios estavam navegando sobre a cidade explodindo e em chamas. O navio estava cortando o ar com o nariz. O almirante sorriu sedento de sangue, olhando para o que estava acontecendo, e não entendeu como eles ousaram brincar com sua religião. O velho começou a gritar furiosamente que levantaria tudo aqui até o chão, exceto a catedral. Canhões na lateral do navio estavam disparando uma corrente de fogo. Soldados no convés inferior estavam coletando balas de canhão para tiros. Lucien, neste momento, controlava os círculos mágicos, olhando para o almirante furioso. O rei elfo imediatamente fechou os olhos, percebendo que este era um homem barulhento. 2 horas depois, o almirante estava olhando para a estátua. Ele começou a orar na frente dele e disse que era inevitável e se arrependeu do caos que havia causado na cidade da deusa e desejou perdão por seus pecados. Ele então pegou o boné do chão. Ele imediatamente colocou na cabeça. Ele olhou por baixo do boné e disse que esta era a primeira vez que via uma deusa na imaginação dos homens-fera. Era uma estátua de uma garota com asas e o velho tinha ouvido falar que cada raça tinha sua própria visão da aparência da deusa, mas esta era como se tivesse sido moldada à semelhança de alguém. O almirante olhou para a estátua de pedra e se perguntou se havia um santo entre os homens-fera que fosse digno de ser imortalizado em pedra. Ele notou que, mesmo que houvesse um, ela de alguma forma não se parecia com o Homem-Fera. O personagem principal se aproximou por trás e não entendeu o que a estátua estava fazendo ali e o almirante percebeu que era uma pessoa familiar. Kim olhou para a estátua e notou que não via esse rosto há muito tempo. O almirante olhou para o personagem principal, percebendo que conhecia esse rosto e pensou que alguém do estado dos Homens-Fera tinha algo a ver com isso. O almirante fechou os olhos e tocou o queixo, tentando se justificar que não era necessariamente um Homem-Fera, porque a estátua não se parecia com nenhum deles, e poderia ser alguém do estado da igreja. De repente, ele ficou atordoado e seus olhos se arregalaram, percebendo que Kim estava familiarizado com alguém próximo à igreja, e poderia ser provável que alguém do esquadrão de extermínio do Rei Demônio. O almirante olhou para o personagem principal e pensou que era o santo do passado, mas Kim disse que era o Rei Demônio. Era uma garota de cabelos brancos com chifres na cabeça. O velho olhou para Kim em estado de choque, tentando compreender o que acabará de ouvir. Os olhos do almirante se arregalaram de suor, percebendo que Kim acabará de mencionar o Rei Demônio. Ele imediatamente ficou com raiva e começou a gritar histericamente. Ele freneticamente segurou o rosto, percebendo que teria que arrancar a língua, que havia orado em homenagem ao Rei Demônio. Sua bota branca estava no chão. Gotas de sangue começaram a cair perto das botas. O personagem principal bateu no rosto do almirante, que queria arrancar tudo. O velho caiu no chão. Kim segurou sua mão na frente dele e entendeu que se ele deixasse o almirante assim, ele acabaria com sua vida. Então ele sugeriu que ele dormisse. Um lagarto de capa, que era o sacerdote deste templo, aproximou-se deles por trás. Kim olhou cuidadosamente para o lagarto e tentou descobrir dele os eventos, porque o estado da igreja permitiu que tal estátua da deusa fosse erguida. O padre começou a se justificar. O lagarto abaixou a cabeça e fechou os olhos, notando que o estado da igreja havia ordenado que uma estátua diferente fosse erguida,
mas os anciãos da raça das bestas haviam arbitrariamente feito mudanças em sua aparência. Até agora, o sacerdote pensava que a estátua só havia sido alterada de acordo com as preferências da raça das bestas, então ele nunca pensou que era o rei demônio. O almirante deitou-se no chão com uma carranca, quando Kim deduziu que o estado da igreja não tolerava a construção de uma estátua em homenagem ao rei demônio. O lagarto franziu a testa de suor e olhou para frente, e jurou por sua fé que esse era o caso e, portanto, queria relatar isso ao estado da igreja imediatamente. A morena viu o lagarto começar a se afastar. Então ele olhou cuidadosamente para trás. Ele olhou para o almirante mentiroso e provou a ele que o padre jurou por sua fé que o estado da igreja não tinha nada a ver com isso. O velho começou a se levantar do chão. Ele franziu a testa sombriamente e afirmou que isso não mudava o fato de que ele havia orado para a estátua do rei demônio e quebrado o mandamento de não adorar um falso deus. A morena suspirou de desagrado e não entendeu que tipo de fanático religioso o velho era. O padre imediatamente começou a correr com as más notícias, enquanto o almirante escondia a cabeça e orava. O lagarto apresentou seu sacerdote com uma mesa mágica e anunciou que o sumo sacerdote havia começado uma guerra santa. O rosto do almirante estava na sombra quando ele perguntou novamente sobre a guerra santa. O lagarto olhou para as costas do almirante, que perguntou novamente. O lagarto disse que o sumo sacerdote não podia perdoar o estado dos homens-fera que haviam embarcado no caminho da heresia. O almirante, com um olhar sanguinário e uma aura de fogo, declarou que esta era sua chance de expiar seu pecado diante da deusa. Poucos dias após o início da Guerra Santa, quando os navios estavam parados no porto, duas meninas caminhavam em direção a um enorme navio. Era o paladino Fiorcrid e o candidato Santidade e a uma queda do céu. A loira olhou para a enorme nave e não achou que o grande continente tivesse a tecnologia para criar naves tão grandes. Ana olhou para a loira com desagrado e perguntou se ela não havia sido informada com antecedência, porque não havia nada de surpreendente nisso. Fiorcrid coçou a cabeça envergonhada, observando que vê-lo pessoalmente era um pouco diferente e parecia que eles deveriam reavaliar as capacidades deste reino. Ana, fechando os olhos, disse-lhe para fazer o que quisesse. A morena olhou para o lado e imaginou o protagonista e outras pessoas, percebendo que o paladino e o estado da igreja poderiam estar em conluio e ninguém era confiável. Fiorcrid notou o protagonista cruzando os braços. Seus olhos se arregalaram, percebendo que a professora estava parada ali. Ela imaginou a aparência furiosa de Ana, percebendo que poderia haver uma guerra se eles entrassem em confronto. A loira olhou para a morena com preocupação e disse que ela deveria se controlar. A morena respondeu que foi enviada pelo estado da igreja para ajudar na Guerra Santa. Os olhos de Fiorcrid se arregalaram de espanto, percebendo que Ana pode não se lembrar de nada. A morena olhou através de sua franja. O personagem principal olhou para as meninas e percebeu que essas duas eram reforços do estado da igreja. Ana fechou os olhos e Kim percebeu que ela era uma arma viva, não pior do que um homem corajoso, uma igreja criada artificialmente. Então ele voltou sua atenção para a loira surpresa e percebeu que ela era tão monstruosa quanto ele. A morena olhou para as garotas com um olhar demoníaco e percebeu que antes que a guerra acabasse, ele teria que se livrar de uma delas. Ana olhou para frente com desagrado e perguntou ao cara se ela poderia descobrir sobre a situação militar. De repente, um homem de capa se aproximou deles de lado e disse que ele mesmo contaria a eles. Foi um mercenário encapuzado que explicou que todo esse tempo eles estavam procurando a verdadeira capital do grande poder dos Homens-Fera, e no final, conseguiram descobrir várias opções possíveis. Os quatro ficaram um em frente ao outro quando Assassin disse que planejavam dividir suas forças e atacar várias cidades ao mesmo tempo. Então eles queriam enviar as meninas para a cidade que provavelmente era a capital. As duas garotas ficaram uma ao lado da outra e tentaram descobrir onde ficava essa cidade. Assassino segurou um pedaço de papel na mão e disse que essas eram as coordenadas e a essência da estratégia onde estava a cidade industrial dos Homens-Fera. Era um céu sombrio com nuvens espessas e a terra de Holdir. Era uma cidade na área montanhosa, sendo a grande nação de poder dos Homens-Fera Furlan Universal, a cidade industrial de Holdir. Gritos vieram do prédio de que o impensável havia acontecido e Sharpan havia caído em apenas um dia. Os Homens-Fera sentaram-se à mesa e descobriram o que estava acontecendo. O leão com a juba disse que isso não era tudo e a igreja havia declarado uma guerra santa contra eles. O hipopótamo explicou que era tudo por causa da estátua do rei demônio, porque ele esperava que alguém pensasse em desmontá-la. O leão gritou com raiva para o hipopótamo e notou que isso deveria ter sido interrompido desde o início e, em geral, que pensaram em enfiar o rosto do rei demônio na estátua. O hipopótamo disse que se o leão quisesse saber, então foi ideia de seu antecessor, porque ninguém saberia de qualquer maneira. O leão mostrou os dentes com raiva quando a hiena disse que agora não era hora de procurar os culpados.
Ele olhou por baixo de seu colarinho largo e perguntou a seus companheiros se eles realmente não entendiam que toda essa situação significava que alguém que conhecia o rei demônio de vista estava participando da guerra. A cabra com chifres gritou, caso em que era o imperador do Gran Quentin ou o próprio Qin. Ele se lembrou das enormes explosões acima da silhueta flutuante de Qin através de sua franja. Foi o pesadelo de toda a raça demoníaca que mergulhou o poço preso no terror e queimou o avião no chão, percebendo que esse monstro estava voltando. Nuvens escuras eram visíveis pela janela, e eles perceberam que não era hora de ficar sentados, porque precisavam preparar contramedidas. Neste momento, o personagem principal e o mercenário estavam espionando por trás dos arbustos. Eles olharam para frente e Qin disse que estava feliz que desta vez o trabalho seria fácil. O assassino presumiu que ele queria dizer conquistar uma cidade inteira. Qin olhou para frente com um olho brilhante e disse que ele queria dizer que ninguém deveria ser deixado vivo. A morena olhou para Qin com suor e sabia que valia a pena adivinhar, porque ele estudou o plano deles. Os dois caras se entreolharam, e a morena respondeu que estava chamando a atenção para si mesmo enquanto a equipe da igreja vasculhava a cidade enquanto os assassinos deveriam cuidar dos preparativos mencionados pelo imperador. As duas garotas olharam para as silhuetas dos caras que queriam começar o plano. O personagem principal de repente se soltou do chão, deixando uma nuvem de poeira. Ele voou para o céu em uma silhueta negra. Então sua silhueta negra se transformou em um dragão. Este dragão feroz voou contra os guardas da cidade. Os homens-fera ficaram chocados com um dragão tão grande. O fogo começou a vazar da boca de Qin. Uma lança afiada imediatamente voou para ele. Esta lança cortou seu rosto. O dragão olhou para o arqueiro, que estava mirando em seu olho. O enorme dragão acenou com o rabo para as flechas voadoras. O arqueiro de armadura de peixe ficou horrorizado, com a boca aberta. O dragão olhou para ele, para a torre. Seus olhos e aparência imediatamente ficaram furiosos quando ele queria se divertir. A luz do fogo vazou de sua boca quando ele quis usar o sopro do dragão. Todo o seu rosto estava coberto por um riacho de fogo. Ana, neste momento, nocauteou o arqueiro e ficou na besta. A personagem principal, através de uma nuvem de fumaça, olhou para ela e não entendeu o que ela estava fazendo. Ana imediatamente ficou com raiva e notou que não havia esquecido nada, já que ele era o inimigo jurado de seu irmão. O dragão agarrou a lança em sua boca. Ele imediatamente o arrancou, cuspindo sangue. Ele olhou para Ana com raiva e percebeu que suas ações não se encaixavam em seu plano e tentou entender como ela explicaria isso. A morena segurou a besta com raiva, afiando a lança. Ela olhou para ele atentamente e desejou-lhe vingança. Ana imediatamente disparou um tiro da besta. Esta lança passou voando pela asa, fazendo um buraco ali. O dragão desviou o olhar com raiva quando outra lança voou. Ele percebeu que, com tal super regeneração, tal arranhão não era assustador para ele. Ele imediatamente recebeu um tiro na boca e derrubou a cabeça. Esta lança mágica perfurou seu focinho. Ana estendeu a mão e usou sua magia de explosão. Uma poderosa explosão ocorreu perto da boca do dragão. A morena observou o dragão, que pairava em uma nuvem de poeira. Ela olhou para ele com raiva, cerrando os punhos, e notou que, por causa de uma pessoa tão inútil, seu irmão mais velho sofreu. Ela estava na torre perto da besta e entendeu que a vingança havia finalmente sido realizada, e agora seu irmão podia dormir em paz. Um enorme dragão pairava no céu sem cabeça. Uma nova cabeça começou a se formar neste lugar. De repente, duas cabeças se esticaram do pescoço. Ana estava prestes a sair, mas ela imediatamente caiu quando o personagem principal a parou. Ela olhou para trás com raiva e não entendeu como ele sobreviveu, porque ela havia cortado sua cabeça. O feroz dragão de duas cabeças olhou para ela e disse que essa flecha mágica não atrapalharia de forma alguma, embora fosse uma habilidade bastante interessante. Ele olhou para ela com sede de sangue com um olhar vermelho e queria examinar todas as suas habilidades. A loira estava se escondendo atrás de um canto quando os homens-fera notaram a invasão inimiga. Ela olhou para fora e percebeu que o professor havia chamado a atenção para si mesmo, e eles haviam enfraquecido suas defesas nas fronteiras. Ela estava escondida atrás de uma casa e não entendia para onde sua amiga, a candidata à santidade, tinha ido, porque, de acordo com o plano, eles deveriam se unir por volta deste lugar. Ela viu uma poderosa explosão perto do dragão no céu. Ela olhou para o dragão de duas cabeças e não entendeu o que estava acontecendo com ele. Ana estava voando para o personagem principal com o punho naquele momento. A loira olhou para o céu em choque e não entendeu por que esses dois estavam brigando. A morena voou direto para a enorme boca aberta do monstro. Ela brilhava com uma aura verde e queria usar o aprimoramento espiritual. Ela imediatamente perfurou sua cabeça e bateu em sua asa. Então a garota apertou com força a asa do dragão. Ana o arrancou abruptamente. Ela estava nas costas do dragão,
arrancando suas asas. Os guardas com lanças assistiram ao duelo e não entenderam por que esses dois estavam lutando entre si. Os homens-fera olharam para cima com raiva e não entenderam antes de tudo quem era o inimigo e quem era o aliado. O lobo desviou o olhar perplexo. Silhuetas negras observavam enquanto a garota lidava com o dragão. Ela usou a habilidade de divisão ou corpo com um punho brilhante no personagem principal. Então ocorreu uma poderosa explosão, levantando uma nuvem de poeira. Ana brilhava sangrentamente com uma aura, voando para atacar. Ela imediatamente se teletransportou com a ajuda de seu círculo mágico, voando no espaço. Ela voou para o dragão com o punho. Ana recebeu um golpe da cauda e voou para o lado, levantando uma nuvem de poeira e fumaça. A garota ferida estava deitada nas ruínas e chamou o dragão de monstro. Ela mostrou os dentes com raiva e percebeu que a única coisa que restava era que a igreja havia proibido o uso dessa habilidade até se tornar oficialmente uma santa, mas desta vez não havia nada a ser feito. Ela imediatamente estendeu a mão, brilhando em azul. Estava em ruínas e punhos mágicos azuis apareceram. A garota se ajoelhou. Era uma arma única do santo sob o disfarce de crueldade quando eram punhos azuis mágicos. Ela viu uma silhueta negra através de uma nuvem de poeira. Quando Kim percebeu que tudo isso era por causa daquele mestre da reencarnação, porque ela o estava vingando, e agora ela mostrou a ele algo muito interessante. O personagem principal olhou através da fumaça e disse que seria justo se ele mostrasse algo a ela. A garota correu para ele com os punhos brilhantes e gritou que ele não teria essa chance porque morreria primeiro. Ela voou para frente com punhos de crueldade. De repente, os olhos de Ana se arregalaram. Ela viu a Santa Ruiva bloquear seu soco. Ana olhou para frente, percebendo que sua técnica estava bloqueada com uma mão. Ana pensou que Kim de repente assumiu a forma de uma mulher, usando um ataque psicológico e, portanto, supostamente tentando minar seu espírito de luta. A santa segurou o soco e notou que não estava familiarizada com esse rosto. A garota imediatamente cerrou o punho, dizendo que não era por causa do espírito. Ela imediatamente ampliou o punho. De tal soco, ele voou pelo chão, deixando uma grande marca. Ele também rompeu a parede e uma nuvem de poeira se espalhou por todo o espaço. O personagem principal na forma de um santo ficou de sangue frio e disse que era para a força física. A garota ruiva na forma de Kim olhou para frente. Então uma silhueta negra apareceu do telhado. A loira olhou para o que estava acontecendo em choque e reconheceu esse rosto. Ela se lembrou dos momentos da garota ruiva com um olhar superficial e percebeu que este era o santo do passado. O protagonista estava na forma de uma garota ruiva em uma nuvem de poeira. Ele olhou para frente. Fiorcrid viu como o personagem principal derrotou Ana. Ela notou que sua professora se transformou em Santa Ângela e não entendeu se os mestres da reencarnação eram capazes de tal coisa. A loira começou a se levantar e lembrou que a professora disse que sua transformação era apenas uma ficção externa para desviar a atenção. Ela se lembrou de como o protagonista comeu avidamente um pedaço de carne. Ela observou por trás enquanto a morena comia um grifo. Ela percebeu que esse era o verdadeiro poder do professor e a capacidade de transformar seu corpo em quem ele comesse. Ela imaginou o santo em um efeito branco e percebeu que se Kim fosse capaz de se transformar no santo, então ele a comia. Os olhos da loira se arregalaram e ela ficou atordoada. Fiorcrid escureceu e se transformou em uma mão estendida para Ana porque ela percebeu que, se comesse o santo, ela mesma poderia se tornar uma. Kim, na forma de uma garota ruiva, olhou para baixo e percebeu que a garota ainda estava viva porque ela tinha um corpo aprimorado pela tecnologia do estado da igreja, e isso foi incrível. O protagonista imediatamente balançou o punho mutante e quis acabar com isso. De repente, a loira bateu o pé e ordenou que ele parasse. A garota estendeu a mão para o protagonista, dizendo-lhe para não se aproximar. Apesar de ele ser seu professor e ela ser uma paladina, ela ainda não conseguia ficar de lado. Kim, na forma de Ângela, sorriu maliciosamente, sugerindo que Fiorcrid estava de olho em sua comida. A garota ruiva olhou para a loira, que começou a dar desculpas. Ele viu a loira crescer chifres e babar porque entendeu que sua negação não poderia convencer ninguém quando ela estava assim. Kim viu como Fiorcrid convulsivamente alcançou seu rosto, tentando dar desculpas. A metade morena com a ruiva olhou para frente e disse que, embora percebesse sua essência, resistiu a esse impulso, como se estivesse com medo. Fiorcrid fechou os olhos com força, tentando dizer que ela não era como a professora, embora fosse meio monstro, mas ainda assim uma paladina. O personagem principal sorriu levemente. Ele imediatamente se afastou dela e disse que por enquanto era assim. Ele demoníaco olhou para trás e disse que agora recuaria e permitiria que ela fizesse o que quisesse. Ana estava ferida no chão. Kim imediatamente subiu ao céu na frente da loira, acrescentando que, de qualquer forma, em tal estado,
Ana não seria capaz de interferir em seus planos por algum tempo. A loira olhou para frente com uma expressão tensa e percebeu que tinha que relatar o incidente primeiro. Ela imediatamente estendeu a mão e mostrou um círculo mágico e disse que tinha uma emergência e o candidato Santidade estava gravemente ferido. Silhuetas negras estavam observando a loira da casa quando ela disse que eles voltariam imediatamente. Essas silhuetas negras de Homem-Esfera estavam espiando pela janela. Os 4 caras ficaram chocados, parados perto da janela, e não entenderam o que estava acontecendo lá. Neste momento, o assassino apareceu atrás deles enquanto os Homens-Fera ficaram chocados. O mercenário segurou sua faca afiada e entendeu que à sua frente estavam os chefes da associação e o líder do estado, atribuindo valor a essas cabeças que mereciam ser cortadas. Essas silhuetas negras olharam para trás pelas janelas e os gritos começaram. O sangue espirrou por todo o escritório. O rei ficou na escada na frente dos cidadãos. Ele gritou que eles haviam vencido a guerra contra as forças combinadas do inimigo, e todos os demônios que estavam no topo do governo haviam sido executados. O loiro abriu os braços e gritou que a partir de agora, a nação besta aliada, livre da opressão do inimigo, embarcaria no caminho do renascimento. Ele acrescentou que aqueles que contribuíram para a guerra de libertação seriam definitivamente recompensados. Todo o povo se alegrou, levantando as mãos porque haviam vencido. O mercenário abaixou a cabeça para Edward e o elogiou por tal desempenho. Edward olhou para o mercenário com admiração e o parabenizou, chamando de Joaquim Sicário. Edward estendeu a mão para o mercenário e disse que quem havia lhe contado tudo sobre seus méritos e que ele era quem liderava o exército nesta guerra. Edward olhou para o mercenário com alegria, puxando para si, e disse que a partir de agora ele não era mais um assassino real porque sabia demais para ser um simples mensageiro. Edward segurou o rosto abatido do mercenário com a mão. Joaquim ouviu com uma expressão estupefata e sobrancelha suada sobre como ele agora era um general de brigada das forças terrestres do Grande Império, o Grande Contine. A loira seguiu enquanto Joaquim estava perdido e acrescentou que estava ansioso por seu sucesso em seu novo campo. O personagem principal veio de lado e colocou a mão em seu ombro, elogiando Joaquim. Ele também seguiu enquanto o mercenário estava ali com uma expressão estupefata. Ele se imaginou pescando na velhice com uma expressão estupefata, pensando em seus planos para a aposentadoria. Ana neste momento estava acorrentada, como uma cobaia. Eles queriam realizar um experimento com ela e iniciar uma gravação de áudio do número único RR9001. A menina fechou levemente os olhos quando disseram que houve um imprevisto durante a produção de O Santo. Ela abriu os olhos ligeiramente e ouviu que o nível de ameaça estimado era XXX. Havia uma alta probabilidade de vazamento de informações ultrasecretas e, portanto, decidiu-se combinar as linhas de produção A e B para concluir o processo o mais rápido possível. Ela abriu os olhos ligeiramente e olhou para o teto enquanto diziam que, a partir de agora, a aprovação dos mais altos escalões para este procedimento foi iniciada. Ela viu um médico de óculos na frente dela que estava tentando se dirigir ao candidato a santo. Ela viu o médico começar a olhar em volta e disse que havia recebido um relatório sobre o que havia acontecido com ela e acrescentou sobre as circunstâncias. Então ele teve uma sugestão. Ele se inclinou contra ela com uma alegria maliciosa e perguntou se ela desejava se tornar um monstro. O protagonista estava sentado no palácio na época. Ele imaginou um dragão de gelo e entendeu que dragões e outros monstros da floresta sem fim, quando ele os comia, ele poderia combinar melhor suas partes e ganhar enormes poderes. Sua mão e armadura estavam segurando sua espada quando ele estava usando sua habilidade assim todo esse tempo. Mas essa abordagem sobreviveu a si mesma e atingiu um teto. Ele imaginou monstros subaquáticos na forma de lulas, polvos e outros, percebendo que não poderia mais se tornar mais forte a menos que comece algo verdadeiramente transcendental. Por causa disso, ele já havia começado a pensar em usar os desejos adiados para a deusa, que ele estava guardando todo esse tempo. Ele imaginou os fios brancos que formavam a silhueta do santo, porque ele havia encontrado o fio. E isso aconteceu quando ele se transformou em um santo. Ele imaginou a mão do humano e do dragão reunidos. Se você comparar um santo e um orc, o nível básico de força física do orc era muito maior, mas o corpo aprimorado do santo era mais forte porque usava sua força com mais eficiência. Então a mão do humano tentou esmagar a mão do monstro. Esta mão na sombra e a mão do monstro se estenderam para o espaço. Ele estava curioso sobre o que aconteceria se o corpo do santo fosse implantado em um dragão. Sua mão imediatamente começou a sofrer mutações e crescer, porque ele definitivamente queria tentar fazer isso acontecer. O soldado na porta viu os respingos de sangue da morena, que estava prestes a lhe perguntar algo. Kim nos respingos de sangue olhou para o lado e perguntou ao soldado novamente. Joaquim segurou um pedaço de papel e olhou para frente,
tentando descobrir se quem estava bem. O novo capataz sentou-se na cadeira quando a morena lhe disse para não se preocupar com isso, porque ele nunca o tinha visto de uniforme antes. O mercenário respondeu que lhe disseram para usar um uniforme que combinasse com seu status atual. O cara entregou um pedaço de papel com anotações ou pediu para olhar para ele. O personagem principal segurou este jornal e disse que realmente não se importava com nenhum incidente. De repente, seus olhos se arregalaram. Ele viu uma foto de uma loira no jornal, onde foi relatado que o paladino estava morto. Neste jornal, havia uma foto da personagem principal em Fjordkrit, porque ela era a única aluna do Lorde Protetor. Era a melhor editora de todo o Gran Contine, Daily Elmwood, sobre a qual o tempo estava claro. Polina estava sentada em frente ao cedro. Polina, que será repórter, pegou uma explicação da menina anotando tudo em um caderno, perguntando se ela estava no navio naquele momento. Kendra olhou para frente e disse que estava encarregada do departamento de abastecimento de água potável em seu navio durante a guerra com a Associação Universal Furlan. E antes disso ela foi autorizada a ser a guia do Lorde Protetor para Portistil. A repórter anotou as informações com um olhar animado e percebeu que tinha uma história exclusiva. Tendo mudado seu trabalho como musicista de rua para jornalista, Polina ganhou a reputação de repórter confiável. De repente, um homem de capa entrou em seu quarto quando Polina disse que o departamento de abastecimento de água potável era uma posição relativamente rara e queria saber mais sobre essa posição. As duas garotas olharam para o homem que entrou. O homem de cabelos castanhos olhou para frente mal-humorado quando foi questionado sobre quem ele era, porque eles estavam conduzindo uma entrevista. As meninas olharam para o homem, que disse que estava procurando uma repórter Polina. O cara, infectado com parasitas, imediatamente ficou tenso e quis implementar seu plano. As bocas das meninas se abriram de horror. Era o personagem principal disfarçado de outra pessoa, e eles o reconheceram. A morena olhou para frente e se lembrou do jornal, explicando que queria perguntar algo a ela sobre a morte do paladino. Fjordkrit disse que era melhor ela cooperar com ele. Kendra sentou-se em uma cadeira, tremendo, enquanto o repórter estava perto da parede. Polina ficou completamente atordoada com o suor de sua testa e entrou em pânico, sem entender por que ela se meteu em problemas novamente. O personagem principal estava examinando as anotações sobre a mesa e recebeu a notícia de que o relatório oficial da igreja indicava onde estava o único aluno do Lorde Protetor. E estava escrito que Fjordkrit havia morrido. O repórter ficou atrás e observou a morena com pânico. Você entende que era melhor não irritá-lo. Ela olhou solenemente para as costas dele quando ele perguntou se a garota verificou a informação de que o estado da igreja realmente anunciou a morte. A garota respondeu que havia verificado, mas não era tão simples e os relatórios de morte também chegavam quando um paladino desapareceu. A morena olhou para os registros e percebeu que a garota não poderia estar morta. Ele se lembrou da loira sorridente em sua mão ensanguentada, percebendo que o estado da igreja não poderia se livrar de um lutador tão notável. Uma pilha de relatórios estava sobre a mesa e Kim percebeu que a igreja provavelmente estava tramando alguma coisa. Edward estava sentado à mesa lendo os relatórios, ouvindo um relatório de morte súbita. Ele franziu a testa para o relatório e percebeu que ele realmente levantava suspeitas. Então ele rapidamente fechou os olhos. A loira se jogou na mesa com uma pilha de pilhas de relatórios e gritou suas desculpas, pois estava muito ocupado agora e não podia evitar. A loira fez uma careta convulsiva e suada, notando que havia mais de um ou até dois problemas causados pela guerra e todos eles exigiam sua atenção e ele não entendia como poderia lidar com isso agora. Uma pilha de relatórios estava sobre a mesa e o rei disse que, de qualquer forma, eram assuntos internos do estado da igreja e descobrir o que havia acontecido seria muito difícil e sugeriu que eles primeiro observassem. Os protagonistas bateram o pé. Kim olhou para Edward com um olhar demoníaco e sanguinário e disse que se ele estivesse tão ocupado, então esse começo se arrastaria por muito tempo. A morena imediatamente se afastou do rei e disse que ele mesmo lidaria com isso, especialmente porque tinha algo para experimentar. O navio na igreja estava navegando no mar. Esta proa de madeira do navio cortou o mar. O personagem principal, na forma de um dragão, cruzou os braços. Sua imagem contra o fundo de um dragão furioso olhava para frente porque ele estava navegando para o país dos homens lagarto, União Rootma. Nuvens brancas flutuavam no céu claro. O cara sabia que se voasse no céu, chegaria muito mais rápido, mas seria como pendurar uma bandeira de que o Lorde Protetor chegou ao próprio grande continente. Mesmo que essa opção fosse longa, não havia outra escolha a não ser navegar no mar. Enquanto os protagonistas cruzavam seus braços, piratas apareceram atrás dele. Naquele momento, ele pensou que era uma perda de tempo,
mas às vezes era bom se sentir um passageiro despreocupado. O dragão fechou os olhos enquanto os passageiros gritavam sobre piratas. Um pirata com uma espada e um curativo na cabeça começou a rir maliciosamente e ordenou que lhe dessem tudo o que tinham. Uma bola de fogo imediatamente voou contra os piratas. Sua nave explodiu imediatamente. Todas as pessoas com olhos esbugalhados observavam o que estava acontecendo. Então eles olharam para o lado. Eles viram que essa bola de fogo voou para fora da boca de Kim. O chapéu de pirata e os restos do navio flutuavam no mar porque as pessoas ficaram chocadas com o fato de os homens lagartos serem capazes de tal coisa. Eles foram transportados para Hotma Union Harbor, Smooth Shore. Kim, na forma de um dragão, olhou mal-humorado para silhuetas negras. Ele começou a olhar em volta em direções diferentes, tentando entender que tipo de lugar era. Ele viu um enorme lagarto carregando uma bolsa. Então outras pessoas na forma de lagartos caminharam por perto, e ele percebeu que este lugar era um paraíso para essas criaturas. Um crocodilo furioso com um pequeno lagarto passou. O protagonista ficou parado e pensou perto desses monstros e pensou que todos os homens lagarto da floresta sem fim eram semelhantes. E aqui todas as espécies eram incrivelmente diferentes. Ele se levantou e pensou, enquanto o enorme lagarto com uma bolsa passava e queria coletar informações primeiro. Este enorme lagarto com uma bolsa bloqueou o protagonista, e ele percebeu que até agora o líder dos homens lagarto nunca havia se mostrado em público. Quando o lagarto com a bolsa passou, Kim já havia ido embora, e ele percebeu que tinha poucas informações e tentou descobrir por onde começar. Ele ficou na colina da capela e olhou em volta para o espaço porque queria começar com o que eu tenho de melhor. Uma semana depois, no escritório do chefe da Smooth Coast, o líder dos lagartos estava zangado, segurando uma carta. Ele bateu na mesa e não entendeu o que estava acontecendo. O enorme lagarto gritou com raiva com a secretária e disse que esse monstro destruiu 5 aldeias em uma semana, e por que eles não sabiam disso antes? O lagarto de óculos caiu ligeiramente e disse que todos descreveram a aparência do monstro de maneira diferente, então eles não sabem a verdadeira essência, mas ainda assim descobriram seu próximo alvo. Ele mostrou um mapa com um alvo estratégico e disse que estava se movendo em direção à mina pantanosa. Do prédio, gritos foram ouvidos por toda a rua para que eles emitissem imediatamente uma ordem de evacuação e enviassem apenas os aventureiros mais experientes para lá. Algum tempo depois, a mina pantanosa de malha de raiz, lutadores experientes de várias categorias estavam indo para lá. O arqueiro olhou para trás e disse a todos para ficarem atentos, pois esse vilão não deixa um pedaço de carne de suas vítimas. De repente, um tubarão agarrou este arqueiro quando ele tentou avisar a todos. Foi o tubarão que arrastou o arqueiro debaixo d'água. Todos os lutadores imediatamente ficaram cautelosos, sem entender de onde o tubarão veio no pântano. O mago lagarto atacou com seu cajado e ergueu um pilar de pedra em um círculo mágico. Este círculo mágico apareceu acima do pântano na Barbatana. Este pilar de pedra saiu de debaixo d'água e se estendeu para cima. Eles viram como o tubarão sanguinário agarrou uma árvore com a língua. O personagem principal, na forma de um tubarão, gritou furiosamente. O tubarão sanguinário agarrou uma árvore com a língua. Os lagartos observaram o que estava acontecendo horrorizados. Vendo o monstro, o lutador imediatamente balançou sua lança, vendo a silhueta de um tubarão, porque presumiu que esse tubarão mal conseguia se mover livremente no ar. Ele imediatamente balançou sua lança. As veias perto do olho do tubarão ficaram tensas. Mutações também começaram a ocorrer perto de sua barbatana. De repente, esse tubarão cresceu barbatanas e asas por todos os lados. O tubarão voador se esquivou da lança que passou voando. Os lutadores olharam para o que estava acontecendo perplexos e não entenderam como o tubarão poderia voar e se esquivar. O nariz do tubarão estava voando direto para o pântano e os lutadores tentaram detê-lo. O lagarto mago puxou seu cajado com raiva e ia usar um escudo de pedra. Um círculo mágico e bolhas apareceram na água. O tubarão notou que um muro de pedra havia aparecido na água. O personagem principal decidiu romper esse muro de pedra. Os lutadores notaram que o tubarão estava preso na parede de pedra. O lutador ruivo imediatamente balançou seu cajado, percebendo que o monstro foi pego. O lagarto com a espada imediatamente correu para frente. Enquanto os lutadores corriam, o tubarão voou atrás deles. Eles fecharam os olhos com um olhar descontente, percebendo que haviam perdido o monstro enquanto ele voava no ar. O tubarão de 2 cabeças agarrou ferozmente as cabeças dos lutadores. Os outros combatentes na costa observaram o que estava acontecendo e não entenderam o que estava acontecendo. Um tubarão sanguinário de 2 cabeças voou para fora da água em direção a eles. Sangue espirrou e gritos foram ouvidos. Metade do corpo do tubarão estava preso no chão. O personagem principal pegou esta peça. Ele puxou a cabeça do tubarão e olhou para ela com cuidado. Então ele começou a comê-lo. A cabeça seca do tubarão estava sobre a mesa. O líder dos homens lagarto olhou para esta cabeça e não entendeu o que era. O personagem principal, na forma de um homem lagarto, franziu a testa e disse que foi encontrado em uma mina pantanosa e
e aparentemente, esse monstro que estava furioso ultimamente. Eles ficaram um em frente ao outro na frente da cabeça do tubarão e Kim explicou que, por mais infeliz que fosse, havia cadáveres de aventureiros deitados ao lado dessa carcaça. O chefe lagarto fechou os olhos e cruzou as mãos em sinal de gratidão por ajudar a salvar a honra do aventureiro. O chefe lagarto afirmou que, graças a esse cara, eles agora sabiam que haviam lutado bravamente até o fim e não pouparam vidas para salvá-los desse infortúnio. O chefe lagarto olhou para frente e afirmou que os caras que vinham e contavam a ele sobre isso também eram louváveis e observou que, se estivesse em seu poder, o que ele poderia fazer em troca. O dragão negro notou um mapa na parede. Era um mapa com marcadores vermelhos. Ele pediu para pegar este mapa e o chefe lagarto não o recusou. O dragão negro ficou na capela sob as nuvens e percebeu que já havia atacado várias aldeias e engolido um monte de homens lagarto. Ele soltou fogo de sua boca em seu dedo. Então, usando as queimaduras no dedo, ele começou a desenhar números no mapa. Ele percebeu que não conseguia obter algumas informações sobre seu líder, mas, mesmo assim, conseguiu encontrar algo estranho. No mapa, estava marcado com um círculo vermelho. O protagonista observou que esse era o padrão de distribuição das espécies de homens lagarto e, em todas as aldeias que visitou, havia uma proporção quase igual de indivíduos pequenos, grandes e médios. O protagonista em forma de lagarto fechou os olhos. Ele observou que, em termos simples, havia tendências artificialmente estabelecidas em sua distribuição, mas isso era tudo. O protagonista sentou-se de pernas cruzadas. Ele pensou que não conseguia encontrar informações sobre a causa raiz, não importa quantas cabeças ele procurasse. De repente, Kim arregalou os olhos, pensando que se falarmos sobre isso, então mas ele vem. Kim imaginou a imagem de um lagarto vermelho, observando que este é o mesmo homem-lagarto vermelho. O protagonista lembrou a imagem de um lagarto vermelho. Ele notou que se lembrava de como se apresentou como descendente da raça dragão, mas até agora não tinha visto ninguém como ele neste país. Os olhos do lagarto vermelho estavam brilhando. Kim observou que talvez essa raça de dragões estivesse de alguma forma conectada ao rei dos homens lagarto. Nuvens brancas flutuavam no céu. Kim observou que valia a pena conferir. A porta do escritório se abriu. O lagarto verde olhou para frente com desagrado e perguntou quem estava invadindo sem bater. O protagonista, na forma de um lagarto, ficou na frente do prefeito. O prefeito perguntou que negócio ele tinha. O protagonista olhou para o lagarto verde, perguntando se ele sabia sobre a raça do dragão. Suor frio começou a escorrer pelo rosto do lagarto. O prefeito baixou o olhar, dizendo que não sabia e tinha muitas coisas para fazer, pedindo-lhe para sair. O protagonista olhou com raiva para o prefeito, observando que geralmente quando questionados sobre algo desconhecido, eles perguntam o que é em resposta. O prefeito fechou os olhos quando uma aura vermelha emanou da mão do protagonista. O lagarto perguntou o que era, e que era a primeira vez que ele tinha ouvido falar dele. Kim observou que já entendia perfeitamente bem que não iria contar. O protagonista agarrou o lagarto pela cabeça. Ele olhou para ele ameaçadoramente, dizendo que ele mesmo teria que subir em sua cabeça. O prefeito estava parado perto da casa. Ele vestiu o pijama e deitou-se na cama. O lagarto fechou os olhos, dizendo que não era grande coisa ter dor de cabeça, acrescentando que primeiro houve o ataque de um monstro tubarão e agora um viajante que procurava uma raça de dragões. O prefeito estava deitado na cama. Ele disse que precisaria perguntar a ele no relatório como resolver o assunto com aquele cara, e isso foi o suficiente. As veias do rosto do lagarto começaram a inchar. O lagarto perguntou o que ele acabará de dizer. Uma silhueta negra de um lagarto era visível da janela. O prefeito não entendeu quem estava lá e por que seu corpo estava mudando. A silhueta negra de um homem era visível da janela. O protagonista saiu do corpo do prefeito, observando que o prefeito estava falando sobre ele. A morena estreitou o olhar, dizendo que provavelmente era o que ele estava procurando e que deveria vê-lo. O protagonista, disfarçado de prefeito, estava perto do esgoto. Ele abriu a grade e entrou. Kim andou sobre a água no esgoto. Ele olhou para a mesa, notando que havia um transmissor embutido e que o prefeito estava transmitindo relatórios com ele. O protagonista piscou o olhar, notando que a visão de um homem-lagarto comum não conseguia ver mais nada, mas ele tinha um olho de dragão. O protagonista ficou atrás dele, olhando para longe. Ele perguntou por quanto tempo ele se esconderia ou tinha tanta certeza de que, dos dois, só ele poderia vê-lo. Uma enorme figura negra com olhos brilhantes apareceu da escuridão. O protagonista ficou na frente da enorme silhueta negra, dizendo-lhe para sair. Uma perna enorme apareceu da escuridão. O protagonista observou o dragão sair de trás da parede. O dragão sorriu de desagrado,
pensando que a parede era mágica para desviar a atenção. O dragão apertou os olhos para o protagonista, dizendo-lhe para saber seu lugar. O protagonista ficou na frente do dragão. O dragão disse que toleraria sua declaração precipitada apenas porque ele estava cumprindo fielmente o papel de guarda que lhe foi atribuído. O protagonista, disfarçado de prefeito, olhou para o dragão. Ele se perguntou o que eles estavam dizendo sobre ele novamente, e isso significava que o prefeito estava recebendo ordens por meio de um intermediário. O dragão olhou para o lagarto, que começou a se transformar. O protagonista assumiu a forma de um homem-lagarto vermelho. O dragão apertou os olhos para o protagonista, perguntando quem ele era. O protagonista apertou os olhos para o dragão. O dragão disse que não pertencia à raça do dragão, perguntando por que seu corpo tinha as características de um dragão. O protagonista puxou a mão para trás, dizendo por que ele comeu. Kim balançou a pata, dizendo que havia comido muitos como ele. O protagonista parou abruptamente, imaginando qual era o barulho. Ele desviou o olhar, imaginando que estava vindo do transmissor. O protagonista estreitou os olhos enquanto o chão tremia. O dragão curvou-se para o estranho, dirigindo-se ao mestre. O protagonista observou a cena de perto. O dragão disse que o território foi invadido por um estranho com características de dragão. O mestre pediu que o mestiço de dragão tivesse aparecido, e esse dia já havia chegado. Um brilho brilhante emanava do transmissor. O mestre disse que não havia necessidade de briga e que deveria levá-lo até ele como convidado. O dragão disse que o obedecia. O dragão olhou para o protagonista, dizendo-lhe para segui-lo enquanto o mestre o esperava. Kim seguiu o dragão, descendo as escadas. Kim olhou para frente, pensando que o mestre que ele mencionou poderia ser o mesmo ele, o líder dos Homens Lagarto, a quem ele procurava há tanto tempo. Os caras pararam perto das portas enormes. O dragão puxou a alavanca. As portas começaram a se abrir. O protagonista olhou pela fresta. Um enorme espaço com grama verde apareceu na frente dele. Kim olhou para cima, imaginando que era o sol. Kim olhou para o sol confusa, perguntando se isso não era uma masmorra e por que era visível de lá. Uma pessoa desconhecida ficou na frente do protagonista, dizendo que era apenas um sol artificial. O cara estava entre a grama verde. Ele disse que o sol tinha 18 metros de diâmetro e pesava 43,4 toneladas, observando que era o menor e mais leve dispositivo de fusão a frio do mundo. O cara olhou para trás com um leve sorriso. Ele disse que manter uma masmorra de tal tamanho era possível devido à presença dessa fonte de energia ali, dando-lhe as boas-vindas ao seu reino, chamando-o de enviado da igreja. O cara se virou para o protagonista, dizendo que ele era um dragão antigo, o primeiro dragão criado pela deusa. O protagonista olhou para o cara. Ele pensou que era ele, e aparentemente o confundiu com o convidado da igreja. O antigo dragão se afastou do protagonista. Kim disse que tinha uma pergunta. O antigo dragão disse que tinha certeza de que o membro da tribo de seu amigo íntimo estava interessado em muitas coisas. Sugiro deixar as perguntas para depois, perguntando quais sentimentos esse lugar evoca nele. O protagonista imaginou a imagem de um manticore. Ele pensou que um amigo próximo do primeiro dragão era alguém tão antigo, imaginando que era uma mantícora. O protagonista costurou o olhar, pensando que aquele a que ele se referia tinha uma natureza comum com a mantícora e estava ligado à igreja, acrescentando que esse cara o confundiu com o paladino de Fjordkrid. O protagonista olhou para o antigo dragão. O cara disse que estava profundamente ligado ao estado da igreja e ao aparecimento de cauda longa caindo do céu. Um lendário paladino da igreja foi um dos gestos de boa dor prestados à sua igreja. O antigo dragão voltou a olhar para o protagonista, dizendo que não estava nem um pouco surpreso. Ele olhou para o protagonista. O antigo dragão disse que a igreja deve ter aprendido muito mais do que ele pensava, e a julgar pelo fato de que eles enviaram uma criatura com um nível tão alto de defesa como ele, seu desenvolvimento está indo aos trancos e barrancos. O dragão fechou os olhos, perguntando com que só ele estava preocupado, acrescentando que então ele permitiria que ele fizesse uma pergunta enquanto caminhavam para o destino. O protagonista abriu ligeiramente a boca, perguntando o que sabia sobre a chegada da loja de animais original naquele mundo. Os caras ficaram um em frente ao outro. O antigo dragão disse que é claro que ele sabia sobre isso, perguntando se não era por isso que ele veio até ele. O antigo dragão acrescentou que todos os homens lagarto da raça do dragão nascem com um pedaço de sua essência. O protagonista, na forma de um lagarto vermelho, se aproximou do antigo dragão. O antigo dragão disse que, devido à ressonância dessas partículas, todas as experiências dos indivíduos da raça dragão são transmitidas a ele. O protagonista abriu bem a boca. O antigo dragão disse que um dos representantes da raça enviada por ele para a superfície entrou em conflito com ele. Sangue jorrou do ombro do antigo dragão. O cara olhou para o ombro dele. O braço do dragão começou a sofrer mutação. Ele balançou para o protagonista. O antigo dragão atacou com a pata.
Kim arrancou seu braço, pulando para trás do golpe. Kim segurou o braço do antigo dragão entre os dentes. O cara olhou para o protagonista perplexo, perguntando o que isso significava. O lagarto vermelho olhou para o dragão antigo, perguntando que ele ainda não entendia o que estava acontecendo. O antigo dragão olhou para o lagarto vermelho com fúria. Ele perguntou que isso era traição e que eles já haviam esquecido quanto bem ele havia feito para a igreja. O lagarto vermelho brilhou com os olhos, dizendo que não achava que o primeiro dragão fosse tão estúpido. A cabeça do protagonista começou a sofrer mutações. O braço de Kim começou a girar. O protagonista assumiu sua forma humana, pedindo que ele não dissesse que vinha da igreja. O antigo dragão olhou para Kim em choque. O antigo dragão lembrou a aparência do Homem-Lagarto Vermelho, observando que ele se lembrava de tudo que Bramiko tinha visto. O antigo dragão lembrou-se de ter visto o rosto do protagonista. A morena mostrou a língua. O antigo dragão se perguntou sobre a loja de animais original. A interferência apareceu no rosto do protagonista. A morena correu para atacar o antigo dragão. O cara arregalou os olhos, dizendo que era sua mão. O protagonista atacou o dragão. O cara voou para o lado. Uma silhueta negra era visível por trás dos arbustos. Sua aparência começou a mudar. O dragão disse que nunca o deixaria vivo. O antigo dragão assumiu sua aparência, abrindo a boca. Ele observou que iria matá-lo, não importa o que isso lhe custasse. A garota ficou no chão. Sentiu um tremor. Ela arregalou os olhos, perguntando o que era um terremoto. O antigo dragão abriu bem a boca, dizendo que iria matá-lo, não importa o que isso lhe custasse. Círculos dourados mágicos começaram a aparecer nos pilares. Eles atingiram o protagonista com pilares de luz. A imagem do protagonista era visível entre as nuvens de fumaça. Ele se transformou em um dragão, protegendo-se com suas asas da explosão. O protagonista voltou sua atenção para os pilares, notando que esses aços o estavam atacando, e ele estava em seu território, então a situação não estava a seu favor. O protagonista olhou para cima, pensando que, neste caso, o protagonista voou no ar. Um círculo azul mágico apareceu acima da cabeça do antigo dragão. Ele perguntou: Kim, do que ele estava pensando em fugir? Círculos mágicos dourados começaram a aparecer acima dos aços. Eles atacaram o protagonista com pilares de energia. Kim voou no ar. Ele pensou que, graças a essa nova forma, complementada pelas características da estrutura corporal do santo, sua velocidade aumentava em proporção direta à sua força. O antigo dragão abriu bem a boca, dizendo que tudo ali era seu reino, perguntando o que ele realmente pensava que poderia escapar de lá. O protagonista voou direto para o sol. O dragão antigo disse que havia uma barreira ao seu redor que ele não poderia atravessar a menos que ele mesmo a derrubasse. O dragão olhou para cima em choque, dizendo que não poderia ser. O antigo dragão lembrou-se de como ele lhe contou sobre o sol. O protagonista se aproximou do sol. Ele sorriu sedento de sangue, dizendo que tudo ali era alimentado por uma única fonte de energia e que ele a destruiria. O antigo dragão olhou para cima com medo, pedindo a Kim para parar, perguntando se ele entendia o que estava prestes a fazer. O protagonista caiu no sol. O sol começou a emitir nuvens de fumaça e a luz se apagou. Das nuvens de fumaça, o sol apareceu. Começou a cair no chão. O antigo dragão correu em direção ao sol. Ele voou no ar para pegar a esfera. O dragão abriu a boca. Ele puxou a pata em direção a ela. A pata do dragão tremeu. O protagonista agarrou o dragão pela cauda. O antigo dragão virou o olhar, chamando o protagonista de canalha. A esfera caiu rapidamente e o protagonista perfurou. Houve um flash brilhante à distância. Uma luz brilhante iluminou o dragão. O antigo dragão abriu bem a boca. Havia tempo claro acima da cidade. Costa lisa. Ana estava de pé no chão. Ela abaixou o olhar, notando que lhe disseram para encontrar o prefeito da cidade primeiro. A garota sentiu um tremor, perguntando que terremoto era. Um enorme pilar brilhante apareceu debaixo do solo. Ana assistiu em choque. Um enorme pilar brilhante era visível de longe. Duas silhuetas de um dragão apareceram de um enorme buraco. O antigo dragão mostrou suas presas. Os olhos do protagonista brilharam. Ele franziu a testa, pensando que o calor da explosão era tão alto que até danificou as escamas do dragão. Mas graças à habilidade de super regeneração, que é baseada no gene do renascimento, ele é capaz de sobreviver a isso. O antigo dragão olhou para seu oponente, dizendo-lhe para apenas olhar para seu rosto. O antigo dragão olhou para o protagonista furiosamente quando ele disse que qualquer coisa era melhor do que ter um braço só. O antigo dragão balançou a pata. Ele atacou o protagonista. O protagonista bloqueou o golpe com as patas. Kim estreitou os olhos. Ana pensou nesse poder. Ela ergueu a cabeça, observando a luta do dragão. Ela mostrou os dentes,
perguntando que tipo de briga de cães era essa. O protagonista agarrou o dragão pelo pescoço. Ele começou a apertá-lo, perguntando que nunca havia lutado com ninguém, observando que ele era ridiculamente fraco. O antigo dragão olhou para a mão do protagonista com medo. Ele disse que usou toda a sua mana se defendendo da explosão, notando que perdeu, pedindo para acabar com isso ali. O protagonista lançou seu olhar sanguinário, perguntando por que ele deveria parar, observando que ele não tinha motivos para isso. As silhuetas negras dos dragões eram visíveis no céu. O antigo dragão perguntou se ele poderia imaginar quanto conhecimento ele havia coletado ao longo de centenas de anos de vida, observando que essa sabedoria antiga era conhecida apenas por ele, segredos antigos, e ele poderia imaginar o quão inestimáveis eles eram. O antigo dragão olhou para o protagonista furiosamente, pedindo que esse grande corpo se tornasse apenas seu lanche. O protagonista olhou para o dragão, dizendo-lhe para não se preocupar, já que ele estava pesquisando seu alardeado conhecimento. O antigo dragão lembrou a imagem da mantícora, perguntando se ele, como seu amigo, poderia copiar memórias. O dragão estreitou o olhar. Um círculo mágico roxo apareceu acima de sua cabeça. O chifre do dragão começou a desmoronar. O antigo dragão disse que preferia morrer a passar seu conhecimento para ele. Sangue jorrou da cabeça do dragão. O protagonista sorriu de desagrado. O antigo dragão caiu no chão sem cabeça. A cabeça estava sobre os ombros do protagonista, quem virou o olhar para o lado, pensando que, embora o objetivo tenha sido alcançado, acabou sendo irritante. Sangue escorria pela cabeça do antigo dragão. Kim observou que, no entanto, havia coletado todas as cabeças necessárias. A cabeça do dragão estava deitada no chão. O protagonista e Edward estavam de pé perto da cabeça. O imperador olhou para a cabeça com desagrado, perguntando que talvez valesse a pena preparar uma prateleira maior. O imperador entrou em uma poça de sangue, perguntando a Kim se ele achava que era muito grande. Edward olhou para o protagonista perplexo. Kim perguntou se era culpa dele. Edward disse que ambos eram verdadeiros, e que assim fosse. Os caras olharam para a cabeça do dragão antigo. O imperador notou que todas as cabeças foram recolhidas, e era hora de entrar em conflito com a igreja. O protagonista olhou para o imperador perplexo. Edward notou que ele poderia ter pensado assim, mas, infelizmente, eles ainda tinham mais uma coisa a fazer. O imperador olhou para Kim e disse que ele estava se casando. Edward estava se olhando no espelho. Uma semana antes do casamento do imperador Eduardo, o protagonista estava observando o imperador. A loira disse que, como pessoa com experiência na vida de casado, perguntou o que achava. Kim disse que ele não deveria se casar. A morena estreitou os olhos. A loira perguntou por que a vida familiar era tão ruim. A morena disse que tudo nunca saiu conforme o planejado. O protagonista lançou seu olhar vermelho. O protagonista lembrou da garota morta com um olhar enfurecido. Ele disse, por exemplo, que estava vivendo uma vida comum de casado feliz, quando de repente forças especiais saltaram do nada e mataram sua esposa, e as crianças foram sequestradas e não tiveram permissão para vê-las novamente. O imperador olhou para o protagonista com medo. Kim disse que se ele não se importava, então deixe-o se casar. Edward olhou para a morena confuso, dizendo que perguntaria apenas no caso de ele estar brincando. O protagonista sorriu levemente, notando que ele estava brincando, é claro, perguntando quem era o escolhido. O loiro fechou os olhos, imaginando a silhueta negra da garota. Ele disse que ela era uma linda princesa de um país vizinho e agradável de conversar, acrescentando que ela era de uma família real cuja linhagem tinha uma rica herança. Uma aliança com eles ajudaria a fortalecer um pouco seu poder. O protagonista sentou-se no sofá, olhando para a loira. Edward disse que durante a cerimônia, ele planejava usar um dublê em seu lugar. Kim perguntou o que ele queria que ele fizesse. Edward sorriu amplamente, notando que ele, como sempre, era perspicaz. O imperador acrescentou que, para ser honesto, o fortalecimento do poder que ele mencionou era trivial. A verdadeira razão para realizar o casamento foi distrair a atenção. O imperador sorriu maliciosamente, observando que era para criar uma oportunidade de desferir um golpe esmagador na igreja. Um homem loiro de terno estava no corredor. No dia do casamento, o imperador olhou para a multidão reunida. Um assassino estava entre a multidão. O imperador estendeu os braços para os lados. Ele agradeceu aos ilustres convidados que vieram de diferentes países para seu casamento, acrescentando que alguém disse uma vez que cada pessoa é o principal herói de sua própria vida. O imperador sorriu loucamente, dizendo que iria direto ao ponto, observando que era tudo besteira. As pessoas olharam para o homem loiro perplexas. O homem perguntou se ele havia ouvido mal. O homem loiro arregalou os olhos. Ele disse que sabia o que todos estavam pensando, e que eles estavam enganados e que desempenhavam um papel importante na humanidade, acrescentando que pensavam como parasitas, tentando por bem ou por mal afirmar suas posições. A multidão olhou para o imperador perplexa.
Edward disse que às vezes um pensamento obsessivo visitava sua cabeça. Um homem estava no meio da multidão. Edward disse que, olhando como eles jogam lixo que poderia ser facilmente substituído por outros, se comportaram como reis. O homem balançou a faca. O imperador disse que estava pensando em como mal podia esperar para se livrar de todos eles. O homem com olhos hipnotizados estava com uma faca. Edward disse que é por isso que decidiu colocar seus pensamentos em ação. O homem de cabelos castanhos olhou para o homem loiro furiosamente enquanto o homem cortava sua garganta. O homem de cabelos castanhos perguntou que tipo de desrespeito era esse, observando que mesmo o imperador não poderia dizer isso. O homem caiu no chão, com a cabeça perdida. As pessoas fugiram em pânico. Um lutador atacou pessoas. Cadáveres ensanguentados Haciam no Chao. O homem olhou para o que estava acontecendo com horror, perguntando o que tudo isso significava. O cardeal do ramo de Santo Almora. O cardeal olhou para o imperador furiosamente, perguntando o que ele estava fazendo e se não tinha medo de que os céus o punissem. O cardeal estalou os dentes. Seus olhos começaram a brilhar com uma luz azul. O homem pensou que era um louco. Colunas de luz apareceram dos olhos do homem. Ele pensou que iria mostrar-lhe o poder da arma secreta da Igreja do Castigo Celestial. A visão azul brilhava no peito do imperador. O sol brilhava acima do prédio. Ao mesmo tempo, o grande templo de Santo Almora. O guarda fechou os olhos, abrindo bem a boca, dizendo que todos haviam saído para o casamento do imperador e agora era mortalmente chato. Uma silhueta negra apareceu na frente dos guardas. O guarda olhou para a silhueta negra. Os guardas olharam para frente perplexos. O homem perguntou o que era. O guarda respondeu que parecia um cachorro. O homem observou que não. Um monstro negro apareceu na frente deles. O guarda gritou que era um monstro. O cara olhou para o monstro com medo, perguntando por que ele estava bem no centro da cidade. O guarda disse ao recém-chegado para manter a calma. O monstro atacou o guarda, que disse que eles tinham força suficiente para lidar com isso. O recém-chegado olhou para o corpo cortado ao meio. O monstro agarrou o pescoço do recém-chegado com a cauda. O monstro jogou o cara de lado. O sangue jorrou de trás da parede. O monstro abriu a boca. Então ele engoliu a presa. O protagonista em forma de monstro brilhou com os olhos, pensando que ainda sentia fome. O protagonista lembrou-se de si mesmo no corpo de um dragão. Ele observou que suas habilidades têm uma limitação e ele só pode reproduzir e usar as partes que comeu. O protagonista imaginou o braço de um dragão. Ele observou que, por exemplo, ele comeu um dragão inteiro. Kim imaginou como o braço foi arrancado. Ele observou que se ele perdesse o braço do dragão, ele não seria mais capaz de recriar a parte correspondente, e seria capaz de usá-lo novamente somente depois que ele rê no braço do dragão. O protagonista lembrou-se da imagem do monstro. Ele observou que esse problema não lhe causou nenhum problema graças à super regeneração dos Trolls, e mesmo tendo perdido o braço de um dragão, desde que haja ossos e carne suficientes em seu armazenamento interno, ele pode facilmente crescer o membro perdido a partir deles. O protagonista relembrou a enorme explosão, observando que havia perdido muito osso e carne sobressalentes na batalha anterior. O protagonista lembrou o antigo dragão, observando que era tudo por causa dele. Os guardas correram em direção ao monstro, perguntando sobre o que era o barulho. O protagonista ficou na frente da multidão. Os guardas não entenderam como ele chegou lá. Kim brilhou com os olhos vermelhos, dizendo que usaria a chance para reabastecer seus suprimentos. O protagonista atacou o guarda. O sangue jorrou no ar. O braço decepado voou no ar. O protagonista agarrou o braço decepado. O protagonista avançou, notando que era o suficiente para encher um pouco o estômago. Kim ficou perto das portas, observando que era hora de seguir diretamente para o alvo. O protagonista deu um passo para dentro do prédio. Um golpe cortante voou pelo ar. A pata do protagonista voou no ar. Uma silhueta negra de um lutador estava na frente dele. A pata caiu no chão. Um lutador ficou na frente do protagonista. O protagonista olhou para sua pata decepada. A garota segurou sua espada na frente dele, dizendo-lhe para recuar, já que este lugar não era para nenhum monstro. O protagonista mostrou suas presas. Ele se perguntou por que o paladino foi colocado como guarda, observando que algo importante provavelmente estava escondido lá. O protagonista balancou a pata. Ele se lançou contra o paladino. A garota se esquivou do ataque. Ela pisou na pata do protagonista com o pé. Kim estava segurando o cabelo entre os dentes quando ela perfurou sua boca com sua espada. Kim balançou a pata para ela. Ele bateu na garota. O paladino desviou o golpe com sua espada. A pata foi cravada no corpo da menina. Uma pata decepada estava saindo do estômago do paladino. Ela olhou para ele perplexa, perguntando como estava a pata decepada do shopping. O protagonista pressionou a pata na arma. Ele atacou o paladino. O protagonista devorou sua presa. Um círculo mágico apareceu em suas costas. O protagonista quebrou o teto e caiu.
Ele caminhou pelo corredor, pensando que sabia que eles esconderiam tudo o que era importante no porão. Kim de repente correu pelo corredor, notando que ele cheirava a carne. Kim correu incansavelmente pelo corredor. De repente, paredes apareceram ao seu redor. A água começou a sair dos buracos. A água começou a inundar a sala onde o protagonista estava. A água subiu rapidamente. O protagonista pensou que, se eles estavam tentando interferir, ele estava no caminho certo. O protagonista se viu completamente debaixo d'água. Os cientistas estavam perto de computadores. Um laboratório subterrâneo da catedral. O homem de cabelos castanhos estava olhando para a tela. Outro cientista se aproximou deles por trás. O cara disse que o problema foi resolvido e não havia maneira mais eficaz de matar um mamífero que respirava com pulmões. O cientista olhou para o que estava acontecendo nervosamente. Ele ordenou que agora pudesse expirar, perguntando como aquele monstro havia entrado no centro da cidade, observando que ele também havia mirado na catedral, perguntando se alguém entendia o que estava acontecendo. Uma parede explodiu na frente do cientista e a água escorreu. Os cientistas foram levados por um forte fluxo de água. O homem não entendeu o que estava acontecendo. Uma silhueta negra de um monstro apareceu na frente dele. O cientista perguntou como ele havia conseguido sobreviver. Ele arregalou os olhos, dizendo que não poderia ser. O protagonista havia se transformado em um monstro aquático. O cientista se perguntou que tipo de metamorfose instantânea era aquela que lhe dera guelras e barbatanas. O rosto do cientista se contorceu de perplexidade. Ele disse aos trabalhadores para ativar imediatamente o castigo celestial. A visão foi direcionada diretamente para a cabeça do protagonista. Kim perguntou o que eles tinham lá. O protagonista atacou o cientista. Ele o prendeu no chão, dizendo-lhe para parar de ser dramático, já que ainda não o havia mordido. O cientista não entendeu o que estava acontecendo, notando que o monstro estava falando. O protagonista mordeu o cientista, dizendo-lhe para calar a boca. O homem gritou para que eles usassem rapidamente o castigo celestial. O homem de cabelos castanhos apertou nervosamente as teclas. O sistema anunciou que um pedido de punição celestial havia sido recebido de um pesquisador de nível 1 e que o rastreamento das coordenadas havia sido concluído. O sistema anunciou que a meta havia sido definida e o dispositivo de segurança havia sido desativado. O cientista apertou o botão quando o sistema anunciou para ele pressionar o botão para confirmar o lançamento. Um flash de luz brilhou no céu. Um enorme pilar de fogo apareceu do chão. O pilar de energia iluminou o protagonista. Kim estreitou os olhos. Ele observou que este era um dispositivo que liberava uma coluna de fogo de um grau incrivelmente alto nas coordenadas especificadas, perguntando-se se essa era a verdadeira essência da punição celestial. O cientista olhou para o chão queimado, onde apenas a cauda do monstro era visível. O cientista desviou o olhar nervosamente. O sistema anunciou que um pedido de punição celestial havia sido recebido de Sua Eminência o Cardeal. O homem de cabelos castanhos virou-se para o computador enquanto o líquido subia do chão queimado. O homem de cabelos castanhos não entendeu o que estava acontecendo neste dia. O homem de cabelos castanhos apertou as teclas estupefato. O sistema anunciou que o rastreamento das coordenadas estava completo e a meta foi definida. O sistema anunciou que o dispositivo de segurança foi desativado. O personagem principal apareceu atrás do cientista na forma de um monstro. O cientista pegou o botão quando o monstro o atacou. O sistema disse para pressionar o botão para confirmar o lançamento. O cardeal mirou no imperador. Ele mostrou os dentes e não entendeu por que eles estavam hesitando. O cardeal olhou nervosamente para Edward. Ele pensou que estava demorando muito e não entendeu o porquê. O cardeal continuou a mirar no imperador, perguntando-se por que o pedido não foi aprovado depois de toda a carnificina que ele havia cometido. O velho não entendeu por que o castigo celestial não foi ativado. O cardeal levantou a cabeça quando o imperador o chamou. Edward olhou para o cardeal com um olhar louco. Ele disse que ficou quieto perguntando que havia problemas, observando que, se não, gostaria de continuar a cerimônia, perguntando se estava bem com isso. O velho sorriu nervosamente, dizendo que estava bem com isso. Edward sorriu amplamente, fechando os olhos. Ele disse ao protagonista que deveria ter visto o rosto do cardeal, observando que era uma forma de arte separada. Os meninos sentaram-se um em frente ao outro. Edward disse que, no final, ele não conseguiu dizer uma palavra sobre o expurgo na cerimônia ou o monstro não identificado que se infiltrou na catedral. Edward moveu a mão para o lado. A loira disse que era compreensível, acrescentando que não conseguia explicar porque não havia sofrido punição celestial depois de toda aquela carnificina. E é claro que eles não tinham pistas de que ele era um monstro. A loira olhou para o protagonista com curiosidade, perguntando se ele gostava de punição celestial, notando que ele estava apenas se perguntando que tipo de sistema era. O protagonista olhou para o imperador com um olhar sério. Ele observou que era algum tipo de dispositivo científico de alta tecnologia. O moreno inclinou a cabeça para o lado,
lembrando-se do golpe poderoso. Ele disse que se tivesse usado pele de dragão, teria sido perceptível, então ele ficou sem ela. Mas se ele fosse um dragão, ele não teria sofrido nenhum dano. O imperador cruzou as pernas. Ele observou que era um dispositivo científico, afinal, e é por isso que nenhum vestígio de magia foi encontrado durante a investigação. O protagonista imaginou o cérebro em sua cabeça. Ele disse que, de acordo com as memórias do pesquisador, o primeiro sumo sacerdote era um homem de outro mundo e que a tecnologia deve ter se originado de lá. A morena olhou para a loira com um olhar sério. Ele disse que houve uma pequena falha de ignição durante a implementação do plano, observando que era uma ninharia, mas ainda vale a pena mencionar. O imperador olhou para a morena perplexo, perguntando o que ele queria dizer. O cardeal gritou para o Lorde Protetor Kim do reino Gran Quintine. O imperador olhou para trás. Silhuetas negras estavam na frente do castelo. O cardeal estava perto do castelo com os paladinos. Ele disse ao protagonista que ele deveria comparecer perante a Santa Inquisição. O protagonista ficou de costas, olhando para as pessoas. O salão da Santa Inquisição. O protagonista ficou no tribunal observando que valia a pena esperar que isso acontecesse. O protagonista lembrou as palavras da loira. Ele se lembrou de como um círculo mágico apareceu em suas costas. A cruz era visível nas costas do protagonista. Kim pensou que eles descobririam sobre isso, e com isso ela quis dizer a magia de rastreamento que foi lançada no paladino que o matou. O protagonista lembrou como conheceu o paladino. A morena notou que ele tentou não deixar nenhuma pista para eles, mas quando encontrou o paladino, ele não teve outra escolha. O velho bateu a mão na mesa. Ele olhou para o protagonista furiosamente, virando-se para ele. Ele olhou para Kim com um olhar ameaçador. O cardeal disse que todas as pessoas eram iguais perante a deusa, e não importava qual fosse o motivo. Ao matar o paladino, ele a insultou. O velho estreitou o olhar. Ele disse que seu título terreno não mudaria o veredicto da deusa. O imperador olhou para o cardeal. O velho disse que, mesmo sendo a escolta do imperador, Edward sorriu levemente, pensando que estava muito zangado depois de assustá-lo no casamento. Edward cruzou os braços sobre o peito, dizendo ao cardeal que havia dito um pouco antes que todas as pessoas eram iguais perante a deusa. O velho olhou nervosamente para o imperador, dizendo que ele estava certo. Edward tocou seu queixo com a mão. Silhuetas negras de pessoas eram visíveis atrás do protagonista. O imperador perguntou o que, nesse caso, essas palavras eram aplicáveis a uma pessoa que veio de um mundo não criado por uma deusa. O cardeal olhou para o imperador em estado de choque. As pessoas observavam o que estava acontecendo perplexas, perguntando sobre o mundo não criado por uma deusa. As pessoas no corredor arregalaram os olhos, sem entender o que isso significava. O cardeal estreitou o olhar, pensando que poderia enlouquecer. Ele olhou para o imperador perplexo, pensando que isso não poderia ser e que ele acabará de dizer, imaginando que o imperador sabia. O imperador sorriu maliciosamente, pensando que isso era um segredo do estado da igreja. Edward apresentou um cubo flutuante com 2 mundos em suas mãos. Ele observou que tal conversa era uma séria ameaça à igreja e que a criação de outro mundo eram apenas rumores de rua, acrescentando que sob o céu criado pela deusa, a existência de outros mundos era negada. Edward apresentou o padre. Ele observou que se um boato se espalhasse de que não era assim, se todos soubessem a verdade, incluindo a origem do primeiro sumo sacerdote, então a missa e o descanso irromperiam em todo o continente de Elvood unidos por uma única religião, a Igreja da Deusa. A loira apresentou a catedral. Ele observou que os padres e seguidores anunciariam que estavam indo em busca das origens da fé e apareceriam organizações que duvidavam dos fundamentos da igreja. A espada perfurou a cruz. O imperador observou que eles declarariam que o castigo celestial realizado pela deusa poderia ser uma força de outro mundo e, em essência, essa seria a pura verdade. O cardeal bateu com o punho na mesa, perguntando de que tipo de heresia ele estava falando. O rosto do cardeal se contorceu em perplexidade. O velho perguntou sobre outro mundo e que evidências ele tinha, observando que ele havia dito tal absurdo bem na frente da Santa Inquisição. Os olhos do cardeal se arregalaram. Ele disse que era uma acusação infundada. Os transeuntes olhavam para o céu, de onde os panfletos estavam caindo. Mais tarde, a sessão do tribunal foi encerrada às pressas devido à insanidade do cardeal. O homem segurava um jornal na mão, que dizia que o presidente da corte estava confuso e o cardeal foi pego de surpresa pelas palavras do imperador, perguntando se outro mundo realmente existia. O transeunte olhou para o jornal perplexo, imaginando outro mundo. Logo, o jornal diário Elvood espalhou a teoria da existência de outro mundo, e a influência da deusa começou a desmoronar. Como falar normalmente? Falar normalmente. Claro, você vai desmaiar. Oh,
Eu quase tinha lágrimas nos olhos. O Umandum é colocado um após o outro. A facção de adeptos da existência de outro mundo, consistindo principalmente de crentes comuns e padres comuns. Os sacerdotes estavam à frente dos paladinos, a facção de oponentes da teoria da existência de outro mundo, que unia principalmente o topo do poder. O homem arregalou os olhos, e não está claro como, mas o conflito foi baseado na fé. As pessoas correram com tochas para a catedral. Acompanhada de protestos violentos, a facção dos adeptos da existência de um outro mundo cruzou a linha e se transformou em uma guerra civil com a participação das forças armadas. A catedral estava em chamas. O imperador segurava um jornal com a imagem de uma catedral em chamas nas mãos. Ele observou que tudo o que estava acontecendo estava exatamente de acordo com o planejado. Edward sorriu maliciosamente, dizendo que a falsificação da mídia e a zumbificação de parasitas haviam dado frutos. O imperador rasgou o jornal. Ele lançou seu olhar assustador, dizendo que isso destruiria a igreja por dentro. O sol brilhante brilhava acima da catedral. Estado da igreja. Catedral. As pessoas se reuniram ao redor da mesa. O homem perguntou como lidar com isso, observando que a maioria dos seguidores havia desertado para a facção que reconhecia a existência de outro mundo. O homem de cabelos castanhos cerrou a mão em punho. Ele disse que, embora várias famílias aristocráticas que patrocinam a igreja tenham permanecido com eles, suas cabeças desapareceram repentinamente em circunstâncias pouco claras. O padre olhou para a frente confuso. O homem de cabelos castanhos disse que isso não poderia ser considerado um acidente. O atual sumo sacerdote da igreja da deusa. O padre olhou para as pessoas reunidas, dizendo que tinha certeza de que este era o trabalho do grande Império Quintine, e se isso continuasse, eles estariam em grande perigo, mas ainda havia uma maneira. A morena olhou para o garanhão, perguntando que ele tinha um plano, notando que então era necessário colocá-lo rapidamente em ação antes que fosse tarde demais, perguntando o que exatamente ele estava propondo. O padre franziu a testa, dizendo que mataria um imperador. O cardeal olhou para o padre em estado de choque. Uma perna apareceu no corredor. Paladinos entraram no salão. O padre disse que eles usariam sua principal força de combate. Havia guardas perto do portão. Poucos dias depois, Gran Quintine. O guarda notou uma silhueta negra à distância. O guarda estendeu sua lança. O lutador disse a ela para parar, perguntando quem ela era. A paladina escondeu o rosto sob o capuz. O guarda disse a ela para mostrar o rosto e confirmar sua identidade. A garota levantou a mão. Ela balançou a mão, cortando cabeças. Os paladinos atacaram os guardas na parede, que não entendiam o que estava acontecendo. Os paladinos correram para frente. Eles correram pelo chão. O guarda agarrou o paladino pela perna. Ela olhou para a mão perplexa. O paladino abriu a boca, perguntando que ele estava vivo mesmo depois que sua cabeça foi cortada. O lutador agarrou o paladino enquanto os outros corriam para frente. Ana olhou para trás perplexa. O guarda segurava um paladino morto na mão. O lutador colocou a cabeça para trás enquanto os paladinos se lançavam sobre ele, perguntando quem ele era. O lutador matou os paladinos. Anna assist you, perplexa. Ela ficou de costas, olhando para seus companheiros mortos. Ana arregalou os olhos. O lutador começou a se dirigir ao protagonista, que disse que não se viam há muito tempo. A protagonista olhou para a paladina com um olhar maluco, perguntando que ela realmente havia se tornado ainda mais forte durante esse tempo e, aparentemente, ela havia comido algo muito bom. O paladino cerrou o punho, perguntando ao senhor protetor se ele poderia ficar quieto. A garota mostrou os dentes, dizendo que, em vez disso, ele era o inimigo jurado de Miden. O protagonista olhou para a garota, dizendo que não entendia do que ela estava falando. Anna olhou para o protagonista furiosamente. Ela disse a ele para não dizer que não se lembrava de nada, já que ouviu dizer que o matou. O protagonista abriu a boca, dizendo que não queria dizer isso. A garota olhou para a morena furiosamente. Quem disse que estava perguntando porque ela estava carregando o ódio de outra pessoa, chamando-a de paladino sagrado Fjorkrit. A garota olhou para o protagonista perplexa, perguntando o que ele queria dizer com isso, notando que ela era Santa Ana. A protagonista sorriu levemente, dizendo que queria acreditar nisso. A garota franziu a testa. Seu cabelo começou a mudar de cor. Fjorkrit começou a se transformar em sua verdadeira forma. Ela sorriu levemente. Fjorkrit olhou para Kim com um sorriso louco, perguntando como ele adivinhou. O protagonista olhou para a garota, dizendo que o santo é a força simétrica mais forte da igreja nesta guerra. A morena imaginou a imagem de Ana. Ele disse que tal poder não cairia nas mãos de uma garota púber e obcecada por vingança pessoal. A loira ficou de costas, olhando para o protagonista. Quem disse que, embora pudesse copiar sua aparência, sua habilidade não era suficiente para reproduzir totalmente a personalidade de uma pessoa. Fjorkrit lançou seu olhar vermelho, dizendo que ela lhe daria conselhos,
Como seu ex-aluno e parente, ele deveria se render. O protagonista lançou seu olhar furioso, dizendo quão confiante ela estava, perguntando que ela achava que poderia derrotá-lo depois de se fundir. Fjordkrit olhou para Morena com um olhar sério. Ela disse que esse não era o caso, e ela era apenas uma isca de uma manobra de diversão. A loira abriu a boca, notando que os paladinos já deviam ter chegado ao Palácio Imperial. Ela sorriu loucamente, perguntando se eles seriam capazes de proteger o imperador sem ele. Uma luz estava se infiltrando na sala do trono. Silhuetas negras desceram ao redor. Os paladinos desembainharam suas lâminas. Eles disseram que tudo era vontade da deusa. Os paladinos perfuraram a silhueta negra de um homem. O sangue começou a fluir pelo chão. O protagonista colocou a mão ao seu lado, dizendo que eles não conheciam bem o imperador. A loira olhou para sua ex-professora. A morena observou que ele pode não ser particularmente habilidoso, mas sua longa vida tinha outra explicação. O protagonista apontou para Fjordkrit com um olhar sanguinário. Ele disse que se o objetivo deles era a cabeça dele, eles deveriam mandá-la para lá. Os paladinos perfuraram o homem. A garota arregalou os olhos. Um homem desconhecido com uma coroa sentou-se no trono. O paladino perguntou que este não era o imperador. Uma silhueta negra apareceu atrás do paladino, perguntando que eles haviam invadido seu domínio. Edward se teletransportou para a sala do trono, observando que ele não sabia se eles eram corajosos ou estúpidos. Um círculo mágico brilhou sob os pés de Edward. O imperador usou uma armadilha de laser. Pequenas luzes apareceram sob os pés dos paladinos. Ela disse que era uma armadilha. Feixes de laser atacaram os combatentes quando eles gritaram para recuar. Edward sorriu sangrentamente, perguntando que eles decidiram que ele não era nada e estava andando com Kim. Fjordkrit arregalou os olhos quando os paladinos disseram ao santo que o plano havia falhado. A protagonista sorriu levemente, dizendo que ficou pálida, perguntando se estava tudo bem. O protagonista sorriu maliciosamente, notando que, aparentemente, ele estava certo, perguntando o que ela faria agora. Fjordkrit franziu a testa. Ela moveu a mão para o lado, rangendo os dentes. A loira empurrou o chão. Ela cerrou a mão em um punho, empurrando em direção ao protagonista. A loira passou correndo pelo protagonista. Kim observou a garota, perguntando qual é o 36º estratagema. O imperador estava em um salão com os cadáveres dos paladinos. No dia seguinte, o jornal mostrou um trono e paladinos mortos. Dizia que havia ocorrido um ataque repentino da igreja ao imperador de Gran Quentin, e soube-se que a facção que negava a existência de outro mundo, a facção oposta à existência, estava por trás disso. O homem olhou para o jornal perplexo, dizendo que alguém poderia enlouquecer perguntando o que estava acontecendo no mundo. O ataque da igreja, que havia ocorrido sob o manto da noite, já foi tornado público pela manhã e se tornou um grande choque para o povo do Império. Os sacerdotes estavam à frente dos paladinos. O choque do fato de a igreja ter sido a instigadora do ataque logo deu lugar à raiva. O imperador estava à frente do povo, e quando se dizia que, ao alvejar o imperador, a igreja pretendia quebrar a facção para a existência de outro mundo, protegido pelo Palácio Imperial. Pessoas com tochas atacaram os padres. A indignação do povo se transformou em raiva aberta. Os sacerdotes olharam para as pessoas atacantes com horror. Embora o pretexto fosse falso, ele fez seu trabalho. A catedral estava em chamas com fogo laranja. Por causa do que aconteceu, a igreja que negou a existência de outro mundo perdeu seus seguidores e não pôde mais garantir sua fé. As pessoas mostraram os dentes com raiva. Outros eventos se desenvolveram exatamente de acordo com o plano do imperador, e o clero não podia cometer assassinato à vontade da deusa, portanto, agia arbitrariamente. E isso sugere que a facção que nega a existência de outro mundo, ou seja, a igreja, são hereges. Silhuetas negras de pessoas eram visíveis perto do prédio, e o reino de Gran Quentin declarou guerra aos hereges. As pessoas olhavam com raiva para frente. O imperador sorriu loucamente. Os sacerdotes olharam perplexos à frente, perguntando como entender isso. O padre olhou para os meninos, perguntando que o assassinato havia falhado, observando que eles não apenas perderam os paladinos, mas também deram ao maldito imperador um motivo para começar uma guerra. O homem ajustou os óculos. O padre disse quanto dinheiro havia sido investido na criação do santo, perguntando qual foi o resultado. O homem disse que eles não têm desculpa. O chefe do departamento de produção do Paladino e o Santo. O padre olhou para os meninos furiosamente. Ele disse que valia a pena pelo menos matar aquela cobra de seus leais capangas, pedindo que ela eventualmente fugisse com o rabo entre as pernas. Fjordkrit olhou para o padre com um olhar sério. O chefe do departamento disse que se eles tivessem perdido o santo, não teriam como resistir. O padre olhou com raiva para os meninos, dizendo que não importa o que aconteça,
desde que aquele esteja vivo. Fiorcrida a derrubou no poste com seu golpe. Ela olhou para o padre furiosamente, perguntando que, em vez de conversar, não seria melhor começar a se preparar para a guerra? O padre olhou para o paladino perplexo. A tela mostrava um mapa da fronteira entre a igreja e o grande continente. Na fronteira entre eles, uma batalha feroz estava acontecendo. Os soldados estavam esfaqueando uns aos outros. Um mago estava lançando um feitiço de fogo. Um cavaleiro apontou sua espada na frente dele, mas o golpe de alguém cortou sua cabeça. Naquele momento, ele queria dizer que puniria a igreja que traísse a vontade da deusa. Uma garota de armadura estava atrás dele. Os outros soldados estavam confusos. Em frente a eles estava um exército de garotas noturnas. Os paladinos estão aqui, um deles gritou. Os homens começaram a correr na direção oposta, acompanhados por gritos de retirada. A garota olhou para eles com surpresa. De repente, eles enfiaram o rabo entre as pernas. Isso fazia parte do plano deles? Cinzas voaram pela terra arrasada. O pé de alguém pisou nele. Muitos outros se seguiram. Um grande exército de soldados sem capacetes e com olhares estranhos avançava. Nuvens brancas flutuavam acima das paredes brancas, no centro do estado da igreja. Graças ao exército de soldados clonados, a batalha na fronteira foi vencida pelo Gran Continental. A igreja foi forçada a recuar para o centro de suas terras, onde ergueu uma última linha de defesa, cercando-se com uma barreira protetora. O homem andava descalço com uma grande mochila nas costas. Ele se lembrou de como era um prisioneiro vestido com um uniforme de prisão. Roubo, violência, assassinato. Como sua cabeça ainda está sobre seus ombros, esta é uma tentativa séria de pena de morte. A loira oposta colocou os pés na mesa, perguntando: talvez fosse tudo sobre sangue real. De qualquer forma, agora ele é mais adequado do que qualquer outra pessoa para a próxima tarefa. Edward amassou o papel em sua mão, dizendo-lhe para ouvir com atenção. O papel amassado caiu na frente do homem. Se ele não fosse membro da família real, teria sido executado há muito tempo. Mas se ele lidar com a tarefa, todas as acusações serão retiradas. A morena olhou para seus pés e praguejou. A mochila pesada caiu no chão. Ele pensou no fato de que tinha que fazer o que lhe foi dito. Ele apodreceria na prisão pelo resto de sua vida de qualquer maneira. Ele não tinha nada a perder. A parte superior da mochila se abriu. Vários pares de olhos brilhantes olhavam para fora de lá. Quando o homem voltasse ao palácio, ele rasgaria todos os que o haviam delatado em pedaços. Um grande número de ratos e pássaros correu para longe dele na direção das paredes. Ele baixou os olhos e pensou: ele estava fazendo tudo certo? Mas qual era o sentido de libertar todas essas criaturas? Uma bala voou sob seu pé, da qual ele a pegou. Atrás dele, na montanha, havia duas pessoas. Um cara de uniforme verde e uma arma nas mãos olhou para ele com desagrado. Ele perguntou por que parou. O homem continuou, apenas olhando para ele. Ele amaldiçoou, imaginando como o homem sabia quem ele era. Seu corpo começou a engolir em chamas. Ele só teve tempo de pensar em como se vingaria dele por isso. Seu rosto estava queimando no fogo. O homem gritava de dor. O corpo queimado caiu de joelhos. Duas pessoas na colina observaram o que estava acontecendo. Edward olhou através de seus binóculos surpreso. Ele não esperava que eles instalassem algo tão mortal. De uma grande altura, ele podia ver um pátio atrás de paredes brancas. A última linha do estado da igreja. Ratos roíam os canos fumegantes. Como os experimentos mostraram, não representava ameaça para pequenas criaturas. Mas assim que criaturas de massa humana cruzavam a barreira, elas espontaneamente queimavam em terrível agonia. O loiro fechou os olhos e franziu a testa, pensando em como eles passariam por isso. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Ele imaginou Kimo. Pensando bem, ele tinha uma amiga que podia mudar seu corpo como quisesse. A cidade de tendas ficava contra o pano de fundo de altas montanhas. Um pouco mais tarde, o acampamento do grande reino dos contêineres. Alguém perguntou sobre o raio da barreira. A mão segurando a caneta desenhou um círculo no mapa. Algo assim. Edward e Kim estavam sentados à mesa um em frente ao outro. A loira disse que eles jogaram animais e prisioneiros. Como resultado, conseguiram desenhar um círculo desse tamanho. A loira olhou para o interlocutor segurando uma caneta na mão. Para referência, um pardal voou calmamente através da barreira tanto para lá quanto para trás, mas um avestruz entrou em combustão espontânea, embora ambos sejam pássaros. Kim colocou a mão no queixo. O interlocutor continuou, dizendo que mesmo entre os cães, as raças pequenas sobreviveram e as grandes morreram. Resultados semelhantes foram mostrados pelo experimento em monstros. A morena olhou para o amigo. Ele continuou que uma conclusão se sugere. Grandes indivíduos morrem, pequenos sobrevivem. Kim perguntou se havia algum pertencente a uma espécie. Edward olhou nos olhos e respondeu que não queria tirar conclusões precipitadas,
mas eles assumem que a condição é apenas o peso corporal. Durante os experimentos, essa é exatamente a tendência observada. 2 soldados guardavam a entrada de sua tenda, formas de vida humanoides, como pessoas, anões ou homens-fera, todas queimadas, independentemente de quanto pesassem. A loira cruzou os dedos. Ele perguntou o que pensava, lembrando-se de como o interlocutor se torna um pássaro ou um dragão de 3 cabeças. Sua capacidade de se transformar em formas desumanas, mudando seu peso corporal de acordo. Em geral, ele é a única criatura que pode mudar sua espécie biológica e peso corporal. Edward ficou atrás de seu amigo e colocou as mãos em seus ombros com um olhar maníaco, perguntando se ele concordaria. Isso não é apenas para o seu próprio bem. Ele voltou ao seu lugar à mesa. O plano é o seguinte: Kim assumirá a forma de um pequeno animal, capaz de contornar as condições da barreira, após o que ele se dirigirá até eles e explorará o interior. A loira olhou para seu camarada melancolicamente. Ele sabia que já havia pedido demais dele, mas ainda achava que o plano era bom. O herói fechou os olhos e balançou a cabeça, tendo dito que era contra. Edward estava confuso, perguntando por quê. Kim se imaginou na forma de um rato. Se ele reduzisse muito seu cérebro, suas habilidades intelectuais também diminuiriam. Ele também se imaginou queimando na barreira e, se por algum motivo a proteção funcionasse, ele poderia se esgotar antes mesmo de começar a reencarnação. Havia um mapa e uma caneta sobre a mesa. Esse plano era muito arriscado para o cara. A loira respondeu que não tinha outra. Kim se levantou da mesa, sugerindo ir pelo caminho oposto. Ele tinha acabado de conseguir algo grande. Edward estava um pouco nervoso, perguntando se ele havia adquirido alguma habilidade especial. O herói se virou e fechou os olhos, respondendo que era no sentido literal. Ele se dirigiu para a saída de sua tenda. Seu amigo também viu. A loira cuidou de Kim enquanto ele saía para a rua. Ele também viu. Ele se lembrou do grande corpo em seu próprio sangue. ¿Realmente? Kim de armadura estava na frente do vento, agitando sua capa. Seus olhos brilhavam em vermelho, depois emitiam um brilho azul. Edward saiu da tenda. Uma grande sombra caiu sobre ele. Ele queria perguntar para onde estava indo. A sombra do Kim reencarnado cobriu toda a tenda. Ele se tornou um enorme dragão verde. O herói estava com as asas abertas. Edward abriu a boca surpreso. Look-o. Kim correu para o céu, espalhando as tendas em diferentes direções. Ele se elevou bem acima da cidade da igreja. O dragão desceu correndo. Nuvens brancas o cercavam. Kim começou a respirar em seus pulmões e exalou um poderoso fluxo de fogo. 2 abas douradas cortaram suas asas. Havia alguém em suas costas. As asas foram cortadas e ele começou a perder o equilíbrio. O dragão começou a cair, gritando. Jorcrid olhou para ele com um olhar louco e sorriu, oferecendo ao professor para começar sua guerra. O cano da arma estava apontado para o dragão. Um pouco antes, 2 pessoas estavam no painel de controle. Um perguntou se isso realmente funcionaria. O segundo fechou os olhos. Não importa como você olhe para isso, isso é uma verdadeira loucura. O interlocutor cruzou os braços sobre o peito, respondendo que às vezes chega um momento em que, mesmo em sã consciência, você tem que fazer coisas malucas. Dentro da palavra havia um homem. Essa era a ideia do Santíssimo. O homem cerrou o punho, perguntando ao parceiro qual era o dever deles. O outro olhou para ele estranhamente, pensando que eles estavam apenas fazendo o que lhes foi dito. Ele apertou o botão, dizendo que estava lançando um projétil. O cano da arma começou a brilhar intensamente e disparou um tiro, liberando um fluxo de luz brilhante. Jorcrid voou segurando uma arma nas mãos. Ela estava indo direto para o rosto do dragão e fez 2 abas, deixando marcas amarelas brilhantes. Com isso, ela cortou as asas do dragão. Então ela começou a se aproximar de suas costas, onde ela foi capaz de pegar, enfiando suas lâminas nele. O dragão começou a cair sangrando. Jorcrid tentou ficar de costas. Kim caiu no chão e começou a deslizar por ele, queimando simultaneamente. Se ele queimar e não conseguir romper a barreira de frente, e se lembrar da regeneração, o dragão foi capaz de romper a barreira, mas caindo, ele correu para a torre mais alta da igreja. A loira, agarrada ao corpo da besta, estava descendo. Sua arma na mão começou a desaparecer lentamente. Jorcrid conseguiu pousar com sucesso no solo. Gotas de sangue de dragão caíram em seu ombro. Kim, disfarçado de dragão, foi atingido no peito. 2 pessoas voltaram sua atenção para ele. Sangue ácido caiu em suas roupas. Eles decidiram que o monstro havia morrido. Um grito alto foi ouvido. A cidade inteira estava envolta em névoa roxa. As pessoas gritavam que era veneno ácido. O corpo do dragão começou a brilhar. Seus olhos começaram a brilhar novamente. Kim viu os cavaleiros das garotas abaixo dele,
defendendo-se com barreiras mágicas. Os paladinos também estavam aqui. Ele estava vulnerável agora e corria grande risco se eles atacassem. Novo tecido começou a aparecer da ferida. Em primeiro lugar, o mais urgente, a regeneração pulmonar. Se puder, ele esperar um hálito de fogo. Houve uma enorme explosão. Chamas brilhantes engolfaram tudo ao redor. Cobria cortiros interos. Isso desencadeará uma explosão em cadeia. As paredes das casas foram destruídas e a cidade foi engolida pelas chamas. O cientista estava de quatro. Ele ficou surpreso como a espessa parede interna da sala de máquinas derreteu em um piscar de olhos. O monstro mau estava respirando. O homem colocou o dedo na têmpora. Ele tentou entrar em contato com a santa e descobrir se ela estava bem, mas não houve resposta. Ele estava no chão tentando recuperar os sentidos. Parece que o dispositivo de comunicação está com defeito. Nesse caso, o santo também é derrotado. O edifício principal foi parcialmente destruído e envolto em chamas. A catedral é onde todo o equipamento da igreja é coletado. No momento, o estado não pode ser restaurado. O cientista estava apavorado. Em outras palavras, a igreja está acabada. Ele amaldiçoou, pensando que não há sentido em matar o monstro agora. Um som alto foi ouvido. O homem sentiu algum movimento atrás dele. Ele se virou confuso. Poderia ser? O fogo estava escondendo uma grande silhueta, mas um pouco mais tarde a cabeça do dragão apareceu. O cientista se virou e levantou a cabeça. Ele estava lendo relatórios, mas não achava que fosse tão sério. Um círculo brilhante com escrita apareceu sob sua mão, do qual ele tirou uma arma. O homem fechou os olhos e colocou a arma na cabeça, pensando que era melhor do que morrer de um monstro. A arma estava em sua têmpora. Seu dedo pressionou cada vez mais forte o gatilho. De repente, uma voz veio do dispositivo de comunicação. PP-100001 estava na linha, exigindo uma resposta do quartel-general. Ao ouvir isso, ele abriu os olhos. Ele colocou os dedos na cabeça, perguntando à santa se ela estava segura. Jorcrid ficou no meio das ruínas, respondendo que o viu e tinha um plano. O cientista olhou para o fogo ao seu redor. Nas negociações, ele ouviu que a evacuação dos sobreviventes atualmente confirmados foi bem sucedida e a questão era qual era a situação. Ele rastejou mais pelo chão. O santo também conseguiu sobreviver. Um sorriso apareceu em seu rosto. A igreja ainda não terminou. Ele franziu a testa e se apoiou no joelho. Vai demorar muito, mas eles serão capazes de se levantar de joelhos. Ele disse que está atualmente na sala de máquinas. Jorcrid ouviu atentamente. Tendo respondido, ela está feliz por ele ter sobrevivido e ela tem um pedido. O homem levantou-se de joelhos e ouviu atentamente. Depois disso, ele levantou a cabeça, tendo respondido que entendia tudo. Ele se aproximou do painel de controle e começou a mudar alguma coisa, mudando o raio da barreira em chamas. O suor apareceu em seu rosto, as coordenadas atuais. Kim, na forma de um dragão, estava no meio das ruínas. Suas feridas estavam quase curadas. Ainda havia uma marca vermelha em seu peito. Ele havia usado muito da carne preparada. Ele terá que reabastecê-lo novamente quando terminar o assunto. O pé de alguém pisou firmemente no chão. O dragão franziu a testa. A loira olhou em seus olhos. Eles ficaram um em frente ao outro. O dragão perguntou por que ela estava bloqueando o caminho. Ela respondeu que era uma santa. Jorcrid franziu a testa e acrescentou que ela era uma santa da igreja da deusa. Essas palavras irritaram Kim. Ele não estava perguntando sobre isso. O dragão lembrou-se de como a garota saiu mais cedo. Ele perguntou se ela havia esquecido como havia fugido dele antes. Foi porque ela percebeu que não poderia vencer? Jorcrid olhou para ele resolutamente. Ela definitivamente não poderia derrotá-lo sozinha. Um brilho metálico apareceu em sua pele. O corpo de Jorcrid estava coberto de metal. Apesar da devastação ao seu redor, ele ainda era o chefe da igreja da deusa. Kim olhou para ele surpreso, perguntando se isso era o lodo de um lodo de metal. Um brilho brilhante apareceu ao seu redor. Ele se aproximou dele e o cegou. Kim se lembrou de como ele caiu e se queimou. Isso é uma barreira. O dragão arregalou os olhos, perguntando se eles mudaram as coordenadas. Apontando para a garota, ele notou que ela também sofreria. Jorcrid pensou que o dano seria definitivamente colossal, mas ela só precisava romper a barreira antes de ser queimada até o chão. Jorcrid correu para atacar a professora antes que ela pensasse que mesmo neste corpo ela não duraria muito. Ela mergulhou sua arma de energia brilhante em sua pata. Kim abaixou a cabeça e olhou para ela, perguntando se ela decidiu atrasá-lo e como ela se movia dentro da barreira. Seus olhares se cruzaram. É o lodo do lodo de metal? Ela já sabia como compensar os danos da barreira. A barreira começou a destruir o corpo do dragão. Ele decidiu que também poderia usar um lodo de metal, mas o material é insignificante para cobrir todo o corpo com lodo.
Sua cauda começou a cobrir com brilho metálico e Kim decidiu que, se ele encolhesse primeiro, não teria tempo de se regenerar. Fjordkrid observou o que estava acontecendo. Como são membros da tribo, ela sabe que a regeneração não é onipotente. A garota segurava a arma na pata e queria dizer a ele que este lugar se tornaria seu túmulo, mas a cauda de metal do dragão a derrubou. Este golpe de grande força a jogou para trás. Fjordkrid colidiu com algo, levantando uma coluna de fumaça. A barreira começou a desaparecer e o dragão percebeu que estava mirando na direção certa. A garota tentou recuperar os sentidos depois de bater no painel de controle. Kim disse que pensou em vestígios da presença de uma pessoa e um cientista estava escondido lá. O homem perguntou se o santo estava bem. Fjordkrid parecia muito machucado depois disso. Amaldiçoando, ela notou que o dispositivo de barreira foi destruído e disse ao cientista para sair. O dragão estava se aproximando deles. Ele se aproximou de Fjordkrid deitado no painel de controle, dizendo: "Parece que este é o fim." A garota observou enquanto Kim mudava de forma contra o fundo de fogo. Ele continuou, dizendo que seus poderes mágicos estavam no limite e ela removeu o revestimento de lodo de metal. Ela aguentou bem, mas mesmo sendo uma mulher da tribo, isso era demais. A heroína praticamente se tornou humana, dizendo que não tinha mais nada. A loira sorriu, dizendo que estava certo. Ela colocou os dedos no dispositivo de barreira, acrescentando que ela e ele não tinham mais nada. Kim arregalou os olhos. Descargas elétricas vinham das mãos da loira. Barreira Ardente. Recarregando. O herói ficou nu em forma humana. Uma parede azul começou a descer acima de sua cabeça. Ele precisava se transformar em um dragão novamente. A parede de barreira o separava. O herói deu um passo para trás e percebeu que estava ficando sem tempo. A garota olhou para ele, também segurando a mão no painel de controle. O dispositivo de barreira é ativado por eletricidade. Se ela restaurar as partes danificadas com lodo de metal e executar a corrente, ela poderá reativá-la por um tempo. Fjordkrid sorriu, dizendo que ela disse. Um sorriso sinistro apareceu em seu rosto. Este lugar se tornará um túmulo para o professor. Kim começou a queimar na barreira. É realmente perigoso. Ele reagiu tarde demais e caiu de joelhos. A regeneração não teve tempo. Ele estava cercado por uma barreira azul brilhante. Chega de queima. Frio sem fim e vazio. Sua mão e dedos começaram a desaparecer. Ele não sentia mais suas pernas e braços. Seu olhar olhou para o vazio. Sua visão não conseguia se concentrar. Eles se tornaram grandes de medo. Isso é morte? Suas pupilas rolaram para trás. Fjordkrid se aproximou. Ela colocou as mãos atrás das costas, dizendo que a professora perdeu. Queimando na barreira, ele respondeu que foi uma experiência fascinante. Sua cabeça começou a queimar. Chegou a hora da deusa. Que ele dê a ela recompensa por destruir o rei demônio. De repente, um brilho brilhante apareceu, surpreendendo a garota. O que ele disse? Dusa. Uma explosão do dispositivo de barreira foi ouvida atrás dela. Fjordkrid Paritia Confuso. Seus olhos ficaram maiores. Ela olhou para a mancha preta no chão onde Kim estava. O que é? Consequências surgiram a partir dele. Mais tarde, um grande olho vermelho se abriu. O herói ficou no meio do vazio, dizendo que não estava aqui há muito tempo. Um cubo branco caiu na frente dele. O cubo tinha rostos com emoções diferentes. Sorrindo, disse que estava cumprindo o protocolo de recompensa por eliminar o rei demônio. Que desejo Kim tinha? O herói pensou, lembrando-se da conversa com a Mantícora, uma deusa, um ser não sujeito ao tempo. Nesse caso, poderia ser possível aproveitá-la. Ele olhou para o cubo à sua frente, dizendo que queria exatamente isso, uma recompensa que seria útil nas circunstâncias atuais, o que o ajudaria a retornar. Seu olhar tornou-se maníaco quando ele acrescentou que queria recebê-lo no momento imediatamente após eliminar o rei demônio. O cubo olhou para o herói com um sorriso, dizendo que era possível cumprir. O cubo branco começou a brilhar e direcionou um feixe escuro para o peito do cara, dando ao alvo uma recompensa. Naquele momento, o olho vermelho olhou para Fjordkrid e estendeu seus tentáculos em direção a ela. A mancha começou a aumentar de tamanho. O cientista olhou por trás do abrigo, tentando entender o que estava acontecendo. Algo escuro estava se espalhando sob seus pés. Começou a capturar o homem e, espalhando-se por seu corpo, subindo mais alto, ele se virou para o santo. O local estava puxando-o para dentro de si. Ele ainda estava puxando sua mão, mas logo não havia mais nada dele. Fjordkrid ficou no meio deste local, perguntando se este era o professor e se ele havia feito isso. De repente, muitos dos mesmos olhos vermelhos olharam para ela. A loira ficou assustada,
dizendo que você pode enlouquecer assim. Algo escuro começou a subir por suas pernas. O Spot apenas repetia a palavra tecnicamente. Tentáculos começaram a subir do local. Eles se formaram em algo parecido com uma pessoa. Um par de olhos vermelhos apareceu nele. A cabeça e o corpo de Kim apareceram da substância escura. O santo observou o que estava acontecendo, pensando em que tipo de criatura ele havia comido. Fiorcrid olhou horrorizada para algo à sua frente, imaginando se essa criatura estava viva. Tal criatura existe neste mundo. Kim agarrou sua cabeça com uma mão escura. O passado reescrito derramou-se em sua cabeça em um instante. Ele se lembrou de como estava na frente do cubo. Naquele dia, ele recebeu um monstro cuja natureza era baseada nos mitos terrenos de Cthulhu. A pata escura com muitos olhos de dragão agarrou outro monstro. Mais tarde, Kim parecia um demônio com as mesmas mãos escuras. Shoggoth. Kim olhou para seu corpo com um sorriso. Essa habilidade alienígena é tão familiar para ele, como se ele realmente a tivesse há muito tempo. O herói olhou para Fiorcrid, perguntando se ela tinha mais alguma coisa a dizer. Ela olhou para ele confusa, perguntando como ele conseguiu se conter em tal situação. O herói franziu os lábios, perguntando novamente se ela queria dizer apetite. Quando você costuma experimentar a mesma coisa, você desenvolve imunidade a ela. A garota baixou a cabeça, dizendo que se ela não tivesse suprimido sua verdadeira natureza, isso teria mudado o resultado. O herói levou a mão ao rosto, dizendo que talvez ela estivesse onde ele estava agora. Fiorcrid riu nervosamente quando algo com muitos olhos subiu por seu braço. Em vez de viver como um monstro, era melhor morrer como um santo. Quase consumida, ela pediu que ele não tocasse no povo do estado da igreja. Ele respondeu que não estava em seu poder. Fiorcrid olhou com pena e cruzou as mãos em oração, ainda perguntando a ele. Algo abriu uma boca com dentes afiados. O cara disse que levantaria essa questão. Duas luas vermelhas se ergueram acima da igreja danificada. Por muitos anos, a igreja guardou cuidadosamente o caminho para um mundo com uma lua, chamada Terra. A existência deste mundo, bem como a porta para ele, foram escondidas das pessoas. Uma imagem de 4 heróis apareceu na tela, porque a chave para esta porta eram as cabeças das 4 raças unidas na humanidade. Uma silhueta segurava um corpo em sua mão de pé na montanha dos outros. Alguém pronto para atropelar outras raças, apenas para abrir o portão para outro mundo. Um homem de túnica branca caminhou em direção ao trono. Os loucos devastariam as terras sagradas abertas pelo primeiro sumo sacerdote? A igreja foi engolida pelas chamas. O continente criado pela deusa seria consumido pelo fogo? Um pé escuro com muitos olhos pisou, interrompendo a história. Kim levantou a cabeça. Ele estava contra o pano de fundo de uma grande igreja branca. Ele não se importava com o que aconteceria com este mundo. Ele caminhou em direção à escotilha no chão. Ele abriu e começou a descer as escadas. Seu corpo estava quase completamente coberto de olhos. Havia vários olhos em seu rosto. Ele olhou para frente, imaginando o que estava acontecendo aqui. Kim desceu para o porão com um círculo vermelho no centro, o altar mencionado pela deusa. Havia brotos crescendo de seu corpo. Era hora de ele retornar à terra. Um pé em uma bota branca subiu as escadas. Edward desceu, imaginando se estava aqui. Atrás dele, um cara de uniforme verde carregava sacolas enormes. A loira olhou para a frente surpresa. Kim ficou de costas para ele em forma humana. Ele perguntou se já estava esperando por eles. O herói se virou, dizendo que estava atrasado. Seus camaradas se aproximaram dele. A loira respondeu que estava com pressa. Edward virou-se para seu subordinado, dizendo que agora dependia dele. O cara com as malas enormes passou pelo herói. Kim se virou para seu amigo, que disse que a cerimônia de vitória aconteceria em breve, mas o cara recusou. Olhando seu amigo nos olhos, ele acrescentou que seria melhor para ele se isso acontecesse o mais rápido possível. Edward cruzou os braços sobre o peito, notando que ele estava certo. Ele sorriu para o herói, dizendo que, considerando quanto eles teriam que limpar depois disso, seria melhor se ele desaparecesse. O subordinado estava fazendo uma mala enorme quando a loira sugeriu declarar que o herói teve uma morte heróica na batalha contra a igreja. Ambos se entreolharam em silêncio. Edward coçou a cabeça em confusão, dizendo que não sabia mais o que acrescentar. Perto das colunas, braseiros queimavam intensamente. Kim o aconselhou a falar o que pensava. A loira lembrou-se do encontro deles quando o herói se tornou um lobo enorme e disse que agora estava muito animado, como se finalmente estivesse se livrando de um monstro que se instalou arbitrariamente em sua casa. Mas então ele se lembrou de seus encontros na forma de um homem na floresta e no navio. Ao mesmo tempo, outra parte sentiu forte arrependimento. Ele se lembrou de como colocou as mãos nos ombros e riu sem jeito, sem entender o que era. A mão de Kim estava em seu ombro. O herói olhou nos olhos da loira. Parte de seu rosto assumiu a forma de um monstro sombrio. Ele sorriu e disse que isso era apenas uma ilusão.
Edward estava com medo de ver isso. Ele caiu de joelhos e vomitou. O herói ficou ao lado de seu amigo choroso. Ele disse que uma pessoa é tão organizada que se acostuma com tudo. Inconscientemente distorce sua própria percepção e se concentra apenas em momentos positivos, tentando não perceber todo o resto. Kim olhou para ele com um sorriso largo. Ele também erroneamente tomou um animal selvagem para um amigo, guiado pelo fato de que parecia não atacar. Edward voltou os olhos para seu interlocutor com medo. Ele acrescentou que este foi apenas um julgamento superficial. O loiro arregalou os olhos. Vale a pena o herói mudar um pouco sua aparência e ele esquecerá sua obsessão. Kim parecia assustador e perguntou se ele parecia um amigo. Edward se virou e limpou a boca com a manga, dizendo que ele ainda era o mesmo maldito monstro. O cara de uniforme verde se aproximou e disse que estava tudo pronto. Um brilho brilhante apareceu atrás dele quando ele disse que não viu nenhuma mudança. As bolsas nos altares brilhavam intensamente. Eles foram envoltos em fogo e evaporaram. Os altares afundaram abruptamente sob o chão. Um brilho verde apareceu na frente do crânio na parede. Então começou a se transformar em um portal. Os três olharam para o que estava acontecendo. O assistente perguntou se isso era uma passagem. Kim respondeu que o mecanismo foi ativado como deveria. O herói se virou para a passagem, dizendo que estava indo. Edward deitou-se no chão e gritou para ele se perder e nunca mais voltar. O herói apenas acenou para ele, dizendo que ele havia se saído bem. E ele entrou no portal. Saindo do outro lado, ele se viu no chão. Ele respirou fundo o ar enfumaçado. Uma lua iluminou a cidade arruinada de Paris. Sem dúvida, ele estava respirando o ar da terra. O herói olhou em volta. Havia apenas ruínas ao redor. Ele se lembrou de que havia desaparecido na África Central. A Torre de Aço foi seriamente danificada. A julgar pela Torre Eiffel, está é a França. Mas por que ele estava aqui? O herói caminhou ao longo do chão desgastado. Embora, se assumirmos que a África Central está conectada com a floresta sem fim, não é surpreendente que, com a mudança do ponto de partida, ele tenha sido jogado em outra região. A lua estava coberta por nuvens espessas e escuras. O que é importante agora é outra coisa. O que aconteceu? A Terra se transformou em ruínas em apenas alguns anos. Algo estava se aproximando rapidamente à frente. Era um carro com faróis brilhantes. Kim lambeu os lábios quando viu. Povo da Terra. Muito conveniente. Ele precisava de informações e conhecia uma ótima maneira de obtê-las. Ele abriu bem os braços, dizendo-lhes para virem até ele. O carro levantou a espessa nuvem de poeira atrás dele e de repente explodiu. O herói olhou para o carro em chamas surpreso. A silhueta de um dragão apareceu no céu acima dele. Fumaça saiu de sua boca. Dragão. Ele cairia no topo da torre. O herói se perguntou se isso era terra. O dragão sentado no topo sentiu o cheiro. As memórias o levaram de volta à sua infância. O cheiro de um vigarista vil. Ele franziu a testa, dizendo que o herói havia matado sua mãe e o ferido. Ele soltou um grito alto, dizendo que não havia um segundo em que ele não se lembrasse do herói e exigiu que ele se mostrasse agora. O manto do herói tremulou com o sopro do dragão. Kim notou que essa era a língua oficial de Elmer e de repente se lembrou. Uma mãe guardando seu filho. Essas memórias do primeiro dragão vermelho que ele comeu. O dragão guardando a entrada de sua caverna. Então este é o bebê que estava com ela. Kim olhou para o dragão, imaginando como ele conseguiu chegar à Terra. A pele de seu rosto começou a ficar escura. Certamente era curioso, mas o mais importante era que ele, como alienígena, também tinha habilidades especiais. Um par de olhos apareceu em seu rosto e baba começou a fluir de sua boca. Seu apetite em rápido crescimento era prova disso. Por um tempo, mesmo na Terra, ele não teria que se preocupar com comida saborosa. O herói havia se transformado em um dragão, muito maior que o dragão vermelho, com muitos olhos por todo o corpo. É assim que este vídeo termina. Se você se sentou até o fim, não se esqueça de pressionar o botão de inscrição e deixar comentários. Nos vemos no próximo vídeo.